Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Em abril deste ano, um surto de hantavirose em um navio de cruzeiro deixou todo o planeta em estado de alerta. 3 pessoas morreram em decorrência da doença durante o trajeto entre Ushuaia, na Argentina, e o arquipélago de Cabo Verde. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o episódio soma 13 casos confirmados ou prováveis de contágio por hantavírus, incluindo as 3 mortes registradas. Neste Cidadania, vamos saber mais sobre a hantavirose e quais os riscos reais do vírus se espalhar e se tornar uma nova pandemia. Meu entrevistado é o médico infectologista André Bon. André, muito obrigado por participar aqui do Cidadania, por estar aqui nos estúdios da TV Senado. E eu já vou começar te perguntando, porque assim, esse vírus não é novo, ele tem várias cepas diferentes. Deixou todo mundo preocupado, né? Quando a gente ouve um vírus, a gente já lembra, tem uma memória muito recente da Covid-19, né? Me explica o que é que caracteriza a hantavirose, que é causada pelo hantavírus? Primeira coisa muito importante da gente esclarecer é que, e que trouxe muita preocupação para as pessoas, é que todo mundo ouve falar de hantavirose no Brasil já há muito tempo. E, de repente, surge um surto de hantavirose que é transmissível pessoa a pessoa. Então, é extremamente importante esclarecer que a hantavirose que a gente tem no Brasil não é transmissível pessoa a pessoa. Existem dezenas de tipos de vírus hantavírus e cada um desses vírus tem como hospedeiro específico um tipo de roedor silvestre. E só existe um tipo de vírus da hantavirose que é capaz de ser transmitido entre pessoas, que é justamente esse subtipo Andes, que é justamente o que causou a epidemia no navio. A hantavirose que existe no Brasil não tem a possibilidade de transmissão entre pessoas. Ou seja, a chance de se tornar uma epidemia ou uma pandemia não existe. É muito baixa, porque o que acontece? A hantavirose, tradicionalmente, a hantavirose que a gente tem no Brasil, ela é transmitida através da aerosolização, então, de pequenas partículas de ar que surgem de urinas, fezes e salivas de alguns roedores silvestres. Então, pessoas que vivem em ambiente rural ou que limparam um grande galpão contaminado, um paiol contaminado, podem inalar essas partículas que estão ali voando com esse vírus e ficarem doentes. Aqui no Brasil, isso se delimita a essas pessoas expostas a essa situação e essa pessoa ela não transmite esse vírus para outras pessoas. Existe um subtipo específico, que é o subtipo Andes, que é exclusivo da Argentina e do Chile, que é exclusivo de um roedor que vive lá, que uma pessoa, quando infectada, pode transmitir o vírus para outra pessoa. Ah, André, mas isso então possibilita a transmissão disso virar uma pandemia. Em teoria, existe esse risco, mas esse risco é hoje classificado pela OMS como muito baixo, porque se não houver nenhuma mutação desse vírus, a transmissão dele depende de uma exposição prolongada em ambientes fechados. Daí a epidemia dentro do navio. A gente tem quase nenhum caso fora do navio de transmissão entre pessoas. E a epidemia que teve lá em 2018, 2016, relatado lá na Argentina e no Chile, foi justamente de contatos diretos de pessoas que tinham esse vírus específico. Então, ele é relativamente fácil de se conter, porque com medidas de precaução, de controle de infecção, de isolamento, afastamento, esse vírus não consegue circular adequadamente. Né? Então, apesar dele ter transmissão ali por gotícula em ambientes fechados, ele não consegue circular, porque isolando as pessoas, a transmissibilidade dele é baixa e a gente consegue conter o surto. E nesse momento, de fato, o número de casos é relativamente baixo, né? Tem 11 casos confirmados e 2 prováveis, sendo 13 casos no total, justamente por isso. Medidas de contenção conseguem conter a disseminação desse vírus. Claro, essa fala pode envelhecer mal em algum momento, ter uma mutação ali e acontecer uma transmissibilidade maior. E se isso acontecer, avisando até para você que está assistindo, a gente está gravando esse programa aqui no início de junho. Se isso acontecer, a gente volta a gravar e recontextualiza, tá? Exatamente. Então, só para ficar bem claro para quem está assistindo esse programa depois desse período que a gente está falando agora. Pode retomar, por favor. E então, só tem um risco maior de pandemia se tiver uma mutação importante do vírus
que faça ele ser mais transmissível, mais facilmente transmissível. Nesse momento, esse risco é classificado como muito baixo. A OMS está em vigilância dos casos, mas esse risco é bastante baixo. Vamos explicar para quem está em casa e explicar para mim também, porque assim, essa situação que começou em abril e que resultou em 3 mortes, em contaminações, eles tiveram todo um cuidado depois até de isolar o navio, isolar as pessoas, ficarem em quarentena. A importância desses cuidados todos para que o vírus realmente ele não pudesse sair para outras regiões, já que essa cepa do Andes, ela é a única que ela tem a transmissibilidade entre pessoas, né? Isso. A única forma desse vírus se perpetuar, então, a gente falou que ele é um vírus que é exclusivo da Argentina e do Chile, porque ele é exclusivo de um roedor que tem lá na Argentina e no Chile. E aí as pessoas se expõem a esse roedor, têm a doença e podem transmitir. Qual é a grande questão aqui? As pessoas podem transmitir e o período de incubação é relativamente longo, em torno de 60 dias. Por isso, as pessoas precisam ficar em quarentena para saber se vai ter... As pessoas que foram expostas precisam ficar em vigilância, em quarentena, para ver se vão desenvolver os sintomas. O período de incubação é aquele período entre a exposição e o desenvolvimento da doença, né? Então, isso pode demorar até 60 dias para a hantavirose. Então, essas pessoas estão em observação, estão em isolamento, estão sendo investigadas e até agora a gente não tem nenhum caso novo a partir da evacuação do navio, né? Então, as pessoas estão sendo observadas para ver o que vai acontecer. Existe risco de disseminação caso novos casos surjam e isso não esteja contido. Mas sim, foi contido, o navio foi evacuado, foi feita toda a higienização, as pessoas estão sendo investigadas. Então, o risco continua sendo classificado como muito baixo, apesar do risco de disseminação entre pessoas dessa cepa específica, dessa situação específica. Eu preciso reforçar que o tipo de hantavirose que existe no Brasil é um outro tipo, são outros vírus e não são transmissíveis entre pessoas. A gente vai falar sobre ele agora, né? Porque tem um específico aqui no Brasil, se eu não me engano, se chama a cepa Araraquara, você me corrige, Araçatuba. Existem algumas cepas no Brasil, não é uma única não é uma única. Não. Existem algumas cepas, existem mais de 30 cepas no mundo todo e no Brasil existem algumas cepas. E me explica então, vamos falar especificamente da nossa realidade, né? Que a transmissão não se dá entre pessoas, se dá entre roedores silvestres e pessoas. O que caracteriza quando é que a pessoa deve desconfiar? Porque, pelo que eu entendi, os sintomas são um pouco parecidos com gripe forte ou dengue, não é isso? Exatamente. Então, assim, primeira coisa que faz suspeitar de hantavirose é a exposição epidemiológica. A pessoa tem que ser exposta a áreas rurais ou ter limpado um grande galpão contaminado com fezes de roedores, um paiol ali contaminado com fezes de roedores, sem estar utilizando EPIs adequados, sem estar, por exemplo, com uma máscara N95 ali para fazer isso. A partir dessa exposição, a pessoa desenvolve sintomas compatíveis, ou seja, os sintomas iniciais eles são muito inespecíficos, são muito parecidos, como você falou, com Covid, influenza, dengue. É uma febre alta, com dor no corpo, dores articulares e que progride ao longo dos dias para um quadro mais grave quando ocorre o quadro mais grave. Quando não ocorre o quadro mais grave, é muito difícil de identificar e de alguém suspeitar que isso é hantavirose, porque a hantavirose é uma doença esporádica, ela não acontece em altos números, exceto em situações de grande exposição, né? Ou de muitas pessoas se expondo a um mesmo foco. Então, ela é muito esporádica, os quadros leves vão passar justamente como gripe, como dengue, vão ser tratados ali com antitérmicos analgésicos e isso vai acabar. Mas nas formas graves é que as pessoas identificam. Então, aqui nas Américas, a forma grave da hantavirose é a forma cardiopulmonar. Existe a forma da febre hemorrágica com doença renal, que acontece, por exemplo, no Velho Mundo, na Europa. Mas a forma na América é a doença cardiopulmonar. Então, as pessoas vão suspeitar de hantavirose quando alguém tem essa exposição epidemiológica e evolui para um quadro de uma pneumonia muito grave com insuficiência respiratória. Então, parece um pouco com as formas graves de Covid-19, né? Então, o paciente começa ali com febre, dor no corpo e evolui para uma pneumonia muito grave depois de alguns dias. E que você não consegue achar o diagnóstico. E aí é só depois desse tempo todo que as pessoas vão suspeitar de hantavirose e perguntar. Então, é claro, se teve exposição a áreas rurais, se fez essa limpeza, por exemplo, em galpões contaminados, teve sintomas num período de 60 dias e evoluiu para formas graves, assim, com esse quadro pulmonar de uma pneumonia muito grave, precisa pensar, sim, em hantavirose. Você me falou uma coisa que me trouxe uma imagem, porque a gente
volta para a Covid-19 e a transmissão era entre humanos, entre pessoas, e em espaços abertos. Pelo que eu estou entendendo, a hantavirose, ela precisa, a cepa, o vírus, ele precisa do ambiente fechado, não é isso? Geralmente rural. Exatamente. Na verdade, não necessariamente. O ambiente fechado é a forma de transmissão ali em galpões e paióis em que a pessoa está varrendo e fazendo isso aerossolizar. Mas pode haver exposição em ambiente rural mesmo, na mata, na floresta que esteja ali muito infestada por roedores silvestres, que pode acontecer inclusive em situações, por exemplo, qual é a principal forma de prevenção? É evitar o desmatamento, porque quando você desmata muito a população e faz uma plantação ali, por exemplo, de grãos, os roedores, eles se alimentam desses grãos e podem se multiplicar rapidamente, aumentar muito a população de roedores, que vai ter aí muita urina, muitas fezes, etc. E isso gera um aumento de exposição e maior aerossolização em um ambiente aberto mesmo. Então, não necessariamente precisa ser um ambiente fechado. Ambiente rural, aberto, mas com grande quantidade de roedores silvestres, é um ambiente de risco também. Só para entender também, ficar bem claro, são sempre os gases que saem dessas fezes, da urina, e aí entram em contato com as pessoas e elas acabam adoecendo, não é isso? É mais ou menos isso. Não é exatamente os gases. A aerossolização é aquele material que está ali que fica suspenso no ar. Tá? Então, o nome disso é transmissão por aerossol mesmo. São pequenas partículas que sobem para o ar, não na forma de gases, mas na forma de pequenas partículas mesmo. E isso é inalado e aí lá no pulmão se dissemina para o corpo inteiro e gera o quadro mais grave. André, outra coisa que me chamou muito a atenção no que você está falando, outro gancho que eu estou pegando aqui, a impressão que dá é que ela é letal, bem mais letal, a hantavirose, né? Esse vírus, o hantavírus, ele é bem mais letal do que outros vírus que a gente, né, tem mais acesso, como o vírus da influenza, por exemplo. As formas graves de hantavirose, elas de fato têm uma letalidade muito alta, muito mais alta do que a influenza, a Covid-19, por exemplo, e as formas graves dessas doenças. Mas acontece muito também porque a gente demora a identificar, demora a conseguir dar um diagnóstico. Não que tenha um tratamento específico, não existe nenhuma medicação específica para tratar a hantavirose, mas o suporte avançado, em terapia intensiva, etc., ajuda a reduzir esse risco de mortalidade. E se você compreender bem e prestar atenção, a principal público em risco da hantavirose são pessoas de áreas rurais, que são aquelas que justamente têm maior dificuldade a ter acesso a serviços de saúde com maior capacidade de terapia avançada, de terapia intensiva. Então, acaba que isso aumenta muito a mortalidade, até porque essas pessoas chegam tardiamente ao suporte intensivo. Então, o que acontece é que a mortalidade é alta, mas por alguns motivos. Um, porque a doença, de fato, é grave. Dois, porque geralmente as pessoas que estão expostas à hantavirose têm maior dificuldade de ter acesso a serviços de saúde avançados, com terapia intensiva. E quando chegam lá, já chegam muito graves. Então, a reversão disso é mais difícil. Então, é um combo de gravidade com acesso a serviços de saúde e a demora no diagnóstico e acesso. A gente tem muitos casos no Brasil dessas nossas cepas específicas que causam os problemas cardiopulmonares. É muito comum, é muito frequente? Não é muito comum, é uma doença que é esporádica. A gente tem poucos casos, por exemplo, agora em 2026, a gente teve poucos casos em 2025. O que acontece, na verdade, o que a gente pode ver acontecendo agora é um aumento de número de casos, porque as pessoas vão estar mais sensíveis para o diagnóstico. Ninguém falava de hantavirose, falava-se muito pouco de hantavirose. Os profissionais estavam um pouco sensibilizados para isso e agora, com essa história do navio e da doença internacional, as pessoas vão começar a pensar mais em hantavirose. E aí isso pode fazer com que elas diagnostiquem mais, notifiquem mais. Isso não quer dizer que vai ter necessariamente aumentado o número de casos reais, mas que vai ter aumentado o número de diagnósticos e notificações por causa dessa circulação da informação sobre a hantavirose e as pessoas se tornarem mais sensíveis para esse diagnóstico. Outra coisa que passa muito pela cabeça das pessoas, muita gente com quem eu converso e tem essa coisa do senso comum. Tem a cepa andina, que é aparentemente a mais letal, até porque a transmissão é entre humanos e pelo ar, né? É o que a gente entende. A Argentina, o Chile nem tanto, mas a Argentina é um país que tem uma área territorial limítrofe com o Brasil enorme. Não tem chance disso chegar no nosso país. Esse é o medo, você sabe disso, esse é o medo do senso comum. Existe esse risco? O risco é muito baixo por vários motivos. Porque a transmissão pessoa a pessoa é difícil, né? Então, tem que ter uma exposição, apesar a transmissão ser por via aérea, a transmissão depende de exposição prolongada.
em ambientes fechados. Por isso que o cruzeiro Então, foi um ambiente propício. Exatamente. O cruzeiro é classicamente um ambiente propício para a disseminação de várias doenças, né? Na própria Covid-19, a gente teve surtos em navio, que vocês podem lembrar que teve navio que ficou bloqueado também de chegar a alguns lugares da mesma forma. A gente tem surtos de diarreia em navios, então navio de cruzeiro é sempre um lugar propício para a transmissão de doenças transmitidas por via aérea por conta do ambiente fechado. Mas voltando justamente à pergunta em relação a não dá para atravessar a fronteira, a transmissão pessoa a pessoa até poderia, mas essa probabilidade é baixa, porque essa doença também é esporádica na Argentina, ela não é frequente, né? E a transmissão entre pessoas, ela não consegue ser sustentada de forma muito prolongada. Pode ser, mais uma vez, que o vírus mude e que ele passe a ser transmitido de maneira mais frequente, mais fácil? Pode, mas isso não aconteceu até hoje, né? E não aconteceu agora, aparentemente, no surto do navio. Então, a gente está relativamente tranquilo em relação a isso. E outra coisa, o vírus... André, mas aí esse vírus pode vir alguém infectado para cá, ir numa área rural, e aí o roedor se tornar contaminado, isso persistir lá na região silvestre, uma coisa mais complexa. É possível isso? Não é possível, porque o tipo de roedor que alberga esse vírus é específico. Para cada roedor, é um vírus específico. Eles são como se fosse ali o chave e fechadura, um para cada um. E esse roedor que tem lá, não tem aqui. Né? Então, teria que acontecer, imagina, o roedor de lá, por um fenômeno ecológico, migrar para cá, conseguir se estabelecer aqui, para isso circular e passar. Então, é um evento muito complexo e improvável de acontecer nesse momento. São muitas variáveis, Muitas variáveis. Explica para as pessoas em casa, você falou uma coisa que é outro temor também, essa possibilidade do vírus sofrer mutações e se adaptar. Isso é frequente, como as pessoas temem tanto? Isso acontece para alguns vírus, e com muita frequência, e para outros vírus é muito infrequente. Isso depende da característica do vírus, tanto da sua própria capacidade de correção ali das mutações, quanto da circulação em várias espécies. Vou dar um exemplo aqui. Um dos vírus que a gente mais se preocupa em relação a mutações e que todo mundo sabe que muda todo ano é o vírus da gripe. Todo ano a gente tem uma vacina nova da gripe, porque o vírus sofre pequenas mutações, modifica-se aos poucos, porque ele circula em todos os seres humanos, circula em aves, circula em todos os mamíferos. Então, como ele circula muito entre os seres vivos, ele consegue mudar muito. E aí acontece a introdução de um novo subtipo, tá? O vírus da influenza ele tem um problema ainda maior. Ele faz essas pequenas mutaçõezinhas assim ao longo do ano, que a gente tem que fazer as novas vacinas e está tudo bem. Mas, às vezes, ele é capaz de, como ele circula entre muitas espécies, ele é capaz de fazer grandes mudanças. Então, hoje, a gente tem o vírus H1N1, H3N2, que circulam aqui entre os humanos, é o que preocupa a gente, mas existe uma grande preocupação, por exemplo, da introdução nos humanos do H5N1, influenza H5N1, que é uma mutação que a gente já sabe que existe, mas que ainda não tem a capacidade de ser transmitida entre humanos de forma sustentada. Tem a capacidade de ser transmitida entre outros mamíferos e aves de forma sustentada, tanto que a gente viu surtos em leões marinhos no Rio Grande do Sul, em granjas já no Brasil, em outros lugares do mundo. Então, ele consegue fazer isso em outros animais. Se ele sofrer uma pequena mutação, ele passa a ser capaz de ser transmitido entre seres humanos. Então, por exemplo, o vírus da influenza tem essa característica de circular entre muitos seres vivos, conseguir, por causa disso, ter muitas mutações acumuladas e pular, digamos assim, de um animal para o ser humano de forma sustentada. Para outros vírus, isso não é tão frequente. Existem vírus que são zoonoses também, que são vírus que causam doenças em animais, como a hantavirose, que não necessariamente... A hantavirose ela não causa doença no roedor silvestre. Ela vive lá no roedor silvestre sem matar ele, tá? E ela não circula de forma consistente, até tem alguns mamíferos que podem ter hantavirose, assim, mas não de forma sustentada. Então, essa mutação, ela não acontece com tanta frequência, ele não é um vírus que circula tanto, né? Então, quanto mais o vírus circular, entre mais espécies circular, maior a chance dele ter alguma mutação. E a característica do vírus também, se ele é um vírus RNA, se ele é um vírus DNA, tudo isso favorece a mutação dele ou não. Para ficar bem claro, desculpe interromper, claro, só para ficar claro para mim e para quem está em casa.
vírus RNA, vírus DNA. Explica para a gente. É o tipo de material genético do vírus, né? Então, é a forma como ele se multiplica e a capacidade dele, inclusive, de conseguir corrigir as mutações que ele tem. Então, para vírus RNA, geralmente, é mais difícil dele conseguir corrigir as mutações, ele muda e fica assim, os DNA não. Mas isso é uma complexidade mais profunda. É só para entender o seguinte, a capacidade de mutação, o impacto que isso pode gerar na população humana está muito relacionada ao tipo de vírus, mas também à capacidade desse vírus circular em várias espécies. Tanto que a maior preocupação que a gente tem de introdução de doenças, que possam ser doenças novas, que possam causar novas pandemias nos seres humanos, são justamente zoonoses, porque elas têm não só o humano como substrato, mas têm outros animais como substrato que favorecem a circulação do vírus e a mutação frequente desse vírus, que pode causar algum problema para a gente. Pegando esse gancho com uma coisa que você falou no começo desse programa, a questão ambiental parece estar muito ligada também, né? Assim, a falta de cuidado que a gente tem com o meio ambiente como um todo está se refletindo nisso? Ou eu estou falando uma bobagem aqui? Não, você está sendo perfeito. Inclusive, existe um conceito chamado de saúde única. Isso é uma ideia muito legal. A gente entende, a gente pensa às vezes que os seres humanos eles estão isolados do resto do mundo, né? É como se o que afeta a gente afetasse exclusivamente a gente. Mas não. Os seres microscópicos, eles não enxergam barreiras entre os seres humanos, as plantas, as aves, os cachorros, as vacas, os leões marinhos, os peixes. Não existe barreira dos humanos para todo o meio ambiente. Então, as bactérias, os vírus, eles enxergam todo esse ambiente como uma coisa só. E eles conseguem se disseminar por todo esse ambiente da mesma maneira. E aí, se você pensar o seguinte, imagina uma floresta com grande biodiversidade. Se um vírus novo é introduzido lá, e ele é um vírus altamente transmissível, ele consegue ser transmitido entre várias espécies. Se ele for muito letal, vai matar muitos bichos, mas por conta da variabilidade genética daquela população muito heterogênea, alguma hora isso vai acabar, né? Vai ter algum ser que vai ser resistente, os outros vão ter vivido, o vírus vai acabar ali e isso não vai prosseguir. Hoje, como a gente transforma o mundo num mundo cada vez mais homogêneo, tudo está igual, a gente desmata, acaba com a biodiversidade. A gente planta um monte de coisa igual, acaba com a biodiversidade. O gado é exatamente o mesmo clone. As galinhas são exatamente os mesmos clones. As cidades são todas iguais, não tem biodiversidade. No momento que você introduz um patógeno ali dentro, a chance dele prosperar, se disseminar e conseguir acabar com aquela população é muito grande. Isso se chama saúde única. Não existe barreira. Esse agente ali letal se disseminando é capaz de pular desses animais para os seres humanos. Pular é um termo simples para isso, mas fazer esse pulo dos animais para os seres humanos e se disseminar entre os seres humanos. Então, quando a gente acaba com a biodiversidade, a gente acaba com uma barreira genética que existe ali, que é capaz, às vezes, de obstruir a mutação de um vírus, obstruir o pulo de um vírus para o ser humano, facilitando, então, com a homogeneização do mundo, esse pulo. A gente está no movimento antidarwinista nesse sentido, né? Exatamente. A gente está acabando com a diversidade, homogeneizando tudo e favorecendo que chegue na gente mais doenças, mais vírus, mais bactérias, mais fungos, porque eles não enxergam mais barreira. E não existe barreira entre a natureza e a gente, é a mesma coisa, né? Não é porque a gente vive numa sociedade organizada que a bactéria entende, não, o André, ele está aqui, está tudo bem, né? O animal que está ali, não, eu não vou daqui para lá. Ele vai daqui para lá e vem de lá para cá. Então, isso é um problema. E para fechar, então, não a questão da hantavirose em si, mas nessa movimentação a gente tem chance de viver novas pandemias no futuro se continuarmos assim. Certamente. A expectativa é que a gente viva alguma nova pandemia em algum momento. Inclusive, em todo o congresso que a gente vai, existe uma seção que é sempre assim, patógeno X. Qual é a próxima grande pandemia e se a gente está preparado para isso? O que a gente aprendeu e se a gente está preparado para as novas grandes pandemias? Então, existe a expectativa de que, sim, em algum momento a gente viva uma nova grande pandemia. A gente não sabe qual é esse patógeno. Existe uma lista de patógenos que são esperados que possam acontecer isso. Isso é monitorado, mas, eventualmente, pode surgir uma nova zoonose, como foi o SARS-CoV-2, que venha para os seres humanos e a gente não consiga ter previsto isso. Mas existem, sim, patógenos que a gente se preocupa, como, por exemplo, o H5N1 que a gente falou aqui. Então, ele é um dos
top na lista de preocupação, porque a gente já sabe que a influenza causa doença em seres humanos, a gente já sabe que essa doença circula entre os animais, a gente já teve casos em humanos, o que está faltando ali é só uma mutação para ter transmissão sustentada em humanos. Então, é esperado que aconteça em algum momento. O caminho para evitar é ter um cuidado maior com essa questão da diversidade ambiental. Com certeza, ter cuidado com a diversidade ambiental, ter cuidado com a saúde global. A gente precisa entender a questão da saúde única, que leva em consideração a diversidade, mas a gente também tem que entender uma questão de saúde global, né? Vou pegar o exemplo da Covid-19, que é uma coisa que surgiu na China e foi parar no mundo inteiro, né? A gente pode pegar bactérias que têm mecanismos de resistência, por exemplo. Tem um mecanismo de resistência para bactérias multiresistentes que é chamado de NDM. NDM se chama New Delhi Metallo-beta-lactamase. Por que se chama assim? Porque surgiu em New Delhi, lá na Índia, e causa infecções multiresistentes aqui no Brasil, né? Um dos principais mecanismos de multiresistência das superbactérias, por exemplo. Então, se a gente não entender o conceito de saúde global, que a gente precisa cuidar do mundo inteiro, que não adianta ter bolsões de riqueza e bolsões de pobreza, onde as pessoas não têm acesso à saúde, qualidade assistencial, que o que acontece nesses lugares vai chegar aqui, né? Como aconteceu com Wuhan, como já aconteceu com várias outras doenças. André Bom, muito obrigado pela entrevista. É um prazer. Muito obrigado. E eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa já está disponível em senado.leg.br/TV e no canal da TV Senado no YouTube. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania. A maioridade penal deve ser reduzida em casos de crimes graves? Jovens infratores precisam de punição mais rígida ou de políticas de prevenção? O procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, Edilson Mongenot, e a promotora de Justiça do Ministério Público do Paraná, Daniele Tuotto, respondem a essas e a outras perguntas. TV Senado Live, nesta sexta, 9h. Justiça Eleitoral apresenta V de Verdade. Em terra de fatos, fake não tem vez. A variedade de assuntos é uma das principais características das redes. Ela também é um dos 5 Vs que tornam difícil separar os fatos das fake news. Isso porque, diante de tantos temas diferentes, a gente nem sempre presta atenção no que está vendo. Quem espalha notícias falsas se aproveita dessa distração, principalmente em época de eleições. Para tentar enganar os eleitores, as fake news se misturam de propósito aos conteúdos verdadeiros. Por isso, a gente precisa tomar alguns cuidados. Consulte a informação em outras fontes ou em sites de checagem de fatos. Desconfie de mensagens muito genéricas e sem informações específicas como datas e locais. E, na dúvida, não compartilhe. Se ligue nos próximos vídeos e não se esqueça, a letra mais importante para a democracia é o V de Verdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Você, mulher que quer entrar para a política, agora pode contar com o Guia da Candidata. Um manual prático, feito pela Procuradoria da Mulher do Senado para ajudar em cada passo da sua jornada. A publicação mostra o que você precisa para começar. Estar em dia com a Justiça Eleitoral, garantir sua filiação a um partido e o domicílio eleitoral 6 meses antes da eleição. Lá, você descobre como garantir os recursos para a sua campanha, como os 30% do fundo eleitoral e do tempo de rádio e TV, que são seus por direito. O material também ensina a organizar a campanha, cuidar da segurança na internet e o que fazer em casos de violência política. Acesse o guia na página da Procuradoria do Senado na internet. Basta clicar em Publicações no alto da página e selecionar o Guia da Candidata. É informação rápida e segura para você ocupar o seu lugar na política, porque não existe democracia sem a sua participação.
Calendário Eleitoral 2026. A partir de 30 de junho, pré-candidatas e pré-candidatos não podem mais apresentar ou comentar programas de rádio e televisão. As emissoras ficam proibidas de transmitir programas que tenham a participação deles, já que a exposição frequente nos meios de comunicação pode influenciar o eleitorado. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, sejam bem-vindos ao Diálogos com o TCU desta semana. Hoje a gente recebe o jurista e professor Marçal Justen Filho, que é referência no Brasil em direito público, contencioso e arbitragem. Ele vai nos ajudar a entender um pouco melhor como o sistema público brasileiro lida historicamente com a administração de conflitos e também como as iniciativas de solução consensual se inserem nesse contexto. Professor Marçal, muito bom ter você aqui com a gente hoje. Obrigada. É uma satisfação e colaborar com o TCU é uma honra e estou sempre disposto e disponível para isso. E a gente recebe também o Nicola Cury, que é o nosso secretário, né, de solução consensual e prevenção de conflitos no âmbito do TCU. E vai falar para a gente também sobre essa sistemática aí do consenso, das soluções consensuais, né, Nicola? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Emerson. Alegria estar aqui falando um pouquinho dessa Sex Consenso, que tem 3 anos, mas ainda é uma secretaria relativamente nova, diante dos anos que o tribunal já tem, do centenário, né? Especialmente na presença do professor Marçal, tão admirado por todos. Então é certamente um debate muito interessante. Obrigado pelo convite. Professor Marçal, a gente sabe que no Brasil muitos conflitos no setor público, que envolvem também a iniciativa privada, acabam indo parar no judiciário e ali vão se arrastar por muitos anos. Por que isso acontece tanto no Brasil? E também, na sua visão, quais são os principais problemas desse modelo? Para a gente começar de uma forma mais geral. Bom, um dos motivos é a amplitude do controle judicial sobre a atividade administrativa que vem sendo ampliada ao longo do tempo e que decorre de uma espécie de insuficiência, digamos assim, da administração pública de resolver os seus próprios problemas. Diante disso, vai-se ao Poder Judiciário em busca de uma solução que não foi satisfatória na via administrativa. Algumas vezes é procedente a pretensão e outras vezes não é. A superação dessa dificuldade é essencial, inclusive, para diminuir esse acúmulo insuportável de serviço no âmbito do Poder Judiciário e nós temos, portanto, um sistema que é muito disfuncional. Nesse cenário que é disfuncional, como o professor está dizendo, Nicola, qual que é o papel da solução consensual para tentar, vamos dizer assim, ser uma saída para esse modelo que não está funcionando bem? Mas isso é interessante. A gente tem uma cultura de litígio muito forte, como o professor Marçal falou, e parece até contraintuitivo que a gente primeiro tente resolver o problema brigando, né, no lugar de tentar resolver o problema dialogando. Então, a ideia da secretaria é criar um ambiente em que todos aqueles que têm correlação com o tema tenham a oportunidade de discutir e trazer sua visão. Logicamente, tem as partes principais ali em relação àquele conflito e elas possam trazer ali a sua perspectiva. Eu diria que o processo de trabalho ele contempla mais ou menos 3 etapas. A primeira é conhecer melhor o problema. A segunda é avaliar quais caminhos podem ajudar a resolver o problema. E a terceira é quais os riscos e benefícios de cada caminho desse para você ter um caminho, tendência, digamos assim, de gerar solução. A gente tem uma mudança de paradigma na forma de funcionamento da Sex Consenso. O próprio requerimento começa do gestor. O gestor enxergando que ele tem um problema, como o professor falou, que ele não tem, às vezes, mecanismos de resolver, ele faz um requerimento ao TCU que monta uma comissão em que o gestor participa, ministério, agência, por exemplo, a empresa participa, muitas vezes contratada. No TCU, 2 unidades participam, a consenso coordenando os trabalhos e a especializada no tema, se for rodovia, se for ferrovia, a unidade que domina esse tema há mais de 10 anos vai participar também, e a AGU também participa dos debates. Então, eu diria que é um colegiado ali
de 30 a 40 pessoas discutindo com profundidade o tema num prazo de 90 dias, prorrogável no máximo por 30. Então tem um prazo muito desafiador. Isso faz com que todos priorizem nessa comissão o debate do tema e as informações 90 dias que é precisam. todo o período de que a comissão tem para, depois que o processo é admitido, e aí tem uma data formal em que há uma publicação de uma portaria, e aí começa o que eu brinco que é um escape room, porque na prática a gente se junta numa sala, todo o time, e a gente tem 90 dias para achar a chave do problema, e a resposta podendo ser prorrogada no máximo por 30. Às vezes são problemas que persistem há décadas. Tem um caso agora discutindo questões de remuneração de servidor, que está judicializado há 34 anos, e o processo está em andamento lá na secretaria. 34 anos na justiça. Não é raro ter problema que está há mais de 10 anos judicializado, e o judiciário não consegue, às vezes, nesse emaranhado de processos, buscando mais eficiência, mas tem uma resposta num tempo razoável. E qualquer situação pode ser levada para um acordo de solução consensual? Veja, no TCU tem o primeiro regramento, que é ter a competência de atuação no tribunal, que é ter recursos federais em discussão. Né? E aí a nossa norma prevê que precisa ter materialidade, precisa ter algum risco, precisa ter relevância, complexidade para tomar decisão. Ou seja, não é aquele problema ordinário do direito administrativo, do dia a dia, da gestão contratual do dia a dia. São os problemas de fato que tragam um impacto significativo para a sociedade. E sempre precisa ter um conflito envolvido. Veja, a Secretaria é de solução consensual de um conflito que já existe, mas também de prevenção de conflitos. Prevenção de conflitos. Então, às vezes, você não tem um processo judicializado, mas você já tem um possível processo que será judicializado, porque já tem ali visões contrapostas e, na ausência de solução, esse tema pode ser levado também ao TCU. Né? Então, esse é mais ou menos o formato. Sim, e a gente pode dizer que a adoção da sistemática de solução consensual é uma tendência no Brasil hoje? Veja, eu diria que a gente tem crescido muito, o professor é especialista nesses temas também, como arbitragem, a gente tem crescido muito a visão da justiça multiportas. Eu diria que os institutos, eles são co-irmãos, eles precisam coexistir. Não vai ter um único instrumento ou instituto que seja bala de prata para resolver todos os problemas. Então eu diria que a solução consensual é mais um caminho que se soma à mediação, à arbitragem, ao dispute board e também à judicialização. Então, dentro dos possíveis caminhos, é mais um caminho que deve ser levado em conta. Meio que um leque de possibilidades, né? Eu tô olhando aqui para você falando e me lembrando da minha faculdade de Direito, professor Marçal, e lembrando que quando se falava em consenso, em arbitragem, eu tinha professor que fazia cara feia, do tipo... Eu não acredito nisso, isso é coisa para o futuro, quem sabe. Não acreditavam na realidade. É uma realidade essas outras possibilidades? É o consenso, é a arbitragem? Eu acho que sim, essa é uma realidade que vai se impondo por vários motivos. Há um motivo de eficiência. É muito mais simples e muito mais eficaz você encontrar uma solução mediante um consenso em que ambas as partes avaliam as suas conveniências e chegam a um acordo. É muito mais eficiente isso para a própria sociedade e para cada um dos envolvidos. Mas, por outro lado, também reflete um processo de democratização e de legitimação do exercício das competências estatais. Porque a concepção tradicional que se impôs no Brasil durante todo o período de autonomia, de independência do Brasil, até a Constituição de 1988, era uma visão em que a administração pública e o Estado se sobrepunham à sociedade e conduziam de um modo impositivo o bem comum. A democratização significa o reconhecimento da individualidade, da dignidade e da autonomia e da validade dos interesses privados, o que significa dizer que é muito mais legítimo encontrar uma solução de que participem no processo todos os partícipes no conflito, todas as partes, e que se encontre uma solução consensual. A decisão da administração impondo unilateralmente uma certa solução tende a ser objeto de questionamento judicial. Quando você encontra o consenso, você encerra o litígio. Quando você tem uma decisão unilateral da administração dizendo quem tem a razão, você não encerra esse litígio, mas possivelmente você abre as portas para a instauração de um processo judicial.
Que é o que ninguém deseja, né? Que é o Nem que ninguém mesmo deseja. quem é o autor da ação, você não quer entrar com processo judicial. Não. Então, meio que é empurrado tudo isso acaba sendo uma tendência por razões econômicas, políticas, sociológicas. A tendência é que cada vez mais nós tenhamos soluções consensuais que vão ser muito melhores para a nossa sociedade. E vocês conseguiriam citar alguns exemplos de acordos bem-sucedidos, utilizando a sistemática de solução consensual? Veja, no TCU nós tivemos nesses 3 anos 24 processos que foram concluídos, dos quais 20 com acordo, homologado pelo plenário, assinado pelas partes, o TCU atuou como interveniente, e 4 casos de não acordo. Chegou no prazo que eu falei do escape room e não tinha resposta, e o processo foi encerrado sem acordo. Então foram 20 casos de acordo homologados, 4 casos 5 sobre sem 6, acordo, 83%. É um percentual importante, né? E eu diria que esse foco que todos aqueles que estão à mesa dão na construção da solução, um colega um dia brincou, Nicola, é quase um doutorado em 120 dias. Porque todo mundo mergulha ali no tema com uma profundidade impressionante. Mas vejam, a gente está diante de uma mudança, se a gente parar para analisar, professor, eu conversava com meu pai outro dia, falando um pouco, né, do trabalho. Meu pai nasceu em 1950, ele falou, olha, quando eu tinha ali 10, 12 anos, eu lembro de, na escola, eu ter tomado já uma palmatória por ter errado uma conta de matemática. E, caramba, assim, hoje seria algo... Impensável, né? Então, vejam como é uma mudança de paradigma. Eu estou falando de um horizonte temporal relativamente pequeno, né? Então, é algo que a gente vem amadurecendo na sociedade. Dos casos, eu destacaria um caso que o poder do coletivo, para mim, é muito impressionante, desse coletivo que vai construir a solução. Eu destacaria um caso que foi o caso do VLT de Cuiabá, em que havia ali um litígio entre o Estado do Mato Grosso e o consórcio contratado. Esse litígio perdurava 1 década. Os trabalhos de discussão aconteceram e num prazo, esse caso não tinha ali uma portaria, como eu falei, dos 90 dias, porque era um caso com recursos estaduais. O tribunal atuou num grupo de trabalho buscando ajudar na construção da solução. Os estados nos procuraram. Em 10 meses, um problema de 10 anos foi resolvido, as partes chegaram naquela equação final, e agora, 1 ano depois disso, os trens começaram a rodar no estado da Bahia. A Bahia comprou os trens do Mato Grosso para resolver um problema que tinha no VLT de Salvador, e Mato Grosso estava com os trens parados há 10 anos. O consórcio atuou de modo muito consistente para fazer o recondicionamento dos trens, trocar a borracha ressecada, os trens estavam muito bem cuidados, diga-se de passagem, então dando garantia dos trens. Então, são soluções que eu arriscaria dizer que esse caso, por exemplo, ficaria mais 1 década sem solução se não tivesse sido uma solução consensual. Estavam judicializados, diversas ações judiciais, enfim. Talvez ficasse mais 1 década sem solução e as 2 populações sem ter o benefício da solução. E nisso, eu estou pensando aqui, que o que importa para a gente que é cidadão, né, professor, é que o trem funcione bem, que o VLT vá levar as pessoas para casa, levar as pessoas para o trabalho. No final das contas, se as soluções consensuais nos ajudarem a chegar a isso, a um serviço público com mais qualidade, com uma entrega mais qualificada, ganhamos todos, não, professor? Sem dúvida. Essa é uma nova visão do direito administrativo que ultrapassa aquele dogmatismo teórico que era característico do passado, em que se ficavam discutindo teorias sobre a natureza jurídica de atos e os princípios e o conteúdo, para se discutir qual era o conteúdo do princípio da moralidade e assim por diante. E o reconhecimento de que a função do Estado, inclusive a função administrativa, é transformar o Brasil, é assegurar a satisfação dos direitos fundamentais, é mudar a realidade. E, portanto, a função do direito administrativo é a função de todos os órgãos públicos, todas as instâncias e da própria sociedade brasileira, é fazer o Brasil melhor. E isto deve nortear a nossa interpretação, inclusive, da Constituição, da lei e das competências administrativas. Portanto, essa visão, ela vem dentro de uma proposta dos professores de direito administrativo, inclusive, de transformar o direito administrativo num meio de melhorar o mundo, e não simplesmente uma elaboração teórica para um diletantismo intelectual. E, Nicola, o consenso já é um consenso? A gente sabe que a gente escuta na imprensa alguns questionamentos. Então, do ponto de vista jurídico, enfim, Nicola, professor Marçal, como é possível garantir que a busca por consenso não comprometa a legalidade e nem a proteção do interesse público? A gente tem várias visões de qual é a melhor forma do controle atuar,
Então, a gente tem colegas que defendem muito auditorias operacionais, que verificam eficiência, outros que defendem mais conformidade, que verificam a legalidade. Então, eu diria que a gente está naquela ideia de multiportas em relação à justiça. Também a gente teria vários pratinhos para girar dentro da esfera de atuação do controle concomitante, como é no caso das soluções consensuais, e é mais uma oportunidade no nosso leque, digamos assim, sim, você comentou. É um leque de opções e eu acho que a solução consensual, cada vez mais, me parece que o modelo se consolida com os aprimoramentos da instrução normativa, enfim. Com as entregas também. Com as entregas, com o resultado também, né? Mas é natural que tenhamos visões diferentes. Eu acho que as visões diferentes também vão provocar críticas que ajudam a amadurecer e a melhorar o processo. Eu gostaria de acrescentar algo que é o seguinte, a relevância da participação do TCU no processo, porque rigorosamente se trata de, sob um certo ângulo, de uma mediação em que o acordo é atingido entre as partes litigantes. E, portanto, em tese, se é até possível que fora do TCU o mesmo acordo fosse atingido. Ocorre que essa é uma questão daí de controle, uma questão de transparência para a totalidade da sociedade e com a intervenção de órgãos externos que não estão envolvidos no litígio em si, tal como o TCU, o Ministério Público, ou o Poder Judiciário, em tese, que pode também fazer uma função de mediação, há uma tranquilidade por parte da sociedade, por parte dos envolvidos, e que aquele resultado atingido não envolveu desvio no tocante à ordem jurídica, a questões éticas, não haverá uma dúvida sobre a seriedade, porque não há dúvida sobre a seriedade do TCU que acompanha essas discussões. Logo, a participação do TCU é fundamental, não apenas para ampliar a segurança das partes, mas para assegurar a transparência da discussão. E no tocante ao conteúdo do acordo, a gente vai superando uma concepção de direito administrativo, que é a concepção, por exemplo, da vinculação do contrato ao edital, que é uma espécie de uma maldição na tradição brasileira, porque você faz um edital de licitação em 1998 para um contrato às vezes de 30, 50 anos e depois de 25 anos você diz, não, mas o edital dizia isso, tal como se algum de nós pudesse estabelecer um compromisso de inalterabilidade da nossa conduta futura pelos próximos 25 anos. Quem de nós não mudou radicalmente em 25 anos, em 30, e se pretende que no direito administrativo, independentemente de modificações estruturais, de inovações, de problemas ambientais, de necessidades que não existiam antes, fica tudo igual. O mundo mudou. Se você for olhar 25 anos, então, as coisas estão completamente diferentes. Então, eu acho que talvez a grande questão não seja tanto a vinculação ao edital, mas o edital conter mecanismos de alteração futura, partindo do pressuposto que esses contratos são complexos, incompletos e que eles terão de ser modificados. Todos nós sabemos que um contrato de 30 anos vai ter de ser modificado. Então, é necessário que nós sejamos sábios ao promover a licitação, incluindo no edital cláusulas que permitam essa adaptação, mas com o controle da transparência. Ou seja, é essencial a transparência para que qualquer modificação que seja introduzida se faça de modo claro, cristalino para a sociedade, que tenha a participação de órgãos que avalizem a seriedade das mudanças, a adequação das mudanças. Afinal, isso é indispensável. Nicola, nessas discussões tem a participação da sociedade, das pessoas? Como é que o TCU tem trabalhado nesse sentido, para incluir as pessoas nas discussões? É essencial. O TCU promoveu agora uma atualização da IN, trazendo várias novidades que a gente percebeu ao longo do processo, que ainda é novo, como eu falei, né? Tem um processo de 3 anos, e a gente institucionalizou várias etapas para isso. Primeiro ponto, se o caso envolver prestação de serviço público, a nossa norma já prevê que é importante aquele que vai requerer, ministério ou agência, eu falei que é o gestor, já faça uma escuta inicial lá fora, já ouçam, né? Então tem um primeiro momento. Uma audiência pública, por exemplo. Isso, a depender da complexidade do caso, sim. Depois, o requerimento é público e ele está disponível. O requerimento que chega pedindo, caso falando qual é o problema, ele é público. Se tiver algo sigiloso, vai ser tratado no anexo, ou seja, tem acesso, é possível acessar.
E a gente, para dar mais transparência ainda, e o cidadão poder acessar e participar, tem uma página no portal do TCU, uma página da SESEX Consenso, que a SECON nos ajuda muito aí nessa estruturação, a gente dá muito trabalho para a SECON, né? E lá tem um resumo da controvérsia, numa linguagem um pouco mais fácil de entender, porque às vezes o que vem de requerimento vem numa linguagem mais técnica, complexa. A gente faz ali um resuminho de uma página explicando qual é a controvérsia que vai ser debatida na comissão. Depois disso, a gente faz um painel de referência. Depois, o julgamento é público do TCU e um extrato da solução, além do acórdão ser público, a gente também estrutura um sumário executivo, uma ficha síntese, trazendo ali cada detalhe da solução. Para vocês terem ideia, só para dar um exemplo concreto, teve um caso da Via Brasil, que o TCU apreciou agora no início do ano. A gente fez o painel de referência. O painel fica lá no YouTube, no portal. 2 comunidades indígenas nos procuraram, dizendo, caramba, a gente não soube, representantes delas nos procuraram, a gente não soube que teria o painel, só viu depois, e a gente tem sugestões para ajudar a resolver um conflito que nós, da comunidade indígena, temos com a concessionária de rodovias. A gente recebeu as comunidades com os seus representantes e tradutores, 2 caciques foram ao TCU, inclusive, e a gente entendeu o que é que estava pegando na visão deles, que não estava adequado na rodovia. A gente conseguiu contemplar cláusulas no acordo que endereçasse a solução de litígios entre as comunidades indígenas e a concessionária. Isso tende a fazer com que parte de questões judiciais sejam endereçadas. Olha a participação efetiva do cidadão, por exemplo, por meio de painéis de referência, ou até de quem não participou, percebendo que o tema está sendo debatido, dando transparência, podendo contribuir. Veja, Vanessa, é essencial. E a gente está o tempo inteiro pensando em como atender melhor o cidadão. Isso é foco total, né? Mas eu estou pensando aqui num ponto, vou voltar aqui para o professor Marçal. Não é por má vontade do Poder Judiciário, né? O professor é advogado, está dia a dia aí atuando no Poder Judiciário. O Poder Judiciário anda soberbado há décadas. Ele não tem como fazer... Como explicar para o juiz toda a complexidade de um caso desse? A gente tem 2 dimensões dessa problemática. Uma é a quantidade de serviço e outra é a complexidade técnica cada vez mais intensa dessas condições. Então, você tem litígios que são altamente, não apenas do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista técnico, altamente complexos, em que somente os especialistas têm condições de trabalhar e de encontrar as dificuldades e as soluções. E, subitamente, você tem um juiz, que de uma vara federal, por exemplo, que recebe assuntos os mais variados. E dentro dessa quantidade muito variada de assuntos, mesmo havendo competência especializada, o juiz se depara com temas que são alheios ao conhecimento dele. E isso gera um desafio enorme para ele poder compreender a controvérsia e encontrar a solução adequada. Diferentemente do que se passa no tocante ao TCU, que tem um corpo de servidores altamente qualificados, que conhecem, eu brinco dizendo às vezes quando eu vou conversar como advogado com as unidades técnicas e eles recebem aos advogados, as partes, a população de um modo muito livre, muito amplo, transparente, né? E muitas vezes eles sabem melhor do que eu o problema técnico. Eu sou advogado, eu conheço aquela questão, mas eu conheço como advogado. E você se depara com um engenheiro, com alguém que veio do setor específico, que sabe tudo do assunto. E isso é fundamental para você encontrar a solução mais adequada. Com o Poder Judiciário, você tem o primeiro desafio, que é transmitir a dimensão e a profundidade da controvérsia, e o juiz não tem tempo para se dedicar desse modo aprofundado a cada uma dessas controvérsias. Não, e do ponto de vista lógico, você teria uma pessoa para decidir monocraticamente como que uma pessoa sozinha vai chegar num caso super complexo, uma década de litígio, e é assim e acabou. A tendência é você não resolver o problema e o litígio se arrastar. E esse é o ponto. E aí, quando a gente vem para o consenso, a gente tem os problemas sendo solucionados por quem realmente entende, desafoga um pouquinho o judiciário, tem outras coisas para decidir, para julgar, para o dia a dia do cidadão, e melhora a vida de todo mundo. Então, o consenso, podemos dizer isso? Nos finalmente, vamos ouvir os nossos convidados, o consenso é solução? Veja bem. Veja bem. Muitas vezes é. E é muito gratificante, eu diria que na minha trajetória profissional, participar na SESEX Consenso, de casos em que problemas de décadas são resolvidos e você vê a concretização disso, né? Eu queria reforçar a deferência que existe internamente, o professor Marçal comentou,
com a decisão do TCU lá em 2010 de especializar. Hoje nós temos, Emerson, auditores que são altamente especializados, por exemplo, no setor de petróleo, no setor árido, no setor elétrico. Enfim, então, nas várias áreas que a política pública acontece, nós temos auditores especialistas em saúde, em educação, e nós temos recebido casos de outras áreas. Por exemplo, um dos casos era a construção de uma fábrica de vacinas, que estava parada há 6 anos e que tem potencial de gerar autossuficiência em vacina para o Brasil. Esse caso foi resolvido tanto com a participação da SESEC Saúde, que cuida da política pública, que é especializada no como assunto. colegas que cuidam da parte de obras urbanas, porque era uma indústria urbana. Então, olhem a beleza e o poder que o coletivo tem, que o conhecimento especializado ajuda a endereçar, né? A minha ponderação outra é a alteração da vocação do Tribunal de Contas sobre um certo ângulo, porque todo esse acervo de conhecimento e essa quantidade gigantesca, posso dizer, de qualificação, tudo isto era utilizado e tem sido utilizado para uma visão muito passiva, digamos assim. Passiva no sentido de que se verifica o que aconteceu e se diz está certo, que bom, está errado, e vamos punir ou vamos fazer, etc. Com a ideia da SESEC Consenso, você vai empenhar todas essas pessoas, com o conhecimento que elas têm, na formulação de soluções práticas que permitam a correção de problemas, defeitos, etc., o que é muito mais eficiente em termos de aproveitamento desses recursos humanos que o Tribunal de Contas tem e que não tem comparação em nenhuma outra instituição pública do Brasil. Nenhuma outra instituição pública do Brasil tem o conjunto de pessoas qualificadas como o TCU tem. É incomparável. E essas pessoas têm muito a contribuir para o Brasil e certamente elas têm possibilidade de trazer, especialmente por via do SESEC Consenso, uma colaboração que é muito marcante para o progresso do Brasil. Maravilha, professor. E isso especialmente, assim, quem trabalha no TCU, é meu caso da Vanessa, do Nicola, a gente tem muito orgulho da instituição, né? E ouvir isso de alguém, da relevância do professor Marçal Justem Filho, do conhecimento do senhor, e ouvir isso realmente é fantástico. Fico muito feliz com isso. E é a minha convicção pessoal mais profunda. Gente, agora acabou nosso tempo. A gente poderia conversar mais 20 minutos, mas queria agradecer, Nicola, muito obrigada, professor Marçal, muito obrigada, foi ótimo bater esse papo aqui com vocês. Queria agradecer também a vocês que têm nos acompanhado semanalmente, nessa missão de tornar mais simples, mais palatável, mais acessível os assuntos complexos do controle externo e da gestão pública. A gente segue juntos na próxima semana. Até mais. A alma é o princípio inteligente que anima o corpo e usa os sentidos físicos como agentes na exploração do mundo exterior ou material. Boto Fé, neste sábado, 7h da manhã, aqui na TV Senado. Eu sou Lorena Maria e eu estou à frente da equipe do acervo e distribuição da TV. A gente cuida da programação, então, você recebeu o conteúdo que está sendo produzido ou que está sendo adquirido fora da TV. A gente distribui, porque a gente tem a TV Senado Agência, que é onde você pode passar para veículos, para pesquisadores, para produtoras. E a gente faz também a curadoria dos documentários, que vem de fora. Isso traz uma diversidade, isso traz pluralidade para a programação, essa diversidade étnica, cultural, de regiões do Brasil, E se você pensar que o Senado é a casa dos estados, isso é tão bom, A gente poder mostrar paisagens diferentes, E olhares diferentes. Então, assim, realmente tem um outro tom, você dá mais cor, para a TV. De cada 10 pessoas que presenciam atos de agressão contra a mulher, 7 são crianças.
A maioria delas, filhos e filhas da vítima. Essa violência tem que acabar. Acolha, denuncie, ligue 180. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O homem disse, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A redução da maioridade penal voltou aos debates no Congresso Nacional. A PEC 32 de 2015, uma proposta de emenda à Constituição que propõe a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, foi aprovada na Câmara dos Deputados e pode chegar ao Senado. O tema divide opiniões. De um lado, há quem defenda que jovens a partir dos 16 anos já devem responder pelos seus atos da mesma forma que um adulto. A medida, segundo os que a apoiam, pode diminuir o sentimento de impunidade. Os contrários à redução defendem que pessoas com menos de 18 anos não têm discernimento para responder perante a lei. Para esse grupo, os presídios seriam escolas do crime que podem tirar dos jovens infratores as chances de reinserção social. A PEC da maioridade penal é polêmica. Nós recebemos muitos comentários e perguntas de internautas vindas dos 4 cantos do país. E para respondê-las, nós recebemos agora a promotora de Justiça do Ministério Público do Paraná, Daniele Tuotto, e o procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, Edilson Mongenot. Eles vão responder as perguntas enviadas pela internet, pelas nossas redes sociais e outras questões elaboradas pela nossa equipe de jornalismo. A jornalista Cibele Nunes está com vocês nas redes sociais para trazer a sua participação e ajudar a esclarecer as suas dúvidas. Nós estamos ao vivo no YouTube, no TikTok, no Facebook, no X, nas principais redes sociais. O Senado Live começa agora. Bom dia mais uma vez, doutora Daniele Tuotto. Bom dia mais uma vez, senhor Edilson Mongenot. Bom dia, Cibele Nunes. Bem-vindos a mais uma edição do Senado Live de hoje. Eu citei aqui na abertura algumas, um argumento, são muitos argumentos favoráveis e contrários. E nós recebemos, como eu falei, perguntas de internautas de todo o país. E um dos pontos mais discutidos, que vai ser a pergunta para iniciar essa nossa conversa, é sobre a eficácia, Qual seria o impacto positivo ou negativo na segurança pública caso a redução da maioridade fosse aprovada de 18 para 16 anos? Eu vou começar pela nossa promotora, a doutora Daniele Tuotto. Por favor, Daniele, a palavra está com a senhora. Bom dia a todas as pessoas que nos assistem. Bom dia, colega Edilson. É um prazer imenso estar com vocês aqui hoje, discutindo esse tema tão importante e tão polêmico, que é a redução da maioridade penal. Quando você faz essa pergunta, de qual é o impacto para a segurança pública, eu posso lhe dizer que o impacto é zero. Nós não teremos o impacto que se está divulgando por aí. Quando a gente olha para os índices, para os números, para os dados, para aquilo que efetivamente acontece, nós vemos que o dia seguinte à aprovação da PEC da maioridade penal vai ser mais um dia de insegurança no Brasil. Quando nós olhamos para a opinião pública busca a redução na maioridade, as pessoas querem segurança. Querem que diminua o número de roubos, querem que diminua o número de homicídios, a gente quer se sentir seguro. Só que os números indicam que a segurança, esses crimes, eles são cometidos por adultos e não por adolescentes. Então, quando nós olhamos, que nós temos lá 788 mil pessoas
presas, né? 690 mil presos no sistema carcerário brasileiro. Mas nós temos, né, quase 300 mil mandados de prisão em aberto. Nós vemos que seria muito mais eficaz para combater a insegurança pública no Brasil nós pensarmos em realmente prendermos aqueles adultos que já estão condenados, já têm mandado de prisão expedido contra eles. Nós precisamos pensar que o número de atos infracionais, que na verdade são os crimes, né? Os mesmos, a lei fala crime para adulto, ato infracional para adolescente. O número de atos graves, de atos infracionais graves cometidos por adolescentes no Brasil é muito pequeno. E por isso que a gente fala com segurança que o impacto seria muito pequeno. Né? Eu tenho 1.000 adolescentes hoje no sistema socioeducativo, somando todas as unidades do país, envolvidos com homicídio. Mas eu tenho 33 mil mandados de prisão em aberto pelo mesmo homicídio. Então, quando nós olhamos, né, para as organizações criminosas, para a impunidade, para a falta de articulação para o cumprimento desses mandados, nós podemos dizer seguramente que a segurança pública, ou melhor, a insegurança pública, não é gerada pela fixação da imputabilidade penal aos 18 anos no nosso país. Doutor Edilson, qual é a sua opinião sobre a possível eficácia caso a maioridade penal fosse de fato reduzida de 18 para 16 anos? Quais seriam os impactos para a segurança pública brasileira? Os impactos, contrariamente ao que disse minha colega do Ministério Público do Paraná, eles não são zero. Até observei a linguagem. Iniciou dizendo que seria um impacto zero, para depois dizer que seria um impacto reduzido. Permitam-me me apresentar. Tenho 38 anos de Ministério Público e, em matéria de combate à criminalidade, conheço bem. Reduzir-se a importância dos menores no cometimento dos crimes no cenário do país é quase que uma prova de desconhecimento da realidade do país. Os menores, pelas organizações criminais, são instrumentalizados, porque não existe uma responsabilidade penal daqueles entre 16, 18 anos, 15. Então, eles são atirados ao crime, instrumentalizados pelas organizações criminais, justamente porque não têm contas a prestar à justiça penal. O chamado Estatuto da Criança e do Adolescente permite somente uma internação por 3 anos, máxima. Se nós pegarmos a França, berço dos direitos e garantias individuais, berço dos direitos do homem, e é com os estrangeiros que nós temos que aprender sobre o direito, porque nós não o inventamos aqui, nós somos reprodutores da inteligência alienígena, da inteligência de fora. Na França, nós temos um código penal de menores, que permite uma punição de 20 anos para menores, e em caso, 20 anos, veja, comparando ao Brasil, absolutamente nada a ver. E quando nós temos os menores de 16 a 18 anos que cometam crimes, se um crime para um adulto mereceria prisão perpétua, que na França tem, lá seria retirada, suprimida para este caso, a menoridade e aplicada uma pena de até 30 anos, de 16 a 18 anos de idade. O cenário internacional, ele é assim, pune-se pelo menos com 16 anos de idade. A partir daí, existem muitos países que com 14, com 13, mas aos 14 anos de idade, a chamada Associação Internacional do Direito Penal já recomendava que a punição fosse a partir desta idade, já na década de 50. A ONU e a Unicef recomendam que se puna, se tiver que se punir, a partir dos 14. O Brasil é uma res desgarrada da inteligência internacional. E nós não podemos dizer que não teria impacto, porque são poucos os menores que cometem crime. Por quê? Se são poucos os menores que cometem crime, não haveria por que se preocupar com uma eventual punição a eles. Mas é porque existem menores que praticam crimes terríveis, que são colocados agora, sem inclusive a proteção da lei, porque a pretexto de protegê-los, se os atira nas mãos das organizações criminosas. E nós temos que construir uma responsabilidade penal. A responsabilidade penal, a consciência do país, ela se dá explicando àqueles que já entendem que a partir de 16 anos de idade já mereceria uma punição. Você bem colocou a expressão discernimento.
Quem ousaria dizer que aos 16 anos de idade o jovem hoje não tem discernimento? Quer dizer que o jovem brasileiro, ele está aquém dos jovens dos outros países, do Paraguai, da Argentina, do Chile, da Venezuela, um país socialista, ou de Cuba, onde todos têm um discernimento a partir de 16, a partir de 14. O jovem brasileiro, somente quando magicamente chegam os 18 anos, é que ele passa a compreender. Há de se abandonar esta paixão na defesa dos menores que cometem crimes, sobretudo crimes graves. A proposta de reforma da Constituição Federal, de acordo com ela está hoje, é que dos 16 aos 18 anos de idade se possa punir aqueles que cometam crimes graves. Um estupro, um latrocínio, um homicídio. Nós sempre nos perguntamos pelos direitos dos acusados. Eu quero saber quando que o processo penal brasileiro vai passar a aceitar a importância da vítima e discutir com maturidade, aí sim com discernimento, os direitos de uma sociedade que sangra com aproximadamente 50 mil homicídios por ano. Os números... Muitos deles praticados, inclusive, por menores. Os números realmente assustam. A segurança pública é um dos temas que hoje mais preocupa a nossa sociedade. E essa questão da maioridade está mostrada aqui no nosso programa como é realmente uma questão polêmica. Muitos internautas perguntando, alguns comentários que vão ao encontro do que os nossos convidados estão falando. Cibele Nunes, o que você traz para a gente, já que eu estou falando das redes sociais e a participação está intensa hoje? Vamos lá, o que você traz? Bom dia, Marcelo. Bom dia à nossa audiência. Estamos com muitas pessoas nos assistindo pelo TikTok agora. E eu vou trazer para a doutora Daniele e para o Edilson a principal pergunta que nós recebemos nas redes sociais e também vimos que é o que as pessoas mais buscam na internet sobre o tema. Todo mundo quer saber quais são os dados que nós temos contra ou a favor da redução da maioridade penal. Doutora Daniele. A gente tem que esclarecer aqui, porque é aquilo, né? Os dados precisam ser discutidos acima da paixão, acima do posicionamento político, acima, né, das paixões sobre o tema de um lado ou de outro. Quando a gente está falando aqui, né, e foi colocado pelo meu colega, da questão da responsabilização dos países, do direito comparado, vamos falar em dados. 79% dos países do mundo, eles têm a fixação da maioridade penal aos 18 anos. São duas coisas distintas, gente. A idade mínima para responsabilização e a idade da responsabilização lá no sistema criminal. Então, uma coisa é a fixação da maioridade penal, a outra distinta é a situação da idade mínima para responsabilização. O Brasil não está em descompasso. O Brasil tem a responsabilização a partir de 12 anos. Dos 12 aos 18, um adolescente é responsabilizado, inclusive com privação de liberdade. As pessoas precisam entender que com 12 anos eu tenho meninos em regime fechado, em grades, em celas, que nós chamamos de alojamento, mas que são exatamente iguais celas do sistema prisional. Então, a responsabilidade por atos contrários à lei no Brasil está fixada em 12 anos. Abaixo dos 14 da França, abaixo dos 15 da grande parte dos países que nós temos. Então, fala assim, a Argentina baixou a maioridade, a idade mínima para responsabilização. No Brasil, a idade mínima é 12 anos. O que fica de 18 para cima é a responsabilidade no sistema criminal. Nós temos, dos 12 aos 18, uma responsabilidade sobre a égide do Estatuto da Criança e do Adolescente, onde ele é sim processado, ele é sim privado de liberdade, mas ele tem um sistema diferenciado de responsabilização. E isso acontece na maior parte dos países do mundo. Diferente da maioridade penal, que é a partir dos 18 anos. Então, não há impunidade, não há ausência de responsabilidade. Nós temos a fixação da idade mínima de 12 anos no Brasil, quando a maior parte é 14, é 15 anos. O próprio documento que foi citado aqui, né, da recomendação do Unicef, da ONU, sim, é para 14 a idade mínima de responsabilização, que no Brasil já é de 12 anos. Então, eu acho que as pessoas têm que compreender que são dois sistemas distintos. E por que sistemas distintos? Porque as normativas internacionais que o Brasil é signatário assim recomendam, né? E nós temos, para além de questões jurídicas,
questões biológicas, questões de desenvolvimento de maturação neurológica, né, que precisam ser considerados. Quando o Brasil escolheu, por política criminal, a fixação da imputabilidade penal lá nos 18 anos, o fez não porque quis, baseado em critérios científicos, em critérios técnicos e seguindo o que a maior parte dos países faz, que é a fixação aos 18 anos. O que nós precisamos deixar muito claro aqui, né? Que quando se fala do número, né? Se pergunta de número aqui, a gente tem que pensar que, não é zero. Não é zero, mas é ínfima. Né? É muito pequena. É sim muito pequena. Basta a gente olhar os números. Então, é preciso deixar muito claro que a idade mínima de responsabilização no Brasil é de 12 e não de 14, de 15, como na maior parte dos países. Responsabilidade existe, não no sistema prisional. Doutor Edilson, sobre esses dados, o que o senhor traz para a gente, comentando aqui a pergunta da Cibele e também a fala da nossa promotora Daniele Tuotto. Permita-me inicialmente dizer que uma visão angular é aquela que enxerga sobre um ângulo, portanto, questionável. Eu aprecio muito a visão esférica, que busca enxergar o todo. A visão angular é aqueles que têm prática, mas às vezes não tem teoria, ou tem teoria, mas não tem prática. Eu tenho 38 anos de Ministério Público, sou doutor pela Universidade Complutense de Madrid e professor de Direito Penal Comparado. Quando eu afirmei que a responsabilidade penal, na maior parte dos países, é a partir dos 14 anos, eu não fiz jogo de palavras, eu fui claro. É a partir dos 14 anos. Quando minha querida colega diz que no Brasil já existe a responsabilidade, ela suprime a expressão penal e diz que já são responsabilizados e que quando os menores, com menos de 18 anos de idade, são segregados, são separados, é a mesma coisa praticamente que uma cela. Se é a mesma coisa, não há razão, então, para se preocupar com a responsabilização penal, se seria a mesma coisa. O problema é que não é a mesma coisa. É aplicado o ECA, com um prazo máximo de internação de 3 anos. Quando se diz que na França é a partir dos 14 anos, não é. É a partir dos 13 anos. A responsabilidade penal na França. Portanto, não há jogo de palavras. Quando a Constituição Federal, no Brasil, diz que os menores não serão responsabilizados com menos de 18 anos, ela é claríssima. Responsabilidade penal. E nós precisamos dizer àquele que tem 16 anos de idade, de 17, que se ele pode votar, se ele é um cidadão, nós temos que parar com a artificialidade de um discurso de faz de conta. Ele é capaz de decidir os destinos políticos do próprio país em que vive, mas não pode ser responsabilizado penalmente, como se ele não tivesse discernimento sobre o que ele faz. Este é um mundo absolutamente artificial, em descompasso com a realidade, absolutamente distante da realidade do direito penal comparado, e me custa acreditar que hoje, em 2026, alguém defenda, à luz do Brasil atual, que um jovem de 16, 17 anos de idade não saiba o que faz, não seja capaz de entender o caráter ilícito de um fato e, portanto, nós devemos sempre tratá-lo aplicando-se o Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem um olhar todo protetor para o menor, mas que se esquece absolutamente de que a responsabilidade penal há de ser endereçada a todos que tenham discernimento, como na imensa maioria dos países. Então, se falar em responsabilidade, como disse a minha colega, é aplicar o ECA, que é insuficiente, absolutamente incapaz de dar uma resposta efetiva ao drama da criminalidade nacional. Combater o crime, eu combato há 38 anos. Estudar o direito penal comparado, eu estudo e dou aula, inclusive, lá fora. Então, eu digo, o Brasil está em descompasso. E eu não ficaria aqui recitando agora números, porque são aquelas estatísticas que a gente pega daqui ou pega dali e aprecia aquela que mais nos convém para trazer ao cenário nacional. Eu pergunto, quer saber o que é interesse ao país? Submetamos, então, a um grande plebiscito, a um questionamento, saber o que a população nacional gostaria. Esse seria um ponto até interessante, até esse é um ponto, se der tempo a gente vai falar um pouco sobre isso também, se seria o caso de
A gente está falando aqui de uma cláusula pétrea, já que o senhor falou também sobre a questão da proteção, que o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, propõe à nossa juventude e também acaba sendo um princípio da nossa Constituição, esse princípio da proteção integral. Agora, existe um ponto aqui, a gente está falando em dados, nós estamos falando de segurança pública, nós estamos falando de políticas públicas. Há um ponto muito importante nesse nosso debate, que também foi alvo de perguntas de vários dos nossos internautas, que diz respeito à questão da ressocialização. Se queremos ter uma segurança pública, mais eficiente, mais efetiva, nós precisamos combater o crime. Ok, eu acho que nisso todos concordam. E já que o objetivo é esse, né, a questão da ressocialização desses jovens infratores. Eu pergunto, essa foi a pergunta de muitos internautas também, Pedro, do Rio Grande do Sul, Elizabeth, do Rio de Janeiro, Sabrina, do Distrito Federal, José, do Rio Grande do Norte, Clarice, do Paraná, Cristiano, de Minas Gerais, Gentil, do estado de São Paulo, todos falando sobre essa questão da ressocialização. A redução da maioridade penal prejudicaria a reinserção desses jovens, a reabilitação desses jovens para voltar à sociedade, não mais como delinquentes, mas sim como pessoas corretas, que não cometam, que não reincidam no crime? Doutora Daniela. Bom, se a gente for olhar, né, mais uma vez aí, o que dizem, né, os dados, não são dados daqui e dali, não são dados caçados por aí, são dados do Banco Nacional de Mandados de Prisão, do Conselho Nacional de Justiça, são dados, né, da Secretaria Nacional do Sistema Penitenciário, que indicam que nós temos uma taxa de reentrada, ou seja, o cidadão que sai de um presídio e retorna, em torno de 42,5% no Brasil. E são as estatísticas oficiais, que são os sites oficiais desse país. Então, nós temos 42,5% dos adultos que ficam 10, 15, 20 anos numa unidade prisional e retornam ao crime. Quando nós olhamos os dados dos adolescentes, né, os dados do Conselho Nacional do Ministério Público indicam que em torno de 20, 23% desses adolescentes, eles acabam retornando a cometer algum ato infracional. Então, metade, né? Nós precisamos apurar esses dados, precisamos melhorar essas informações, sem dúvida alguma. Mas hoje o que se diz, né, o que se tem de dado oficial, são esses. Quando a gente fala também, né, vai melhorar ou vai piorar? Veja, é público e notório o que acontece com o sistema prisional hoje. O domínio das organizações criminosas, o domínio das facções criminosas, nós sabemos muito bem. Basta você abrir, né, os jornais, você assistir televisão hoje, para você ver operações que demonstram que de dentro dos presídios continuam gerenciando o crime organizado. Então, a gente tem que imaginar qual é o benefício de colocar um adolescente de 16 anos dentro desse sistema que nós sabemos e que o Supremo Tribunal Federal já declarou como um estado de coisas inconstitucional, pela péssima estrutura que tem lá. Então, veja, se eu estou falando que a maior parte dos adolescentes, né, 80% dos adolescentes que vão para o sistema socioeducativo saem, né, reintegrados socialmente, qual é a vantagem de colocá-los no sistema prisional? Para que eles possam aprender, possam ser cooptados com mais facilidade pelas organizações criminosas. Então, se nós temos uma possibilidade de recuperação, aqui muito entre aspas, né, de reintegração social do adolescente, é nesse sistema diferenciado que é o sistema socioeducativo, e não lá no sistema prisional dominado pelas organizações criminosas, né? Eu falo aqui mais uma vez, nós precisamos, para combater a insegurança pública, combater o crime organizado e não pensar na maioridade penal. O que vai acontecer se eu pegar os meninos de 16 e colocar no sistema prisional? As organizações não vão deixar de atuar, elas já vão reduzir, vão pegar meninos mais novos para ser a força, né, braçal aí do crime. Então, a gente tem que pensar que vai sim piorar, porque nós vamos colocar indivíduos menores em formação, com cérebros em formação e muito mais suscetíveis ao ambiente como é um adolescente. Qualquer um que está nos ouvindo consegue compreender o que é
a impulsividade, o comportamento Sim. e a inconsequência de um adolescente, né? E que ele está em formação, comparando ele com um adulto. Então, você pegar um de 16 anos de idade, colocar nesse ambiente pernicioso, né, desestruturado, que é o sistema prisional, com certeza vai ser muito pior para ele. Tá, agora vamos passar a palavra para o doutor Edilson, complementando a nossa pergunta. Nós estamos chegando ao final da nossa entrevista para dar o equilíbrio necessário ao debate. Senhor Edilson, o que o senhor tem a dizer a respeito dessa questão da reinserção social quando numa possibilidade de redução da maioridade penal? O senhor acha que isso poderia prejudicar a reinserção desses jovens? Há um equívoco. Em 2015, eu fundei a Escola de Altos Estudos em Ciências Criminais no Brasil. E dentre um dos propósitos que nós ensinamos desde então o Brasil comete um erro gravíssimo. Imagina que a função exclusiva da pena única é a ressocialização do cidadão. Ora, isto é um erro gravíssimo. Sequer a Constituição Federal fala explicitamente em ressocialização. A ressocialização ou reinserção, ela é desejável, mas é um fim imediato da pena, não um fim imediato. O fim imediato é punir pelo mal grave praticado, porque tudo na vida há de ter uma consequência, sobretudo para aqueles que entendem o que fazem. Quem opta pelo caminho do crime, e eu não vou falar de impulsividade de menores, porque os grandes delinquentes são o que nós chamaríamos no passado de psicopatas, esses vão continuar impulsivos ou maldosos, ou a característica que queiram, até os 50 ou 60 enquanto viverem. Então não se trata aqui de falar de impulsividade de garoto, não. Eles são maus, ninguém está falando, sobretudo porque os próprios menores de 16, 17 anos de idade, 18, às vésperas dos 18 anos de idade, eles cometem o crime com muita calma, fazendo pontaria, elegendo a vítima com frieza, instrumentalizado pelas organizações criminais. Minha colega disse, vão para o sistema criminal, vão para o sistema de prisional, onde as organizações criminais dominam. Não precisam ir para lá, para a dominação das organizações criminais. Fora mesmo. É antes de irem para lá, eles só vão para lá porque já foram instrumentalizados pelas ORCRIMs. Por quê? Porque o direito penal brasileiro não quer puni-los, não quer dar a responsabilidade a rigor. Doutor o direito Edilson. penal não quer mesmo punir nem a eles, nem os hoje maiores de 18 certo. anos de idade. Só doutor pune Edilson. do jeito que cometeram um crime. Desculpa interromper, porque nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. Eu quero agradecer mais uma vez ao tempo dos senhores. Tivemos aqui um debate com exposição de diferentes pontos de vista, os dois muito bem fundamentados. Eu agradeço mais uma vez a participação do Dr. Edilson Mongenot, do Ministério Público de São Paulo, Dr. Daniele Tuotto, do Ministério Público do Paraná, e Cibele Nunes, que trouxe as perguntas das nossas redes sociais, dos nossos internautas, a quem eu agradeço sempre também por acompanhar o TV Senado Live, que vai ao ar todas as sextas-feiras, às 9 horas da manhã, sempre trazendo um tema de interesse nacional e diferentes pontos de vista. Envie sempre as suas perguntas e opiniões pelas redes sociais do Senado, pelo portal E-Cidadania. Assine o canal da TV Senado no YouTube, no TikTok. Assine o nosso perfil também no Instagram e nas principais redes sociais. Assim vocês acompanham da fonte, diretamente da fonte, tudo o que está sendo discutido no Poder Legislativo. Na TV Senado, democracia todo dia. Obrigado. Brasil registra 150 casos de abuso de vulnerável por dia. Espírito Santo cria Semana Estadual de Combate ao Etarismo. Câmara proíbe o uso de substância tóxica em chupetas. Aprovado o projeto que institui o programa Contrato de Primeiro Emprego. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado.
Eu comecei no arquivo da TV Difusora, em Porto Alegre, vim para Brasília para Constituinte e depois eu fui para a TV Senado. Hoje eu faço a direção do programa Leituras, que é o programa de literatura, e faço o programa de música clássica. A TV Senado é que nem esse concerto. Você chega com palco livre, branco, você só tem um piano no meio. Em volta desse piano você vai ter que montar todo o espetáculo, entendeu? Vai ter que ver a luz, você vai ter que ver a iluminação, vai ter que ver o áudio. Aos poucos você vai montando a estrutura, você vai montando o palco, você vai montando para que o grande espetáculo aconteça. E a importância da TV Senado é exatamente você chegar a todos os lugares e as pessoas terem a oportunidade de ligar o aparelho e ver o que está acontecendo. E isso é importante para a cultura política das pessoas. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Muitas pessoas têm a pressão de querer conquistar tudo muito cedo. As crianças estão muito assim, sem convívio social, é muito em casa, muito internet. Fazer exercício, fazer caminhada, ser alegre, ter paz. Você tem que deixar o jovem à vontade e você se colocar como amigo. O pedestre tem responsabilidade, ciclista... Fiz uma cadeira na academia, me foi negado pela história e pelo meu país. Hoje nós podemos, com o nosso megafone, que é o diploma na mão, nós não podemos recuar nesse debate. Declaro aberta a 7ª reunião da Comissão Senado. Elas estão mais tristes do que eles. Em 2024, cerca de 30% dos estudantes entre 13 e 17 anos tinham esse sentimento. A vontade de se machucar de propósito também atinge mais as meninas do que os meninos. Mais de 40% dos adolescentes de 13 a 17 anos afirmaram a insatisfação com o próprio corpo. Yasmin, 8 anos nessa trajetória, cuidando de adolescentes. Quando a gente fala de saúde mental, muita coisa mudou de lá para cá? Sim, o mundo mudou, os adolescentes nessa fervilhão de crescer também vão mudando completamente, né? A gente tinha muito mais adoecimento nos adultos relacionados ao trabalho, e aí a gente vê isso atingir mais os adolescentes e até mesmo as crianças, né? Então a gente tem aí um aumento muito importante de casos de transtornos de saúde mental nos últimos anos. Isso coincide, seja por coincidência mesmo ou não, com o advento das redes sociais, mas a gente sabe que isso não é um fator único. O que se falava, o que se pensava sobre saúde mental, isso mudou radicalmente. Em que momento isso mudou e por que mudou? A gente vinha antigamente ainda com um estigma muito forte quando a gente falava de saúde mental, né? Muitas vezes associado à ideia de loucura mesmo, de não funcionamento dentro da sociedade. Isso vem evoluindo muito através também das manifestações sociais, do maior entendimento do que é a saúde mental, que não é só olhar para o transtorno, né? Mas olhar para ela dentro de um espectro, que você pode ter uma saúde mental ótima e do outro lado está o transtorno e você transita dentro desses eixos. O senhor foi para o plenário do Senado e começou falando que tem uma geração que está pedindo socorro e muitas vezes em silêncio. Por que isso? É inegável que nós temos num momento que grande parte da juventude está atravessando, digamos, um período muito triste da sua própria história, da história deles, né? Eu venho acompanhando isso e a pesquisa mais recente mostra, né? Grande parte da juventude brasileira está desanimado, está triste. Muitos cometem aquela violência nos pulsos e outros dizem que não têm expectativa de um futuro melhor. O mundo digital é um vilão, não tenha dúvida, cara. Essa coisa do jovem se isolar na tela de um aparelho, de um celular, e ficar nesse mundo virtual, ele esquece que a vida é real. Vamos começar lá do início, aos 14 anos. 14 anos.
o que estava acontecendo nessa época? Comecei a entrar num processo assim de tristeza profunda. Eu sempre fui uma pessoa ansiosa, né? Assim, eu sempre tive problema com ansiedade. Mas aí a depressão, ela veio depois. Foi uma época difícil, principalmente porque eu estava na escola, né? Então, passei de aluno exemplar para ter dificuldade de estudar, ter dificuldade de me relacionar. O que mexe na cabeça desse adolescente para a gente estar falando de saúde mental? A gente tem aí nessa época a formação da nossa personalidade também. Começa desde a infância, na adolescência a gente vai encontrando os nossos grupos, encontrando a nossa rede de apoio. Isso tá diferente no mundo, né? A gente está num mundo muito mais virtual do que o contato realmente físico, orgânico. O próprio bullying, né? Que sempre existiu, mas existia lá, naquele ambiente, os pais estavam observando, quando chegava um pai, isso parava, a pessoa ia para casa, isso parava, e hoje isso continua, né? Porque na casa ele tem acesso também às redes, é um bullying que perdura aí todas as esferas da vida daquele indivíduo. Bullying, na sua época, me parece que poderia até ser uma brincadeira, mas no seu discurso o senhor fala, bullying não é brincadeira. Bullying é uma agressão. Ele vem de todo sentido. Porque você é negro, a tua orientação sexual, se você é migrante ou imigrante. Essa formação, infelizmente, ela vem das próprias famílias. O combate ao bullying é super importante, não é isso? E como é que ele afeta a saúde mental de jovens e adolescentes? Com certeza, o bullying é um grande fator de risco aí para problemas de saúde mental, principalmente de adolescentes, porque, de novo, essa fase de mudança, né? Então tem mudança física e também tem a mudança mental que esses jovens atravessam, e existe nesse momento uma necessidade muito grande de pertencer a grupos, né? Então essa violência, seja ela física, mas principalmente, né, a violência verbal, ela acaba afetando muito a saúde mental quando ela gera exclusão, né? Quando ela gera essa dor, esse sofrimento de não pertencer, de não ser bonito o suficiente, de não ser inteligente o suficiente, de não ter, de repente, tantos seguidores ou de não ter tantas curtidas. Agora, tudo isso entra, então, agora como fatores de popularidade, entre aspas, desse pertencimento. Isso aconteceu por algum motivo específico ou não? De repente, você começou a ter esse sentimento? A gente vai se sentindo um pouco menos disposto, um pouco menos vontade de estar em ambientes com muita gente, de conversar com as pessoas, e se incomoda com barulho. E a relação com os colegas de escola, esse distanciamento, eles notaram? Como é que foi esse relacionamento a partir daí? Eu me isolei. Eu me distanciei de todas as pessoas, eu não conseguia prestar atenção nas aulas, eu dormia nas aulas. Gosto de fazer exercício, faço terapia, que eu acho que é importante. Comparado a amigos, pedindo ajuda para outra pessoa, um profissional de fato ajuda. Aquele famoso preconceito contra o psicólogo, contra o psiquiatra, já que a gente está falando de saúde mental, um tema polêmico. E aí fica mais difícil. A gente vê uma resistência do adolescente também aí, né? Mais alguém que vai concordar com meu pai, que vai dizer eu tô errado, ele tá certo. E quando a resistência vem dos pais? Mais frequente ter de adolescente, mas dos pais também é muito significativo. E aí vai entrar as outras redes de apoio. A gente tem uma história da psiquiatria que se construiu de uma forma ruim e hoje a gente tem uma outra visão, né? Já era lido como médico de doido mesmo e hoje a gente sabe que a saúde mental é primordial e que todos nós estamos suscetíveis. Há ainda preconceito quando se fala do tratamento para as famílias, inclusive, falar não, com meu filho está tudo bem, não é preciso. Há preconceito?
Sim, a gente ainda tem um estigma muito grande quando fala disso. Como eu falei, a gente tem melhorado nesse sentido de falar sobre saúde mental, sobre as formas, diferentes formas de tratamento, e isso é muito importante, mas a gente sabe que ainda tem sim esse estigma e muitas pessoas evitam, né? Exatamente isso. Ah, não, meu filho não tem nada, ou tipo, isso não acontece na minha família. Ou a ideia de que quem precisa de tratamento é alguém mais dentro do espectro do que a gente considera, entre aspas, a loucura, né? Alguém que realmente destoa demais, assim, né, do que a gente considera como normal. Às vezes é invisível isso, você sofre calado e até buscar ajuda demora muito. Como é que foi isso para você? Eu, às vezes, chegava a não querer levantar da cama 2 dias e, sabe, não querer tomar banho, não querer me alimentar. E é nessa fase que as pessoas de fora começam a notar. Porque quem tá sentindo, né, a gente tem o sentimento de que, né, não tá tudo bem ali, mas as pessoas de fora, demora pra você perceber que a pessoa não tá bem. Então, quando chega nesse estágio de você pensar, poxa, a pessoa não tá querendo sair de casa. E aí, acho que foi assim que a minha mãe notou. No caso dos jovens, dos adolescentes, quais são os sinais? Quando é que os pais têm que se preocupar? O que a gente costuma dizer, os especialistas também costumam trazer, primeiro é observar mudanças bruscas de comportamento. Ao acompanhar o seu filho ou sua filha, por exemplo, se ele deixa de fazer alguma atividade que ele fazia muito antes, se ele perde interesse em atividades que ele costumava ter mais interesse, isso são sinais que a gente deve monitorar, porque podem indicar algum tipo de sofrimento psíquico. Também, por exemplo, não querer mais ir para a escola, dormir muito ou deixar de dormir, mudanças de padrão de alimentação, né, de sono, de interação social, então de repente quer ficar mais isolado. Isso tudo são sinais que podem indicar, sim, um alerta. Quando há sinais, existe o adoecimento acontecendo e não há a procura pelo socorro, quais são as consequências? O objetivo é que a gente veja logo no início que talvez um ajuste de menos horas de telas, mais uma atividade física, uma rotina de sono para que aquilo se organize, já vai resolver. E aí a gente vai com os passinhos, né? Então, organizou isso, ainda temos algumas coisas, de repente a gente vai precisar de uma intervenção psicológica. E aí, em último caso, a gente vai pensar também numa medicação. Todos, sem exceção, deve procurar uma ajuda fazer uma avaliação psicológica. Tantos transtornos hoje em dia, né, tem a depressão, a ansiedade, né, as neurodivergências, né, que entra o autismo, né, o TOD, o TDAH. A assistência da sua mãe, como é que ela entendeu tudo isso? Como é que foi a união de vocês para conseguir esse tratamento? O apoio dela foi essencial, sem dúvidas. De estar ao meu lado em todo o processo, de correr atrás de médico, de psicólogo, de medicamento, de acompanhar todo o tratamento. Os jovens também, dentro de casa, se sentem desamparados, eles não encontram nos pais, não identificam aquelas pessoas que podem ajudá-los. Acho que a principal violência, infelizmente, com crianças, adolescentes e idosos, vem de dentro da própria família. A forma como você trata o teu filho é que vai apontar no futuro quem ele será. Falando aqui de família, de escola, como é que cada componente desse pode ajudar? A escola tem que estar com um olhar muito afiado realmente para essas mudanças de comportamento dos jovens, mas também para discutir saúde mental e trabalhar na ideia da prevenção também. E é um lugar onde o jovem está aprendendo a socializar, é um lugar onde o jovem passa a maior parte do seu tempo, então é muito importante que a escola esteja atenta a essa questão da saúde mental, que a gente tenha profissionais que recebam treinamento para olhar para isso também. Família é fundamental, então é fundamental que os pais observem os filhos, é fundamental que os pais conversem, né? E conversar é realmente ouvir, ter diálogo aberto, criar uma relação de confiança e um vínculo importante. Conversar mesmo assim, ser aberto. Todos nós somos responsáveis e esse nós é a escola, é a família. Precisa, enquanto sociedade, também ter um olhar para essa adolescência. Criança, a gente tem um olhar mais atento, mas depois que vira adolescente parece, já... E é justamente aí que a gente tem uma ruptura. Na sua visão, como é que a rede social impacta na questão da saúde mental
de crianças e adolescentes? Precisa uma reeducação em relação ao próprio celular. Você vê hoje crianças com 2, 3, 4, 5 anos já grudadas no celular. Em que momento a rede social tem uma relação forte com essa questão da saúde mental? Essa geração de adolescentes agora é a primeira geração que de fato é exposta à rede social desde criança, né? Então a gente consegue agora começar a entender como isso impacta na saúde mental desse grupo. A rede social ela acaba tendo impactos em diversos níveis. Então, por exemplo, a questão da autoestima, né, e da comparação com o outro. Meninas, principalmente, a questão da imagem corporal é muito afetada por isso. A gente tem uma maior exposição à violência, que é o tempo também que os jovens hoje ficam nas telas, né? Pode deixar de fazer uma atividade física, pode deixar de estudar, comportamentos saudáveis e que ajudam a prevenir, acabam não acontecendo mais porque o jovem prefere ficar no celular, sozinho, dentro do quarto. A internet, né, essa informação muito rápida, muito fácil, muito mais difícil lidar com isso, porque quando você pensa, já viu. Agora, curioso, você mexe com rede social profissionalmente e é onde muitas vezes essa questão da saúde mental entra forte. É um ambiente muito propício para você se comparar, para você ficar triste, para você se sentir inferior. Então, recorrer a isso, que muitas vezes, né, com o isolamento do mundo real, as pessoas recorrem às redes sociais para se confortar. Não é a melhor opção, sem dúvidas não é a melhor opção. Quando não se procura o tratamento, essa questão do sofrer pode evoluir para casos graves. Eu estou falando aqui de suicídios, de coisas muito ruins. Na adolescência, principalmente, a gente tem muito autolesão, que são adolescentes que praticam cortes, machucados, né? Coisas realmente para se prejudicar. E aí tem uma questão muito de comunicação entre eles, isso está muito mais comum do que no passado. Mas é um pedido de ajuda. Como diferenciar, como fazer para que as pessoas mais jovens entendam que cada um tem o seu momento, tem o seu jeito de viver? A importância da gente ser quem a gente é e também a ideia de que a gente não precisa agradar todo mundo, né? Isso, e tá tudo bem, assim, não, essa ideia de que a gente precisa pertencer a todos os ambientes, pertencer a todos os grupos, na verdade, ela praticamente não acontece. Um dos maiores fatos foi que meu pai morreu na minha frente, né? No banheiro. Eu tinha 17 anos, aí eu tive que tirar ele do banheiro. Aí não deu uma semana, um amigo meu se matou, com depressão também. Eu falei, velho, não vou me cair nisso. A pessoa que está sofrendo tem que buscar ajuda e quem está ao lado tem que apoiar. É isso. Às vezes são pequenos prazeres que vão perdendo a graça e as pessoas de fora notam também. Então a gente não pode ignorar, a gente não dá para ignorar esses sinais. Eles começam assim, mínimos, e daí passam para algo pior, né, no isolamento total. Então é muito importante que tanto as pessoas de fora quanto quem está sentindo procure ajuda, fale com alguém, busque terapia, busque conversar com alguém próximo para entender o que está sentindo. Então essa questão da formação, da reeducação, porque dá a impressão que a sociedade avança com esse bullying, com novas tecnologias, com essa força das redes sociais, mas esqueceram de reeducar os pais, mães, e também reeducar nas escolas. É fundamental uma reeducação do respeito ao próximo. Eu digo, para o próximo aquilo que você gostaria para você e para os teus filhos. Se as pessoas passarem a fazer o bem sem olhar a quem, essa discriminação hedionda, né, que leva a esse desespero dessa juventude, seria resolvida. Qual é o conselho? O que tem que fazer? Existe uma saída? Se não causa sofrimento, estamos dentro das nossas diferenças. À medida que isso atrapalha algum dos meus funcionamentos, está me atrapalhando na escola, está me atrapalhando com a minha família, está todo mundo se afastando, meus amigos estão se afastando. Se há uma mudança desse funcionamento, aí a gente está falando talvez de um adoecimento e vale a pena procurar ajuda. Quanto mais cedo identificar uma mudança de comportamento, já agir imediatamente. Eu emendo uma segunda pergunta. Quando isso não acontece, quais são as consequências? É muito importante que
quando possível, sim, se tome atitude o mais cedo possível, porque a gente pode buscar ajuda nesses momentos e isso pode tornar o tratamento, inclusive, mais fácil, né? Porque você já está agindo antes desses sintomas se agravarem. Então, em termos de medicação, em termos de outras referências, como, por exemplo, o uso da psicoterapia, né? Outras formas de terapias também. Então, tudo isso, quanto mais cedo a gente observa essas mudanças, é melhor de agir. É o mal do século, né? Depressão, ansiedade, insônia. Como é que foi o retorno? Foi melhorando e novamente no colégio, no trabalho, enfim, como é que foi esse retorno a uma vida como você já conhecia? Algum dia eu imaginei que não valia a pena viver, sabe? E hoje eu vejo diferente, né? Eu tô bem, ainda bem que eu consegui e cheguei até aqui, porque e não foi fácil, óbvio. É muito bom ver que vale a pena. Como é que o Congresso Nacional, como é que as políticas públicas podem corrigir essa questão da saúde mental de crianças e adolescentes? O papel de nós aqui no Parlamento, como você muito bem, nós temos uma tribuna, nós temos comissões, mas tem que se aprofundar cada vez mais na valorização da nossa juventude. Você tem uma legislação onde o SUS abraça esses jovens e adolescentes no tema saúde mental. Assim como o envelhecer tem mais transtornos, a adolescência é um outro grande pico. E é importantíssimo que eles tenham acesso, né, à informação, a saber onde procurar, a ter essa resposta, esse apoio quando procurarem, né, ter acesso ao tratamento. Assistência pública existia à época, você conseguiu, como é que foi? A gente buscou, na época, o CAPS. Primeiro que para buscar o psicólogo, né, que foi lá o primeiro passo, já é muito difícil público, não tem. E aí quando eu precisei buscar psiquiatra, eu não tinha assistência porque eu era menor de idade. Normalmente no CAPS ou no hospital psiquiátrico público são a partir de 18 anos, então não tive essa assistência. Tem uma legislação, um sistema único de saúde, o SUS, que apoie crianças e adolescentes no tratamento de saúde mental. É uma coisa fundamental? Ter acesso a isso na saúde pública é indispensável. Só assim a gente vai conseguir solucionar os problemas de verdade. Pro psicólogo ele falou, não precisa vir pra cá não, vai pro psiquiatra. Fui, aí me indicaram remédio. Fala um pouquinho sobre o que mudou da psiquiatria e da saúde mental. Evoluiu de que forma? A gente tinha muito mais uma lógica manicomial. Aquele indivíduo está diferente dos outros, então ele precisa ser afastado dessa sociedade. A gente entende que o diferente faz parte e que ele não precisa se adequar. Às vezes a sociedade precisa se adequar. O medicamento está aí para nos auxiliar quando for necessário, quando o especialista achar que é preciso. Esse medicamento age de que forma? Existe? Qual é o grau de uso desse leve, moderado, grave? O tratamento ele tende a ser bem personalizado, porque a gente vai ter que considerar diversos fatores para entender qual a melhor medicação. Mas de maneira geral é isso, a medicação ajuda a lidar com esses sintomas. Importante falar que a medicação ela está aí para ajudar com certeza, ela tem seus efeitos, então é uma parte desse cuidado, uma parte importante, uma parte que quando bem usada traz resultados positivos, mas é importante a gente associar isso com outras medidas também. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, mudou. Agora, fica assegurado o acesso a programas de saúde mental promovidos pelo SUS, com formação específica e permanente para os profissionais que atuam na prevenção e tratamento. Nós temos aí uma lei federal que acaba de ser sancionada pelo presidente Lula, que fala sobre a abertura do SUS para crianças e adolescentes para o tratamento da saúde mental. A importância. Avançando agora com essa lei aprovada no Congresso e que o presidente Lula sancionou, nós temos condições de dar esse atendimento. Em relação à saúde mental, qual seria a mensagem? Buscar essa rede de apoio é muito importante, né? Não negligenciar essa sensação, esse sentimento, não ter vergonha, não ter medo e procurar ajuda quando necessário. A gente precisa primeiro tirar a nossa régua de medir o sofrimento do outro, mas sempre ter um olhar atento e sempre procurar. Então não dá pra gente relevar. Pedir ajuda. Não sentir vergonha, não achar que vão te julgar
Pedir ajuda, falar com alguém próximo que você confie, que você possa se abrir, falar o que está sentindo. Ou, se não, buscar diretamente um apoio profissional de um psicólogo já ajuda muito. E, óbvio, para quem está de fora, não fechar os olhos, né? Porque muita gente ignora falas depreciativas, por exemplo, ignora esse isolamento, e a gente não pode fechar os olhos para isso. Brasil registra 150 casos de abuso de vulnerável por dia. Espírito Santo cria Semana Estadual de Combate ao Etarismo. Câmara proíbe o uso de substância tóxica em chupetas. Aprovado o projeto que institui o programa Contrato de Primeiro Emprego. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 8h, aqui na TV Senado. A propaganda do Estado Novo valoriza o trabalho de tal maneira que o DIP aconselha a mudança de versos do samba de carnaval Bonde de São Januário para adequar a letra aos novos tempos. Os autores, Ataúfo Alves e Wilson Batista, substituem então a tradicional figura do malandro carioca por um trabalhador feliz e responsável. Quem trabalha é que tem razão, eu digo e não tenho medo de errar. Quem trabalha é que tem razão, eu digo e não tenho medo de errar. O bonde São Januário leva mais um operário, sou eu que vou trabalhar. Você, mulher que quer entrar para a política, agora pode contar com o Guia da Candidata. Um manual prático, feito pela Procuradoria da Mulher do Senado para ajudar em cada passo da sua jornada. A publicação mostra o que você precisa para começar. Estar em dia com a Justiça Eleitoral, garantir sua filiação a um partido e o domicílio eleitoral 6 meses antes da eleição. Lá, você descobre como garantir os recursos para sua campanha, como os 30% do fundo eleitoral e do tempo de rádio e TV, que são seus por direito. O material também ensina a organizar a campanha, cuidar da segurança na internet e o que fazer em casos de violência política. Acesse o guia na página da Procuradoria do Senado na internet. Basta clicar em Publicações no alto da página e selecionar o Guia da Candidata. É informação rápida e segura para você ocupar o seu lugar na política. Porque não existe democracia sem a sua participação. Senado recebe especialistas em clima para falar da preparação do país para os possíveis efeitos do El Niño este ano. Uma entrevista detalhada sobre o que são os elementos terras raras e como as formas de exploração no Brasil podem afetar o meio ambiente. Ecosenado. Neste sábado, 9h, aqui na TV Senado. Calendário Eleitoral 2026. A partir de 4 de julho, fica proibida a contratação de shows artísticos pagos com dinheiro público em inaugurações de obras ou eventos de serviços públicos. A regra evita o uso da estrutura pública para promoção durante o período eleitoral.
Agora é lei. Os clientes de bancos poderão solicitar a transferência automática dos salários para o banco de preferência e as instituições financeiras deverão aceitar débitos automáticos entre contas de bancos diferentes. O correntista também terá direito à comunicação prévia de mudanças nas taxas do cartão de crédito e deverá receber alertas sobre débitos e opções de linhas de crédito mais vantajosas. O Senado votou, agora é lei. Quando eu era criança, cara, e eu com a minha irmã, a gente acordava com os gritos dos pescadores. Eles ficavam alegres, né? Eles tinham cercado um cardume muito grande. A gente acordava com os gritos. Hoje em dia, para pegar um lote grande de tainha aqui, tem que ficar olhando bem atento. Habitar, Habitat. Neste sábado, 16h, aqui na TV Senado. A violência tinha que ser trabalhada nas escolas, na igreja, na comunidade, para que as pessoas pudessem entender o que realmente é violência. Num período de uns 8 anos, eu comecei a sofrer violência com meu marido. A minha filha viu meu ex-marido me batendo, né? Me derrubou da cadeira, me bateu. Aí no outro dia, é a famosa lua de mel, com café na cama, chama de meu amor. E a mulher acaba perdoando isso. Ele me chamava de doida e que eu não ia encontrar ninguém porque eu não era uma pessoa que não tinha uma boa aparência, que ninguém ia me querer mais. E isso me deixou assim desmotivada. Eu estava sempre deitada na cama no meu quarto, eu não queria conversar. Se você percebe que o seu parceiro, né, utiliza expressões, tem condutas, tenta te manipular e faz você inclusive duvidar da sua capacidade, da sua autoestima e inclusive da sua sanidade, entenda que você vivencia uma violência. Hoje eu sou totalmente diferente do que eu era antes. Eu fiquei desempregada durante 7 anos e sofrendo. E eu não tinha nunca coragem de sair do relacionamento. Mas a partir do momento que eu consegui o trabalho, eu saí desse relacionamento e segui a minha vida. A violência política de gênero tenta silenciar as mulheres. Mas você não precisa enfrentar isso sozinha. O Zap Delas é o canal da Procuradoria da Mulher do Senado para acolher e orientar candidatas e lideranças. É um espaço seguro para denunciar ataques, ofensas e perseguições. Anote o número 619-8309-0025. Zap Delas, um canal da Procuradoria da Mulher do Senado. Peça central no repertório sinfônico coral, a missa, em sua forma musical sagrada, sempre fez parte das composições de consagrados compositores através dos tempos. Um homem se relacionava com Deus cantando, e isso veio para a nossa tradição ocidental. Concertos em Geral, neste sábado, 18h, aqui na TV Senado. Nós vimos tantos torcedores chorando ali, o jogador tem sim o direito de chorar, de se emocionar. E depois o torcedor. Aí a foto da seleção brasileira. Atenção, porque vai começar o jogo já já. E o Brasil vai começar a dar o 5º passo. Sou brasileiro, com muito orgulho. Esse pra cá vai ser de quanto aí, tu acha? 2-1. 2 pra quem? Pra Colômbia? Pro Brasil. Eu acho que é 2-1 pra Colômbia, tô dando um gol pro Brasil ainda. Eunice Miquiles foi a primeira senadora a romper a barreira da exclusividade masculina no Senado. A gente acompanha esse dia da articulação, onde ela vai conseguir emplacar a ministra da Educação, mas a gente acompanha também como elas viviam nessa época, né? Esse projeto, ele tem a função de fazer as pessoas que vêm visitar o Congresso conhecerem um pouco mais da história do Parlamento.
No filme de realidade virtual, você tem uma câmera que capta 360 e não tem cortes. A gente nunca gravou dentro de um carro em realidade virtual, então a gente conseguiu esse carro que era maior do que os outros, para a gente fazer uma cena onde a pessoa vai se sentir teletransportada para dentro de um carro daquele período, e um carro muito lindo que os senadores usavam, aquele tipo de carro. A visita, ela deixa de ser só uma visita turística e ela vira uma visita também, de alguma forma, emocional. O Ano do Nirvana, do Walter Moreira Santos, que ganhou o prêmio Kindle. É uma novela curta, mas que certamente permanece, reverberando nos sentimentos de quem a lê. É um livro que eu escrevi na década de 90, quando eu estava na universidade, e eu não sabia bem o que fazer com ele. O livro originalmente tinha 300 páginas, era um livro... Leituras, neste sábado, 7 horas da noite, aqui na TV Senado. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O homem disse, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. Aquele post na rede social, aquela mensagem no grupo da família, é verdade ou mentira? Se você receber uma informação duvidosa sobre o Senado, mande para o Senado Verifica, um serviço de checagem que analisa notícias e responde se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado Verifica. A origem dos times de futebol, como muitos sabem, vem também desse processo de imigração e também da ocupação da cidade. Não tem como pensar futebol de várzea sem pensar essas dinâmicas urbanas, dinâmicas de trabalho, as dinâmicas de transporte, os eixos somente ferroviário, a construção das primeiras fábricas. Tela Brasil, neste sábado, 7h30 da noite, aqui na TV Senado. Eu era feliz? Não sei. Fui o outrora, agora. Quer dizer, e é uma coisa, mas o que quer dizer outrora agora? Como é que eu posso ser outrora agora? Pode. No meu agora, o que eu penso do passado, daquela infância, se eu era feliz, fui agora. Nesse momento eu me dou conta de que eu era feliz. Quer dizer, o meu passado eu o trago para um presente em que eu posso garantir que estou sentindo felicidade do passado. É um lindíssimo poema. São dessas coisas ternas do Fernando Pessoa. E ele diz, eu nunca consegui fazer um drama em gente. Faço os dramas em almas. De cada 10 mulheres que já sofreram violência, 4 tinham menos de 20 anos quando foram agredidas pela primeira vez. Essa violência tem que acabar. Acolha, denuncie, ligue 180. Eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu sei que vou chorar a cada ausência. A gente exibe um programa especialíssimo. O cantor e compositor Toquinho, acompanhado pela Orquestra Sinfônica de Campinas. Espaço Cultural, neste sábado, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento.
O Senado debateu a criação do Estatuto dos Cães e Gatos, uma proposta que reúne os direitos dos animais, os deveres dos tutores e a responsabilidade do poder público em um único marco legal. Aqui comigo no estúdio está o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que foi o relator dessa proposta na Comissão de Direitos Humanos. Senador, muito obrigada pela sua presença. Eu agradeço estar aqui com você, Carla Benevides, para falar de um tema que, para mim, ele é de interesse de todo o povo brasileiro. Falar da vida dos animais. E, nesse caso, especificamente, cães e gatos, porque se você fizesse o estatuto para abraçar toda a causa animal... Fica difícil, né? Fica difícil. Então, é melhor dar esse primeiro passo com cães e gatos. E essa proposta surgiu devido à enchente no Rio Grande do Sul, né? Aquele período que eu presidi uma comissão especial que foi para o Estado, para apoiar e trazer para cá a demanda, né, daquele momento tão triste para todos nós. E ali eu fui procurado, quando eu estava na estante do Senado lá, fui procurado por os seguintes grupos: o Instituto Arca Animal, a Sociedade Amigo dos Animais, SOAMA, e o Instituto Faço pelos Animais. Eles me mostraram que em torno lá de 20 mil animais estavam sem rumo, perdidos devido à enchente, e muitos morreram, né? E outros tantos estavam lá em abrigos provisórios, que estavam mais de 15 mil em abrigos provisórios ainda. E eles lançaram a ideia naquele dia que eu achava de apresentar um projeto. Como eu sou autor de muitos estatutos de idosos, da igualdade racial, da pessoa com deficiência, da juventude, enfim, que eu fui relator, eu digo, olha, então por que a gente não constrói um estatuto que abrace o maior número possível num primeiro momento? E aí a ideia foi, então, de cachorros e gatos. Muito bem. Mediante aquela discussão que tivemos lá, eles queriam que eu apresentasse o projeto. Mas eu acho que seria uma homenagem às próprias entidades, que são heróis anônimos, né? Uhum. Que tiram o dinheiro do seu bolso para salvar a vida dos bichinhos. Eu disse para eles, não, vocês entregam na CDH, né? Em nome das 3 entidades, e eu assumo o compromisso de conversar com a presidenta, que é a Damares, para que eu seja o relator. Uhum. E assim foi feito. Eles vieram numa delegação boa, nós marcamos uma audiência pública aqui no Senado, foi uma bela audiência pública, e a partir dali nós então registramos, eles registraram a proposta de estatuto de cães e gatos. Eu fui indicado como relator, como eu tinha mais ou menos já previsto, e o projeto já foi aprovado na comissão, ainda no fim do ano passado. Ele foi para a CCJ agora, e na CCJ o relator é o senador Fabiano Contarato, que também é um apaixonado pela causa animal, como nós todos somos. Ele já deu o parecer foi favorável. Realizamos, a semana que passou, uma audiência pública no plenário do Senado. O plenário do Senado estava, digamos, lotado de militantes, eu diria, né? Todos comprometidos, apaixonados por essa causa. Eu presidi a sessão, o Contarato, por motivo de força maior, não estava presente. Fiz uma fala em nome da presidência, mas fiz uma fala também em nome do relator, né? Uma homenagem a ele que está também fazendo esse trabalho. Eu diria para você que foi um momento, para mim, muito bonito, né? E eles falavam muito dessa ideia de, pô, já que você é tanto estatuto, eu digo, não, eu espero que até o fim do ano, quando é meu último mandato aqui de senador, por opção própria, né? Eu espero ter aprovado o Estatuto Oxalá nas 2 casas. Claro que eu quero também o fim da escala 6x1, né? Estou nessas 2 batalhas agora, centrando no fogo. Fala pra gente, senador, quais os principais direitos que são reconhecidos para os cães e gatos nesse marco legal? Olha, esse marco legal, ele quer avançar, né? E para mim um dos capítulos mais importantes, ele tem 12 capítulos. É o 11º, porque eu não vou poder falar dos 12, eu pego toda a televisão do Senado aqui hoje.
O crime contra cães e gatos dispõe sobre infrações penais específicas contra esses animais, classificando-os em grupo de condutas e define que todos os crimes são de ação penal pública incondicionada, aplicando-se às normas do Código Penal e do Código do Processo Penal também. O que me pergunto sempre, não, tudo isso é bonitinho, mas e daí? O que vai acontecer? Quem tortura, quem mata? Quem abandona? Quem deixa eles passar fomes? No Estatuto a gente especifica penalidades: matar cão e gato, reclusão de 2 a 6 anos. Se a morte não é intencional, aí pega 6 meses a 2 anos, se não foi a intenção. Ofensa à integridade física e psicológica do animal, pode chegar à reclusão de 2 a 4 anos e multa. Outros crimes também são previstos, como usar o animal como cobaia, né, por exemplo, para fins... também vai ter uma penalidade alta, porque não pode usar um animal como cobaia, que muitos usam gato e cachorro como cobaia. É uma tortura, né? E, no fim, nós caminhamos ainda para penalizar as condutas criminosas. No Estatuto estão organizados em blocos de natureza distinta. O primeiro grupo abrange os crimes contra a vida do animal. O segundo grupo trata dos crimes de crueldade e exploração. O terceiro bloco compreende os crimes sexuais e de conteúdo ilícito envolvendo abuso dos animais. Ainda um outro ao conjunto de crimes de omissão e obstrução. No capítulo 12, que termina, nós colocamos as disposições finais. Determina que a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, deverá editar no prazo de 180 dias regulamento específico sobre transporte aéreo de animais domésticos nas cabines das aeronaves, garantindo a segurança e o bem-estar. Ou seja, inclusive a preocupação de quando o animal é deslocado de uma cidade para outra, de um estado para o outro, que ele tenha um tratamento decente e não simplesmente jogado no porão do avião lá. E muitos morrem, inclusive, nesse espaço. Senador, o projeto também prevê um papel do poder público nesse estatuto. Qual seria esse papel? O papel do poder público, que nós entendemos de mais importância, primeiro, combater a alta tributação. Hoje em dia, uma alimentação para um animal, como a tributação é muito alta, às vezes dobra o valor daquilo que pessoas voluntárias fazem para manter o animal com qualidade de vida, né? Então, uma das primeiras coisas é isso. A segunda é participar da fiscalização, do controle. Veja esse caso aqui do cão orelha, né? Aqui em Santa Catarina. Recentemente teve um outro no Rio Grande do Sul que o animal foi matado na base da picareta, né? São crimes hediondos que o poder público, além de fiscalizar, tentar acompanhar dentro do possível, naturalmente, porque, segundo o último dado que eu recebi, existe mais de 30 milhões entre gatos e cachorros pelas ruas do nosso país, abandonados, né? 20 milhões de cachorros, 10 milhões de gatos. Então, o poder público tem que ter esse papel fundamental, que é salvar a vida dos bichinhos, né? Então, nesse aspecto, você não permitir que eles fiquem abandonados e, ao mesmo tempo, toda denúncia que chegar, o poder público tem que se apresentar para recolher os animais e punir os culpados, inclusive com aquilo que eu coloquei aqui na lei, que a punição pode ser de 2 a 6 anos. Senador, o senhor falou que tem 2 prioridades, a escala 6x1 e o Estatuto de Cães e Gatos. Qual a possibilidade do avanço dessa proposta nos próximos meses e até o fim do ano? Olha, eu entendo que essa vai ser, inclusive, mais rápida, porque quem vai ser contra os animais, né? Eu duvido que aqui no Congresso não passe com rapidez. Então, eu entendo que essa poderá ser aprovada rapidamente
Tá certo, senador. Obrigada mais uma vez pela sua presença e pelos seus esclarecimentos. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso site senado.leg.br/tv ou o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. Brasil registra 150 casos de abuso de vulnerável por dia. Espírito Santo cria Semana Estadual de Combate ao Etarismo. Câmara proíbe o uso de substância tóxica em chupetas. Aprovado o projeto que institui o programa Contrato de Primeiro Emprego. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Nas orquestras, este instrumento do naipe das madeiras é considerado um dos mais difíceis de se tocar, pois exige um grande controle das suas palhetas duplas. O instrumento de que vamos falar no Concertos em Geral será o oboé. Uma coisa que eu gosto de chamar a atenção, que eu quero chamar a atenção, que o oboísta e o fagotista, além de o seu estudo diário, ele tem uma outra questão, a confecção da própria palheta. Agora é lei. A cerimônia do Quarupi, realizada no Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso, foi reconhecida como manifestação da cultura nacional. O Quarupi ocorre entre agosto e setembro, reunindo diversas etnias indígenas do Alto Xingu. Os temas do ritual são a morte e o luto, ao mesmo tempo em que se homenageia a memória de entes queridos. O Senado votou, agora é lei. A maioridade penal deve ser reduzida em casos de crimes graves? Jovens infratores precisam de punição mais rígida ou de políticas de prevenção? O procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, Edilson Mongenot, e a promotora de Justiça do Ministério Público do Paraná, Daniele Tuoto, respondem a essas e a outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 20h30. Calendário Eleitoral 2026. A partir de 4 de julho, candidatas e candidatos estão proibidos de participar de inaugurações de obras públicas. A medida evita favorecimento e garante mais equilíbrio na disputa eleitoral. Eunice Miquiles foi a primeira senadora a romper a barreira da exclusividade masculina no Senado. A gente acompanha esse dia da articulação, onde ela vai conseguir emplacar a ministra da Educação, mas a gente acompanha também como elas viviam nessa época, né? Esse projeto, ele tem a função de fazer as pessoas que vêm visitar o Congresso conhecerem um pouco mais da história do Parlamento. No filme de realidade virtual, você tem uma câmera que capta 360 e não tem cortes. A gente nunca gravou dentro de um carro em realidade virtual, então a gente conseguiu esse carro que era maior do que os outros, para a gente fazer uma cena onde a pessoa vai se sentir teletransportada para dentro de um carro daquele período, e um carro muito lindo que os senadores usavam, aquele tipo de carro. A visita, ela deixa de ser só uma visita turística e ela vira uma visita também, de alguma forma, emocional. Como é que a sociedade se orienta hoje? Não é por organizações, é por ideias de pessoas. Não era assim. Você tinha o sindicato, a igreja, o partido, eram referências. É outro mundo. Agora, é um mundo que põe em jogo o nosso, os partidos, as instituições. A representatividade. A representatividade, a crise da democracia representativa. Senadoc, neste sábado, 21h, aqui na TV Senado. É muito tentador você... A gente devia fazer sempre, né? Todo ano devia ter coisas
repensando a independência, contando e tal, né? De certa forma, o grito de Dom Pedro não adiantou muita coisa, quase nada, na verdade, né? Assim como as guerras de independência também não decidiram a coisa. O que decidiu foi um documento, né, assinado lá por Dom João e Dom Pedro, que aí Dom João concede a Pedro o Brasil. E ele só fez isso porque o Brasil assumiu a dívida externa de Portugal com dinheiro pago, com dinheiro inglês, né? Então a Inglaterra emprestou dinheiro ao Brasil, que pagou a dívida de Portugal com a Inglaterra, mais ou menos assim. Claro que eram bancos particulares e tal. Mas então talvez o grande herói da independência brasileira seja o Rothschild, que emprestou o dinheiro, né? E não Dom Pedro ou Quitéria e tal. Se você me perguntasse o que eu gostaria no mundo, é que não houvesse violência. Eu fui educada assim, que a mulher tinha que sempre obedecer ao marido. Ela tinha que ser submissa ao marido. As primeiras agressões começou com insultos. Falar da minha roupa, dizer que eu era gorda, que eu era feia. Eu tinha o meu dinheiro, eu tinha a minha conta, eu trabalhava, mas o meu salário quem gastava era ele. A primeira vez que eu pedi o cartão, que eu falei, o dinheiro é meu, eu trabalho, eu sei que o dinheiro é meu, eu levei um tapa. E como castigo à noite, ele me botou para dormir fora de casa na chuva. Se aquela pessoa se sente no direito de te empurrar, de te apertar, ela já está dando um sinal muito grande que ela é capaz de fazer outras coisas. A gente pode passar, às vezes, por exemplo, de um empurrão para uma facada. Eu falo, eu estou vivendo hoje. Ter meu trabalho, ter dignidade, poder entrar na loja, escolher o meu sapato preferido, botar o meu batom vermelho e eu olhar para o meu corpo e não ter um roxo nele. De cada 10 pessoas que presenciam atos de agressão contra a mulher, 7 são crianças. A maioria delas, filhos e filhas da vítima. Essa violência tem que acabar. Acolha, denuncie, ligue 180. A alma é o princípio inteligente que anima o corpo e usa os sentidos físicos como agentes na exploração do mundo exterior ou material. Boto Fé, neste sábado, 7h da manhã, aqui na TV Senado. Um grande evento vem aí. Uma festa para milhões de pessoas e ninguém quer ficar de fora. Se você pensou em Copa do Mundo, acertou também. Mas eu tô falando mesmo é das eleições 2026. Em outubro, a Justiça Eleitoral vai fazer o meio de campo. Mas nessa disputa, quem decide é você. Você e mais 156 milhões de eleitoras e eleitores. E a vitória é da democracia. Cansei, já não dá mais. Você pisou demais. Pra frente é que se anda. Porque o Brasil é isso. No Brasil você vê isso muito, rock and roll com samba, com funk, com baião, com tambo, com não sei o quê. Eu sei que vai ser duro, mas tenho que esquecer. Tira meu povo! Quero ver balançar! Quero fora do lixo! Quero fora do lixo! Quero fora do lixo! O Brasil é muito isso, o Brasil é muito rico, esse orgulho que eu tenho da cultura brasileira.
Senado recebe especialistas em clima para falar da preparação do país para os possíveis efeitos do El Niño este ano. Uma entrevista detalhada sobre o que são os elementos terras raras e como as formas de exploração no Brasil podem afetar o meio ambiente. Ecosenado, neste sábado, 9 horas da manhã, aqui na TV Senado. Meu nome é Ginalva, eu sou repórter da TV Senado desde 2005. No dia a dia normal, eu acompanho a atividade legislativa. Vejo lá minha pauta, o que eu vou fazer no dia. A gente acompanha os debates, uma comissão, acompanhar um plenário. Qual é o papel do repórter depois de acompanhar tudo isso? É tentar traduzir da forma mais simples e mais imparcial para que quem nos assiste em casa possa entender o que está acontecendo. Por aqui passa a história política do Brasil. E assim, momentos bons e momentos ruins, mas momentos que fazem parte da história. Não tem como a gente mudar isso. E é um privilégio. Eu me sinto privilegiada de poder estar acompanhando isso tudo aqui de perto. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, eu sou Antônia Márcia Vale e neste Agenda Econômica vamos falar de saúde mental no trabalho. Esse aspecto das condições de trabalho é pouco falado e em alguns lugares é quase um tabu, mas é fundamental para a qualidade de vida e a produtividade de todos os trabalhadores. Em maio de 2026, entrou em vigor uma atualização da norma regulamentadora número 1 do Ministério do Trabalho, que colocou a saúde mental na lista de riscos ocupacionais a serem gerenciados pela direção das empresas. Para falar sobre o impacto dessa medida, nós vamos conversar com o diretor do Departamento de Segurança da Saúde do Ministério do Trabalho, Alexandre Scarpelli. Alexandre, bem-vindo. Quase que eu tropecei no seu nome, né? Por gentileza, vamos conversar um pouquinho sobre essa questão de saúde mental no trabalho, que apesar de ser antiga, ela aparece agora quase como uma novidade em termos de regulamentação, né? O que aconteceu, porque alguns especialistas, outros com quem eu conversei, eles dizem que, na verdade, essa questão, a saúde mental, já deveria estar sendo cuidada pelas empresas, já é contemplada nessa norma, mas ela agora foi mais explicitada, é isso? Exato. Bem, muito obrigado pela oportunidade de falar um pouco sobre esse assunto. É exatamente isso. Desde 2022, a gente já trabalha dentro de uma lógica da norma regulamentadora número 1, que prevê o gerenciamento de riscos ocupacionais nos ambientes de trabalho, mas de todos os riscos ocupacionais. Então, a gente está falando de um gerenciamento mesmo, de a gente ter, num monitoramento constante das empresas, todos os riscos do ambiente de trabalho. Ao mesmo tempo, nós temos também a norma regulamentadora 17, que trata da ergonomia nos ambientes de trabalho. Então, a leitura mais correta desde 2022 seria de que todos os riscos do ambiente de trabalho já deveriam estar englobando também os riscos ergonômicos, que têm a ver com a organização dos processos de trabalho. Então, a organização do ambiente de trabalho faz parte também da ergonomia. Então, nessa lógica, os riscos psicossociais que são provenientes dessa organização do trabalho, eles já deveriam estar sendo enfrentados pelas empresas. Só para a gente esclarecer o conceito aqui, ergonomia é a adequação do ambiente de trabalho à pessoa. Ao trabalhador, exatamente. Então, a gente tem que sair também um pouco daquela lógica, quando a gente fala em ergonomia, né, de que são os movimentos repetitivos ou que tem a ver com o mobiliário do ambiente de trabalho ou com as posições que são colocadas e as cargas de trabalho dos trabalhadores, isso também é ergonomia. Mas a ergonomia tem a ver com a organização do ambiente de trabalho. E o entendimento é de que os riscos psicossociais, eles derivam de falhas na organização, na distribuição das tarefas, em como que o ambiente de trabalho é gerenciado e organizado. E é sobre isso que
os riscos psicossociais estão falando nessa inovação de agora, de 2026, quando foi aprovada a inclusão explícita na norma regulamentadora número 1, a questão do risco psicossocial. Você vê ainda, já que existe essa certa dificuldade para implementar essa norma, você vê algum tipo de preconceito nas empresas, sejam pequenas ou grandes, para se falar nesse assunto? Porque as doenças mentais ou digamos assim, as questões de saúde, né, envolvendo a psique ainda sofrem um preconceito na sociedade de uma forma geral. Sim, a gente tem que saber que esses adoecimentos, esses sofrimentos dos trabalhadores, eles estão presentes ali no ambiente de trabalho. Tá? As empresas precisam estar atentas aos sinais. Por quê? Porque eu preciso fazer a adaptação do meu trabalho às características psicofisiológicas de cada um dos trabalhadores. É isso que é ergonomia. Então, eu tenho que levar em consideração como é que está o estado de saúde de cada um dos meus trabalhadores e perder o tabu. O adoecimento mental, ele é um adoecimento comum, como qualquer outro, né? Então, a gente tem que entender que isso é algo que pode estar acontecendo dentro das organizações do trabalho. Mas é também importante destacar que a norma regulamentadora número 1, ela não está pedindo o tratamento desses trabalhadores. O que ela pede é que a organização do ambiente de trabalho não esteja provocando ou agravando os eventuais adoecimentos que podem já estar estabelecidos no ambiente de trabalho. E o mais importante, não provocar esses adoecimentos. Eu vou aproveitar essa sua deixa, então vou pedir para o nosso diretor Assis colocar na nossa tela aqui uma lista de alguns pontos que estão previstos lá na norma que podem ser riscos, né, psicossociais no trabalho. E aí, ritmo excessivo de trabalho, jornadas prolongadas, pressão excessiva, exigências cognitivas elevadas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, ausência de clareza nas funções, assédio moral e ou sexual, falha de comunicação, falta de apoio organizacional. Quando vocês levantaram essa lista, que eu sei que não é a lista completa, qual é a motivação para cada uma delas? Então, isso aqui ela entra. Quando a gente está falando de gerenciamento de riscos ocupacionais nos ambientes de trabalho, a gente sempre tem que pensar que a primeira etapa que eu tenho que tentar, né, quando eu vou fazer esse gerenciamento de risco, é eu identificar quais são os perigos do meu ambiente de trabalho, quais são esses fatores de risco dentro do ambiente de trabalho. Para os riscos psicossociais, a gente traz isso de maneira exemplificativa. Tá? Então, assim, não são esses, não vão estar presentes em todos os ambientes de trabalho. A gente tem níveis de complexidade, né, tamanhos de empresas, né, as organizações do trabalho, elas são extremamente variadas. Então, aqui a gente traz uma lista aqui do que poderia ser identificado como alguns desses perigos no ambiente de trabalho. Então, o que é importante é que a empresa faça a identificação de situações como essa, né, ritmo de trabalho excessivo, a jornada prolongada, pressão excessiva, né? Quando eu estou falando aqui de pressão excessiva, a questão das metas pode estar envolvido aqui, exigências cognitivas elevadas, ou seja, eu estou passando para um trabalhador tarefas para as quais aquele trabalhador não está qualificado, não está preparado, não está treinado, né? A ausência de clareza, sabe, esse ambiente de trabalho onde ninguém sabe qual que é a atribuição de cada um, qual que é a responsabilidade de cada um. Assédio moral e sexual, a gente tem que cuidar muito disso, lideranças capacitadas para evitar que esse tipo de situação seja possível de ocorrer. A gente tem ambientes onde fica mais favorável que o assédio moral, o assédio sexual ocorra. Então, a gente tem que trabalhar o ambiente de trabalho, a organização, para que essas questões estejam controladas e onde não tem um ambiente propício para isso. Falha de comunicação, né, as pessoas não sabendo exatamente o que precisam fazer, e o apoio organizacional. Quando um trabalhador se depara com uma tarefa para a qual ele não está conseguindo vencer, ele tem que ter o apoio, ele tem que ter uma equipe, ele tem que ter os mecanismos para poder vencer essas tarefas. Então, repare que isso tudo eu estou falando da organização do trabalho. É aqui que a gente quer frisar bem. Quando eu estou falando de riscos psicossociais, eu estou falando da ergonomia, dessa organização. E, é claro, essa lista não é exaustiva. Aqui a gente traz alguns exemplos para que fique mais claro, para que as pessoas entendam do que é que a gente está falando. Agora, essa nova regra ela foi definida em uma comissão tripartite no Ministério, ou seja, formada por representantes do governo, dos empregadores e dos trabalhadores, e ela era para ter entrado em vigor em abril de 2025. Na época, os patrões pediram para adiar, né, e agora queriam adiar novamente. O que você vê
como de grande dificuldade para ser implementada? Existe alguma coisa nas empresas, de uma forma geral, que dificulte essa implementação? Ou é apenas a cultura de não estabelecer essas modernidades aí no mundo do trabalho? Eu acho que é um pouco de tudo, assim, um pouco de desconhecimento do que a gente estava falando. A gente começou a ver também no mercado, né? Existe todo um mercado de segurança e saúde no trabalho, né? De empresas que oferecem essas consultorias. Muitas empresas oferecendo serviços que a gente não julga adequados, tá? Não existe solução milagrosa. A gente não está falando também de assistência, ou seja, de eu colocar o trabalhador em algum programa de atendimento psicológico, de atendimento psiquiátrico. Não é sobre isso. Tá? É claro que o trabalhador adoecido precisa ser dado encaminhamento para ele fazer o tratamento, mas o enfrentamento de risco psicossocial não tem a ver com assistência. Então, com essa oferta de soluções milagrosas, me parece que o próprio mercado, né, as empresas se perderam um pouco qual era a obrigação. E a gente tem trabalhado aí bastante na divulgação para poder deixar claro. É um enfrentamento das questões ergonômicas e de organização do trabalho. De eu observar essas questões de jornada, de trabalhadores que estão cansados, de trabalhadores que estão em excesso de tarefas e tentar controlar essas situações no ambiente de trabalho. Não é uma coisa individual. Você pode até ter pessoas com problemas com questões individuais que você vai identificar, mas vai ver se a sua estrutura de trabalho não está favorecendo aí esse adoecimento. Chegamos no ponto. É uma abordagem coletiva, uma abordagem de olhar o ambiente de trabalho. Eu não preciso ficar olhando cada um dos trabalhadores. Não estou dizendo que as empresas podem negligenciar um trabalhador que esteja doente, um trabalhador que já esteja apresentando sinais, né, de sofrimento mental, de algum tipo de adoecimento mental, não é para negligenciar. Mas o enfrentamento do problema é no campo da prevenção, é no campo coletivo de organização do ambiente de trabalho, de olhar para as cargas de trabalho, para olhar como é que está a distribuição dos fluxos de trabalho, como que se dão os processos de comunicação entre os trabalhadores de mesma hierarquia, entre o trabalhador e a sua chefia, entre o trabalhador e os seus subordinados, né? Então, como é que se dá essa comunicação, a distribuição das tarefas, né? Então, a distribuição de metas, as metas são atingíveis, os trabalhadores entendem bem o sistema de metas. Então, são diversos aspectos que cada uma das organizações vai precisar estabelecer uma metodologia para entender quais são as fontes de perigo e tentar controlar. Agora, Alexandre, a gente tem aí um levantamento que é feito pelo Ministério da Previdência Social, e eu vou pedir ao nosso diretor para colocar aqui na tela, que são os afastamentos de trabalhadores por doenças psicossociais, por doenças mentais, né? No popular, por questões de psique, afastamento formais por transtornos mentais, né? É o nome técnico dado no Ministério da Previdência. E isso aqui são trabalhadores formais, né? Com carteira assinada, que pediram afastamento e conseguiram afastamento. De 2021 para cá, a gente tinha 185 mil. É um pouco maior, eu arredondei para o número central. Subiu de 185 mil em 2021 para 546 mil em 2025. A gente tem esses números desde 2014 e eles vinham aí mais ou menos nessa média de 180, 185 mil. Mas tem esse crescimento exponencial aqui nesses últimos 5 anos. Isso aqui não é tudo doença, é afastamento de trabalhador, mas não é tudo doença causada por questões de trabalho, obviamente, né? Eu acho que esse gráfico mostra muito o que está acontecendo na sociedade como um todo. Tá? Então, assim, se a gente for olhar os dados de saúde em geral, a gente vai observar essa mesma curva de crescimento. Então, assim, o mundo está vivendo uma explosão no número de casos de adoecimentos mentais, tá? E isso tudo se reflete no mundo do trabalho. Então, assim, parte desses adoecimentos que a gente está vendo aí, parte deles tem origem lá no ambiente de trabalho, nem todos, tá? Então, aqui a gente está falando dos afastamentos. O que a gente está agora buscando é que o mundo do trabalho entre nessa luta para que a gente consiga controlar esses transtornos mentais, esses sofrimentos, né, da população como um todo, mas para que os ambientes de trabalho não sejam as fontes de origem e nem sejam as fontes de agravamento, né? Então, quando a origem não for no ambiente de trabalho, mas que o ambiente de trabalho também não seja uma fonte de agravamento desse sofrimento mental, desses adoecimentos mentais que a gente está enxergando na população como um todo. Agora, como é que as empresas podem atuar
né, a partir dessa nova regra, né? Porque a gente sabe que as empresas têm as famosas CIPAs, né? Que são as comissões Comissões internas de prevenção de acidentes e assédio. E assédio. Pois o assédio foi acrescentado depois. Antes era só prevenção de acidentes, né? Entrou o assédio também. Como é que essas comissões vão ficar responsáveis por isso? São essas comissões, porque hoje são comissões formadas pelas direções das empresas, mas também muito por trabalhadores. Quem é que vai cuidar dessa questão dentro da empresa? Quem tem que cuidar do risco psicossocial é a empresa, tá? Então, naquelas empresas onde a gente tem CIPA, não são todas as empresas, isso vai depender do grau de risco e do número de trabalhadores de cada uma das empresas, mas nas empresas onde a gente tem a CIPA tem um papel fundamental. Porque a CIPA pode ser um mecanismo de levantamento, né? Pode ser uma instância de debate e de levar informações para os trabalhadores, porque o trabalhador consciente também tem um potencial muito maior de identificar onde estão os problemas. E para o enfrentamento do risco psicossocial, isso é uma questão crucial. A participação dos trabalhadores é fundamental. A gente não consegue fazer o gerenciamento de risco ocupacional para o risco psicossocial se o trabalhador não for ouvido, tá? Porque quem sabe onde estão os problemas, quem sabe se o trabalho é com sobrecarga, se está acontecendo uma questão de sobrejornada, é claro que a jornada a gente tem os controles internos da empresa também, mas a questão desse cansaço do trabalhador, a questão desses fluxos de trabalho, de distribuição das tarefas, da questão das metas, então tudo aquilo que a gente coloca como os fatores de risco, se a gente não tiver a voz do trabalhador, se o trabalhador não tiver voz ativa para que proponha soluções, para que aponte onde estão os problemas, a gente não vai ter um enfrentamento correto. Você está falando aí em jornada e a gente tem uma discussão, né, que tomou conta do país aí no último ano, que é a questão da jornada de trabalho, numa parcela muito grande dos trabalhadores, mais de um terço, que é a jornada de 6x1, ou seja, 6 dias de trabalho para apenas um dia de descanso. Qual é o impacto? Vocês conseguem medir? Vocês conseguem ter alguma informação sobre o impacto dessa jornada de trabalho na saúde mental, na saúde geral dos trabalhadores? É uma questão crucial, fundamental e central nesse debate, tá? Do risco psicossocial, ele está intimamente ligado ao sofrimento do trabalhador. Que quando eu estou falando de sofrimento, né, dessas questões que o trabalhador enfrenta ali no dia a dia do trabalho, o trabalhador descansado, com 2 folgas na semana, ele tem muito mais capacidade de enfrentar. O mundo do trabalho, ele traz pressão para todo mundo. Nós todos passamos por pressões, né? Nós todos temos que entregar resultados, né? E é assim que as coisas funcionam. A vida é assim, né? A vida é assim, exatamente. O que a gente está pedindo aqui é que não se extrapole ao ponto de eu provocar um sofrimento no trabalhador. Quando eu estou falando, então, da jornada 6x1, a gente está falando de uma jornada que traz um sofrimento por natureza. Um trabalhador que precisa se deslocar para o ambiente de trabalho, que precisa entregar, né, e se dedicar à empresa 6 dias da semana e fica com apenas um dia de folga, ele fica sem tempo para conviver com a família, ele fica sem tempo para cuidar das suas questões pessoais, fica sem tempo para poder progredir, estudar e tentar melhorar de carreira, melhorar, né, dentro da empresa. Então, é uma questão assim, central. A gente, quando está falando de risco psicossocial, adoecimento mental, eu estou falando muito também de jornada e de descanso dos trabalhadores. Então, as duas pautas estão intimamente relacionadas. Agora, essa norma não determina, né, uma metodologia específica para que as empresas, como as empresas vão fazer esse controle. Que tipo de orientação vocês estão dando? Nos primeiros 3 meses não haverá multa, né? A informação que a gente tem é que o Ministério, os fiscais do trabalho vão fiscalizar as empresas, vão avaliar, vão orientar, mas qual é o tipo de orientação? O que as empresas podem fazer? Bem, é uma determinação legal, né? Não foi assim um prazo maior que o Ministério do Trabalho tenha concedido. A gente tem uma previsão na própria CLT de quando a gente tem um normativo novo, a gente tem que passar por um período orientativo, e esse período orientativo é dado também por regulamentação em 90 dias, então é isso que nós estamos agora nessa etapa de orientar as empresas. Basicamente, o que as empresas precisam fazer agora é o início do enfrentamento do problema. Então, é enxergar o problema, reconhecer os riscos de
os riscos, os fatores de riscos psicossociais dentro do seu ambiente de trabalho, alguns daqueles exemplos que nós já colocamos ali, jornada, distribuição das tarefas, as questões das metas, né, descanso do trabalhador, fluxo de comunicação, esses são alguns dos exemplos, mas fazer um exercício de identificar quais são esses fatores de risco e estabelecer medidas de controle. Quando eu estou falando de gerenciamento de risco ocupacional, eu estou falando de um processo de planejamento, né, que eu faço a identificação do problema, eu planejo medidas de controle, eu adoto medidas de controle e eu monitoro essas medidas de controle para poder saber se elas estão efetivamente funcionando ou não. E aquilo que não estiver funcionando, as empresas vão readaptando. Então, o que nós vamos pedir para as empresas agora? Iniciem o enfrentamento. Vai tudo ser resolvido? Não, no primeiro momento a gente tem consciência, é um processo de enfrentamento de um problema que é complexo, mas precisa ser iniciado. A gente tem também uma listinha de pontos que podem levar as empresas a sofrerem algum tipo de sanção se não forem atendidos, que é, no caso, como está começando, então, a partir de um momento, a não identificação dos riscos, a não adoção de medidas para evitar os danos, a implementação de ações insuficientes e também deixar de monitorar esses riscos ao longo do tempo. Como é que uma empresa pode identificar os riscos que podem causar adoecimento, algum tipo de transtorno mental em seus funcionários, em seus trabalhadores? Olha, tudo vai depender do nível de complexidade dessa organização da empresa. Então, eu pergunto isso porque a gente sabe que desculpa eu te interromper, por exemplo, é famoso que restaurante, cozinha de restaurante é um lugar para fazer, é uma máquina de fazer doido. Redação de jornal também, né? Mas hospital também, são lugares onde o estresse natural, digamos assim, é muito grande. Como é que se lida numa situação dessa? Vai depender do nível de complexidade. Então, o que a gente está orientando as empresas? Existe uma ferramenta essencial que é a avaliação ergonômica preliminar, tá? Que ela está prevista lá na NR 17. Para avaliação ergonômica preliminar, existem algumas metodologias de avaliação ergonômica preliminar reconhecidamente eficazes, tá? Comprovadamente, cientificamente eficazes para fazer isso. O que a gente está sugerindo e colocando para as empresas? Tudo vai depender do nível de complexidade. Então, quando eu estou falando de uma pequena loja, né, que está trabalhando ali com 5, 6 empregados, eu tenho a questão dos atendimentos ao público, isso pode estar expondo os trabalhadores a sofrimento, né? A gente nem sempre controla, né, como que o público vai lidar com os trabalhadores, né? Então, eu tenho... Mas entenda que, assim, uma empresa pequena, 5 trabalhadores, 10 trabalhadores... eu vou ter um nível de complexidade, de arranjo entre a distribuição das tarefas, entre as responsabilidades de cada um, muito menor. E coloquei aqui também que precisa ouvir os trabalhadores. Nesse caso, ouvir os trabalhadores é ouvir mesmo, é conversar com os trabalhadores, em uma entrevista, uma conversa, um bate-papo, para poder tentar entender e identificar, para que os próprios trabalhadores colaborem na identificação desses pontos que precisam ser controlados e melhorados dentro da empresa. Se eu estou falando de uma grande empresa, muito provavelmente a empresa já vai ter que lançar mão de questionários organizados, anônimos, para poder dar um pouco de liberdade para o trabalhador, estabelecer esses canais de comunicação. Então, tudo vai depender da complexidade de cada uma das empresas para que ela adote as medidas mais eficazes e mais adequadas para aquele nível de complexidade. Agora, essa fiscalização vai ser feita pelos fiscais do trabalho, né? Eles vão precisar de alguma autorização judicial para fazer essa fiscalização ou é de ofício? E aí, eu queria lhe perguntar um pouco sobre questões, por exemplo, a gente sabe que muitas empresas constrangem e algumas até, de fato, ameaçam fiscais do trabalho no exercício de sua função, né? Eu me lembro bem do assassinato de alguns fiscais do trabalho há alguns anos, né? Por conta de fiscalização, principalmente em áreas rurais, em fazendas. Como é que vai funcionar essa questão? Bem, assim, todas as empresas, isso é bom que fique claro, tá? O auditor fiscal do trabalho não precisa de autorização de ninguém para poder entrar na empresa, tá? Então, essa é uma autorização que vem da legislação, a gente já tem autorização uma natural, onde houver trabalhadores, né, desempenhando suas funções, o auditor fiscal do trabalho tem a permissão para entrar naquele ambiente. Como que a fiscalização vai ocorrer para isso daí?
a gente vai entrar e entrevistar os trabalhadores, entrevistar os gestores da empresa, tentar entender os mecanismos, quais são as ferramentas que eles são utilizados, por exemplo, para estabelecer meta do trabalhador, ou para os controles que são colocados, né, os sistemas de software, ou mesmo as ferramentas, as máquinas de trabalho que estão por ali. Imagina um trabalhador dentro de uma indústria onde a máquina dele está o tempo inteiro quebrando e ele não consegue entregar a produção que é exigida para ele. Isso pode constituir um risco, um fator de risco psicossocial, além dos riscos da máquina, né? Quando a gente vai nos ambientes, a gente está olhando todos os riscos de maneira geral. Então, deixem os auditores fiscais do trabalho entrarem nas empresas, conversarem com os trabalhadores, porque se houver qualquer tipo de embaraço, a primeira medida da inspeção do trabalho é um auto de infração por embaraço, por não deixar a gente desempenhar a nossa função. E isso faz com que o valor de todas as multas que poderiam ser aplicadas seja um valor elevado, ela fica multiplicada. A gente tem nas relações de trabalho no Brasil alguns fatores que são meio que estruturais, como vínculos de trabalho precários, né? A gente tem aí a pejotização, jornadas muito longas, pressões nesses momentos de mudança tecnológica. Como é que se lida com essa situação? Bem, então a gente tem visto tudo, né? Então, assim, quando a gente vai fazer uma inspeção do trabalho, a gente tem um escopo, né, do que a gente está indo olhar dentro de cada uma das empresas, mas em geral a gente olha tudo, né? Então, assim, as questões de jornada são sempre observadas, a gente vai olhar todo o gerenciamento de risco, seja o risco psicossocial, seja risco químico, físico, biológico, né, de acidente, né, de trabalho. Então, é assim que a gente atua, entrando nas empresas e lembrando sempre que, assim, é um trabalho que as empresas que não têm problemas ou que elas estão conseguindo fazer todo o atendimento da legislação e com os ambientes sem risco para os trabalhadores ou com os riscos controlados a níveis aceitáveis, essa empresa não vai ter nenhum problema com a fiscalização. Vai simplesmente receber uma visita do fiscal, apresentar a documentação e encerrar a fiscalização sem nenhum problema. Quando são observados problemas, aí sim caberão os autos de infração. A partir de que momento que o Ministério do Trabalho, que os fiscais poderão começar a autuar as empresas que não estejam cumprindo as determinações? Para o risco psicossocial, 90 dias após o dia 26 de maio, que foi a entrada em vigência do novo texto da NR1. Tá? Agora, para os demais riscos, e aí eu tenho questões que estão relacionadas, por exemplo, jornada. A jornada já está dado, já está previsto na legislação, não é nada de novidade. Então, empresas que estão com problema de jornada, empresas que estão com problema, por exemplo, nas questões de assédio, nós já temos mecanismos para poder fazer os autos de infração. E como eu estou falando de ergonomia do trabalho, se o processo de ergonomia do trabalho estiver faltando também, a NR17 está vigente desde 2022. A gente já tem os autos de infração de ergonomia que podem ser feitos. Alexandre Scarpelli, eu agradeço muito a sua presença aqui, os esclarecimentos. Eu já deixo o convite para daqui a um ano, quando vocês tiverem um levantamento, você voltar para a gente saber quanto daqueles afastamentos por questões de saúde mental podem estar vinculadas, de fato, às condições de trabalho. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa está no site senado.leg.br/TV ou no canal da TV Senado no YouTube. Aproveite, se inscreva no canal, curta o programa e garanta seu acesso à informação de qualidade. Até o próximo Agenda Econômica. Os manifestantes conseguiram subir no prédio do Congresso. Brasil registra 150 casos de abuso de vulnerável por dia. Espírito Santo cria Semana Estadual de Combate ao Etarismo. Câmara proíbe o uso de substância tóxica em chupetas. Aprovado o projeto que institui o programa Contrato de Primeiro Emprego. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A Caatinga é fundamental para a garantia do fornecimento de água para mais de 50 milhões de nordestinos. A primeira lei determinando a recuperação de um bioma é fundamental no momento em que o mundo, mas especialmente o Brasil e mais ainda o Nordeste, precisa se adaptar aos efeitos das mudanças climáticas e ao problema da desertificação
que ameaça seriamente o Nordeste. A recuperação de 1 milhão de hectares que estão desmatados na Caatinga propiciará a criação de 465 mil empregos, a produção de mais de 7 milhões de toneladas de alimento, porque ao mesmo tempo que você planta a árvore, você também planta a comida, ou seja, você junta duas atividades fundamentais e propiciará uma geração de renda da ordem de 28 bilhões de reais. Recuperar a Caatinga faz bem ao Brasil como um todo. Agora é lei. Foi aprovada a norma que permite ao governo adotar contramedidas quando as exportações brasileiras sofrerem restrições ou retaliações. A Lei da Reciprocidade Econômica contempla situações como o aumento de tarifas de importação decretados pelos Estados Unidos. O Senado votou. Agora é lei. A maioridade penal deve ser reduzida em casos de crimes graves? Jovens infratores precisam de punição mais rígida ou de políticas de prevenção? O procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, Edilson Mongenot, e a promotora de Justiça do Ministério Público do Paraná, Daniele Tuotto, respondem a essas e a outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 8h30 da noite. Calendário Eleitoral 2026. A partir de 7 de abril, servidoras e servidores não podem mais receber aumento salarial. A exceção é o reajuste para repor as perdas provocadas pela inflação. A restrição só termina depois da posse de quem se eleger em outubro, ou seja, em 2027. Você, mulher que quer entrar para a política, agora pode contar com o Guia da Candidata. Um manual prático, feito pela Procuradoria da Mulher do Senado para ajudar em cada passo da sua jornada. A publicação mostra o que você precisa para começar. Estar em dia com a Justiça Eleitoral, garantir sua filiação a um partido e o domicílio eleitoral 6 meses antes da eleição. Lá, você descobre como garantir os recursos para sua campanha, como os 30% do fundo eleitoral e do tempo de rádio e TV, que são seus por direito. O material também ensina a organizar a campanha, cuidar da segurança na internet e o que fazer em casos de violência política. Acesse o guia na página da Procuradoria do Senado na internet. Basta clicar em Publicações no alto da página e selecionar o Guia da Candidata. É informação rápida e segura para você ocupar o seu lugar na política, porque não existe democracia sem a sua participação. O Ano do Nirvana, do Walter Moreira Santos, que ganhou o prêmio Kindle. É uma novela curta, mas que certamente permanece, reverberando nos sentimentos de quem a lê. É um livro que eu escrevi na década de 90, quando eu estava na universidade, e eu não sabia bem o que fazer com ele. O livro originalmente tinha 300 páginas, era um livro... Leituras, neste sábado, 7 horas da noite, aqui na TV Senado. Naquele momento, ia começar a Copa das Confederações. O que o Brasil estava acabando de receber? 6 novas arenas, magníficas, lindíssimas, padrão FIFA. A criatividade popular pegou este rótulo, padrão FIFA, e disse: epa, eu quero esse padrão para tudo. De cada $9 que foram gastos nessa Copa do Mundo, 8 vieram ou emprestados, ou dados, ou bancados diretamente pelo poder público, seja o governo federal ou os governos estaduais. Eu estava muito confiante, na verdade, para o anúncio assim, oficial. Achei mesmo que era a hora do Brasil. Achei que a gente merecia receber um evento como esse, sendo o país do futebol.
dentro da minha família, eu sempre ouvia, é assim mesmo, homem é assim, ele é muito estourado, você precisa ter paciência. Ele me colocava numa situação de duvidar de mim mesma. Falava muito mal de mim, me chamava de descontrolada. Eu guardava uma comida na geladeira, ele tirava. Eu falava, gente, mas eu guardei na geladeira. Não, você tá louca. Ele vendeu o meu carro, me obrigou a vender para pagar uma dívida dele, e era sempre nas ameaças. Se você não fizer isso, eu me separo de você. E eu tinha uma dependência emocional muito grande. Aos finais de semana ele saía e me trancava na chave, levava cartão, dinheiro. A partir do momento que o seu parceiro, né, o seu companheiro ou algum familiar tenta te vulnerabilizar, tirando a sua autonomia financeira, isso é uma maneira de te enfraquecer. E aí eu comecei o meu despertar e comecei a entender o que eu estava vivendo. Eu não cortava cabelo porque ele não gostava, eu não usava meus piercings porque ele não gostava. A maioria das minhas tatuagens são novas. Foi muito difícil, mas não foi impossível. A origem dos times de futebol, como, né, muitos sabem, vem também desse processo de imigração e também da ocupação da cidade. Não tem como pensar futebol de várzea sem pensar essas dinâmicas urbanas, dinâmicas de trabalho, as dinâmicas de transporte, os eixos somente ferroviário, a construção das primeiras fábricas. Tela Brasil. Neste sábado, 19h30, aqui na TV Senado. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O homem disse, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. Aquele post na rede social, aquela mensagem no grupo da família, é verdade ou mentira? Se você receber uma informação duvidosa sobre o Senado, mande para o Senado Verifica, um serviço de checagem que analisa notícias e responde se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado Verifica. Eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu sei que vou chorar a cada ausência. A gente exibe um programa especialíssimo. O cantor e compositor Toquinho, acompanhado pela Orquestra Sinfônica de Campinas. Espaço Cultural. Neste sábado, 20h, aqui na TV Senado. A legislação trabalhista, fonte de legitimidade do governo, mantém alto o prestígio de Getúlio com os operários. É editada a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, reunindo as normas legais que regem as relações entre empregados e empregadores. A Guerra Mundial beneficia países fornecedores de matérias-primas, como é o caso do Brasil. A industrialização se torna efetivo e leva a uma retomada gradual do crescimento. Agora é lei. O contribuinte que ganha até R$5.000 mensais está isento do pagamento do imposto de renda. Já quem ganha salários acima de R$5.000 até R$7.350 tem redução de alíquotas. Para compensar os cofres públicos pela perda de arrecadação, a lei aumenta a taxação de altas rendas a partir do ganho anual de R$600.000. O Senado votou, agora é lei.
Como é que a sociedade se orienta hoje? Não é por organizações, é por ideias de pessoas. Não era assim. Você tinha o sindicato, a igreja, o partido, eram referências. É outro mundo. Agora, é um mundo que põe em jogo o nosso, os partidos, as instituições. A representatividade. A representatividade, a crise da democracia representativa. Senadoc, neste sábado, 21h, aqui na TV Senado. Justiça Eleitoral apresenta V de Verdade. Em terra de fatos, fake não tem vez. A variedade de assuntos é uma das principais características das redes. Ela também é um dos 5 Vs que tornam difícil separar os fatos das fake news. Isso porque, diante de tantos temas diferentes, a gente nem sempre presta atenção no que está vendo. Quem espalha notícias falsas se aproveita dessa distração, principalmente em época de eleições. Para tentar enganar os eleitores, as fake news se misturam de propósito aos conteúdos verdadeiros. Por isso, a gente precisa tomar alguns cuidados. Consulte a informação em outras fontes ou em sites de checagem de fatos. Desconfie de mensagens muito genéricas e sem informações específicas como datas e locais. E, na dúvida, não compartilhe. Se ligue nos próximos vídeos e não se esqueça, a letra mais importante para a democracia é o V de Verdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Eunice Miquiles foi a primeira senadora a romper a barreira da exclusividade masculina no Senado. A gente acompanha esse dia da articulação onde ela vai conseguir emplacar a ministra da Educação, mas a gente acompanha também como elas viviam nessa época, né? Esse projeto, ele tem a função de fazer as pessoas que vêm visitar o Congresso conhecerem um pouco mais da história do Parlamento. No filme de realidade virtual, você tem uma câmera que capta 360 e não tem cortes. A gente nunca gravou dentro de um carro em realidade virtual, então a gente conseguiu esse carro que era maior do que os outros, para a gente fazer uma cena onde a pessoa vai se sentir teletransportada para dentro de um carro daquele período, e um carro muito lindo que os senadores usavam, aquele tipo de carro. A visita, ela deixa de ser só uma visita turística e ela vira uma visita também, de alguma forma, emocional. A alma é o princípio inteligente que anima o corpo e usa os sentidos físicos como agentes na exploração do mundo exterior ou material. Boto Fé, neste sábado, 7h, aqui na TV Senado. A gente trabalha jornadas duplas e triplas e as pessoas trabalham no palco, às vezes tem que dormir embaixo do palco para cuidar de equipamento, não tem horário para comer, não tem... Então, sabe, está na hora das pessoas olharem para esse trabalho, que ele também precisa de dignidade, precisa de uma carga horária justa, né? Porque quando você está dentro de um evento, você não tem como sair para comprar comida. Uma água, às vezes, custa R$15. Então, se você não cuida desses trabalhadores, quem vai cuidar? Imagina que coisa absurda que um artista de cidades, um artista urbano, quando ele vai procurar uma CNAE, que é a Classificação Nacional das Atividades Econômicas, para ele ser pago, ele entra como pintor de parede. São tantos os desafios que a gente precisa correr. Se a gente se mantiver com uma mentalidade do século XX, a gente vai pensar que trabalho é trabalho, cultura é cultura. Não, não. É tudo junto.
vamos começar a partir da Constituinte, porque antes da Constituinte nós era de menor. Nós não podia tomar decisão, inclusive até para me dar uma entrevista como essa agora, eu teria que ter uma autorização do SPI, né, que era o Serviço de Proteção ao Índio, ou pela FUNAI. Índio, sai dessa mata, senão a lata pode cortar. Tira a pena da testa que a minha festa vai começar. O Império Brasileiro foi o início, o marco inicial da nossa cidadania, da construção da nossa cidadania. De um lado, você tem um projeto vitorioso da independência, que é o que vai manter a centralização, e nesse caso, comparado com a América do Sul, é o diferencial, porque ele mantém a centralização, então um projeto centralizador, mantém a monarquia, mantém a escravidão e garante uma sociedade desigual. Esse projeto está na matriz do Estado brasileiro, é o projeto vitorioso da independência. E a gente, para falar sobre direitos da população negra, começa a pensar mais nesse marco da Constituição Cidadã do que precisamente a independência do Brasil. Porque a gente tem um Brasil deixando de ser colônia, mas um povo que trata principalmente a população negra como colonizado. A gente tem que lutar pelos nossos direitos, né? E a gente tem que ir à luta. E superando as dificuldades, a gente tem que incluir pessoas, não só nas convivências, mas também participando de políticas públicas, de colocar pessoas com deficiência, ter voz e ter a sua própria autonomia também. A gente tem que fortalecer os seus direitos. Porque a gente nunca teve paz, eu não posso assim falar que governo A, ou B, ou C deu alguma trégua para a gente assim, ou tivemos alguma paz. Mesmo as próprias políticas ou programas que foram construídos para nós nos governos, sempre houve muita luta para garantir e cobrar que o Estado criasse um programa, criasse uma política que fosse importante, fosse bom para nós, povos indígenas. Porque ninguém é igual a ninguém. A gente só se juntou porque são pessoas que sofrem estigma, discriminação e preconceito. Então, foi uma estratégia. A gente inventou uma bandeira, a gente inventou uma plataforma e foi assim que a gente conseguiu os direitos. Então, a gente teve que inventar todos esses rótulos, eles são totalmente arbitrários. A gente pode mudar. Eu espero que a gente elimine. Eu não quero morrer sem a gente eliminar todas essas letrinhas e que as pessoas sejam elas mesmas e não precisa desse rótulo político. E que a igualdade não se resume aos que são iguais, mas aos que são também diferentes. Iemanjá, Iemanjá, Obalua, Iemanjá, Oxu. Obalua, Iemanjá, Oxu. Oxu. Os quilombos são a primeira forma de resistência, porque tanto se questionava o poder escravocrata, mas como havia um espaço de resistência cultural. Era onde a gente podia, né, a gente fala, os meus ancestrais podiam de fato serem o que eram, né? Então podiam cultuar os seus cultos, podiam se organizar enquanto comunidade e podiam de fato tomar suas próprias decisões. Tentando sintetizar esses 200 anos dessa busca por uma cidadania mais plena, mais inclusiva, a gente pode dizer que é uma estrada lenta, tortuosa, não linear, marcada por avanços e retrocessos e com um movimento que muitas vezes parte da sociedade civil, parte do conjunto de homens, mulheres, trabalhadores e que encontra eco no Legislativo, na Câmara dos Deputados e Senado, mas muitas vezes a Câmara dos Deputados e o Senado não tem força suficiente para aplicá-los, então também é uma relação contraditória. Eu sei de alguns momentos em que o parlamento vai retroceder, talvez o pior deles da história do Brasil seja 64, né? No momento em que é o parlamento que consuma o golpe de Estado quando ele declara vaga a presidência da República com João Goulart presente no território nacional. Em 1999 começa a surgir os movimentos contra nossos direitos
Em 2001 é formada uma frente de religiosos e nós também, fazendo contraponto, fundamos aqui a Frente Parlamentar pela Cidadania LGBTI+. E aí, de repente, você começa a olhar, eita, os negros não se vacinam. Eita, a mortalidade infantil é maior na população negra. Eita, as mulheres estão sendo esterilizadas, são quase todas negras. Opa, peraí, tem um problema. Então, o problema da miscigenação foi ter escondido a exclusão da população negra. Mas, infelizmente, existe ainda preconceito, rejeição também. O papel do legislativo em relação ao avanço ou os retrocessos da cidadania no Brasil é exatamente contraditório. Porque se nós tínhamos 2 projetos de independência, tem um brasileiro republicano, libertário, revolucionário, que está com mulheres instalando a República no meio da praça. Esse é o brasileiro que nós poderíamos ter sido, né? E tem o brasileiro que nós fomos, e que também se mobilizou, e que enfrentou a guerra de independência, e que montou um projeto de uma monarquia constitucional, pensou uma constituição. Então, se você juntar as duas coisas, tem algumas perguntas. Então, esse brasileiro que nós fomos e que nós poderíamos ter sido, trazem para nós as questões centrais que estão lá. O Dom Pedro dizendo que democracia no Brasil nem pensar, e o jornal, né, saindo no dia seguinte, o jornal dizendo só a santa democracia poderá nos salvar. A questão das riquezas que tem nos territórios indígenas, eles para nós, ele não é o que interessa para nós, o que tiver abaixo das terras indígenas. O que interessa para nós é o que está em cima, é a terra que tem em cima, é a floresta, é os animais, é os encantados que a gente chama, os invisíveis que estão lá dentro e nós, os povos indígenas que estamos ali também. Os encantados são seres invisíveis que você não vê, mas que você sente. A partir da hora que você tem uma conexão de espiritualidade. Que as pessoas com deficiência possam ter voz em todos os espaços, não só nas políticas públicas também, né? E também exercer os seus próprios direitos e deveres. Nós estamos em 8º lugar no âmbito internacional em termos de direitos conquistados. Nós temos uma série de desafios, nós temos muitas mortes, nós temos uma discriminação muito grande das pessoas trans, nós temos muitos desafios, mas a gente, em termos de direitos garantidos, nós estamos bem na figura. De um lado, você tem movimentos que o Senado, pelos deputados, tentou garantir esses direitos e chegou até a ser fechado, a sofrer sanções por conta dessa luta. E teve momentos que essas instituições impediram, ou dificultaram, ou não ouviram fortemente os ecos da sociedade. Mas é o espaço, por definição, onde esses direitos são consolidados.
esses panfletos criaram um grande debate. E num momento muito bonito, porque é um momento que não existe Brasil, existe só a ideia de Brasil. Então, eles estão tentando dar concretude a um projeto de Brasil e a um desejo de futuro para nós. Isso eu acho que vale a pena nós chamarmos de volta ao coração hoje. Um grande debate público para que a gente possa imaginar o brasileiro que nós ainda queremos ser. Qual é o futuro que nós queremos para o nosso país? A maioridade penal deve ser reduzida em casos de crimes graves? Jovens infratores precisam de punição mais rígida ou de políticas de prevenção? O procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, Edilson Mongenot, e a promotora de Justiça do Ministério Público do Paraná, Daniele Tuotto, respondem a essas e a outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 8h30 da noite. A gente tinha muito mais adoecimento nos adultos relacionados ao trabalho, e aí a gente vê isso atingir mais os adolescentes e até mesmo as crianças. Essa coisa do jovem se isolar na tela de um aparelho, de um celular, e ficar nesse mundo virtual, ele esquece que a vida é real. É muito importante que a escola esteja atenta a essa questão da saúde mental, que a gente tenha profissionais que recebam treinamento para olhar para isso também. Pedir ajuda, falar com alguém próximo que você confie, que você possa se abrir, falar o que está sentindo. Ou, se não, buscar diretamente um apoio profissional de um psicólogo já ajuda muito. Porque dá a impressão que a sociedade avança com esse bullying, com novas tecnologias, com essa força das redes sociais, mas esqueceram de reeducar os pais, mães e também reeducar nas escolas. Agora é lei. A reforma tributária promete simplificar o pagamento de impostos no Brasil. A nova lei detalha reduções e isenções de tributos, além de regras para a devolução de impostos para famílias de baixa renda. O mecanismo de devolução deverá valer para contas de energia, água, saneamento, gás e telefonia, e as mudanças serão implementadas de forma gradativa. O Senado votou, agora é lei. Senado recebe especialistas em clima para falar da preparação do país para os possíveis efeitos do El Niño este ano. Uma entrevista detalhada sobre o que são os elementos terras raras e como as formas de exploração no Brasil podem afetar o meio ambiente. Ecosenado, neste sábado, 9h da manhã, aqui na TV Senado. Quando você não tem emprego, você não tem para onde ir, você é obrigada a se manter na violência, que é o que acontece com muita gente. Eu fiquei casada por 22 anos. Quando aconteceu de eu denunciar a Maria da Penha, foi quando ele me pegou pelo cabelo, que ele nunca tinha encostado a mão em mim. Assim, tinha tido empurrões, né? Que ele me empurrou uma vez, eu estava grávida da minha filha quando ele me empurrou.
Meu ex-marido me acusou de ter um caso com o marido da minha irmã. Qualquer homem que se aproximasse de mim, ou até os amigos que eu, na minha casa, quando ia embora, ele virava e falava: você acha que eu não vi você dando trela para fulano? Que você acaba se afastando dos amigos, da família, você acaba se isolando. A gente se assusta muitas vezes com o feminicídio, mas o feminicídio ele nasce daí. Ele nasce dessas pequenas coisas que vão tomando uma proporção maior. Então, xingamentos, ofensas, essas difamações, não respeitar essa mulher, né, perante terceiros, são um sinal de alerta. Depois que eu passei, que eu fiz o acompanhamento pelos psicólogos e tudo, você acaba entendendo e vendo que se a pessoa não tiver uma ajuda, ela não consegue sair da violência, ela não consegue se libertar. Hoje eu posso falar que a minha vida está maravilhosa, apesar dos altos e baixos, eu tenho paz. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por dois termos, mar mais inhã. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou rio grande. A outra parte da palavra é inhã, que quer dizer correnteza. Então Maranhã virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Os Estados membros da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, aprovaram no início de junho a primeira norma internacional de promoção do trabalho decente na economia de plataformas digitais. Eu vou conversar agora com o advogado Maximiliano Garcês. Ele participou da Conferência Internacional do Trabalho em Genebra, na Suíça, onde aconteceu essa decisão. Olá, Maximiliano, seja bem-vindo. Muito obrigada por vir aqui participar do nosso programa Cidadania. Conta pra gente, vamos começar, o que é a OIT? Ótimo, eu que agradeço o convite. Eu sou um admirador da TV Senado, uma TV pública, imparcial e de alta qualidade. A OIT foi criada em 1919, faz parte das Nações Unidas, apesar de ter sido criada antes da própria ONU e depois incorporada. E ela foi criada num momento nevrálgico da história, que foi após a Primeira Guerra Mundial, em 1919. E o objetivo foi tentar fazer com que o mundo do trabalho pudesse ser uma parte de levar a paz mundial. A Primeira Guerra Mundial, um dos motivos dela foi a briga por espaços e territórios de comércio, inclusive. Então, a lógica lá atrás foi que você conseguisse dar um pouco mais de dignidade à classe trabalhadora e estaria também competição entre os países para ver quem que rebaixaria mais os direitos trabalhistas. E hoje nós estamos numa situação muito semelhante a essa. E um mundo com instabilidade, com guerras, e essa injustiça no mundo do trabalho é uma das forças motoras para toda essa ordem muito caótica de coisas. E a convenção vem exatamente nesse momento para tentar dar um pouquinho mais de estabilidade, de dignidade, previsibilidade para a vida das pessoas. E como foi essa negociação e qual foi o seu papel nessa negociação? Pois não. É uma negociação de vários anos e uma luta muito grande da classe trabalhadora e de vários governos sensíveis ao tema, como o do Brasil, que foi uma liderança, e resultou ano passado na aprovação pela OIT, na última conferência, que existiria uma convenção. E esse ano foi a decisão do conteúdo desta convenção. Eu estava lá representando a Associação Latino-Americana de Advogados e Advogadas Laboralistas, que tem o status consultivo, a OIT, e participa como observador, mas sem direito a voto. Os votos, tem um colégio eleitoral da OIT, 50% são os governos, 25% os trabalhadores e 25% o patronato.
E quando a gente fala em plataformas digitais, né, do que a gente está falando? Ótima pergunta, porque uma parte da imprensa vem colocado essa convenção como é a convenção dos trabalhadores e trabalhadoras em transporte, em aplicativos, empresas como Uber. Não é isso. É sobre qualquer pessoa que hoje está plataformizada. E hoje nós temos advogados, advogadas, engenheiros, engenheiras, trabalhadores na área doméstica que vêm sido contratados dessa forma, criando uma instabilidade gigantesca. As pessoas não sabem quanto vão ganhar, quando vão trabalhar. E isso tem reflexo que vai até além do mundo do trabalho. Não é uma convenção que interessa só a trabalhadores e trabalhadoras, mas a qualquer pessoa que quer viver numa sociedade com um mínimo de harmonia e que não deixe aí uma grande gama de pessoas ao relento, sem saber se vão conseguir comer amanhã. Né? Então, tem reflexos muito grandes aí para toda a sociedade mundial. E o que a convenção traz, então, de mudança? Ela é uma convenção, eu considero que seja o fato mais importante nas relações capital-trabalho em todo o mundo nas últimas décadas. E tem um impacto enorme, por isso que teve muita resistência, principalmente do governo estadunidense, que formou um bloco junto com Israel e Argentina, tentando inviabilizar a convenção com apoio de lobistas de grandes empresas. E o que ela garante é um mínimo de dignidade a qualquer pessoa que trabalha em aplicativos, seja na economia formal, seja como seletista, seja na informal. Garante, por exemplo, um salário mínimo, garante acesso à previdência social, garante garantias mínimas de saúde e segurança, garante que essas grandes empresas não possam excluir as pessoas de aplicativos assim ao relentos, de uma hora para outra, sem nenhum tipo de justificativa. Então, as empresas precisam agora, depois da ratificação por cada país da convenção, dar uma justificativa para isso, porque tem vários estudos científicos mostrando que esses algoritmos que acabam decidindo quem vai sair, quem vai entrar, acabam levando em conta muitas vezes a etnia da pessoa, se a pessoa participa de algum setor excluído da sociedade. Né? Então, tem uma série de garantias muito, muito importantes. É interessante que o senhor mencionou os algoritmos, né? Assim, uma das previsões é exatamente que essas decisões mais impactantes vão ter que ser revisadas, passar por um ser humano ali, opinião humana, não é isso? Exatamente, exatamente. E é importante a tua pergunta, porque essa era uma das questões mais importantes que grandes empresas estavam tentando inviabilizar, que é uma certa transparência nos algoritmos, na maneira como são feitas as decisões. Né? A redação não foi a ideal. A redação acabou sendo um pouco desidratada, ainda foi até melhor que esperávamos, mas na questão da transparência ainda teve uma redação um pouquinho vaga, mas que garante um certo avanço e impede que isso seja feito de maneira completamente às cegas. Né? Não vai ser exatamente, a gente sabe que exatamente não vai ser uma decisão humana em cada exclusão de aplicativos, mas ao menos vai garantir que sindicatos, os próprios trabalhadores e trabalhadoras consigam ter um pouquinho mais de ingerência e saber o que está acontecendo nas suas vidas. Né? E como é que fica essa questão da transparência, né? Porque também, né, assim, tinha uma questão, assim, no caso das corridas de carro, né? Assim, quem é indicado, como é que é, assim, tinha essa demanda, né, por mais transparência. Sim. A redação da convenção obriga as empresas e também os governos a criarem sistemas de supervisão, de fiscalização que impeçam que essa exclusão seja injustificada ou que adote critérios que sejam discriminatórios. Né? E tem vários estudos mostrando que pessoas aí especialmente em países desenvolvidos, acabam tendo notas menores com o mesmo desempenho só pelo fato de serem refugiados, imigrantes, ou não terem aquela cor da pele que
os usuários em geral desejam, muitas vezes com caráter racista ou homofóbico ou misógino. A convenção tenta minimizar esse impacto, mas ainda assim a gente vive num momento muito delicado para o mundo do trabalho. Não só a questão da plataformização, mas a questão da inteligência artificial, a questão da robótica, né? As pessoas vêm sido tratadas cada vez mais como mercadoria. E o mote principal, a frase principal que gerou a fundação da OIT em 1919 era: o trabalho não é mercadoria. E hoje a gente está vivendo exatamente o oposto. As pessoas têm sido coisificadas, né? E quando as pessoas falam em terceirização, uberização, muitas vezes não é isso. O que acaba acontecendo na prática é o aluguel de pessoas. As pessoas são tratadas como um bem qualquer que você aluga, não quer mais jogar fora, de uma maneira desumanizada. E isso traz impactos muito grandes além do mundo do trabalho, né? Uma pessoa que é mãe ou pai sabe que uma criança precisa de algum tipo de previsibilidade, de segurança. E um trabalhador ou trabalhadora que não sabe quando vai trabalhar, quanto vai receber, tem muita dificuldade de conseguir gerir um lar, de conseguir prover educação. Tem impactos muito grandes na saúde mental, inclusive, que as pessoas ficam desesperadas de não saber o dia de amanhã. E isso gera também uma... Filhos, futuros netos, a grandeza que está deixando para o estado do Mato Grosso, um estado maravilhoso do meu coração. E acredito também na agricultura familiar, na poder tudo chegar mais em conta para o nosso estado e na produção também, que vai ajudar. Parabéns à família, parabéns. Parabéns, Volinho. Tô assim, você sabe. Agora, como diz o nosso senador Wellington, a baixinha tem de brigar, tem mesmo. Nós temos de falar, aproveitar você que é do mesmo partido, falar para o nosso prefeito que a nossa região sul tem que crescer, ele tem que tirar do plano diretor. Isso eu já avisei ele e quero a ajuda de todos. Tá bom? Muito obrigada, gente. Vocês me desculpam, mas eu tenho outro evento aí atrasado. Ok, baixinha, eu que agradeço. Obrigado pelas palavras. Olha, eu vou fazer uma pequena correção na fala do Wilson. É uma pena que ele não está aqui, porque eu não queria falar sem ele estar presente. Mas ele disse que nos últimos 50 anos, a política de Mato Grosso não atrapalhou o Estado. Pelo contrário, ajudou. Porque foi Vicente Vuolo, um político, que pôs a proposta da lei. Então, os políticos ajudaram a chegar nesse desenvolvimento junto com toda a classe trabalhadora e empresarial do Estado de Mato Grosso. Deputado Avalone, vamos ouvir nesse momento o senador Jaime Campos. Bom dia a todos e a todas. Eu quero iniciar saudando aqui o nosso ilustre amigo deputado Carlos Avalone, que participa deste evento aqui de celebração dos 50 anos da lei da ferrovia Vicente Emílio Vuolo. Cumprimento da mesma forma o ilustre e querido estimado amigo, colega senador Wellington Fagundes, que também compartilha, né, dessa audiência, dessa celebração. Saudar os ex-governadores Júlio Campos, hoje deputado estadual. Saudar o ilustre ex-governador Brailio Maggi, sua esposa, Dona Terezinha Maggi. Cumprimentar, em nome dessas pessoas, demais autoridades do dispositivo, já aqui nominadas, meus senhores e minhas senhoras. Prometo que serei rápido, até porque o Edson já falou por os 8 curadores que eventualmente terão inscrito para se falar. E o Carlos, o Wilson falou também em nome dos 3 aqui. Mas eu quero dizer que o que me traz nesta manhã de hoje aqui é para celebrarmos os 50 anos desta lei, sobretudo relembrar
a luta e a história de Vicente Emílio Vuolo. Já dizia Rui Barbosa, de que, ai de nós se não tivéssemos sonhadores, como sonhou Dom Pedro I com a independência do Brasil, como sonhou Juscelino Kubitschek com a construção de Brasília, e como sonhou Vicente Emílio Vuolo, esse grande mato-grossense, um dos homens públicos que eu quero aqui referir como um dos maiores vultos da política mato-grossense, que sonhava com esta ferrovia. Ela é uma história longa. Já como governador de Mato Grosso, eu tive o privilégio e a satisfação de participar da inauguração da ponte rodoviária lá em Santa Fé do Sul, ao lado do ex-governador já falecido Fleury, do ex-saudoso, querido, saudoso amigo Pedro Pedrocian, e também do ex-governador de Goiás, Iris Rezende. Foi uma luta que aqui nós temos que reconhecer, de um dos maiores brasileiros, e sobretudo, que nós temos que dizer, dos maiores mato-grossenses, que foi o Lacir de Moraes, que iniciou lá atrás, sonhando também de trazer essa ferrovia, para permitir que esse estado, com certeza, hoje seria esse Mato Grosso próximo desenvolvido. Que muitas pessoas aqui, talvez os mais jovens, não conheceram a história de Lacir de Moraes. É um homem que Mato Grosso deve muito a ele, até porque foi um dos pioneiros que saiu da vanguarda dessa cultura da soja aqui em Mato Grosso. Do algodão, com pesquisa, e conseguimos chegar hoje, o Mato Grosso, com o maior produtor de soja deste país, o maior produtor de algodão, o maior produtor de milho, o maior rebanho bovino. E tiveram, com certeza, homens de visão, como o Lacir de Moraes. Essa ferrovia, já de muito tempo, era para ter chegado aqui, à nossa querida capital mato-grossense, Cuiabá. Infelizmente, pelos transtornos, sobretudo, pelas dificuldades que o Brasil tem, diante da sua dimensão continental, que é um país de 800, ou seja, de 8.900.000 quilômetros quadrados, o governo, muitas das vezes, ele é impotente para resolver todas as nossas demandas, sobretudo no campo da infraestrutura, da educação, da saúde e, acima de tudo, de fazermos um país com justiça social. Entretanto, para não ser longo, nós estamos lá no Senado lutando sempre para os bons investimentos aqui em Mato Grosso, particularmente para o prosseguimento dessa ferrovia que demanda Rondonópolis a Lucas de Rio Verde, com o ramal chegando até Cuiabá. Foi uma luta muito grande aqui, e eu invoco o testemunho do querido amigo senador Edson Fagundes, hoje presidente da nossa Freelodge, que debate e defende com certeza o interesse de investimento nas obras de infraestrutura. Foi uma luta muito grande. E essa luta nós conseguimos, com muita determinação, fazer com que o ministro daquela oportunidade, Tarcísio, transferisse para o estado de Mato Grosso, permitindo que o estado fizesse, ou seja, a primeira ferrovia que é estadual do Brasil, é esta ferrovia, que é a Ferronorte, demandando Rondonópolis até Lucas de Rio Verde e chegar no ramal aqui. Foi quase uma briga beligerante lá, porque não havia uma boa vontade do governo, na medida que o governo federal, só ele podia fazer o quê? A licitação ou o chamamento público para que a concessão dessa ferrovia prosseguisse. E não havia boa vontade. Chegou ao cúmulo do absurdo, aqui eu posso chamar assim, de que quando estão pretendendo lançar Setembro Ferrovia no Brasil, eu disse que jamais ia poder lançar esse programa, desde que não fosse, com certeza, transferida essa concessão para Mato Grosso ou o governo federal licitasse. Por quê? Havia interesse, eu quero crer, até econômico e financeiro de alguém, e sempre deixando e esquecendo o nosso estado de Mato Grosso dessa ferrovia. Graças a Deus, Edson, numa luta nossa, nós vencemos, conseguimos fazer com que a Assembleia Legislativa de Mato Grosso aqui, que eu também tenho que render homenagem ao Botelho, que foi presidente daquela época, o Carlos Avalone, a Janaína, ao Wilson Santos e outros deputados, aprovasse aqui uma PEC, permitindo que o Estado fosse também, tivesse esse poder de fazer essa concessão
em relação à ferrovia. Isso aconteceu e, graças a Deus, foi feita a concessão e agora eu espero que essa concessão já seja cumprida ipsilite daquele que está pactuado com a concessionária, que é a Rumo. E vejo, com certeza, que o Brasil precisa desenvolver muito mais. E o Mato Grosso, graças a Deus, hoje, nós temos 2 ferrovias em andamento. Uma é a da Rumo e outra é a FICO, que demanda Mara Rosa, em Goiás, até a cidade de Guaboa, numa possibilidade de estender também até o norte de Mato Grosso. Da mesma forma, destravamos já no Supremo Tribunal Federal a questão da Ferrogrão, que demanda a cidade de Sinop até o porto de Mirirituba, que também é muito importante esse transporte intermodal. Mas o Brasil precisa melhorar muito mais esse ambiente, na medida que nós temos a primazia de termos rios, que podia ser explorado também com as hidrovias. Mato Grosso, particularmente, perdeu muito aqui, Júnior, tendo em vista que, lamentavelmente, construíram no leito do Teles Pires, do Juruena, usinas hidrelétricas e perderam de vista as Icruza, que é um transporte menos poluente e muito mais barato, não só em relação ao transporte rodoviário, mas, sobretudo, em relação até mesmo ao transporte ferroviário. E, sobretudo, menos poluente. Perdemos essa oportunidade. Hoje, é praticamente impossível. Nós operamos não só o Teles Pires Tapajós, o Juruena, como também aqui o Rio Tocantins, não é isso? Que é o nosso Baixo e Médio Araguaia. Mas, de qualquer forma, estamos avançando. E o Mato Grosso precisa dessa logística. É esse estado hoje que, tenho certeza absoluta, eu conversava com o Wilson Santos, nesses próximos 15 ou 20 anos, será um dos estados mais ricos desse país e, sobretudo, com uma produtividade acima da média nacional, de forma sustentável, que é bom que você esclareça, porque nós precisamos produzir de forma sustentável. Mas eu quero aqui, para encerrar, para não ser longo, dizendo que nós temos várias demandas. É bom que se esclareça aqui, que eu vi alguma fala de uma determinada pessoa, dizendo que se não fosse o atual governo do estado de Mato Grosso, essa ferrovia não chegaria a Dom Aquino. Não. Esse estado foi construído por várias mãos, por um cidadão mais humilde, por todos os ex-governadores desse estado, por aqui passaram. Cada um fez sua parte no seu devido tempo. Não podemos esquecer a história do Mato Grosso. Nunca, de homens que conseguiram, com certeza, implantar nesse estado aqui civilizações modernas, entrando nessa vasta região do Brasil, que é a região amazônica, permitindo que nós tenhamos uma civilização moderna, produzindo, contribuindo na geração de emprego, com o PIB nacional do nosso Brasil hoje, indiscutivelmente. Eu digo isso, que eu fico indignado. Quem pode esquecer Dante Martins de Oliveira? Ninguém pode esquecer o seu governo. Quem pode esquecer aqui Frederico Campos, Dr. Garcia Neto e outros tantos homens que dirigiram o Mato Grosso? Aqui nós temos que fazer justiça. Eu fico intrigado, Chico, que dá a sensação, muitas vezes, para a opinião pública, para a sociedade mato-grossense, que esse estado foi construído nesses últimos 8 ou 10 anos. Não. Negativo. Esse estado foi construído por todos nós, de brasileiros que chegaram aqui em Mato Grosso e que deram a sua contribuição no seu desenvolvimento econômico e social. Por isso, Carlos Avalone, me permite saudar a família Vicente Emílio Vuolo, que foi o senhor eleitor aqui, falando e saudando o Francisco aqui, em nome de toda a família que eu vejo aqui presente, que é um homem que foi nosso correligionário político. Era amigo do meu querido e saudoso pai, Fiote. Lembro muito bem da sua eleição para prefeito de Cuiabá, lá atrás. O papai saía da Várzea Grande para vir fazer campanha para Vuolo aqui, em Cuiabá, como seu aliado do antigo PSD, um partido histórico que tivemos, com certeza, da construção também da democracia brasileira. De maneiras, amigos e amigos, esse é o Mato Grosso. Aqui o que nós precisamos, aqui, Júnior, é que o governo não atrapalhe o setor produtivo, não atrapalha, com certeza, o nosso empresariado, em que pese, nós vivemos num país hoje que praticamente é quase impossível os investimentos privados pelas altas taxas de juros, sobretudo pela carga tributária, que é uma das cargas tributárias mais caras do mundo. Só nós perdemos para os países da Escandinávia. Mesmo assim, nós estamos sobrepondo essas dificuldades e, de fato, desenvolvendo o nosso Brasil com obras que certamente nós precisamos para criar um ambiente mais favorável
para que possamos ser competitivos, não só no mercado nacional, aqui como é o caso de Mato Grosso, mas, sobretudo, no mercado internacional. Feito isso aqui, Avalone, eu quero reconhecer também o trabalho e o empenho do senador Hélio Fagundes, que, indiscutivelmente, independente dele ele ser um senador que defende esse setor, como defende os demais, mas aqui, em relação à questão dos transportes aqui, o Hélio é um grande lutador de muitos anos, já como deputado federal, como senador aqui. Eu tenho que reconhecer de público o seu trabalho, viu, Hélio? Você é um batalhador, vejo lá em Brasília sempre lá o seu trabalho, já acompanhava mesmo antes de ser senador pelo segundo mandato, a sua luta incessante, buscando efetivamente melhorar os nossos sistemas de transporte intermodal aqui, seja rodoviário ou transporte ferroviário. Mato Grosso precisa de homens como o Hélio Fagundes aqui, para sempre estar lutando pelas boas causas do povo mato-grossense. Encerro cumprimentando a família Vuolo aqui. Fique certo que vocês têm um admirador. Seu pai foi um grande político aqui, homem honrado, digno, que sempre defendeu os interesses do povo mato-grossense lá em Brasília e também como deputado aqui e, sobretudo, como prefeito, foi um dos maiores gestores que Cuiabá teve nesses últimos 100 anos de existência da nossa capital, Cuiabá. Cumprimento o Avalone, o Hélio, pela promoção, por esse evento aqui, e fique certo que o senador Jaime Campos sempre estará defendendo os interesses da sociedade mato-grossense e, sobretudo, da sociedade brasileira, promovendo boas leis, como é o caso, agora vão aprovar na semana que vem, é o MEI, que é um projeto extremamente importante para o microempresário brasileiro, que hoje, lamentavelmente, estão à margem de boas políticas públicas, como é o caso, que a tabela que é praticada hoje, que é apenas de R$ 81 mil, que não foi corrigido o seu teto nesses últimos 8 anos, o nosso projeto agora está na pauta lá na Câmara para ser votado, assumindo de 81 mil para 144 mil reais, como também para o médio e o empresário também, saindo de 360 para 860 mil reais. Eu acho que isso é a valorização das pessoas que trabalham, produzem e ajudam a construir um país com mais oportunidade, mas, acima de tudo, com mais justiça social. A todos os senhores, parabéns, parabéns à família Vuolo, parabéns para o Carlos Avalone e o Hélio, que é o promotor desta celebração dos 50 anos da nossa história, da nossa ferrovia. Muito obrigado e um bom dia a todos. Convidamos também, nesse momento, para fazer uso da palavra, o ex-governador, ex-ministro, Blairo Maggi. Bom dia a todas as senhoras, todos os senhores. Cumprimento a mesa em nome do presidente Carlos Avalone, o Hélio Fagundes, meus ex-colegas governadores e senadores aqui presentes, a minha esposa Terezinha também, e dizer que ao Vuolo, que é o presidente da Comissão Pro Ferrovia, dizer, Vuolo, que é uma alegria estar aqui nesse dia em que nós comemoramos a data de promulgação de uma lei que fez com que o Brasil olhasse para essa região. Acho que o grande papel do senador Vicente Vuolo foi de dizer ao Brasil, dizer ao Congresso brasileiro, que aqui nessa região, aqui no centro-oeste brasileiro, no oeste brasileiro, existiam terras que seriam muito produtivas no futuro, que muita produção sairia daqui e que, se nós não tivéssemos as obras de infraestrutura acompanhando esse progresso, esse desenvolvimento, de nada adiantaria. Então, antes de eu chegar aqui, no Mato Grosso, e plantar o primeiro pé de soja, alguém já estava preocupado de como é que nós íamos retirar essa soja daqui, como é que nós íamos ser competitivos e como é que nós faríamos tudo isso. E eu olhava, naquela época, o mapa do Mato Grosso e refletia comigo, e assim, poxa vida, mas o Mato Grosso é o patinho feio da federação. Para o lado que a gente quiser sair, o Centro Geodésico da América do Sul,
à frente da Assembleia Legislativa não deixa a gente mentir. Para o lado que nós quisermos ir, nós estamos longe. Quer dizer, estamos equidistantes de todos os lugares. Portanto, e a distância sempre será a mesma, nós não vamos diminuir as distâncias, mas nós podemos facilitar a vida daqueles que trabalham, criando a infraestrutura necessária. Então, como disse, antes de eu plantar o primeiro pé de soja aqui, minha família foi um dos pioneiros, já tinha alguém se preocupando com isso. Quer dizer, e hoje, a gente consegue olhar o mapa do Mato Grosso e diz assim, passados esses 50 anos, que aquele patinho feio que eu via naquela foto, e na época eu já pensava, esse patinho feio será um belo de um cisne no futuro. É uma questão de tempo, uma questão de trabalho, a questão de política, uma questão de envolvimento, de produção, e todos nós seguimos o mesmo caminho que foi dito aqui por os que me antecederam, todos tiveram a sua importância, todos têm a sua importância no processo, cada um no seu momento, cada um na sua importância. Um avião cai quando voa porque perde uma turbina, ou pode cair porque perde uma pecinha desse tamanho, que é extremamente importante. Então, a presença do senador Vuolo nesse contexto, e o que nós comemoramos hoje aqui, é um legado. E eu disse isso ao meu querido amigo Vuolinho, vocês, a família, estão de parabéns porque defendem um legado, defendem uma ideia, permanece na consciência das pessoas a importância do papel que o pai de vocês fez. E isso que é importante, defender um legado é defender a história, é imortalizar o nome das pessoas. Quantas outras coisas foram feitas importantes no estado do Mato Grosso e que, no entanto, a gente não dá importância, não conhece a importância, não dá a devida importância, porque não tem ninguém, Vuolo, que defende a ideia, que defende a bandeira que seu pai defendeu. E vocês fazem isso muito bem e continuam fazendo ao defender não só a chegada da ferrovia lá no Alto Taquari, como nós assistimos, todos nós aqui estávamos lá praticamente, depois a chegada no Itiquira, Alto Araguaia, Rondonópolis, agora chegando em Dom Aquino, nessa região, mas o Vuolo, a família dele, continuam com a bandeira do Vicente Vuolo empunhada. Qual que é essa bandeira? Não é levar as ferrovias até Lucas do Rio Verde, é trazer a ferrovia até Cuiabá. E enquanto isso não acontecer, eu tenho certeza que essa família não sossegará, porque esse era o objetivo do pai, o objetivo do cidadão. Então, parabéns por essa defesa e conte comigo sempre. Como estive presente até hoje, estarei até o final das nossas vidas defendendo essas bandeiras também. E eu gostaria muito de ver o Mato Grosso daqui 50 anos. Não verei mais, mas eu gostaria muito de ver o Mato Grosso daqui 50 anos totalmente produtivo, pujante, com infraestrutura, com ferrovia para todos os lados, as hidrovias funcionando, as rodovias duplicadas, as rodovias sendo construídas. Enfim, esse é o nosso sonho, esse é o nosso objetivo e todos nós temos muita contribuição a dar nesse segmento. E eu estarei aqui firme e forte. Parabéns, Vuolo, parabéns, família, por tudo isso. Parabéns mesmo. Alô? 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 Convidamos a senhora Andriele Rodrigues, representando a Rumo, nesse momento também, para fazer uso da palavra. Bom dia a todos presentes. Quero cumprimentar a todas as autoridades aqui na mesa presentes também. É uma honra estar aqui falando em nome da Rumo hoje, nesse dia tão especial, em comemoração aos 50 anos da Ferronorte. A Rumo ela dá o devido reconhecimento ao senador Vicente Vuolo, cuja visão e articulação política transformaram o sonho da Ferronorte num projeto nacional. A Ferronorte ela é fruto de décadas, de muito planejamento, a gente sabe disso, de muita persistência, muita perseverança para que isso acontecesse. E a Rumo está aqui, hoje, executando essa obra no Estado, para dar continuidade a esse legado do senador Vicente Vuolo, que há 50 anos atrás tinha esse sonho de integrar o Mato Grosso ao Brasil através da ferrovia. A Rumo hoje ela transforma esse sonho em realidade, dando continuidade a essa obra e trazendo toda a magnitude que o Estado tem e representa aí no Brasil e no mundo todo. A gente está num momento muito especial, inauguramos aí
recentemente o primeiro terminal do projeto todo, né, inaugurando aí 162 quilômetros executados agora. E isso é um marco muito importante. Nós estamos focados agora na fase de operação dessa primeira fase, nessa etapa de operação da primeira fase, que consiste em testes. Então, estamos testando aí todos os nossos equipamentos no terminal, que é a fase de comissionamento, e também, domingo agora, carregamos o primeiro trem que desceu em direção a Santos, justamente também para olharmos aí testes da ferrovia, dessa solicitação de carga que tem. Nós temos muito trabalho pela frente, temos um contrato aqui com o Estado, a execução desse maior projeto de ferrovia hoje no Brasil está aqui, e a gente fica muito feliz em contarmos com essa casa, com o apoio dessa casa, com o apoio do Senado, com o apoio do governo estadual, para a execução desse projeto e trazer esse sonho aqui para o estado de Mato Grosso, ligando o agronegócio do estado aos principais portos e principais mercados internacionais. É um orgulho imenso estar aqui comemorando hoje 50 anos da Ferronorte, esse legado que o senador deixa para a gente, e contem com a gente, assim que a gente sabe que podemos contar com todos vocês aqui para executar esse maior projeto no estado de Mato Grosso. Obrigada. Senhoras e senhores, vamos ouvir nesse momento o vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, deputado Júlio Campos. Serei o último governador, o último orador, o último deputado a falar. Fique tranquilo. Senhoras e senhores que compõem a mesa de honra, saúdo todos da figura do presidente Carlos Zavaloni. Bom dia a todas e a todos, familiares do eminente e saudoso senador Vicente Milivuolo, autoridades aqui presentes, consideramos todos saudados e todos integrantes da mesa de honra. O sonho da ferrovia, realmente, como disse o deputado Wilson Santos, vem do século passado. Euclides da Cunha já previa a ferrovia para Cuiabá, mas ela só começou a tomar corpo e viabilidade com a luta do então deputado estadual Vicente Milivuolo, que desta tribuna da Assembleia Legislativa, ainda lá na Getúlio Vargas, ele começou a falar da ferrovia que todo mundo achava que era possível e ninguém acreditava. Realmente foi uma grande batalha que o Vuolo empreendeu. Eu me lembro muito bem que em 1961, ainda garoto, eu estudante do Colégio Salesiano São Gonçalo, por ocasião da visita do então presidente Jânio Quadros em Cuiabá, nós saímos à rua gritando, queríamos a ferrovia. O presidente Quadros prometeu, mas depois de poucos dias ele renunciou e o sonho foi abaixo. Essa luta, a partir da eleição do Vuolo, deputado estadual, com o apoio do engenheiro Domingos Iglesias Jalério, que aqui tem seus familiares, e também do jornalista José Eduardo do Espírito Santo, que merece também a nossa homenagem a esses dois grandes saudosos homens que batalharam junto com o Vuolo nessa ferrovia, levou à frente, ao ser eleito deputado federal em 1974, o seu primeiro projeto, de número 312 de 75, ele apresentou a inclusão no Plano Nacional da Aviação do Brasil, da criação de uma ferrovia, ligando Rubinéia e Rondonópolis, Cuiabá. Após isso, em 1976, o presidente Ernesto Geisel sancionou a Lei 6.346, incluindo Cuiabá no Plano Ferroviário do Brasil. A partir daí começou a luta para essa sua efetivação. E durante seu mandato como senador, ele foi, durante todo o seu mandato, praticamente toda semana, o senador Vuolo falava dessa ferrovia. E que agora, graças a Deus, ao comemorar 50 anos dessa lei, nós estamos também comemorando a chegada da ferrovia dentro do território mato-grossense, já ali bem perto, no município de Adão Aquino. Primeiro, a etapa começou ainda
com o saudoso e grande pioneiro Olacir de Moraes, que enfrentou, que fez a concorrência pública, ganhou e começou com a sua empresa Constran a construir lá de Rubenéia até a ponte rodoferroviária no Rio Paraná, uma solenidade que eu participei como senador da República, Jaime Campos governador, ao lado dos governadores saudosos Iri Rezende de Goiás, Fleury de São Paulo e Pedro Pedrociano do Mato Grosso do Sul. Inauguramos aquela ponte. Em seguida, veio a ferrovia entrando em Mato Grosso do Sul hoje. E aí, no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, governador de Mato Grosso, era o saudoso Dante de Oliveira, no dia 7 de agosto de 1999. Foi inaugurada lá em Alto Taquari a ferrovia chegando no território mato-grossense. Por isso, são datas históricas. Depois chegou a Rondonópolis e agora em Dom Aquino. Mas nós não estamos satisfeitos. Nós queremos dizer à ilustre representante da Rumo que o grande sonho deste povo não é a ferrovia chegar em Dom Aquino e partir em destino a Lucas Rio Verde. Queremos sim apoiá-los nesse deterro, mas não podemos esquecer do ramal de Cuiabá. É um compromisso moral quando a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso aprovou a PEC 16/2020, dando a concessão da ferrovia estadual senador Vicente Milivuolo, foi acrescentado um item constitucional de que o ramal de Cuiabá era uma das prioridades, saindo de Jucimeira até a capital de Mato Grosso. E não tem condição de falar, não tem transporte, não tem economia, não é viável. Tem que ser viável, porque Cuiabá, a Baixada Cuiabana e esta região em torno tem condição de viabilizar com transporte de carga esse ramal de Cuiabá. Eu só fiz questão de falar neste momento para fazer uma cobrança de público a ilustre diretora, que não esqueça da capital de Mato Grosso. O grande sonho nosso, a maior vitória de Vuolo lá no céu, é ver o apito da ferrovia aqui na capital de Mato Grosso. Isso sim. Queremos dizer, Mato Grosso está muito bem agraciada no futuro das ferrovias. Veja bem, meus amigos, nós temos previsto para Mato Grosso 1.676 quilômetros de rodovias. O primeiro trecho foi a Ferronorte, com 366 quilômetros. O segundo trecho previsto é a ferrovia Vicente Milivuolo, que terá aproximadamente 730 quilômetros no território mato-grossense. Teremos também a FICO, que é a Ferrovia da Integração do Centro-Oeste, que fará na região do Araguaia 140 quilômetros de rodovia em território mato-grossense. E também, se Deus quiser, a Ferrogrão, que dos 933 quilômetros previstos, saindo do Sinop até o estado do Pará, no Porto de Biribituba, nós teremos 440 quilômetros no território mato-grossense. Então, Mato Grosso realmente, que hoje é a mola propulsora do desenvolvimento do agronegócio brasileiro. Mato Grosso hoje, em 2026, teve uma safra de 100 e tantos milhões de toneladas de grão. Se Mato Grosso fosse independente do Brasil, não sei se vocês sabem, nós seríamos o 5º maior produtor de alimentos do mundo. Só perdíamos Estados Unidos, China, Brasil e depois Argentina. A produção de Mato Grosso hoje é respeitada em todo o mundo. Portanto, eu acredito muito em Mato Grosso. Nós demos a nossa participação. Como disse aqui o senador Jaime Campos, Mato Grosso não começou com Mauro Mendes. Mato Grosso não começou com Olavo Pivetta. Mato Grosso começou com Pascoal Moreira Cabral. Mato Grosso começou também na época da República, com pioneiros, com os grandes governadores. Aqui tem 3 governadores que marcaram a história de Mato Grosso. Todos nós demos a nossa contribuição. Desde o saudoso Júlio Miller, que foi o grande governador que conseguiu fixar Cuiabá como capital eterna de Mato Grosso, passando por Fernando Corrêa da Costa, passando por Pedrocião, por Ponce de Arruda, por Baralho Maggi, por Jaime Campos, por saudoso Dante de Oliveira e por tantos governadores, Pedro Táxi e outros, todos deram a sua parcela.
pequena ou grande, mas deram a sua contribuição. Portanto, hoje é um dia de festa, é um dia em que comemoramos a vitória do sonho de Vuolo e de todos nós mato-grossenses. Portanto, parabéns, família Vuolo, aqui presente pelo doutor Francisco, a Gleide e o Vicentinho. Parabéns aos lutadores pela causa da ferrovia. Parabéns a todos aqueles que colaboraram. E parabéns para a Assembleia Legislativa de Mato Grosso, que aprovou essa PEC constitucional, que permitiu que a Rumo chegasse aqui dentro do território de Mato Grosso, vencendo as barreiras que estavam sendo impostas pelo governo federal, pelo ministro Tarcísio de Freitas, que não queria, de maneira alguma, que tivéssemos a ferrovia estadual em Mato Grosso. Parabéns a todos, que Deus abençoe, e viva Vicente Emílio Vuolo! Viva a ferrovia! Belas palavras, governador Júlio Campos. Olha, antes da continuidade, né, como não vamos ter mais falas, eu queria reconhecer também aqui a participação nessa luta da Universidade Federal de Mato Grosso, a UFMT, da Federação das Indústrias, aqui em nome do ex-presidente Carlos Antônio Borges Garcia, da Federação do Comércio, em nome do ex-presidente Venceslau Júnior, e da Agricultura, através daqui do presidente Lucas, da AproSoja. Todos muito importantes nessa batalha também. Deputado Carlos Avalone, então, nesse momento, senhoras e senhores, vamos ter uma apresentação nesse instante. Quero convidar já o músico, o Dario Schener e a senhora Casira Vuolo para uma apresentação. Nós teremos uma crônica que será feita nesse momento. Uma crônica, a Lei 6.346/76, Lei do Vuolo. O texto é de Francisco Vuolo, que nós vamos acompanhar ao vivo nesse momento. Alô, teste. Dedico essa homenagem ao meu sogro, onde quer que ele estiver, um homem que marcou a vida de todos vocês, mas com certeza jamais sairá das nossas vidas e do nosso coração. A você, meu sogro, essas palavras. Do aperto de mãos congelados na imagem fotográfica entre o senador Vuolo e o presidente Geisel, depreende-se um eco de uma promessa que perduraria por décadas no Cerrado. A sanção 6.000 não foi um mero rito burocrático, uma burocracia estatal. Ao contrário, foi muito além. A sanção foi traçada de uma cicatriz de ferro na imensidão do Mato Grosso, num pacto onde o ferro traria junto suor e lágrimas, que pretendia costurar o coração isolado do país às artérias do progresso nacional. Vuolo, ao curvar-se levemente com o sorriso de quem vislumbra o amanhã, personificou a persistência regional que forçava as portas de um poder centralizado. A decisão política ali selada representou o reconhecimento oficial de que o gigantismo do Brasil dependia da emancipação logística de suas franjas territoriais. O poder, outrora liderâneo e de costas para o próprio continente, voltava os olhos e os trilhos para o centro-oeste, redesenhando a própria geografia do Comando Nacional. A lei funcionou como um feitiço de ressurreição para as terras de Mato Grosso. Essas terras, até então esquecidas, antes vistas como em hiato geográfico, a região transmutou-se sob a promessa dos trilhos no celeiro do mundo.
O anúncio da ferrovia, mesmo antes que o primeiro dormente beijasse o nosso solo, alterou a densidade demográfica e a nossa alma econômica. Atraídos pelo canto da integração, começaram os fluxos migratórios que rasgaram o portal da Amazônia, trazendo homens e mulheres que transformaram o nosso cerrado em um mar de grãos de girassóis, de milho, de algodão, de soja e de prosperidade. Se por um lado a ferrovia prometia riquezas e modernidade, por outro tempo ancestral da terra. O progresso chegou a galope, trazendo consigo dores do crescimento rápido, uma valorização da terra e a reconfiguração de cidades. Um choque inevitável aconteceu entre o futuro industrial e a calmaria das cidades e de um passado de um Estado colonial. A inclusão de Cuiabá no Plano Nacional logística. Romper o isolamento de Mato Grosso significava dotar a nação de um sistema circulatório eficiente. Os trilhos ideados por Voolo e chancelados por Geisel carregavam o peso estratégico de encurtar distância entre as frentes de produção e os portos de escoamento. Cada quilômetro de linha férrea planejado era um elo a menos nas correntes que prendiam a competitividade brasileira no cenário internacional. Embora a história tenha demonstrado que o tempo dos trilhos é muito mais lento que o tempo das expectativas humanas, com décadas de espera e muita poeira acumulada sobre os projetos, não se pode negar. Aquela decisão foi a bússola que definiu o norte logístico do país. A ferrovia Vicente Emílio Voolo, de uma luta isolada de um senhor que seguiu sem mandato o seu ideal, tornou-se assim uma metáfora da própria construção do Brasil. Um país que exige para construir grandes obras uma enorme paciência, uma monumental paciência, muita coragem e persistência, onde cada trilho assentado, cada trilho é um monumento à teimosia do povo, a teimosia de um povo que protagoniza a história e que se recusa e recusará a permanecer isolado do futuro, do progresso, da ferrovia e do desenvolvimento do Brasil. Muito obrigada. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Senhoras e senhores, também nesse momento nós vamos ter aqui mais 3 falas dessa forma online e vamos chamar Jean Paul Prats, ex-senador pelo estado do Rio Grande do Sul e ex-presidente da Petrobras. Vamos acompanhar. Pronto, meus amigos, obrigado por me receber aqui mesmo virtualmente. Queria agradecer aos meus queridos colegas, senador Wellington Fagundes, senador Jaime Campos, aos queridos governadores Júlio Campos, Blairo Maggi, muito honrado estar com vocês, amigos e amigas do Mato Grosso, aqui para saudar essa homenagem às ferrovias brasileiras. Quero dizer que, como autor do substitutivo que deu origem à Lei Brasileira das Ferrovias hoje, com a ajuda do senador Jaime, com a ajuda do senador Wellington, presidente da FRENLOG, e com a ajuda de vários colegas, amigas e amigos senadores, nós legamos
essa grande lei que revitaliza as ferrovias ociosas hoje em dia, permite ao governo federal e aos governos estaduais também, como bem fez o Mato Grosso, a utilizar as ferrovias que hoje são formas modernas, ao contrário do que se imaginava no passado recente, formas muito modernas de transitar principalmente mercadorias, granéis e as nossas exportações, além dos nossos passageiros, das pessoas físicas, nós mesmos, com tênis muito mais confortáveis, muito mais modernos. A lei brasileira hoje, com certeza, assegura um ambiente saudável para o investimento e viabilidade econômica, tanto para ferrovias de passageiros, quanto principalmente para ferrovias de carga e as suas respectivas conexões, como o senador Jaime colocou, com outros modais, tanto hidrovias quanto rodovias. É preciso que o nosso país, e o Mato Grosso é o centro, o coração logístico disso, transforme a sua integração logística para que se torne de fato eficiente, combata um dos principais fatores do chamado custo Brasil, que é justamente hoje a logística. Eu quero agradecer, parabenizar a vocês todos, dizer que vou estar aí com vocês no dia 29 pela manhã de julho, no Fórum de Liderança do LIDE. Espero rever alguns dos amigos. Muito obrigado, parabéns à família de Vicente Emílio Violo, que é também um grande pioneiro por ter aberto esses caminhos com esta lei importante para Mato Grosso. Grande abraço. Agora convidamos também o senhor Eloy Ângelo, diretor de infraestrutura do DENIT, também de forma online, que vai participar conosco. Alô, bom dia. Bom dia. Tudo bom? É uma satisfação falar aqui em nome do DENIT, agradeço o convite, aí levo um abraço aí ao deputado Carlos Avalone, no qual cumprimento as demais autoridades, e falar que o DENIT é um órgão multimodal, rodoviário, ferroviário, aquaviário, está sempre à disposição do Brasil para aumentarmos esse transporte tão importante que é as ferrovias. Valorizamos aqui os 50 anos do trabalho do senador Vuolo, que hoje está dando vários reflexos, né? Fomos procurados já pela Frente Logística para estudar a ferrovia, quem sabe, entre Cuiabá e Cáceres, que lá há uma ligação multimodal, com o modal aquaviário. Então, mais uma vez, enfatizando esse papel do DENIT, que além de atuar no Brasil inteiro, pensa nos 3 modais, rodovia, ferrovia e as hidrovias e portos. Então, deixo aqui a nossa satisfação de fazer parte desse momento. Parabenizo a todo mundo que está aí presente, aos familiares do senador, e deixo mais uma vez as portas abertas da nossa autarquia aqui em Brasília, dos nossos estados, unidades locais, para que sempre que possível o DENIT atuar nos estudos de viabilidade, depois nos projetos de engenharia, na construção de obras públicas, nesse modal ferroviário que é tão importante para a matriz econômica do Brasil. Nós temos aí um desafio de aumentar para, quem sabe, 35% do transporte ferroviário na nossa matriz de transportes, e o DENIT será um parceiro a toda hora quando for chamado. Então, um bom dia a todos e todas e tenhamos um excelente evento. Bom dia, obrigado. Convidamos também de forma online o deputado federal Edinho, vice-presidente da Frente Parlamentar de Logística e Infraestrutura da Câmara Federal, para participar conosco. Alô? Agora vai fazer a entrega, né? Sim. Está me ouvindo? Estamos ao vivo. Ok. Bom, da mesma forma, estamos participando desta importante homenagem. Parabenizo o deputado Carlos Avalone, autor desta importante homenagem, e representante do Fórum Pró Ferrovias. A família também do nosso homenageado, com quem temos conversado na Freilogem, lá no Congresso Nacional, e que há 50 anos tivemos a iniciativa dessa ferrovia, que ajudou a integrar o Mato Grosso através da Lei 6.346, de iniciativa do senador Vicente Violo. Não querendo ser aqui repetitivo, né, importante a manifestação de todos que aqui se manifestaram, o senador Wellington Fagundes, que é o presidente da Freilogem,
que prioriza a logística e infraestrutura no Brasil, obviamente não diferente no Mato Grosso, o estado em que ele representa com muita competência e um dos que mais entende, se dedica em logística e infraestrutura. Tive o privilégio de conviver 6 mandatos com vários parlamentares, entre eles o senador Wellington Fagundes, e que já naquele tempo nós priorizávamos a logística, a infraestrutura. Obviamente que, não sendo repetitivo, mas a ferrovia ela é importantíssima em função da distância, da extensão territorial que tem o país. E o nosso Brasil, que é o 5º país em extensão territorial, mas é o país que mais tem terra agrícola, e o Mato Grosso é o principal, né, em termos de economia, em termos de produção agrícola. Como eu escutei e acompanhamos em Brasília, né, nós hoje temos a maior produção de milho, a produção de soja, de algodão, entre outros, e que o Mato Grosso lidera. Obviamente que, com essa extensão territorial, a ferrovia faz a diferença em termos de competitividade, facilitar, fazer com que a produção chegue aos portos, que facilite a nossa exportação, que melhore a nossa competitividade, uma vez que a maior parte, 95% da nossa transação comercial, passa pela via portuária. Quero aqui também citar, né, o deputado o senador Jaime Campos, nosso amigo, pessoa que tem se dedicado muito, muito mesmo no Congresso Nacional, temos trocado ideias constantemente. O senador Wellington Fagundes também, repito, é o presidente da Freloge, e o Wilson Campos, o Wilson Santos, que foi colega meu, deputado vizinho de gabinete comigo em Brasília, e também o governador Blairo, com quem tivemos uma grande concentração de trabalho e, ao mesmo tempo, com uma relação fantástica, em especial quando ele foi ministro da Agricultura. O Júlio Campos, nosso sempre governador, tive o privilégio de ser colega também na Câmara dos Deputados, né? Pessoas importantes e todos os demais que aí passaram. Parabéns à Freloge, que é a maior frente parlamentar do Congresso Nacional. Nós temos 8 câmaras temáticas, uma delas trata-se de ferrovia. Colocar à disposição do governador, dos nossos deputados, senadores, com quem convivemos juntos, para fazer com que a continuidade dessa ferrovia seja importante. Encerro dizendo que tive o privilégio de participar há alguns dias lá em Dom Aquino, né, onde participando da inauguração uma parte desse terminal ferroviário, e também acompanhamos de perto, participando de audiência pública representando a Freloge, lá em também Primavera do Leste, Barra do Garça, porque precisamos fazer com que a 070, que inicia em Brasília e vai até Cássio, precisa, principalmente onde foi na região do Dom Aquino, a duplicação o mais rápido possível. Eu costumo dizer que nós não prometemos, nós assumimos compromissos de intermediar em nome da Freloge, do senador Wellington Fagundes, do senador Jaime Campos e de tantos outros colegas parlamentares, para fazer com que possamos dar continuidade à ferrovia e também atento à duplicação da BR-070. Parabéns pela homenagem e nos colocamos à disposição. Quem for a Brasília, que nos visite. Obrigado. Alô? Alô, alô? O microfone está aberto. Alô? 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 Bom, indo agora para o encerramento, em nome do Senado Federal, eu quero agradecer aqui a presença de todos, presencialmente e virtualmente, em nome da família Garcia Neto, aqui está a irmã de Dante de Oliveira, enfim, de todos aqui, Inês de Oliveira, todos presentes. Cada um aqui teve a sua história, o seu trabalho, para que a gente pudesse chegar a esse momento e homenagear Vicente Vuolo. E eu não poderia deixar também de registrar aqui, em nome da Freloge, em nome de quem acompanhou a luta junto com Vicente Vuolo, e eu quero então aqui fazer um registro especial
a luta do ex-prefeito de São José do Rio Preto, ex-deputado federal Edinho Araújo. Edinho foi uma das vozes mais persistentes do Noroeste Paulista na defesa da ponte rodoferroviária sobre o Rio Paraná, ligação fundamental entre São Paulo e Mato Grosso do Sul, e passo decisivo para que os trilhos avançassem rumo ao Centro-Oeste. Ele construiu uma amizade grandiosa. Quantas audiências nós tivemos junto com o Edinho e o senador Vicente Vuolo. Ainda em 1971, como jovem líder universitário em Santa Fé do Sul, ele já defendia essa obra junto ao Ministério dos Transportes. Depois, na vida pública, manteve essa bandeira como prioridade. Mobilizou lideranças, cobrou providências em Brasília, acompanhou a execução da ponte e ajudou a manter viva uma causa que parecia distante, mas que se tornou realidade. A inauguração da ponte rodoferroviária em 1998 representou muito mais do que uma travessia sobre o Rio Paraná. Ela abriu caminho para a Ferronorte, fortaleceu a integração entre São Paulo e Mato Grosso do Sul e Mato Grosso e criou uma nova rota para o escoamento da produção do Brasil Central. Por isso, ao celebrarmos a visão de Vicente Vuolo, é justo reconhecer também homens públicos como Edinho Araújo, que ajudaram em outra frente a transformar os trilhos da integração, desenvolvimento e futuro para o Brasil. Isso aqui fica registrado porque também queremos entregar essa moção ao deputado Edinho Araújo. E, claro, acho que também seria justo lembrar aqui do papel do governador de São Paulo, a época Orestes Quercias, que foi o governo de São Paulo que construiu essa ponte rodoferroviária para viabilizar que essa obra pudesse chegar aqui. É a mesma história da, hoje, concessão da nova Rota Oeste, que abrange o trecho da divisa de Mato Grosso do Sul, Rondonópolis, Cuiabá, até Sinop. Se não tivesse o trecho da construção com recursos públicos, com certeza ela não teria viabilidade. E isso também fez com que, hoje, o pedágio que é pago em Mato Grosso da BR-163 é praticamente a metade do que é o valor cobrado da BR-163 em Mato Grosso do Sul. Tudo isso é importante registrar para que a sociedade compreenda a luta e o papel de cada um na sua história e no seu momento. Então, fica aqui essa homenagem também a esses dois homens públicos. Muito obrigado e agradeço aqui mais uma vez. Não, ainda temos ainda as homenagens. As entregas, né? Mas eu agradeço aqui por parte do Senado, mais uma vez, todos os senadores, em nome do presidente Davi Alcolumbre. Muito obrigado. E essa parceria com a Assembleia, que aqui não é a única, são várias ações que fizemos juntos, e eu agradeço o deputado Avalone, em seu nome, do deputado Botelho, da deputada Janaína, do deputado Max, inclusive da nossa luta conjunta pelo nosso Pantanal mato-grossense. Muito obrigado. Senador Wellington, inclusive, pegando essa deixa do senhor, vamos exibir o vídeo do Senado. O vídeo do Senado Federal, contando a história da ferrovia, a participação efetiva, apaixonada do senador Vicente Vuolo e todo esse processo. Vamos acompanhar nesse momento. Há exatos 50 anos, um deputado federal de Mato Grosso apresentou um projeto de lei no Congresso Nacional. Seu nome? Vicente Emílio Vuolo. Sua causa? Trazer os trilhos para dentro do estado, para conectar cidades, gerar oportunidades e fazer o progresso chegar a todo o Mato Grosso. Vicente Vuolo dedicou a vida a esse sonho. Foi ele quem selou a aliança que construiu a ponte rodoferroviária sobre o Rio Paraná, o primeiro símbolo concreto de que os trilhos estavam avançando para Mato Grosso. Os trilhos chegaram a Alto Taquari em 1999, a Alto Araguaia em 2003. Vicente Vuolo não viveu para ver o destino final, mas deixou a perseverança como legado. Em 2008,
Os trilhos estavam parados em Alto Araguaia. E muita gente acreditava que eles nunca chegariam a Rondonópolis. Foi nesse momento que começou uma grande articulação. Como deputado federal, Wellington Fagundes acionou o Ministério de Minas e Energia e o Ministério dos Transportes. Cobrou mudanças no contrato de concessão e exigiu um prazo para que os trilhos avançassem. Audiências públicas, reuniões, licenciamentos. Cada etapa removendo um obstáculo que mantinha a ferrovia parada. Em 2013, os trilhos chegaram a Rondonópolis. Um marco que transformou a logística de Mato Grosso. Cada novo trecho representava mais do que quilômetros. Representava desenvolvimento chegando. Mas chegar a Rondonópolis nunca foi o destino final. Para ir além, era preciso mudar a lei. Em 2020, Wellington Fagundes e Jaime Campos atuaram junto à Assembleia Legislativa para construir o modelo que resultou na legislação ferroviária estadual. Foi essa articulação dos senadores que criou o subsistema ferroviário estadual e permitiu que Mato Grosso se tornasse o primeiro estado do Brasil a implantar um modelo próprio de autorização ferroviária. Sem esse trabalho legislativo, o contrato assinado em 2021 não existiria. A ferrovia que hoje avança pelo estado começou antes, dentro do parlamento. Em setembro de 2021, o contrato da ferrovia estadual foi assinado. 743 quilômetros de trilhos. 12 bilhões de reais em investimento privado. 236 mil empregos. Ligando Rondonópolis a Lucas do Rio Verde, com ramal para Cuiabá. Em junho de 2026, o primeiro trecho de 162 quilômetros entrou em operação. Mas a luta não acabou. Wellington segue cobrando a chegada dos trilhos à capital, porque Cuiabá faz parte do projeto histórico e não pode ficar de fora. Porque uma ferrovia não é construída apenas com aço e concreto. Ela é construída com visão, persistência e compromisso com o futuro. O de Vicente Vuolo e o de quem continuou essa luta. Eu queria informar aqui, nesse momento, a transmissão conjunta com a TV Senado se encerra por parte da TV Senado, continua com a TV Assembleia e nós vamos proceder às homenagens. E nesse momento temos mais um vídeo que vai ser exibido nesse momento, um vídeo produzido pelo Fórum Pro Ferrovia, com essa exibição da TV Assembleia Legislativa. Vamos acompanhar. O escritor Euclides da Cunha defendeu uma ligação através de uma ponte como o caminho mais natural para o escoamento da produção. Muitos anos depois, um mato-grossense ilustre prosseguiu com este ideal. O nosso estado tem um significado. Amanhã. Brasil registra 150 casos de abuso de vulnerável por dia. Espírito Santo cria Semana Estadual de Combate ao Etarismo. Câmara proíbe o uso de substância tóxica em chupetas. Aprovado o projeto que institui o programa Contrato de Primeiro Emprego. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 8h, aqui na TV Senado. As plantas que a gente conhece no mundo normalmente não ocorrem em todos os lugares. Cada planta tem a sua história de milhões de anos de desenvolvimento de diferentes tipos de espécies. A semente da goiabeira, achada no Teutônio, é o mais antigo semente de goiabeira que a gente conhece de arqueologia na América do Sul. Tem sementes de goiabeiras alguns milênios depois na costa peruana. Então, tem pesquisas que estão explorando a possibilidade de que as goiabeiras começaram a ser utilizadas no sudoeste da Amazônia, incluindo Teutônio
e daqui se espalharam para Peru e depois vai espalhando para o norte, entrando em toda a Mesoamérica. Agora é lei. Foi aprovada a legislação federal que proíbe o uso de celulares e demais dispositivos eletrônicos em escolas públicas e privadas de todo o Brasil. A medida surge em resposta ao debate sobre o uso desses aparelhos nas escolas devido aos impactos negativos no aprendizado, na concentração e na saúde mental dos jovens. O Senado votou, agora é lei. Quando eu era criança, cara, e eu com a minha irmã, a gente acordava com os gritos dos pescadores. Eles ficavam alegres, né? Eles tinham cercado um cardume muito grande. A gente acordava com os gritos. Hoje em dia, para pegar um lote grande de tainha aqui, tem que ficar olhando bem atento. Habitar, Habitat. Neste sábado, 16h, aqui na TV Senado. No Brasil, ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. O Senado debateu a criação do Estatuto dos Cães e Gatos, uma proposta que reúne os direitos dos animais, os deveres dos tutores e a responsabilidade do poder público em um único marco legal. Aqui comigo no estúdio está o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que foi o relator dessa proposta na Comissão de Direitos Humanos. Senador, muito obrigada pela sua presença. Eu agradeço estar aqui com você, Carla Benevides, para falar de um tema que, para mim, ele é de interesse de todo o povo brasileiro. Falar da vida dos animais. E, nesse caso, especificamente, cães e gatos, porque se você fizesse o estatuto para abraçar toda a causa animal... Fica difícil, né? Fica difícil. Então, é melhor dar esse primeiro passo com cães e gatos. E essa proposta surgiu devido à enchente no Rio Grande do Sul, né? Aquele período que eu presidi uma comissão especial que foi para o Estado para apoiar e trazer para cá a demanda, né? Daquele momento tão triste para todos nós. E ali eu fui procurado, quando eu estava na estante do Senado lá. Fui procurado por os seguintes grupos: o Instituto Arca Animal, a Sociedade Amigo dos Animais, SOAMA, e o Instituto Faço pelos Animais. Eles me mostraram que em torno lá de 20 mil animais estavam sem rumo, perdidos devido à enchente, e muitos morreram, né? E outros tantos estavam lá em abrigos provisórios, que estavam mais de 15 mil em abrigos provisórios ainda. E eles lançaram a ideia naquele dia que eu achava de apresentar um projeto. Como eu sou autor de muitos estatutos de idosos, da igualdade racial, da pessoa com deficiência, da juventude, enfim, que eu fui relator, eu digo, olha, então por que a gente não constrói um estatuto que abrace o maior número possível num primeiro momento? E aí a ideia foi, então, de cachorros e gatos. Muito bem. Mediante aquela discussão que tivemos lá, eles queriam que eu apresentasse o projeto. Mas eu acho que seria uma homenagem às próprias entidades, que são heróis anônimos, né? Uhum. Que tiram dinheiro do seu bolso para salvar a vida dos bichinhos. Eu disse para eles, não, vocês entregam na CDH, né? Em nome das 3 entidades. Eu assumo o compromisso de conversar com a presidenta, que é a Damares, para que eu seja o relator. Uhum. E assim foi feito. Eles vieram numa delegação boa, nós marcamos uma audiência pública aqui no Senado, foi uma bela audiência pública, e a partir dali nós então registramos, eles registraram a proposta de estatuto de cães e gatos.
Eu fui indicado como relator, como eu tinha mais ou menos já previsto, e o projeto já foi aprovado na comissão, ainda no fim do ano passado. Ele foi para a CCJ agora, e na CCJ o relator é o senador Fabiano Contarato, que também é um apaixonado pela causa animal, como nós todos somos. Ele já deu o parecer foi favorável. Realizamos, a semana que passou, uma audiência pública no plenário do Senado. O plenário do Senado estava, digamos, lotado de militantes, eu diria, né? Todos comprometidos, apaixonados por essa causa. Eu presidi a sessão, o Contarato, por motivo de força maior, não estava presente. Fiz uma fala em nome da presidência, mas fiz uma fala também em nome do relator, né? Uma homenagem a ele que está também fazendo esse trabalho. Eu diria para você que foi um momento, para mim, muito bonito, né? E eles falavam muito dessa ideia de, pô, já que você é tanto estatuto, eu digo, não, eu espero que até o fim do ano, quando é meu último mandato aqui de senador, por opção própria, né? Eu espero ter aprovado o estatuto, oxalá, nas duas casas. Claro que eu quero também o fim da escala 6x1, né? Estou nessas duas batalhas agora, centrando fogo. Fala pra gente, senador, quais os principais direitos que são reconhecidos para os cães e gatos nesse marco legal? Olha, esse marco legal, ele quer avançar, né? E para mim, um dos capítulos mais importantes, ele tem 12 capítulos. É o 11º, porque eu não vou poder falar dos 12, eu pego toda a televisão do Senado aqui hoje. O crime contra cães e gatos dispõe sobre infrações penais específicas contra esses animais, classificando-os em grupo de condutas e define que todos os crimes são de ação penal pública incondicionada, aplicando-se às normas do Código Penal e do Código do Processo Penal também. O que me pergunto sempre, não, tudo isso é bonitinho, mas e daí? O que vai acontecer? Quem tortura, quem mata? Quem abandona? Quem deixa eles passar fomes? No Estatuto a gente especifica penalidades. Matar cão e gato, reclusão de 2 a 6 anos. Se a morte não é intencional, aí pega 6 meses a 2 anos, se não foi a intenção. Ofensa à integridade física e psicológica do animal. Pode chegar à reclusão de 2 a 4 anos e multa. Outros crimes também são previstos, como usar o animal como cobaia, né? Por exemplo, para fins... também vai ter uma penalidade alta, porque não pode usar um animal como cobaia, que muitos usam gato e cachorro como cobaia. É uma tortura, né? E, no fim, nós caminhamos ainda para penalizar as condutas criminosas. No Estatuto estão organizados em blocos de natureza distinta. O primeiro grupo abrange os crimes contra a vida do animal. O segundo grupo trata dos crimes de crueldade e exploração. O terceiro bloco compreende os crimes sexuais e de conteúdo ilícito envolvendo abuso dos animais. Ainda um outro ao conjunto de crimes de omissão e obstrução. No capítulo 12, que termina, nós colocamos as disposições finais. Determina que a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, deverá editar no prazo de 180 dias regulamento específico sobre transporte aéreo de animais domésticos nas cabines das aeronaves, garantindo a segurança e o bem-estar. Ou seja, inclusive a preocupação de quando o animal é deslocado de uma cidade para outra, de um estado para o outro, que ele tenha um tratamento decente e não simplesmente jogado no porão do avião lá. E muitos morrem, inclusive, nesse espaço. Senador, o projeto também prevê um papel do poder público nesse estatuto. Qual seria esse papel? O papel do poder público, que nós entendemos de mais importância, primeiro, combater a alta tributação. Hoje em dia, uma alimentação para um animal, como a tributação é muito alta, às vezes dobra o valor daquilo que pessoas voluntárias fazem para manter o animal com qualidade de vida, né? Então, uma das primeiras coisas é isso. A segunda
é participar da fiscalização, do controle. Veja esse caso aqui do cão orelha, né? Aqui em Santa Catarina. Recentemente teve um outro no Rio Grande do Sul que o animal foi matado na base da picareta, né? São crimes hediondos que o poder público, além de fiscalizar, tentar acompanhar dentro do possível, naturalmente, porque, segundo o último dado que eu recebi, existe mais de 30 milhões entre gatos e cachorros pelas ruas do nosso país, abandonados, né? 20 milhões de cachorros, 10 milhões de gatos. Então, o poder público tem que ter esse papel fundamental, que é salvar a vida dos bichinhos, né? Então, nesse aspecto, é você não permitir que eles fiquem abandonados e, ao mesmo tempo, toda denúncia que chegar, o poder público tem que se apresentar para recolher os animais e punir os culpados, inclusive com aquilo que eu coloquei aqui na lei, que a punição pode ser de 2 a 6 anos. Senador, o senhor falou que tem 2 prioridades, a escala 6x1 e o Estatuto de Cães e Gatos. Qual a possibilidade do avanço dessa proposta nos próximos meses e até o fim do ano? Olha, eu entendo que essa vai ser, inclusive, mais rápida, porque quem vai ser contra os animais, né? Eu duvido que aqui no Congresso não passe com rapidez. Então, eu entendo que essa poderá ser aprovada rapidamente. Tá certo, senador. Obrigada mais uma vez pela sua presença e pelos seus esclarecimentos. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso site senado.leg.br/tv ou o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. Peça central no repertório sinfônico coral, a missa, em sua forma musical sagrada, sempre fez parte das composições de consagrados compositores através dos tempos. Um homem se relacionava com Deus cantando, e isso veio para a nossa tradição ocidental. Concertos em Geral, neste sábado, 6 horas da tarde, aqui na TV Senado. O jogo da seleção brasileira, ele é mais bom do que todos os dias, mas todo dia é bom. Os dias que eu venho, eu gosto e toda a vida é meu esperado. Às vezes eu penso que nem vou ganhar bem e acabo ganhando. Antes eu trabalhava numa cozinha industrial, trabalhei por 10 anos numa cozinha industrial. Aí quando eu saí, que eu sofri meu acidente, aí o que aconteceu? Eu fiquei dependendo só de um salário, né? Aí quando eu fui pro INSS, o doutor que me aposentou, ele falou assim: dona Marta, eu vou lhe aposentar. Eu disse, doutor Hamilton, é tão pouco o salário. Ele pegou e disse, não, mas tu faz assim, ó, tu pega e tu vai receber um monte de dinheiro das tuas contas, aí tu bota um negócio pra tu vender em casa, pastel, essas coisas. Aí eu peguei e fiz. Eu era uma funcionária muito boa pra eles, 10 anos, né? E essa é a minha história. Aquele post na rede social, aquela mensagem no grupo da família, é verdade ou mentira? Se você receber uma informação duvidosa sobre o Senado, mande para o Senado Verifica, um serviço de checagem que analisa notícias e responde se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado Verifica. O Ano do Nirvana, do Walter Moreira Santos, que ganhou o prêmio Kindle. É uma novela curta, mas que certamente permanece, reverberando nos sentimentos de quem a lê. É um livro que eu escrevi na década de 90, quando eu estava na universidade, e eu não sabia bem o que fazer com ele. O livro originalmente tinha 300 páginas, era um livro... Leituras, neste sábado, 7 horas da noite, aqui na TV Senado. Agora é lei. É obrigatório o exame clínico destinado a identificar a fibrodisplasia ossificante progressiva nos recém-nascidos na triagem neonatal das redes pública e privada de saúde com cobertura do Sistema Único de Saúde, o SUS. O exame abrange todos os recém-nascidos no âmbito do território nacional. O Senado votou, agora é lei.
De cada 10 pessoas que presenciam atos de agressão contra a mulher, 7 são crianças. A maioria delas, filhos e filhas da vítima. Essa violência tem que acabar. Acolha, denuncie, ligue 180. A origem dos times de futebol, como muitos sabem, vem também desse processo de imigração e também da ocupação da cidade. Não tem como pensar futebol de várzea sem pensar essas dinâmicas urbanas, dinâmicas de trabalho, as dinâmicas de transporte, os eixos somente ferroviário, a construção das primeiras fábricas. Tela Brasil, neste sábado, 19h30, aqui na TV Senado. Sou Antônia Márcia Vale, eu sou editora e apresentadora do programa Agenda Econômica. Eu trabalho no núcleo de programas que produz o que a gente chama de programas de grade. A elaboração de um programa nunca é uma coisa tão simples. Por trás das câmeras tem uma equipe enorme. A gente tem iluminador, a gente tem os câmeras, a gente tem o contra-regra, tem um diretor de gravação. TV não é uma brincadeira individual, é uma brincadeira coletiva. O que eu vislumbro para a TV Senado é que a gente consiga fazer produtos que sejam cada vez mais informativos, que mostrem efetivamente o trabalho dos senadores e o que esse trabalho tem de impacto na vida do cidadão diretamente. Eu pude participar de momentos históricos do país e isso para mim é muito rico, é impagável. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, bem-vindos! Está no ar o Ecosenado. Você vai ver nesta edição. A Caatinga se torna o primeiro bioma a ter uma lei específica de recuperação da vegetação. É fundamental no momento em que o mundo, mas especialmente o Brasil e mais ainda o Nordeste, precisa se adaptar aos efeitos das mudanças climáticas e ao problema da desertificação que ameaça seriamente o Nordeste. Um projeto em Minas Gerais para a conservação de água e solo em propriedades rurais produtivas. Pequenas bacias construídas para captar água da chuva, reduzindo enxurradas, erosões e assoreamento de rios. O solo se faz caixa d'água, porque a água bate, pereniza e volta a ter nascente. E você já ouviu falar em ecopsicologia? A reportagem que fizemos sobre este tema em 2017 é a que vamos relembrar hoje. Depois de aprovada pelo Congresso, a Política Nacional para a Recuperação da Vegetação da Caatinga foi sancionada pelo presidente Lula no dia 11 de junho. O texto, de autoria da senadora Janaína Farias, foi elaborado com o apoio técnico do Instituto Escolhas. Eu conversei sobre o assunto com o diretor executivo e fundador do Instituto, Sérgio Leitão. Olá, Sérgio, seja muito bem-vindo ao Ecosenado. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado, Karine, pelo convite para estar aqui falando com você. A Caatinga acaba de se tornar o primeiro bioma brasileiro a ter uma política de recuperação da vegetação, né? O que essa aprovação representa? Ter uma política pública prevista em lei cria compromissos permanentes? É o resgate da atenção que o Nordeste nunca teve, que a Caatinga nunca teve, seja dos poderes da República, seja dos cofres públicos, para que você possa não só preservar o que já existe naquela vegetação, naquele bioma, mas recuperar aquilo que precisa ser replantado, porque a Caatinga é fundamental para a garantia do fornecimento de água para mais de 50 milhões de nordestinos. E ter uma lei, né, como você bem disse, a primeira lei
determinando a recuperação de um bioma, é fundamental no momento em que o mundo, mas especialmente o Brasil e mais ainda o Nordeste, precisa se adaptar aos efeitos das mudanças climáticas e ao problema da desertificação que ameaça seriamente o Nordeste. Então, está de parabéns o Congresso Nacional, está de parabéns o presidente Lula por ter sancionado uma lei fundamental para a sobrevivência do povo do Nordeste. E essa lei, então, ela vai garantir bem mais que recursos sejam investidos no bioma. Qual a diferença de ter uma política pública prevista em lei? Porque quando ela está prevista em lei, ela independe da boa vontade do governante daquele momento. Ela é uma lei que precisa ser cumprida, portanto, ela estabelece critérios, obrigatoriedades, funções, ela determina que os agentes públicos são obrigados a fazê-la acontecer. É diferente de, por exemplo, um programa que é criado por um governo, mas que não tem continuidade. E como você tem um problema muito sério numa região que sempre sofreu com o drama da seca e infelizmente vai ter que lidar com isso, ou seja, aquilo que a gente chama a convivência com a seca, você ter uma lei, ela significa o quê? Que é uma política permanente, né, que vai ser passada de governo para governo, porque o ciclo de recuperação da vegetação, são mais de 1 milhão de hectares desmatados na Caatinga, é longo, você não consegue fazer isso em 4 anos de governo. Portanto, ela não pode sofrer aquelas interrupções que muitas vezes acontecem nas políticas públicas em função da troca do presidente da República, do governador ou do ministro que cuida da pasta correspondente, por exemplo, aos problemas ambientais. Portanto, quando você tem lei, significa que todo mundo vai ter que cumprir. É uma política de Estado. É uma política de Estado que o Nordeste sempre precisou, a Caatinga sempre mereceu e agora, felizmente, está tendo o direito de ver isso escrito, né, na legislação brasileira. Pois aí, na sua opinião, por que será que a Caatinga sempre sofreu uma espécie de invisibilidade na pauta ambiental no Brasil? Porque era sempre associado à questão da seca. Ninguém via o benefício, por exemplo, ambiental que a Caatinga oferece, tomando conta e protegendo recursos hídricos que são fundamentais para o abastecimento das grandes capitais nordestinas. Vou dar 2 exemplos. Salvador, com mais de 2,5 milhões de habitantes, é a maior população, né, do Nordeste em termos daquilo que mora na capital. O principal reservatório que abastece 60% da capital baiana vem de um reservatório chamado Pedra do Cavalo, que depende fundamentalmente das águas do rio Paraguaçu, que vem da Caatinga. Aquele reservatório secando, como é que fica a população de Salvador? Vou dar um segundo exemplo. Fortaleza, com praticamente 2,5 milhões de habitantes, também, né, a segunda grande capital em termos de população, bebe água do sertão, vem do Açu de Castanhão. Então a gente sempre teve uma imagem que era o litoral que ajudava o sertão, e a gente precisa entender que é o sertão que ajuda o litoral, inclusive nas atividades econômicas. Agora, por exemplo, no Nordeste, os data centers estão se instalando, investimentos de bilhões de dólares, e eles precisam de água para o seu funcionamento. Então, sem água, não existe atividade econômica, não existe vida. E sem a Caatinga no Nordeste, não tem água para o povo beber. Aliás, um dos argumentos do Instituto Escolhas foi que a recuperação da Caatinga não é só uma pauta ambiental, mas econômica também, né? Eu queria que o senhor trouxesse os dados do estudo feito pelo Instituto que avalia esse lado econômico da recuperação. A recuperação da Caatinga é fundamental numa região que sempre sofreu com problemas estruturais do ponto de vista da pobreza, do ponto de vista da desigualdade de renda. Então, o que o Instituto Escolhas mostrou nesse estudo é que a recuperação de 1 milhão de hectares que estão desmatados na Caatinga propiciará a criação de 465 mil empregos, a produção de mais de 7 milhões de toneladas de alimento, porque ao mesmo tempo que você planta a árvore, você também planta a comida, ou seja, você junta 2 atividades fundamentais e, né, propiciará uma geração de renda da ordem de 28 bilhões de reais. Isso significa
que, além de ser extremamente benéfico do ponto de vista ambiental, recuperar a caatinga faz bem ao povo do Nordeste, ao bolso do nordestino, né, e ao Brasil como um todo. Sérgio, o projeto prevê a participação de comunidades locais e a capacitação de trabalhadores para cadeias produtivas sustentáveis. Como é que dá para garantir esses benefícios econômicos para a população local? Isso pode ser feito iniciando essa recuperação do que está desmatado na Caatinga pelos assentamentos rurais. A gente fez estudos mostrando o que precisa ser recuperado, por exemplo, nos assentamentos rurais do Ceará, do Piauí, do Rio Grande do Norte e de Pernambuco, mostrando os benefícios, por exemplo, do ponto de vista de geração de emprego, geração de renda, né, e produção de alimentos. Então, envolver as comunidades nordestinas, os povos tradicionais, os povos indígenas, é fundamental para que essa parte social desses benefícios possam chegar nas comunidades que são aquelas que mais precisam da caatinga recuperada, porque são aquelas que secularmente mais sofreram e sofrem o drama da seca e da falta d'água. Sérgio, muita gente não sabe, porque não é muito lembrado, mas no início da década de 80, a Caatinga sofreu uma seca muito grande que matou muita gente, né? Exatamente. Isso é uma questão importante que você traz, porque aquilo que fazia as pessoas prestarem atenção no drama nordestino da seca tinha a ver com as pessoas morrendo, tinha a ver com saques, quando as pessoas com fome iam para as cidades e arrombavam os armazéns à busca de comida. Felizmente, quando começamos a ter os programas sociais, essa parte da fome desapareceu. A parte da sede não, porque essa ameaça ela é presente em toda a região nordestina. E a última grande seca no Nordeste, onde infelizmente pessoas morreram de fome, foi de 1979 até 1985. Existe inclusive um registro nominal de pelo menos 5.000 pessoas que morreram, né, de sede e de fome em função daquela grande catástrofe que se abateu sobre a região nordestina. Então é importante a gente lembrar disso para que a gente saiba que se hoje, graças a Deus e aos programas sociais, as pessoas não morrem mais de fome, mas a ameaça da sede só será afastada quando a gente tiver essa lei da recuperação da Caatinga sendo cumprida e a vegetação sendo restaurada, recuperada, para que a gente possa ter a garantia de que não vai faltar água na cidade e para as atividades econômicas da região Nordeste. E a aprovação dessa lei também é importante para a projeção internacional do bioma? Sim, porque nós vamos ter em agosto desse ano, na Mongólia, a reunião dos países que são signatários da Convenção contra a Desertificação. Então, o Brasil chegar lá mostrando, olha, a região brasileira mais ameaçada pelo problema da desertificação, agora tem uma lei que estimula a sua recuperação. Então, isso mostra o compromisso brasileiro em proteger o nosso chamado semiárido, né, a Caatinga, que hoje já tem 60% da sua extensão, né, com graves problemas ligados à desertificação. Então, ter essa lei significa que o Brasil finalmente está começando a demonstrar o verdadeiro compromisso de não permitir que o Nordeste vire deserto. A gente precisa lembrar que o município de Xoroxó, na Bahia, é o primeiro reconhecido como estando incluído numa zona árida, ou seja, onde chove muito menos do que a necessidade do ponto de vista de abastecimento de água, né? Água para os animais beberem e até para as pessoas usarem nas suas casas, nas atividades, né, domésticas, como, por exemplo, lavar a louça, tomar banho. Então, a gente precisa ter um alerta muito significativo do que significa o perigo da desertificação. Se a gente não proteger o que está em pé na Caatinga e recuperar aquilo que já foi desmatado, nós vamos ter uma ameaça muito grave de uma região com mais de 50 milhões de habitantes, fundamental para a economia do país, hoje uma grande fornecedora de energia limpa para o Brasil e o mundo, ameaçada em todos esses aspectos econômicos, sociais e ambientais, exatamente porque a gente não soube respeitar,
cuidar, proteger e recuperar aquilo que foi desmatado. Vamos agora, em 2026, chegar na capital da Mongólia com uma proposta que em 2028, na próxima COP de desertificação, seja o Nordeste brasileiro, seja o Brasil o anfitrião do mundo, para a gente mostrar em 2 anos, ou seja, de 2026 para 2028, aquilo que a gente começou a fazer para mostrar que a caatinga brasileira finalmente é respeitada no Brasil, por nós brasileiros e diante do mundo. Tá certo. Sérgio, muito obrigada novamente pela participação, por esclarecer todos esses pontos do projeto, da lei agora. Eu que lhe agradeço, um prazer estar aqui conversando sobre essa vegetação, essa região tão importante para mim, que sou cearense, sou de Crateús, para todos nós nordestinos, para todos nós brasileiros. Deputados estaduais mineiros iniciaram visitas técnicas do projeto Vitrine de Barraginhas, unidades demonstrativas de conservação da água e proteção do solo em pequenas propriedades rurais produtivas. Veja na reportagem da TV Assembleia de Minas Gerais. A primeira parada foi em Mirabela, no norte de Minas. Uma tenda foi montada em uma das comunidades beneficiadas da zona rural de Mirabela. Prefeitos e outras lideranças da região, estudantes e moradores encheram o local e acompanharam as explicações sobre o projeto por meio de uma maquete com os detalhes. Além das barraginhas, tem outras práticas de conservação da água e do solo, como a proteção de matas ciliares e de nascentes. A gente pega uma área, vamos dizer que nós estamos olhando para essa área aqui há 500 anos atrás. Como é que ela era? Não tinha solo exposto, as árvores elas têm raízes profundas, elas ajudam a infiltrar a água no solo. Então, na medida que os homens e as mulheres foram mudando o uso do solo, né, mudando as características de ocupação dessas áreas, nós começamos a criar algumas dificuldades para a natureza. Teve teoria e conhecimento prático. Foi um dia de campo em que os participantes viram de perto algumas das ações e tiveram informações sobre os benefícios. Aqui, o aprendizado foi dentro de uma das barraginhas. Elas são pequenas bacias construídas para captar a água da chuva, reduzindo enxurradas, erosões e assoreamento de rios. Também favorecem a recuperação hídrica, aumentando a disponibilidade de água em poços e cisternas e beneficiando a criação de animais, a produção agrícola e as condições de vida do homem do campo. 8 delas já foram construídas na propriedade do Reginaldo. Além dos benefícios que já mostramos, ele espera que as barraginhas também ajudem a preservar a estrada que dá acesso à casa dele. É que quando a água corre nas estradas, ela vai só estragando as estradas, tem que ficar vindo máquina arrumar, aí vai só acabando com as estradas. E quando chove, minha esposa mesmo tem que trabalhar na cidade, aí o acesso dela fica péssimo. E as barraginhas tiram a água das estradas e ajuda a melhorar o acesso. Cerca de 30 famílias vivem na bacia do Córrego do Salto, região onde está a Vitrine de Mirabela. A expectativa da Emater, uma das parceiras da Assembleia, é que sejam construídas mais de 250 barraginhas por aqui, sem contar as outras ações do projeto. Durante a seca, a gente tem que recorrer ao pipa, do município, caminhão-pipa, para que traga essa água para que a gente possa servir para o consumo humano. A expectativa agora é outra, Eu acredito que com as barraginhas tudo será diferente. Nós temos uma região aqui que costumeiramente fala-se que falta água, mas não falta água, falta chuva às vezes. Nós temos água dos rios, Rio São Francisco, Verde Grande, Gorutuba, Rio Pardo. Nós temos os lençóis freáticos com as águas superficiais e subterrâneas em abundância. O que nos faltava eram políticas públicas que nos permitissem reservar essa água e poder ter o uso sustentável dela para garantir a perenidade da nossa produção. Esse grupo de estudantes aprendeu também sobre outras das ações, os terraços feitos em área de pastagem. Nós estamos aqui dentro de um terraço, é um canal, que é feito com a máquina, geralmente na nossa região nós fazemos com a Patrol. Essa água que vem de cima ali, ela vai parar nesse terraço e essa água vem filtrar. Esse terraço ela é construído em nível, então não tem
a água ela infiltra aqui, ela não vai sair, né? Então, assim, a gente está vendo aqui, né? Evita enxurrada, né? Evita estar levando a matéria orgânica para dentro dos rios, né? E ainda infiltra no solo, alimentando o lençol freático. Esse é o caminho para solucionar todos os problemas, principalmente também as estradas, né? Que ficam retendo muita areia, muito areião, principalmente aqui em Mirabela. Então não tenho dúvida que esse projeto da Assembleia Legislativa, com a EMATEC, com as prefeituras, é muito importante para o norte de Minas e para o noroeste também. Além de Mirabela, aqui no norte de Minas, o projeto inclui Periquito, no Vale do Rio Doce, e Virgem da Lapa, no Vale do Jequitinhonha. São regiões com diferentes situações de clima, bioma e acesso à água. As 3 vitrines de barraginhas contam com R$800 mil em recursos de um programa de conversão de multas ambientais previsto em legislação aprovada na Assembleia. O objetivo do projeto é divulgar os benefícios das barraginhas e das outras ações e expandir o uso dessas tecnologias que são baratas, seguras e eficazes. É comum as pessoas não terem o conhecimento que você vai perder um espaço pequeno de um pasto, mas que vai ganhar um local onde que vai armazenar essa água e vai dar mais condições até para o pasto do produtor melhorar. Então a gente acredita que esse projeto sendo a vitrine, eu tenho certeza que vai abrir a cabeça dos produtores e a gente vai poder chegar no município inteiro. A razão da gente estar aqui é porque a gente é apaixonado com os domadores de enxurrada. Esse é o nome dado para aquelas pessoas que buscam perenizar a nascente. Olha, o solo se faz caixa d'água, porque a água bate, pereniza e volta a ter nascente. Cada proprietário se apaixonando, se envolvendo com as barraginhas, que nós vamos voltar a ter o lençol freático e a agroecologia aliadas da agricultura e da segurança alimentar. As vitrines de barraginhas foram criadas a partir do seminário sobre a crise climática, também realizado pelo Parlamento Mineiro. A deputada Leninha, que representou a mesa diretora da Assembleia, aposta na expansão do projeto. A gente quer fazer desse projeto uma referência para que os prefeitos, para que os vereadores conheçam bem a tecnologia e repliquem ela. A Assembleia está dando um exemplo, nós vamos começar em 3 municípios, mas a gente quer chegar nos 853 municípios. E para isso os deputados têm que usar a emenda parlamentar para esse projeto se fortalecer cada vez mais aqui em Minas Gerais. Você confere agora outras notícias de destaque dos últimos dias no nosso Giro Ambiental. A Administração Oceânica e Atmosférica, um órgão científico do governo dos Estados Unidos, anunciou que o El Niño já se desenvolveu no Pacífico tropical. A previsão é que ele se intensifique para um nível moderado ou forte. Há uma probabilidade de 63% de as temperaturas da superfície do mar ultrapassarem os 2 graus Celsius na região do Pacífico monitorada. Se o limite for superado, a Administração Oceânica e Atmosférica considera o fenômeno como um El Niño muito forte. O mundo pode atingir aquecimento de 1,5 grau em 4 anos, segundo uma atualização anual publicada por um grupo internacional de pesquisadores com base em dados do IPCC. De acordo com o estudo, o número de dias com ondas de calor marinhas mais que triplicou globalmente entre 1991 e 2025. Só no ano passado, foram registrados 65 dias. As temperaturas na Terra também estão atingindo recordes. As máximas médias do solo para qualquer dia do ano atingiram 1,92 graus Celsius de 2016 a 2025, um aumento de 0,49 graus em comparação com a década anterior, de 2006 a 2015. O governo federal anunciou uma série de medidas para fortalecer a proteção ambiental e o desenvolvimento sustentável no Brasil. Foram assinados 6 decretos presidenciais e sancionados 2 projetos de leis que tratam do tema. Entre as iniciativas está a criação de 2 parques, a regulamentação do Fundo Nacional do Meio Ambiente e da Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais e a instituição do Sistema Nacional de Trilhas de Longo Curso e Conectividade, o SINTrilhas. Nós ficamos por aqui. Obrigada pela companhia. Em comemoração aos 20 anos do programa, a matéria que escolhemos para mostrar hoje é sobre a relação entre meio ambiente e saúde mental na ecopsicologia, feita pelo jornalista André Luiz Rego em 2017.
Até o próximo Ecocenado. Marco Aurélio Bilibio é psicólogo clínico há mais de 20 anos. Doutor em desenvolvimento sustentável pela Universidade de Brasília e um dos pioneiros da ecopsicologia no Brasil. Fomos conversar com ele em um parque de Brasília sobre como o contato com a natureza pode tornar as pessoas psicologicamente mais saudáveis. É uma linha terapêutica que se utiliza da natureza para tratar as pessoas. Só que o setting terapêutico tem sempre que ser próximo de árvores, unidades de conservação, parques urbanos. E assim ele vai conversando com as pessoas num ambiente natural e tentando sanar dúvidas, questões, ou mesmo questões mais profundas como o propósito de vida, utilizando a natureza como fundo, entendeu? Nós estamos aqui no Parque Olhos d'Água, são 21 hectares, já foram registrados aqui mais de 100 espécies de pássaros. Como é que um local como esse pode interferir de maneira positiva na vida de uma pessoa? Interfere muito na vida de uma pessoa. Primeiro eu queria lembrar que a nossa espécie, a maior parte do tempo da nossa existência no planeta foi feita, nós vivemos em volta de árvores. É um fenômeno relativamente recente, são 12, 10 mil anos que a gente começou a criar cidades e grandes cidades. Hoje se sabe que quando a gente está em contato com um lugar como esse, existe uma reação fisiológica, bioquímica no corpo, onde as ondas cerebrais vão se aproximando das ondas de relaxamento profundo, próximas ao sono, a pressão arterial regula, as serotoninas são reguladas, né? E, inclusive, tivemos a informação de uma pesquisa que mostrou que contato com árvore atua no cérebro de uma forma, numa região associada à depressão. Então, hoje a gente sabe que contato com árvore é antidepressivo. Isso, né? É interessante. Então, isso nos faz pensar que natureza é um elemento central, profundo, importante, quando a gente pensa em bem-estar pessoal e em saúde psicológica. A ecopsicologia passa a gerar uma visão de saúde mental que integra natureza, né? E também observa as relações entre adoecimento e relação com natureza. Ela é uma abordagem interdisciplinar, ela nasce do diálogo da psicologia com a ecologia e ela busca entender melhor as relações dos seres humanos com os ecossistemas. É um trabalho bem interessante e é muito legal conhecer a teoria dele e o que ele desenvolveu com isso. A maioridade penal deve ser reduzida em casos de crimes graves? Jovens infratores precisam de punição mais rígida ou de políticas de prevenção? O procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, Edilson Mongenot, e a promotora de Justiça do Ministério Público do Paraná, Daniele Tuoto, respondem a essas e a outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 8h30 da noite. Do homem com o espiritual, ele existe desde sempre, né? O homem é uma criatura divina, ele foi criado por Deus, então ele sempre se relacionou com Deus. E ele se relacionou com Deus através das suas formas de expressão. Então ele se relacionou com Deus através do canto. E isso veio para a nossa tradição ocidental, né? Então já mais estruturada. E sempre eu acho que o canto, a música, ela faz parte dessa expressão religiosa. Agora é lei.
A reforma tributária busca simplificar os impostos no Brasil. 5 tributos serão substituídos por 2, CBS e IBS. A transição será gradual e entre as mudanças está o imposto seletivo, que vai taxar produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Já alimentos que compõem a cesta básica terão isenção dos impostos, assim como medicamentos, que serão isentos ou terão redução na alíquota. O Senado votou, agora é lei. O Ano do Nirvana, do Walter Moreira Santos, que ganhou o prêmio Kindle. É uma novela curta, mas que certamente permanece, reverberando nos sentimentos de quem a lê. É um livro que eu escrevi na década de 90, quando eu estava na universidade, e eu não sabia bem o que fazer com ele. O livro originalmente tinha 300 páginas, era um livro... Leituras, neste sábado, 7 horas da noite, aqui na TV Senado. Calendário Eleitoral 2026. De 4 de julho até a posse das eleitas e dos eleitos, fica proibido nomear, contratar ou admitir, assim como demitir sem justa causa, remover, transferir ou exonerar servidoras e servidores públicos na circunscrição da eleição. A regra vale para agentes públicos, sejam eles servidores ou não. De cada 10 mulheres que já sofreram violência, 4 tinham menos de 20 anos quando foram agredidas pela primeira vez. Essa violência tem que acabar. Acolha, denuncie, ligue 180. Eu sou Lorena Maria e eu estou à frente da equipe do acervo e distribuição da TV. A gente cuida da programação, então, você recebeu o conteúdo que está sendo produzido ou que está sendo adquirido fora da TV. A gente distribui, porque a gente tem a TV Senado Agência, que é onde você pode passar para veículos, para pesquisadores, para produtoras. E a gente faz também a curadoria dos documentários, que vem de fora. Isso traz uma diversidade, isso traz pluralidade para a programação, essa diversidade étnica, cultural, de regiões do Brasil, E se você pensar que o Senado é a casa dos estados, isso é tão bom, A gente poder mostrar paisagens diferentes, E olhares diferentes. Então, assim, realmente tem um outro tom, você dá mais cor, para a TV. Olá, está começando agora o Senado Notícias Revista e você vai ver nesta edição. Plenário do Senado poderá votar no dia 15 de julho a aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde e de combate a endemias. Governo, empresários e trabalhadores participam da sessão de debates sobre o fim da escala 6x1. Aprovado o aumento das penas para crimes cometidos contra profissionais de saúde e educação. Você acompanha comigo estes e outros assuntos que movimentaram o Senado. O plenário do Senado aprovou a medida provisória que liberou recursos para as vítimas das enchentes na região da Zona da Mata, em Minas Gerais, que aconteceram no início deste ano. O texto segue para promulgação. Os senadores aprovaram nesta quinta-feira em plenário a medida provisória que abriu crédito extraordinário de 266,5 milhões para ações emergenciais de proteção e defesa civil na região da Zona da Mata, no estado de Minas Gerais. A região foi atingida por enchentes e deslizamentos de terra no início deste ano.
A MP, editada pela Presidência da República no mês de março, foi aprovada pela Câmara dos Deputados nesta quarta-feira e perderia a validade no próximo dia 6. Os recursos, que têm como destino o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, devem financiar ações de resposta imediata, a assistência às vítimas e a recuperação das áreas atingidas. É uma posição do governo muito importante em relação aos estados, ao cuidado e à relação federativa que nós estamos primando para ter. Aprovada por unanimidade, que os nossos irmãos de Minas Gerais, os nossos irmãos que foram afetados, entendam que nós cumprimos hoje o nosso papel constitucional. Um crédito extraordinário para remediar uma tragédia natural no estado de Minas Gerais. Ainda não tinha se utilizado todos os recursos necessários para minimizar os danos desta tragédia. E esta medida provisória expira na segunda-feira, ou seja, o estado de Minas Gerais, a zona da Mata Mineira, perderia a possibilidade de utilizar esse crédito para minimizar os danos e os impactos causados pelaquela tragédia natural. Segundo o Ministério da Fazenda, mais de 25 milhões de brasileiros fazem apostas com frequência no país. Somente no ano passado, as plataformas faturaram 37 bilhões de reais. E as bets já lideram os motivos de endividamento da população. De olho nesses números, as comissões de assuntos sociais e de direitos humanos debateram em uma audiência pública os impactos sociais, econômicos e na saúde pública causados pelas apostas online. Depois de perder o irmão para o vício em apostas esportivas, Juliana Prates Caminha transformou o luto em uma campanha de conscientização nas redes sociais. O relato viralizou e, segundo ela, dezenas de famílias passaram a compartilhar histórias semelhantes de endividamento, dependência e mortes relacionadas ao jogo. Alguém me falava, meu filho também se matou, meu irmão se matou, meu marido se matou, meu porteiro se matou. A moça da minha cidade foi morta por um agiota. E assim fui contabilizar e cheguei a quase 25 suicídios. Como meu irmão não teve coragem de contar a história dele, eu vim contar por ele. E eu vim contar por ele porque eu não quero que mais ninguém passe pelo que a gente passou. Que a gente possa, de fato, cuidar das pessoas, acolher essas pessoas, tentar achar uma forma de restringir isso que está acontecendo. Nós temos as mãos sujas de sangue. Essa casa, e eu faço parte dessa casa. A Câmara dos Deputados também. O governo federal também. Porque era muito fácil deduzir que um país continental como o Brasil não podia ter uma regulamentação daquela forma. Era muito óbvio. A toque de caixa, denúncia de corrupção, lobby atuando, todo mundo vendo. Durante a audiência, participantes defenderam que a dependência em jogos de azar seja tratada como um problema de saúde pública. Eles afirmaram que a ludopatia é uma doença reconhecida e alertaram para a necessidade de combater o estigma enfrentado por quem sofre com esse transtorno. O especialista em saúde mental, Hermano Tavares, lembrou do sucesso da proibição da publicidade para cigarros e bebidas e alertou para os perigos da publicidade digital. Com o advento da tecnologia da informação, esse ambiente comercial se transferiu para o bolso de cada brasileiro. Então, hoje em dia, nós temos acesso a cassinos e oportunidades de aposta que estão disponíveis a qualquer brasileiro em qualquer região do país, não importa a sua idade. Né? Então nós tínhamos um jogo que tradicionalmente era lento, que exigia deslocamento, etc. E agora nós temos uma modalidade em que você pode apostar 24 horas por dia, 7 dias por semana, não existe atrito, o comprometimento é instantâneo por forma de Pix.
A representante do Ministério da Saúde disse que a experiência internacional tem sido avaliada pelo governo no combate ao vício no jogo online. 80% dos países do mundo legalizam apostas, né? Então a gente também foi se inspirar muito nessas regulamentações e nas respostas de saúde pública de outros países para desenvolver, né, as estratégias no âmbito do SUS. E o que fica, né, bastante explícito em todos os países é que as ações precisam ser coordenadas e feitas de forma articulada entre os ministérios, entre, né, legislativo, executivo, e é isso que a gente vem trabalhando também junto com o Ministério da Fazenda. O senador Eduardo Girão voltou a cobrar da Câmara dos Deputados a votação do projeto que restringe a publicidade das bets. A proposta de autoria do senador Stevenson Valentim e relatada pelo senador Carlos Portinho foi aprovada pelo Senado e aguarda a análise dos deputados. O texto proíbe anúncios com atletas, artistas, influenciadores e autoridades. Limita os horários de veiculação das propagandas e determina a divulgação de alertas sobre os riscos de dependência em jogos. O problema está sendo a Câmara dos Deputados. É bom que a população saiba. Aqui no Senado já existe uma massa crítica hoje para acabar com isso. Apesar de não ter um calendário de votação já definido, a PEC que pode acabar com a escala 6x1 foi debatida por mais de 8 horas no plenário do Senado. Senadores, representantes do governo, do setor produtivo e dos trabalhadores apresentaram argumentos favoráveis e contrários a uma jornada que garanta 2 dias de folga por semana sem redução de salário. A Federação do Comércio de São Paulo abriu o debate apresentando dados que mostram que a diminuição da jornada de trabalho vai resultar em aumento de salário para os trabalhadores, já que vão trabalhar menos e ganhar o mesmo tanto. Segundo eu sempre entendi, o único salário que pode ser aumentado por lei é o salário mínimo. Eu não conheço outras leis que aumentam o salário do setor privado. Por que a Constituição, no seu artigo 7º, pode recepcionar as férias do 13º salário e não poderia recepcionar, como agora, um dia a mais? Vejam, nós não estamos nem inventando o modelo, porque nós já temos um dia de descanso semanal remunerado. Nós estamos apenas incluindo um dia a mais. O juiz do trabalho, Otávio Torres, defendeu juridicamente a tese da Federação do Comércio de São Paulo e disse que a PEC, como está, pode provocar insegurança jurídica. Como a gente não pode reduzir salário, e a PEC é expressa, nem de forma nominal, nem de forma proporcional, eu não posso baixar o salário hora, eu vou ter que jogar o mesmo salário hora para alcançar as 240 horas, que gera um aumento de 9,1%. E gera como consequência o aumento de todos os reflexos em repousos. Então, se hoje, por exemplo, eu faço horas extras na semana, eu pego a média das horas extras e calculo 1/6 para pagar o reflexo. Com a PEC, eu vou pegar a média das horas extras e pagar 2/5. O ministro Guilherme Boulos defendeu que o debate não pode ficar apenas na esfera econômica e apresentou o estudo do IPEA, o Instituto de Economia Aplicada, que chegou a um cálculo de 7,8% de impacto, o que, segundo ele, é proporcional ao aumento real de salário mínimo adotado nos últimos 3 anos. Quando há aumento real do salário mínimo, há aumento no custo da força de trabalho. Nós tivemos um aumento de salário mínimo em 2023 ou 2024 próximo a 7%. E todo o impacto que está sendo sugerido aqui não aconteceu. Diz que se acabar com a escala 6x1 vai gerar inflação. Aumentou-se o salário mínimo em termos reais, em número correspondente para a força de trabalho do custo da escala 6x1, e nós temos a menor inflação acumulada dos últimos 4 anos, desde a redemocratização. Nesse estudo do IPEA, que foi citado aqui, não está considerado o que o professor Pastore e o juiz Dr. Calvé citaram da reposição do custo do descanso semanal. Então, o custo que está no estudo do IPEA
é de um impacto de menos que 10%, mas a verdade é quase 20%. A PEC do fim da escala 6x1 quer diminuir a jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais. A proposta foi aprovada na Câmara em maio e este é o primeiro grande debate aqui no Senado Federal com representantes dos setores produtivos e dos trabalhadores. O setor de transportes pede uma transição diferenciada para que os serviços essenciais tenham mais tempo de adaptação. A Confederação estima aumento das despesas de mais de 11 bilhões de reais por ano com a aprovação da PEC e prevê grande impacto no custo de vida dos brasileiros. Isso é o custo do frete que vai subir, é o custo das passagens que vai subir. O impacto no transporte urbano de passageiros é de 6% a 8%. Para o presidente da União Geral dos Trabalhadores, um dia a mais de folga significa mais dignidade e oportunidades para os trabalhadores. Nós precisamos iniciar um processo efetivo de qualificar, capacitar. Esse dia não vai ser para a pessoa ir trabalhar, para pegar bico. Esse dia vai para ser pessoa ou se qualificar, ou estar com a família, ou fazer o que bem entender. A senadora Tereza Leitão, líder do governo no Senado, trouxe à memória conquistas dos trabalhadores brasileiros no Senado Federal, como, por exemplo, aumento do tempo da licença maternidade. E afirmou que a jornada 5x2 é ainda mais importante para as mulheres trabalhadoras. Sobre nós já recaem triplas jornadas de trabalho. O dia de folga das trabalhadoras é para lavar roupa, é para fazer faxina, é para visitar a mãe doente, é para exercer, como já exercem, a tarefa e a missão de cuidadoras. Então, nós, mulheres, estamos com um olhar muito esperançoso, de muita expectativa na aprovação dessa PEC. Os senadores começaram a discutir no plenário, em primeiro turno, a proposta de emenda à Constituição que prevê aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. Segundo a PEC, as mulheres poderão se aposentar aos 57 anos de idade e os homens aos 60, após 25 anos de contribuição. A votação em primeiro turno da proposta está marcada para o dia 15 de julho. O plenário do Senado começou a analisar nesta terça-feira a proposta de emenda à Constituição que estabelece aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. O texto também determina a regularização do vínculo funcional desses profissionais. A PEC fixa regras permanentes e transitórias de aposentadoria para as duas categorias. Os profissionais terão direito à aposentadoria com idade mínima de 57 anos para mulheres e 60 anos para homens, desde que comprovem 25 anos de contribuição e de efetivo exercício na atividade profissional. A proposta ainda disciplina a forma de contratação dos agentes, prevê financiamento pela União e estende as regras aos agentes indígenas de saneamento e aos agentes indígenas de saúde. Essa foi a primeira das 5 sessões de discussão da PEC em primeiro turno. O presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, disse que vai colocar em votação um calendário especial para que não haja as 3 sessões de discussão em segundo turno. Para ser aprovado, o texto precisa do voto favorável de 3/5 do Senado em cada turno, ou seja, 49 senadores. Se for aprovada no Senado, a PEC segue para a promulgação. A expectativa de todos nós no Brasil, inclusive da grande maioria dos senadores aqui na casa, é que essa PEC pudesse ser deliberada e votada no dia de hoje. Porque se quase 70 senadores que apoiaram o regime de calendário especial para aprovação aqui na casa, se isso não for democrático, eu não sei mais o que é democracia no Senado Federal. Se nós conseguimos concluir o segundo turno e a votação do calendário especial, essa matéria vai ser deliberada ainda neste período de sessão legislativa e pelo calendário que a mesa me apresenta dia 15/7, daqui a 15 dias. A Comissão de Educação aprovou o fim da venda e da propaganda de alimentos ultraprocessados em escolas. O projeto estabelece também que as cantinas deverão oferecer uma opção de lanche para alunos com intolerâncias alimentares.
A proposta apresentada pelo senador Jacques Wagner estabelece normas para a comercialização, a publicidade e a promoção de alimentos e bebidas nas escolas públicas e privadas da educação básica de todo o país. De acordo com o texto que será analisado agora pela Comissão de Assuntos Sociais, fica proibida a venda nas escolas de alimentos ultraprocessados, alimentos e bebidas com alto teor de calorias, gordura saturada, gordura trans, açúcar livre, sal e edulcorantes, conforme já previsto nos guias alimentares do Ministério da Saúde. Para crianças menores de 2 anos matriculados na educação infantil, fica proibida a oferta de qualquer alimento com açúcar, inclusive sucos naturais. As cantinas deverão oferecer todo dia pelo menos uma opção de lanche saudável, como frutas, castanhas, iogurtes naturais sem açúcar, salgados assados sem gordura hidrogenada, priorizando alimentos produzidos localmente e com menor grau de processamento. Os estabelecimentos de ensino também deverão oferecer pelo menos uma opção de lanche para estudantes com necessidades alimentares específicas, como diabetes, doença celíaca, intolerância à lactose e outras alergias ou intolerâncias alimentares. Não adianta o PNAE estabelecer com nutricionistas, com colegas que têm responsabilidades de promover a alimentação saudável nas nossas crianças e adolescentes e, de uma forma contrária, nós temos dentro dessa escola cantinas que vendem alimentos que não são saudáveis. Por exemplo, os ultraprocessados, que são alimentos altamente, potencialmente causadores de doenças, e isso impacta não só na parte orgânica, mas também no cognitivo. E isso dificulta as crianças ter uma aprendizagem que nós esperamos que elas tenham. Outro destaque da Comissão de Educação foi o projeto que inclui definitivamente a educação financeira no currículo escolar. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, mais de 80% das famílias estão com dívidas em atrasos no país. Pouco mais de 12% já avisaram que não têm condições de pagar os débitos. A educação financeira já consta na Base Nacional Comum Curricular, BNCC, homologada em 2017, entre os temas contemporâneos, transversais e integradores. Isso significa que ela deve ser trabalhada de forma articulada em matérias como matemática, história e geografia. Mas essa medida ainda é pouco implementada nas escolas. O que o projeto aprovado pela Comissão de Educação faz é incluir essa norma na LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o que pode reforçar o compromisso dos sistemas de ensino com a efetiva aplicação da medida. O texto será analisado agora em plenário. Em um país marcado por elevados índices de endividamento das famílias e por uma cultura em que o diálogo sobre finanças permanece com frequência um tabu nos diversos ambientes, inclusive o doméstico, a escola assume papel relevante na disseminação de competências financeiras básicas. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o aumento das penas para crimes cometidos contra profissionais de saúde e educação no exercício da função. O colegiado também votou um projeto que vai dificultar a apresentação de recursos especiais ao Superior Tribunal de Justiça. O texto altera o Código Penal e a Lei dos Crimes Hediondos para ampliar a proteção a essas categorias. A proposta transforma em homicídio qualificado o assassinato de profissionais da saúde relacionado ao exercício da função, com pena de 12 a 30 anos de prisão. O projeto também cria uma forma mais grave de lesão corporal quando a vítima for profissional da saúde ou da educação.
Nos casos de lesão grave, gravíssima ou seguida de morte, a pena será aumentada de 1 a 2/3. A proposta ainda endurece as punições para crimes como ameaça, constrangimento ilegal, desacato, incitação ao crime, calúnia, difamação e injúria. Segundo o relator da proposta, o objetivo é reforçar a proteção a trabalhadores de serviços essenciais à população. A aprovação desse projeto é uma sinalização de que nós estamos protegendo carreiras fundamentais que prestam serviço, principalmente às pessoas mais humildes que procuram, por exemplo, o sistema de saúde do SUS. Também foi aprovado o projeto que regulamenta o chamado filtro de relevância para os recursos apresentados ao Superior Tribunal de Justiça. A proposta define critérios para que a Corte concentre a análise em recursos com maior impacto para a sociedade. O Superior Tribunal de Justiça recebe milhares de recursos todos os anos. A proposta cria regras para que a Corte priorize o julgamento de casos com maior impacto jurídico e social. Hoje, o recurso especial é utilizado para questionar decisões que envolvem a interpretação da legislação federal. Pelo projeto, quem recorrer ao STJ deverá demonstrar que a discussão ultrapassa o interesse das partes e tem relevância para a sociedade. É um projeto muito técnico, mas ele, no fundo, visa viabilizar o Superior Tribunal de Justiça, que hoje sofre com um acúmulo de processos. E claro que a preocupação não é exatamente com a carga de trabalho dos ministros, mas a necessidade de racionalizar o sistema de justiça. Foram inúmeras reuniões e aqui eu quero enaltecer o trabalho muito empenhado e muito dedicado da direção do Superior Tribunal de Justiça, tanto do presidente Herman Benjamin, quanto do vice-presidente Luiz Felipe Salomão, ambos aqui presentes e que nos honram muito com suas presenças na CCJ do Senado, que se dedicaram muito e participaram ativamente desse debate, demonstrando ao Senado Federal, especialmente ao eminente relator Sérgio Moro, a importância da aprovação desse projeto. E o Congresso Nacional comemorou os 170 anos do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal foi fundado no Rio de Janeiro em 2 de julho de 1856 pelo imperador Dom Pedro II. Décadas depois, em 1964, a corporação se instalou em Brasília. Há 170 anos, um juramento continua sendo honrado. O compromisso de servir a sociedade, de proteger vidas, de enfrentar o perigo quando todos precisam recuar. A sessão solene celebrou os 170 anos do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e destacou a missão e o heroísmo de seus integrantes, além de enfatizar a modernização da corporação e um maior contingente de mulheres. Falar em heroísmo aqui não é figura de linguagem, é a descrição do cargo. E é sempre bom falar em voz alta. Vocês não são apenas servidores públicos cumprindo escala. São mulheres e homens comuns que, no momento exato em que a maioria entra em estado de paralisia, vocês encontram dentro de si a força para agir. Isso tem nome, chama-se heroísmo. E ele mora em cada um dos homens e mulheres aqui presentes. Para mim é um imenso orgulho dizer que hoje cerca de 25% do nosso efetivo é composto por bombeiras militares, né, que cada dia quebram mais barreiras e alcançam lugares de destaque, sucesso, onde quiserem estar. A corporação hoje ela está mais habilitada, mais capacitada, com mais tecnologia, uma administração mais correta e a corporação, de um modo geral, está pronta para a sociedade como nunca esteve antes. Então, senhores, é muito mais que salvar vidas, o Corpo de Bombeiros. Salvar vidas diretamente falando. O Corpo de Bombeiros é um pacto de amor com a sociedade do Distrito Federal, com a sociedade do Brasil. São 170 anos. E eu me pergunto, quando Dom Pedro assinou o decreto imperial nos criando, será que ele tinha em mente o tamanho que nós seríamos? Quantas vidas seriam salvas com aquela assinatura daquela lei, daquele decreto? O Senado Notícias Revista fica por aqui.
Todas as reportagens desta edição já estão na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigada pela sua companhia e fique com a gente aqui na TV Senado. Brasil registra 150 casos de abuso de vulnerável por dia. Espírito Santo cria Semana Estadual de Combate ao Etarismo. Câmara proíbe o uso de substância tóxica em chupetas. Aprovado o projeto que institui o programa Contrato de Primeiro Emprego. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 8h, aqui na TV Senado. As plantas que a gente conhece no mundo normalmente não ocorrem em todos os lugares. Cada planta tem a sua história de milhões de anos de desenvolvimento de diferentes tipos de espécies. A semente da goiabeira, achada no Teutônio, é o mais antigo semente de goiabeira que a gente conhece de arqueologia na América do Sul. Tem sementes de goiabeiras alguns milênios depois na costa peruana. Então, tem pesquisas que estão explorando a possibilidade de que as goiabeiras começaram a ser utilizadas no sudoeste da Amazônia, incluindo Teutônio, e daqui se espalharam para Peru e depois vai espalhando para o norte, entrando em toda a Mesoamérica. Agora é lei. O programa Luz do Povo vai beneficiar famílias de baixa renda que consomem até 80 kWh. A gratuidade na conta de energia elétrica deve atingir famílias inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais com renda familiar mensal por pessoa menor ou igual a meio salário mínimo. O programa também alcança lares de idosos que recebem o benefício da prestação continuada, indígenas e quilombolas. O Senado votou, agora é lei. A maioridade penal deve ser reduzida em casos de crimes graves? Jovens infratores precisam de punição mais rígida ou de políticas de prevenção? O procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, Edilson Mongenot, e a promotora de Justiça do Ministério Público do Paraná, Daniele Tuotto, respondem a essas e a outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 8h30. Calendário Eleitoral 2026. A partir de 30 de junho, pré-candidatas e pré-candidatos não podem mais apresentar ou comentar programas de rádio e televisão. As emissoras ficam proibidas de transmitir programas que tenham a participação deles, já que a exposição frequente nos meios de comunicação pode influenciar o eleitorado. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O homem disse, não, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. Como é que a sociedade se orienta hoje? Não é por organizações, é por ideias de pessoas. Não era assim. Você tinha o sindicato, a igreja, o partido, eram referências. É outro mundo. Agora, é um mundo que põe em jogo o nosso, os partidos, as instituições. A representatividade. A representatividade, a crise da democracia representativa. Senadoc, neste sábado, 9h, aqui na TV Senado. Tem muitas mulheres que acham que a violência é só um soco, um puxão de cabelo, não. Ela se mostra de várias formas. Era briga, era ciúme, era confusão. Ah, mulher minha não vai estudar. Quem é que vai te querer com esse tanto de filho? Mulher minha não dança. Mulher minha não tem amizade com o homem, as falas que eu ouvia.
Mulher minha tem que me servir a hora que eu quiser. Se não me servir, eu vou para a rua procurar outra. Várias vezes, inclusive, eu acordei com ele em cima de mim. Se você percebe que o seu parceiro ou não aceita o seu não, insiste muito ou desrespeita o seu estado de inconsciência e de vulnerabilidade, fique alerta porque é uma violência sexual, é uma violência grave. No início eu achava ser normal, só que chegou um determinado ponto que eu falei, isso não é normal. Buscar ajuda, uma rede de apoio de outras mulheres, psicólogos e se cuidar. Uma boa dose de amor próprio. Eu separei, hoje eu faço tudo o que eu quero. De cada 10 mulheres que já sofreram violência, 4 tinham menos de 20 anos quando foram agredidas pela primeira vez. Essa violência tem que acabar. Acolha, denuncie. Ligue 180. A alma é o princípio inteligente que anima o corpo e usa os sentidos físicos como agentes na exploração do mundo exterior ou material. Boto Fé, neste sábado, 7 horas da manhã, aqui na TV Senado. A propaganda do Estado Novo valoriza o trabalho de tal maneira que o DIP aconselha a mudança de versos do samba de carnaval Bonde de São Januário para adequar a letra aos novos tempos. Os autores, Ataúfo Alves e Wilson Batista, substituem então a tradicional figura do malandro carioca por um trabalhador feliz e responsável. Quem trabalha é que tem razão, eu digo e não tenho medo de errar. Quem trabalha é que tem razão, eu digo e não tenho medo de errar. O bonde São Januário leva mais um operário, sou eu que vou trabalhar. Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. O Senado debateu a criação do Estatuto dos Cães e Gatos, uma proposta que reúne os direitos dos animais, os deveres dos tutores e a responsabilidade do poder público em um único marco legal. Aqui comigo no estúdio está o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que foi o relator dessa proposta na Comissão de Direitos Humanos. Senador, muito obrigada pela sua presença. Eu agradeço estar aqui com você, Carla Benevides, para falar de um tema que, para mim, ele é de interesse de todo o povo brasileiro. Falar da vida dos animais. E, nesse caso, especificamente, cães e gatos, porque se você fizesse o estatuto para abraçar toda a causa animal... Fica difícil, né? Fica difícil. Então, é melhor dar esse primeiro passo com cães e gatos. E essa proposta surgiu devido à enchente no Rio Grande do Sul, né? Aquele período que eu presidi uma comissão especial que foi para o Estado, para apoiar e trazer para cá a demanda, né? Daquele momento tão triste para todos nós. E ali eu fui procurado, quando eu estava na estante do Senado lá. Foi procurado por os seguintes grupos: o Instituto Arca Animal, a Sociedade Amigo dos Animais, SOAMA, e o Instituto Faço pelos Animais. Eles me mostraram que em torno lá de 20 mil animais estavam sem rumo, perdidos devido à enchente, e muitos morreram, né? E outros tantos estavam lá em abrigos provisórios, que estavam mais de 15 mil em abrigos provisórios ainda.
E eles lançaram a ideia naquele dia que eu achava de apresentar um projeto. Como eu sou autor de muitos estatutos de idosos, da igualdade racial, da pessoa com deficiência, da juventude, enfim, que eu fui relator, eu digo, olha, então por que a gente não constrói um estatuto que abrace o maior número possível num primeiro momento? E aí a ideia foi, então, de cachorros e gatos. Muito bem. Mediante aquela discussão que tivemos lá, eles queriam que eu apresentasse o projeto. Mas eu acho que seria uma homenagem às próprias entidades, que são heróis anônimos, né? Que tiram dinheiro do seu bolso para salvar a vida dos bichinhos. Eu disse para eles, não, vocês entregam na CDH, né? Em nome das 3 entidades. Eu assumo o compromisso de conversar com a presidenta, que é a Damares, para que eu seja o relator. E assim foi feito. Eles vieram numa delegação boa, nós marcamos uma audiência pública aqui no Senado, foi uma bela audiência pública, e a partir dali nós então registramos, eles registraram a proposta de estatuto de cães e gatos. Eu fui indicado como relator, como eu tinha mais ou menos já previsto, e o projeto já foi aprovado na comissão, ainda no fim do ano passado. Ele foi para a CCJ agora, e na CCJ o relator é o senador Fabiano Contarato, que também é um apaixonado pela causa animal, como nós todos somos. Ele já deu o parecer foi favorável. Realizamos, a semana que passou, uma audiência pública no plenário do Senado. O plenário do Senado estava, digamos, lotado de militantes, eu diria, né? Todos comprometidos, apaixonados por essa causa. Eu presidi a sessão, o Contarato, por motivo de força maior, não estava presente. Fiz uma fala em nome da presidência, mas fiz uma fala também em nome do relator, né? Uma homenagem a ele que está também fazendo esse trabalho. Eu diria para você que foi um momento, para mim, muito bonito, né? E eles falavam muito dessa ideia de, pô, já que você é tanto estatuto, eu digo, não, eu espero que até o fim do ano, quando é meu último mandato aqui de senador, por opção própria, né? Eu espero ter aprovado o estatuto, oxalá, nas 2 casas. Claro que eu quero também o fim da escala 6x1, né? Estou nessas 2 batalhas agora, centrando no fogo. Fala pra gente, senador, quais os principais direitos que são reconhecidos para os cães e gatos nesse marco legal? Olha, esse marco legal, ele quer avançar, né? E para mim, um dos capítulos mais importantes, ele tem 12 capítulos. É o 11º, porque eu não vou poder falar dos 12, eu pego toda a televisão do Senado aqui hoje. O crime contra cães e gatos dispõe sobre infrações penais específicas contra esses animais, classificando-os em grupo de condutas e define que todos os crimes são de ação penal pública incondicionada, aplicando-se às normas do Código Penal e do Código do Processo Penal também. O que me pergunto sempre, não, tudo isso é bonitinho, mas e daí? O que vai acontecer? Quem tortura, quem mata? Quem abandona? Quem deixa eles passar fomes? No Estatuto a gente especifica penalidades. Matar cão e gato, reclusão de 2 a 6 anos. Se a morte não é intencional, aí pega 6 meses a 2 anos, se não foi a intenção. Ofensa à integridade física e psicológica do animal. Pode chegar à reclusão de 2 a 4 anos e multa. Outros crimes também são previstos, como usar o animal como cobaia, né? Por exemplo, para fins... também vai ter uma penalidade alta, porque não pode usar um animal como cobaia, que muitos usam gato e cachorro como cobaia. É uma tortura, né? E, no fim, nós caminhamos ainda para penalizar as condutas criminosas no Estatuto, estão organizados em blocos de natureza distinta. O primeiro grupo abrange os crimes contra a vida do animal. O segundo grupo trata dos crimes de crueldade e exploração. O terceiro bloco compreende os crimes sexuais e de conteúdo ilícito envolvendo abuso dos animais. Ainda um outro, ao conjunto de crimes
de omissão e obstrução. No capítulo 12, que termina, nós colocamos as disposições finais. Determina que a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, deverá editar no prazo de 180 dias regulamento específico sobre transporte aéreo de animais domésticos nas cabines das aeronaves, garantindo a segurança e o bem-estar. Ou seja, inclusive a preocupação de quando o animal é deslocado de uma cidade para outra, de um estado para o outro, que ele tenha um tratamento decente e não simplesmente jogado no porão do avião lá. E muitos morrem, inclusive, nesse espaço. Senador, o projeto também prevê um papel do poder público nesse estatuto. Qual seria esse papel? O papel do poder público, que nós entendemos de mais importância, é, primeiro, combater a alta tributação. Hoje em dia, uma alimentação para um animal, como a tributação é muito alta, às vezes dobra o valor daquilo que pessoas voluntárias fazem para manter o animal com qualidade de vida, né? Então, uma das primeiras coisas é isso. A segunda é participar da fiscalização, do controle. Veja esse caso aqui do cão orelha, né? Aqui em Santa Catarina. Recentemente teve um outro no Rio Grande do Sul que o animal foi matado na base da picareta, né? São crimes hediondos que o poder público, além de fiscalizar, tentar acompanhar dentro do possível, naturalmente, porque, segundo o último dado que eu recebi, existe mais de 30 milhões entre gatos e cachorros pelas ruas do nosso país, abandonados, né? 20 milhões de cachorros, 10 milhões de gatos. Então, o poder público tem que ter esse papel fundamental, que é salvar a vida dos bichinhos, né? Então, nesse aspecto, é você não permitir que eles fiquem abandonados e, ao mesmo tempo, toda denúncia que chegar, o poder público tem que se apresentar para recolher os animais e punir os culpados, inclusive com aquilo que eu coloquei aqui na lei, que a punição pode ser de 2 a 6 anos. Senador, o senhor falou que tem duas prioridades, a escala 6x1 e o Estatuto de Cães e Gatos. Qual a possibilidade do avanço dessa proposta nos próximos meses e até o fim do ano? Olha, eu entendo que essa vai ser, inclusive, mais rápida, porque quem vai ser contra os animais, né? Eu duvido que aqui no Congresso não passe com rapidez. Então, eu entendo que essa poderá ser aprovada rapidamente. Tá certo, senador. Obrigada mais uma vez pela sua presença e pelos seus esclarecimentos. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso site senado.leg.br/tv ou o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. A maioridade penal deve ser reduzida em casos de crimes graves? Jovens infratores precisam de punição mais rígida ou de políticas de prevenção? O procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, Edilson Mongenot, e a promotora de Justiça do Ministério Público do Paraná, Daniele Tuotto, respondem a essas e a outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 8h30 da noite. A crônica brasileira, em sua tradição, em seu nascedouro, trazia sobretudo as vozes das ruas. José Castelo, no seu novo livro Histórias Miseráveis, traz de volta esta voz da rua, este sentimento do espaço urbano como elemento fundamental para suas narrativas. O que eu procuro fazer, assim, não ficar apenas no aspecto lírico, mas mostrar um pouco, tentar mostrar para o leitor que ele vem misturado com vários outros aspectos da realidade, aspectos difíceis, né? O lirismo é muito bonito, todo mundo gosta de ter um momento lírico, de ter uma ideia lírica sobre as coisas, né? Mas o mundo que a gente vive, sobretudo, né, é um mundo muito complexo, muito fragmentado.
Agora é lei. O teste de cosméticos, itens de higiene e perfumes em animais domésticos e selvagens está proibido. A vedação vale para produtos com fins estéticos e de limpeza corporal. A medida torna necessária a busca por alternativas aos testes em animais. A lei estabelece um prazo de 2 anos para adequação às normas de testagem. Já os testes de medicamentos em animais continuam permitidos. O Senado votou, agora é lei. Justiça Eleitoral apresenta V de Verdade. Em terra de fatos, fake não tem vez. A variedade de assuntos é uma das principais características das redes. Ela também é um dos 5 Vs que tornam difícil separar os fatos das fake news. Isso porque, diante de tantos temas diferentes, a gente nem sempre presta atenção no que está vendo. Quem espalha notícias falsas se aproveita dessa distração, principalmente em época de eleições. Para tentar enganar os eleitores, as fake news se misturam de propósito aos conteúdos verdadeiros. Por isso, a gente precisa tomar alguns cuidados. Consulte a informação em outras fontes ou em sites de checagem de fatos. Desconfie de mensagens muito genéricas e sem informações específicas como datas e locais. E, na dúvida, não compartilhe. Se ligue nos próximos vídeos e não se esqueça, a letra mais importante para a democracia é o V de Verdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Brasil registra 150 casos de abuso de vulnerável por dia. Espírito Santo cria Semana Estadual de Combate ao Etarismo. Câmara proíbe o uso de substância tóxica em chupetas. Aprovado o projeto que institui o programa Contrato de Primeiro Emprego. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Dentro da minha família, eu sempre ouvia, é assim mesmo, homem é assim, ele é muito estourado, você precisa ter paciência. Ele me colocava numa situação de duvidar de mim mesma. Falava muito mal de mim, me chamava de descontrolada. Eu guardava uma comida na geladeira, ele tirava. Eu falava, gente, mas eu guardei na geladeira. Não, você tá louca. Ele vendeu o meu carro, me obrigou a vender para pagar uma dívida dele. E era sempre nas ameaças. Se você não fizer isso, eu me separo de você. E eu tinha uma dependência emocional muito grande. Aos finais de semana ele saía e me trancava na chave, levava cartão, dinheiro. A partir do momento que o seu parceiro, o seu companheiro ou algum familiar tenta te vulnerabilizar, tirando a sua autonomia financeira, isso é uma maneira de te enfraquecer. E aí eu comecei o meu despertar e comecei a entender o que eu estava vivendo. Eu não cortava cabelo porque ele não gostava, eu não usava meus piercings porque ele não gostava. A maioria das minhas tatuagens são novas. Foi muito difícil, mas não foi impossível. Eu sou Olívia Dias Moreira Duarte, sou jornalista e sou supervisora de qualidade de programação aqui no setor de Vivo e Íntegras da TV Senado. O que a gente faz, basicamente, é captar e transmitir tudo que é atividade legislativa aqui no Senado Federal. A pessoa que vai sentar à noite e assistir uma TV comercial do jornal mais assistido do país, ela vai assistir uma coisa que foi captada aqui por esse setor da TV Senado. A transparência é o principal produto que o Vivo oferece, a transparência pública. Então a TV, eu acho que ela contribui com a democracia e com a cidadania mesmo. Você vê a diversidade desse país, a cultura desse país, em que você está valorizando a política, em que você está valorizando o diálogo, o debate. Então, eu tenho orgulho de trabalhar nesse veículo e eu tenho orgulho de trabalhar com essa equipe. Senado recebe especialistas em clima para falar da preparação do país para os possíveis efeitos do El Niño este ano. Uma entrevista detalhada sobre o que são os elementos terras raras e como as formas de exploração no Brasil podem afetar o meio ambiente. Ecosenado, neste sábado, 9 horas da manhã, aqui na TV Senado.
vamos começar a partir da Constituinte, porque antes da Constituinte nós era de menor. Nós não podia tomar decisão, inclusive até para me dar uma entrevista como essa agora, eu teria que ter uma autorização do SPI, né, que era o Serviço de Proteção ao Índio, ou pela FUNAI. Índio, sai dessa mata, senão a lata pode cortar. Tira a pena da testa que a minha festa vai começar. O Império Brasileiro foi o início, o marco inicial da nossa cidadania, da construção da nossa cidadania. De um lado, você tem um projeto vitorioso da independência, que é o que vai manter a centralização, e nesse caso, comparado com a América do Sul, é o diferencial, porque ele mantém a centralização, então um projeto centralizador, mantém a monarquia, mantém a escravidão e garante uma sociedade desigual. Esse projeto está na matriz do Estado brasileiro, é o projeto vitorioso da independência. E a gente, para falar sobre direitos da população negra, começa a pensar mais nesse marco da Constituição Cidadã do que precisamente a independência do Brasil. Porque a gente tem um Brasil deixando de ser colônia, mas um povo que trata principalmente a população negra como colonizado. A gente tem que lutar pelos nossos direitos, né? E a gente tem que ir à luta. E superando as dificuldades, a gente tem que incluir pessoas, não só nas convivências, mas também participando de políticas públicas, de colocar pessoas com deficiência, ter voz e ter a sua própria autonomia também. A gente tem que fortalecer os seus direitos. Porque a gente nunca teve paz. Eu não posso assim falar que governo A, ou B ou C deu alguma trégua para a gente assim, ou tivemos alguma paz. Mesmo as próprias políticas ou programas que foram construídos para nós nos governos, sempre houve muita luta para garantir e cobrar que o Estado criasse um programa, criasse uma política que fosse importante, fosse bom para nós, povos indígenas. Porque ninguém é igual a ninguém. A gente só se juntou porque são pessoas que sofrem estigma, discriminação e preconceito. Então, foi uma estratégia. A gente inventou uma bandeira, a gente inventou uma plataforma e foi assim que a gente conseguiu os direitos. Então, a gente teve que inventar todos esses rótulos, eles são totalmente arbitrários. A gente pode mudar. Eu espero que a gente elimine. Eu não quero morrer sem a gente eliminar todas essas letrinhas e que as pessoas sejam elas mesmas e não precisa desse rótulo político. E que a igualdade não se resume aos que são iguais, mas aos que são também diferentes. Iemanjá, Iemanjá, Obalua, Iemanjá, Oxum. Obalua, Iemanjá, Oxum. Oxum. Os quilombos são a primeira forma de resistência, porque tanto se questionava o poder escravocrata, mas como havia um espaço de resistência cultural. Era onde a gente podia, né, a gente fala, os meus ancestrais, podiam de fato serem o que... Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. A presente sessão especial foi convocada em atendimento ao requerimento número 363 de 2026, de autoria do ilustre senador astronauta Marcos Pontes e de outros senadores também que foram coautores, e aprovado por unanimidade pelo plenário do Senado Federal. A sessão é destinada a celebrar os 15 anos da ONG, da instituição Gerando Falcões, organização da sociedade civil que hoje alcança mais de 5.500 favelas e periferias nos 26 estados e no Distrito Federal, por meio de uma rede de mais de 1.500 organizações e lideranças sociais, com o propósito de promover dignidade e ampliar oportunidades para famílias em situação de vulnerabilidade.
Aí eu acho que os senhores entenderam por quê. O Senado Federal parou tudo hoje para fazer essa sessão, para fazer essa homenagem, essa merecida e oportuna homenagem a essa instituição tão extraordinária, a ONG Gerando Falcões. Convido para compor a mesa dessa sessão especial os seguintes convidados, com muita alegria. Eu convido o senhor Eduardo Lira, fundador e CEO da ONG Gerando Falcões. Muito bem-vindo. Claro que quando eu falei o CEO, todo mundo ficou esperando um vovozinho levantar. Aí a gente tem aqui esse jovem Edu Lira e vocês vão conhecer bastante da história dele, as pessoas que estão nos acompanhando pela televisão. Edu, que honra estar compondo essa mesa com você. Que honra ter você no Senado Federal. Eu convido também o senhor Alex dos Santos, cofundador e diretor de operações da instituição Gerando Falcões. Se dirige à mesa nesse instante, Alex dos Santos, que é um dos fundadores da ação social que presta homenagem neste dia, o Senado Federal, que é a instituição dos 15 anos da ONG Gerando Falcões. Eu também convido o senhor Lucas Cepeda, diretor de Relações Institucionais e Governamentais da Gerando Falcões. Também se dirige à mesa diretora, Lucas, que é também um dos fundadores da Gerando Falcões. São 2 horas e 28 minutos, Rádio Senado e TV Senado. E claro, para essa mesa ficar mais bonita, eu tenho a honra e a alegria de convidar a senhora Nina Hentel Esliga, acho que eu falei certo, diretora de Tecnologias Sociais da Gerando Falcões. Bem-vinda, Nina! Também se dirige à mesa a diretora Nina Falcão, também que é uma das diretoras aí do Gerando Falcões. Essa sessão solene foi solicitada pelo senador Marcos Pontes, do PL de São Paulo. Bom, todos observaram como essa mesa está linda, né? E claro que está na mesa a senadora mais bonita do Brasil. E todos observaram como essa mesa está jovem. E está nessa mesa as pessoas que estão fazendo uma revolução na tecnologia social do país. Eu convido todos os senhores que estão presentes para, em posição de respeito, acompanharmos a execução do hino nacional. Duas horas e 30 minutos em Brasília. Nesse momento será executado então o hino nacional. Ouviram do Ipiranga as margens
São 2h33 em Brasília. Você acompanha, então, a sessão de celebração dos 15 anos do Gerando Falcões. Quero cumprimentar os nossos visitantes que estão ocupando a galeria. Sejam todos bem-vindos ao Senado Federal. Neste exato momento está acontecendo uma sessão especial, uma sessão de homenagem a uma das mais incríveis instituições sociais do país, que é a Gerando Falcões. Então, o Senado Federal hoje parou para prestar uma homenagem, um requerimento que foi aprovado por unanimidade pelos 81 senadores, para que hoje nós parássemos tudo para prestar uma homenagem a essa instituição Gerando Falcões. Sejam todos os senhores muito bem-vindos ao Senado Federal. Nós estamos numa semana semipresencial. Todas as sessões do Senado aconteceram de forma semipresencial. Este é o motivo do Senado, do plenário, não está lotado de senadores. Estão todos participando de forma semipresencial, de seus estados, de suas cidades. Os nossos gabinetes estão todos interligados. Então, eu quero cumprimentar todos os senadores e senadoras que estão nos acompanhando. Senhor Edu Lira, quero cumprimentá-lo, fundador e CEO da Gerando Falcões, todas as lideranças sociais, parceiros e colaboradores desta rede maravilhosa que estão sendo homenageados hoje. Hoje a homenagem não é apenas ao fundador, à instituição, mas a toda a rede que está envolvida nas grandes ações que a Gerando Falcões tem implementado no Brasil. Quero cumprimentar todos os convidados que estão no plenário, mas quero cumprimentar todos os brasileiros que estão nos acompanhando pela TV Senado, pelas redes sociais do Senado Federal. Que alegria presidir esta sessão. Eu preciso começar explicando por que eu estou aqui. Esta homenagem nasceu do coração de um amigo muito querido, o senador astronauta Marcos Pontes, autor do requerimento desta sessão. Nós somos colegas no Ministério. Ele era ministro de Ciência e Tecnologia e eu era ministra dos Direitos Humanos, da Mulher, da Família. Servimos juntos ao Brasil no mesmo governo. E eu aprendi a admirar esse homem. Um homem sério, um homem de ciência, um homem que saiu de uma família simples de Bauru e chegou ao espaço, literalmente. Voou alto. Se tem alguém no Brasil que voou alto, foi o nosso astronauta Marcos Pontes. E tudo isso por causa do estudo e da disciplina. Ele não pôde estar aqui hoje por um compromisso inadiável e me pediu. E disse o seguinte: Damares, abrace por mim a família Gerando Falcões. E eu digo, Marcos Pontes, que honra de você ter me escolhido para lhe substituir nessa sessão. Porque a causa da Gerando Falcões também é a causa da minha vida. Eu dediquei a minha vida a cuidar de crianças, defender mulher, a lutar pelas famílias mais vulneráveis deste país. Como ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, eu andei por todo este país. Eu entrei em comunidades, eu vi de perto a fome, eu vi a mãe que não tinha o que dar ao filho, eu vi criança crescendo sem oportunidades. Eu vi também outra coisa, eu vi que nas comunidades nós identificamos talento, nós temos gênios, temos futuro. O que falta não é capacidade, o que falta é oportunidade. E por isso que eu me emociono ao celebrar os 15 anos da Gerando Falcões. Olha que história linda, gente. Tudo começou com um jovem e um livro. O livro Jovens Falcões, vendido de porta em porta, na periferia e na favela, por um time de 50 jovens. E com o dinheiro da venda desse livro, que contava a história de um jovem, com o dinheiro deste livro, nasceu uma organização. E daquele gesto simples nasceu um movimento que hoje alcança o Brasil inteiro. E que hoje
movimenta toda a engenharia social no nosso país. Esse jovem é Edu Lira. O menino que passou a infância num barraco, numa favela de Guarulhos. O menino que cresceu visitando o pai no presídio. O menino que podia ter desistido, como muitos desistem. O mundo inteiro dizia para ele desistir. Mas a mãe dele plantou no coração dele uma frase que eu quero repetir para cada jovem deste país que está nos acompanhando. Não importa de onde você vem, mas sim para onde você vai. E olha onde você chegou, Edu. Não importa de onde você vem, o Edu transformou essa frase em método e o método em esperança para milhares de famílias brasileiras. Em 15 anos, a instituição Gerando Falcões deixou de ser uma iniciativa local, apenas o sonho de um jovem, e virou um ecossistema, uma rede que conecta mais de 1.500 organizações em lideranças sociais, o setor privado, o setor público e as lideranças comunitárias. Hoje, essa rede alcança mais de 5.500 favelas e periferias, nos 26 estados e aqui também no Distrito Federal. São mais de 40 mil pessoas qualificadas, cerca de 30 mil pessoas com renda gerada, milhares de famílias acompanhadas pelo programa Decolagem. E tem uma coisa, senhoras e senhores, que fala direto ao meu coração de mulher. O programa Asmara, que já apoia mais de 1.000 mulheres das favelas no seu empreendedorismo e na sua autonomia econômica. Porque quando uma mulher ganha autonomia, gente, uma família inteira se levanta. E eu vejo isso todos os dias. Quem trabalha com mulheres, com proteção de mulheres, sabe que mulher de pé, casa de pé. E na pandemia, quando o Brasil chorava, essa rede, Gerando Falcões, levou alimento a mais de 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas. Vocês têm ideia o que é isso? Enquanto muitos discutiam, brigavam, enquanto muitos estavam nas redes sociais, um xingando o outro, a Gerando Falcões agia e alimentava o Brasil. E qual é a meta deles agora? Transformar a pobreza da favela em peça de museu. Algo que as próximas gerações só vão conhecer pelos livros, pelos filmes. E mais, qual é a meta? Levar 1 milhão de pessoas à dignidade nos próximos 10 anos. Porque, como eles mesmos dizem, e eu assino embaixo, o contrário da pobreza não é a riqueza, é a dignidade. E eu quero destacar uma coisa rara, raríssima, nos dias de hoje. A Gerando Falcões faz diálogo com todo mundo. Conversa com o governo de direita, conversa com o governo de esquerda, no âmbito do Executivo Federal, com o poder do Executivo Estadual, nos municípios, faz diálogo com o Judiciário, que não é fácil. Faz diálogo com as religiões, com todas as igrejas, com as pessoas de todas as ideologias. E é assim que tem que ser, Edu. Porque quando o assunto é tirar uma família da miséria, não tem esquerda, não tem direita, não tem religião, tem o Brasil. E tem gente, tem o dever de servir, tem a indignação com a pobreza. E tem que ser uma missão de todos nós. O meu amigo Marcos Ponte, senador Marcos Ponte, me disse uma coisa antes dessa sessão e eu quero deixar registrado. Ele disse que olha para Gerando Falcões e se reconhece nela. Porque ele também veio de uma situação bem complicada. Ele veio lá de baixo, estudou em escola pública, começou a trabalhar ainda adolescente. E alguns diziam que ele não teria a chance. E ele voou, chegou à Estação Espacial Internacional,
A história dele e a história do Edu contam a mesma verdade. A origem não é sentença. O futuro pode ser reescrito. E o talento brasileiro, quando encontra oportunidade, alcança o extraordinário, na favela ou no espaço. Por isso, em nome do senador astronauta Marcos Pontes, dos senadores que subscreveram o requerimento e de todos os outros senadores que votaram para que essa sessão aqui acontecesse, eu presto aqui o reconhecimento desta casa, do presidente Davi Alcolumbre, a Edu Lira, aos cofundadores, às lideranças, aos parceiros, aos apoiadores, aos mantenedores e a cada colaborador da Gerando Falcões. Vocês são a prova de que o Brasil dá certo quando o brasileiro não desiste do brasileiro. Que os próximos 15 anos sejam, Edu, ainda maiores. Que a pobreza da favela vire, de fato, peça de museu. E que Deus abençoe cada menino e cada menina das favelas deste país. Porque eles não são o problema do Brasil, eles são a solução. Obrigada, Edu. Obrigada a todos vocês que estão dedicando suas vidas para ajudar milhões de vidas no país. O Senado Federal faz essa oportuna, necessária e merecida homenagem. E que nessa sessão, quem está nos alcançando, que não conhecia Gerando Falcões, comece a acompanhá-los agora nas redes sociais. Comece a perguntar como é que eu posso fazer para fazer parte dessa grande rede. Como é que eu posso fazer para ajudar? Mantenedores, se levantem. Você que quer fazer um trabalho social e não sabe por onde começar. Você que quer ser voluntário de uma instituição e não sabe por onde começar. Faça contato agora nas redes sociais de Gerando Falcões. Edu está precisando crescer esse exército. Porque ele diz que é só 1 milhão que ele vai alcançar nos próximos anos. Mas pelo que ele já alcançou até aqui, eu acho que daqui 10 anos a gente vai voltar, Edu. E nós vamos falar que o número foi muito maior. Desta forma, parabenizo a Gerando Falcões pelos 15 anos de entrega. 15 anos fazendo o Brasil ser um lugar especial. Que Deus abençoe vocês. Antes de iniciarmos os pronunciamentos, convido os presentes a assistirem a um vídeo institucional. Aí vocês vão entender tudo que eu falei. Preparado em comemoração aos 15 anos da Gerando Falcões, que retrata a sua trajetória, sua atuação em territórios vulneráveis e os principais resultados de seu trabalho. Solicito à Secretaria-Geral da Mesa a exibição do vídeo e prepare os lencinhos. Vocês agora vão ver, vocês agora vão se emocionar com o trabalho da Gerando Falcões. Quando nascemos, a favela já existia. Quando morrermos, a favela continuará existindo. Mas diferente. A Gerando Falcões era uma, mas descobrimos que a mudança nos tempos modernos vem de ecossistemas inteligentes, de bando. E hoje estamos em milhares de favelas. Não somos um rosto, somos muitos. Nossas habilidades foram aceleradas na Falcons University, uma universidade da favela. Estamos em todo o Brasil. Somos um ecossistema de desenvolvimento social, trabalhando em colaboração para derrotar a pobreza. Entregamos os melhores serviços de educação, desenvolvimento econômico e cidadania. Cuidamos do maior patrimônio do Brasil, a primeira infância. Formamos os jovens talentos e apoiamos os adultos nos seus desafios diários. Tudo isso
para desarmarmos a bomba relógio da pobreza. Sexto, dia de doar cestas básicas digitais. A nossa campanha Corona no Paredão, fome não. Você já conhece a Gerando Falcões? Eles fazem um trabalho... No interior de São Paulo, um projeto piloto uniu ONGs, o setor público e empresários para enfrentar a miséria e a falta de estrutura numa dessas comunidades. A favela Marte faz parte do primeiro barraco, foi demolido. A favela que recebemos hoje será diferente da favela que deixaremos amanhã. Estamos desafiando o futuro com Favela 3D. Combinamos políticas públicas e tecnologias sociais para quebrar o ciclo de pobreza. Uma intervenção humana e territorial que usa tecnologia de ponta para a criação de trilhas individuais de evolução de papel para cada família. A favela será diferente porque criamos novos modelos de negócios em colaboração com grandes marcas. Negócios sustentáveis, como os nossos bazares sociais que usam a economia circular para gerar renda. Somos auditados e apoiados por milhares de doadores que acreditam na potência das favelas. Derrubamos muros e construímos pontes. Estamos em Nova York com nosso escritório internacional. Nossa missão é criar uma favela sem pobreza antes de Marte ser colonizado. Há quem diga que não é possível, mas nós somos treinados para sonhar todos os dias com o impossível. E nos próximos 10 anos, nós vamos levar 1 milhão de pessoas da pobreza para a dignidade. Pobreza, os seus dias estão contados. Gerando Falcões. Ah, o meu lencinho tá aqui. O meu lencinho tá aqui. Parabéns. Parabéns, Edu. Parabéns. Eu também vim de lá. Eu também tenho a minha história. Mas hoje não é dia de falar da minha história. É dia de desafiar Marcos Pontes. Corre, Marcos Pontes. Corre para povoar Marte, porque Edu vai chegar antes. Nesse sentido, eu quero registrar que está presente aqui no plenário com a gente o senhor presidente do Instituto Tourão Esporte, o Francelino Marques de Jesus. Seja bem-vindo. Está conosco também o senhor segundo secretário da Embaixada da Arábia Saudita. Eu não vou usar dizer o nome todo. Abdullah Mohamed. Alguma coisa. Seja bem-vindo, secretário. A senhora assessora de questões sociopolíticas da Embaixada da Alemanha, a Júlia Andrade Haus, acho que essa eu acertei. O senhor secretário nacional de benefícios de assistenciais do Ministério do Desenvolvimento Social, Amarildo Baesso. Amarildo, seja bem-vindo. Um abraço no nosso ministro. Neste momento, começando as exposições, começando os discursos, os pronunciamentos, eu concedo a palavra ao senhor Edu Lira, CEO e fundador da ONG Gerando Falcões, por 10 minutos. Você pode ocupar uma das tribunas, fique à vontade. Vai fazer uso da palavra Edu Lira, fundador, CEO do Gerando Falcões. São 2h53. Eu estava ouvindo a senadora Damares falar e fiquei muito emocionado e tocado. E aproveito para agradecer o senador Marcos Pontes e todos os senadores também que aprovaram aqui essa homenagem que entra para a história da Gerando Falcões.
Nesse momento a gente sempre fica procurando qual a palavra certa para tentar expressar todo o sentimento e toda a emoção. E é um pouco até difícil, mas o momento de hoje, ele celebra um esforço muito grande de muita gente. A Gerando Falcões começou muito pequenininha no quarto da minha casa, uma casa sem reboco por dentro, sem reboco por fora, e uma tremenda improbabilidade por eu ter nascido num barraco, numa favela. Meu pai foi preso, indiciado por roubar um banco. Imagina que todos os bancos que meu pai tentou roubar, hoje todos eles são patrocinadores da Gerando Falcões. Então é uma tremenda improbabilidade. O Albert Einstein tem uma frase que eu gosto muito de usar, que ele diz que você pode viver uma vida como se nada fosse milagre, ou uma vida como se tudo fosse milagre. Então o voo de lá para cá é um tremendo de um milagre. E esse milagre foi feito por muita gente, como o cofundador da Gerando Falcões, que está aqui, meu amigo, meu irmão, meu sócio, Alex dos Santos, o Lê Maestro, que não teve um único dia que você se recusou, Lê, a ir para a batalha comigo, a guerrear, a enfrentar, a fazer o que era a coisa certa. E isso me deu força, energia, estímulo nos momentos mais difíceis, como a Maiara, a Amanda, como a Nina Rintel, que está aqui, que também esteve do nosso lado em todas as crises do litoral, na pandemia, nos momentos bons, nos momentos mais difíceis. E, senadora, a senhora sabe o valor das pessoas que estão do seu lado quando tudo é improvável. E essas pessoas marcam muito nossa vida, como também a Gabi Zittelman, que está aqui, que é uma amiga, uma doadora, uma apoiadora, junto com a família, e que sempre esteve junto nos dias mais difíceis, Gabi. Por isso que você é tão especial na nossa vida. Então eu queria muito agradecer você também, Lucas, pelo seu empenho, sua dedicação, por ter trabalhado tanto por esse dia também. O futuro da Gerando Falcões está ligado aos talentos que a gente consegue atrair para liderar essa missão ao nosso lado, e você é um desses talentos que a gente acredita muito. Então, eu queria que esse momento fosse muito mais de agradecimento a todo mundo que esteve até aqui nesses primeiros 15 anos, Amanda, e a todo mundo que vai se juntar e que está com a gente para os próximos 15 anos. E é muito mais uma renovação, igual de casamento, que você faz uma viagem com a sua esposa e renova a energia para os próximos 15, e dizer que eu estou cheio de energia, cheio de vontade, cheio de entusiasmo para a gente transformar a pobreza em dignidade. A gente, como a senhora falou, senadora, o contrário de pobreza não é riqueza, o contrário de pobreza é dignidade. E um país tão rico não pode produzir tanta pobreza. Isso é inaceitável. Todo mundo precisa ter uma vida digna nesse país. E a gente vai continuar levantando todo dia muito cedo e trabalhando até muito tarde para a gente construir dignidade em escala. Escalar a dignidade em todas as favelas e periferias desse país. Esse é o nosso compromisso. E agora, com o apoio do Senado brasileiro, agora vivendo esse momento, que é um momento tão especial que entra para a nossa história, a gente se sente ainda mais entusiasmado, ainda mais determinado, ainda mais encorajado de fazer o que é a coisa certa. Quando eu estou aqui, tudo que me vem à cabeça é minha mãe, Dona Maria Goretti, que me olhava nos olhos todo dia e me falava sempre: filho, não importa de onde você vem, o que importa na vida é para onde você vai. E estar aqui na tribuna do Senado, eu lembro da minha mãe falando isso. É para onde você vai. E estar aqui é a voz da minha mãe me empurrando todos os dias. Então, eu queria encerrar minhas palavras dizendo que qualquer jovem, qualquer criança, qualquer adolescente, aonde ele estiver, seja vivendo o momento mais duro da vida, de pobreza, de fome, o desafio da vida é manter viva aquela fagulha divina dentro do coração de cada um. E se você luta muito, 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 muito e mantém a sua fé viva, de alguma forma, o milagre acontece. E a dignidade é um tremendo de um milagre que precisa acontecer
na vida de todos e todas. Então, eu quero agradecer de novo a senadora Damares, muito obrigado, o senador Marcos Pontes, toda essa casa, e dizer que o melhor está por vir. Nós vamos transformar a pobreza da favela em dignidade, antes de Marte ser colonizado. O Elon Musk que nos espere. Obrigado. Obrigada, Edu. Que seu discurso seja um chamamento ao Brasil. Brasil que está todo mundo brigando, Edu. Todo mundo se envolvendo em confusão. Que seu discurso seja também um convite a uma reconciliação, a unidade. Temos um povo para cuidar. E você agora tem como seu principal parceiro o Senado Federal. Olha para cá, Edu. Rui Barbosa, patrono do Senado. O busto dele está aqui no plenário. Eu fico imaginando os sonhos de Rui Barbosa para o Brasil. Eu fico imaginando ele quando também disseram para ele que ele era o improvável. Eu fico imaginando os sonhos de Rui Barbosa para o Brasil e a gente hoje sentado nessa mesa. Alguns improváveis. Eu sou uma senadora improvável. Possível ter sido eleita senadora pela lógica política. Nós temos improváveis aqui na mesa. Nós temos milhões de pessoas que estão dizendo para elas, não vai dar certo. Aí você vem nessa tribuna e você fala, vai dar certo. Que o seu discurso seja também um chamamento do Brasil a um compromisso com os nossos jovens, com as nossas crianças. Parabéns, Edu. Quero cumprimentar os visitantes que acabaram de chegar na galeria, sejam todos bem-vindos. Nós estamos numa sessão especial hoje de homenagem a essa instituição chamada Gerando Falcões. E o que eles estão fazendo? Eles estão gerando falcões. Eles estão desafiando os jovens de favelas a voarem alto, a acreditarem que é possível. E o fundador dessa instituição é o Edu, que acabou de falar, e o sócio dele está aqui também, o cofundador dele também está aqui. O Senado hoje parou para homenagear uma das mais incríveis instituições do país, dizendo para vocês que eles são reconhecidos internacionalmente e Edu é, inclusive, premiado internacionalmente. Todo mundo sabe disso. Sejam todos vocês bem-vindos ao Senado Federal. Teremos a alegria de ouvir agora o Alex dos Santos, cofundador e diretor de operações da Gerando Falcões. Conceda a palavra, Alex, por 10 minutos. Seja bem-vindo à tribuna do Senado Federal. Três horas e 1 minuto agora. Você acompanha pela rádio e TV Senado a sessão solene da ONG Gerando Falcões. A gente falou muito aqui na mesa sobre os improváveis, né? E eu também sou um improvável, que nasceu numa favela, que tive um pai alcoólatra, que agredia minha mãe dentro de casa. Meus irmãos mais velhos do que eu agrediam meu pai para defender a minha mãe, e eu tinha só 6 anos de idade quando eu presenciava tudo isso. Aos 11 anos eu conheci o esporte, que é o skate. Aos 13 eu já estava competindo. Aos 13 anos e meio eu acabei me machucando, tive que parar de andar, entrei em depressão, e 2 anos depois eu conheci as drogas. E acabei me viciando em cocaína. Passei 8 anos da minha vida dependente dessa droga, cheguei a pesar 45 quilos, quase morri. E fui para uma comunidade terapêutica, onde eu conheci o talento que eu tinha para música, que era o rap. E lá despertei o sonho de usar o rap e o skate para fazer alguma coisa para impedir que as crianças seguissem meu exemplo do passado. E quando eu saí de lá, eu encontro com o Edu, prestes a lançar o livro Jovens Falcões. E eu falei, pô, esse cara é preto, ele é da favela, ele vai lançar um livro, ele tem que ter um rap também. E eu escrevi uma letra de rap, e o dia que eu mostrei para o Edu, ele pegou uma folha de sulfite como essa, numa sala de menos de 2 metros quadrados, sem janela, sem banheiro, só tinha um puff de cada lado. E ele, depois de ouvir a música, fez alguns triângulos, uns números, e ele bateu o papel no chão e falou, eu vou mudar o mundo. E eu falei, tá bom. E eu saí de lá, pedi demissão da empresa que eu trabalhava, falei, eu estou indo ali mudar o mundo, então preciso pedir demissão aqui. E no dia seguinte eu fui encontrar o Edu e disse para ele que eu estava pronto para a gente começar. E ele olhou para mim e falou, você está pronto para o quê? Ele falou, você não falou... Eu falei, você não falou que a gente ia mudar o mundo? Ele falou, sim, mas não era agora, eu não tenho dinheiro para te pagar. E de lá para cá, 15 anos depois,
eu estou aqui no Senado fazendo essa fala e queria ressaltar a importância de que é a gente acreditar nos improváveis, da gente acreditar no nosso país, porque a educação para o empreendedorismo, a chance de ter alguém me mentoreando e acreditando em mim quando ninguém acreditava e todo mundo achava que eu ia voltar para as drogas em um mês, fez toda a diferença. Por isso eu quero agradecer também aos empreendedores sociais que estão aqui de Brasília, que fazem parte da nossa rede. Fiquem de pé, por favor. Fiquem de pé aí, vocês, empreendedores sociais que fazem parte da nossa rede. Porque através dessa rede a gente consegue escalar as tecnologias sociais da Gerando Falcões e vocês são os Edus, os Lê Maestros, as Dudas que estão em suas favelas fazendo com que outros Lê Maestros, com que outros Alex, com que outros Edus também consigam ter a chance de terem a sua vida resgatada e direcionada. Então, celebro aqui os 15 anos da Gerando Falcões com muita alegria, agradecendo mais uma vez a senadora Damares e a todos presentes. Esse é só o começo de mais 15 anos de muita revolução, de muita transformação para o nosso país. Obrigado. Obrigado, Alex. Obrigada. Ele é maestro. Obrigada. Obrigado. Que honra, Alex, ter você com a gente. Nós agora vamos ter uma participação especial de uma deputada que é apaixonada pela Gerando Falcões. E por onde ela passa, ela fala do trabalho de vocês. Uma deputada também que era uma improvável, né? Ela não pôde estar presencialmente, mas ela fez questão de participar por meio de vídeo. E nós vamos agora assistir o discurso da nossa querida e minha amiga querida, deputada Tabata Amaral. Tabata Amaral. Oi pessoal, aqui é a deputada federal Tabata Amaral e eu começo mandando um abraço muito apertado para todos vocês que estão aí na sessão solene em homenagem aos 15 anos da Gerando Falcões. Infelizmente, eu não consegui estar presente hoje, mas eu fiz questão de gravar essa mensagem porque eu tenho uma admiração gigantesca pelo trabalho de vocês. A Gerando Falcões é uma grande referência para o nosso Brasil, especialmente para a gente que vem de baixo, porque mostra todos os dias que combater a desigualdade exige muito mais do que boas intenções, exige compromisso, inovação, coragem para enfrentar problemas históricos, mas com soluções concretas, reais. Até porque não existe futuro melhor para o Brasil sem que a gente enfrente de verdade essa desigualdade toda que começa nas nossas periferias. Por isso, eu quero deixar aqui o meu reconhecimento a toda essa equipe maravilhosa, em especial meus amigos Edu e Maiara, a todas as lideranças e a cada pessoa que ajudou a construir essa história tão bonita. Parabéns pelos 15 anos, contem sempre comigo nessa missão de construir um Brasil mais justo, em que as oportunidades não sejam um privilégio de poucos, mas um direito de todos. Tamo junto! Que honra ter a Tabata, mesmo de forma online, por meio de vídeo, nessa sessão. A Tabata é muito querida, muito respeitada. E as pessoas às vezes não entendem como é que Damares e Tabata estão sempre juntas em algumas pautas. Inclusive, nós conseguimos aprovar a licença paternidade e nós duas desafiamos a lógica do Congresso Nacional. Tabata, presidente de uma frente parlamentar, e eu vice-presidente da Tabata. E aí vocês imaginam como os nossos segmentos políticos ficavam criticando ela, e ela apanhou por minha causa, eu apanhei por causa dela, e a gente disse, vamos. E nós entregamos para o Brasil uma legislação ampliando a licença paternidade, porque a gente acredita que fortalecimento de vínculos familiares também é uma das formas da gente alcançar a dignidade, é uma das formas da gente também enfrentar a pobreza. Que alegria ter a Tabata conosco nessa sessão, por meio do vídeo. Nós todos aqui no Senado respeitamos muito a deputada Tabata. Concedo a palavra agora a Nina Hentel, diretora de Tecnologias Sociais. Nina, é uma alegria te receber. Você pode ocupar a tribuna por 10 minutos. A casa é sua hoje, Nina. 3 horas e 8 minutos em Brasília.
todos e todas. Primeiro, cumprimentar aqui a senadora Damares, o senador Marcos Pontes, que fez o requerimento. Também cumprimentar a Tabata, que fez o vídeo para a gente aqui. Todos os líderes sociais que fazem parte da nossa rede Gerando Falcões, o time da Gerando Falcões representado aqui também. E eu achei, eu estou bastante emocionada com esse momento, na verdade. A última vez que eu estive aqui no Senado foi por espectadores ali aqui em cima, né? E hoje vim para ser homenageada junto com o Edu, o Lê e o Lucas. É realmente uma honra enorme. E eu acho que nesses últimos 15 anos, o Edu falou da história do começo. Eu cheguei no meio do caminho, faz 7 anos que eu estou na Gerando Falcões. Então, eu também queria agradecer o Edu e o Lê pela confiança de acreditar no meu trabalho junto nesse processo e de confiar que eu posso entregar para essa missão ao lado de vocês. Tem sido uma caminhada emocionante, com muitos desafios. Eu acho que a gente gosta de desafios na Gerando Falcões, por isso que a gente também se coloca essa nossa meta de tirar 1 milhão de pessoas da pobreza nos próximos 10 anos, né? E nesse processo, o meu papel bem menos de inspirar, que nem o Edu e o Lê, né? Eu fico mais nos bastidores trabalhando a metodologia, a parte de técnica, porque a gente tem o compromisso de também atingir essa meta com muita transparência, com muita seriedade, muita profundidade no que a gente faz. O Edu brinca que eu fico muito focada na profundidade, então eu também queria, junto com o Edu, trazer esse compromisso para os próximos 15 anos, né? A Gerando Falcões é extremamente inovadora. A gente se foca em buscar todos os dias novas formas de abordar um problema antigo, o problema que a gente já está enfrentando há tantas décadas no Brasil, e a gente tem que ir construindo novas estratégias, a gente precisa aprender com o que está dando certo, o que não está dando certo, e o nosso compromisso é de continuar nisso, né? Construindo essas pontes. Estar aqui é um símbolo também da ponte de construção com os governos que a gente tem, que é super importante para esse trabalho, mas também com o setor privado, com outras organizações da sociedade civil. Juntos, a gente precisa encontrar esses caminhos para a gente poder trabalhar por essa meta que é tão importante para o nosso país. E a gente vai seguir trabalhando, fazendo isso, buscando dados, buscando realidade, olhando, né, com profundidade para os temas de superação de pobreza, da forma como a gente aborda tudo isso e trazendo essa transparência para o Brasil, para a gente poder servir de exemplo para o nosso setor e também poder influenciar os outros setores para olharem para esse tema tão importante. Então, esse é o nosso compromisso, esse é o meu compromisso também nessa jornada. E queria também falar que a gente está aqui representando, como o Edu falou, um time imenso da Gerando Falcões, muita gente que já fez parte dessa jornada, mas muita gente que está lá em São Paulo, espalhados pelo Brasil, que representam a Gerando Falcões em tantas instâncias. Então, também queria agradecer e reconhecer todo mundo que faz parte do dia a dia da Gerando Falcões, meu time, nossos times, porque é um time que se entrega muito, né? Quem conhece a Gerando Falcões sabe que a gente trabalha de domingo a domingo, então não seria possível sem essa energia, sem essa dedicação de cada uma das pessoas que trabalham hoje na Gerando Falcões. Então, também queria encerrar agradecendo em nome de todos nós, cada uma dessas pessoas. Obrigada, e é isso. Obrigada, Nina. Nina Hentel, diretora de Tecnologias Sociais, a Gerando Falcões. Que Deus te abençoe, Nina, que você continue trabalhando muito e tirando os milhões de pessoas da pobreza. Obrigada. Uma alegria, Nina. Eu agora concedo a palavra ao Lucas Cepeda, diretor de Relações Institucionais e Governamentais da ONG Gerando Falcões. Lucas, 10 minutos, pode ocupar a tribuna e é uma honra tê-lo conosco nessa casa. Senadora, começar agradecendo a senhora por estar presidindo aqui a sessão também, para a gente muito especial, toda certeza. Ao senador Marcos Pontes por ter apresentado o requerimento para essa sessão, né? E no nome de vocês dois, cumprimentar todos os senadores também que aprovaram por unanimidade. Acho que isso mostra muito do nome da Gerando Falcões também, a realização desse momento aqui, que é muito especial. Acho que é um marco tremendo a gente olhar para a Gerando Falcões hoje ocupando esse espaço aqui no Senado Federal, né? Na semana passada o Edu me perguntou aonde que ia ser a sessão, se era numa salinha, onde que ia ser. Eu falei, não, Edu, é no plenário do Senado.
Então, acho que isso mostra muito também da grandeza da instituição, de quanto a gente consegue chegar. E mais que isso, coloca a gente num papel que eu acho que é fundamental também para uma instituição desse tamanho, né? A Gerando Falcões, pelo tamanho dela, ela tem a obrigação de ocupar esse espaço. Acho que a gente tem aqui uma oportunidade única, cada vez mais, que a gente vem fazendo ao longo do tempo, né? Isso, inclusive, muito antes da minha chegada, inclusive, de mostrar cases concretos, resultados concretos de como as pessoas têm saído da pobreza num ciclo de tempo que, se a gente pensar em realidade de política pública, é extremamente curto. Então, a gente colocar esses cases como uma referência para o Brasil. Acho que a gente é um país de incríveis oportunidades, mas ainda de também extremas necessidades, né? Então, lógico, eu tenho que puxar a sardinha para o meu lado aqui também, mas a gente nessa posição de estar à disposição de ser uma referência, colaborar com os governos. Acho que se depender de mim, a gente está louco para compartilhar nossa meta pública de 1 milhão também. Todo mundo que quiser vir com a gente, compartilhar, participar, para ajudar a tirar as pessoas da pobreza, colocar elas em situação de dignidade, a gente está mais que aberto a isso, né? A gente, como a senadora bem disse, um mérito muito grande que a Gerando Falcões tem é de conversar tanto com o governo de esquerda, com o governo de direita. Então, a gente tem casos de políticas que deram muito certo em São Paulo, com o governo mais à direita, a gente tem casos com o governo mais à esquerda no Ceará, a gente vai ter casos com o governo de centro também. Então, a gente não tem problemas, realmente, a gente se coloca como essa entidade suprapartidária que realmente quer a colaboração com todos em prol de uma agenda pública comum, de uma agenda pública necessária, que é a superação de pobreza para todos os brasileiros, né? Eu acho que eu estou no meu 3º ano de Gerando Falcões, né, indo agora para o 3º, e quando eu tomei essa escolha de vida, né, essa decisão de vir para cá, acho que nem nos meus melhores sonhos eu imaginava que depois desse período eu ia estar hoje aqui no plenário do Senado, na tribuna do Senado, fazendo uma fala também aqui de homenagem, de agradecimento também a Gerando Falcões. Então, por isso também, Edu, obrigado pela oportunidade também de estar aqui. Com certeza, eu sei que tem muita gente que gostaria de estar aqui no meu lugar também, então, além, lógico, do emprego, insisto, aqui também acaba sendo um mérito muito grande para nós, né? Todo mundo aqui conseguir ter uma coisa que une o nosso trabalho, mas que também é uma missão social muito digna e extremamente necessária aqui no país que a gente está. Então, dito isso também, dizer que estou muito empolgado para os próximos 15 anos também de conseguir, de fato, colocar a pobreza da favela como peça de museu aí, e agora contando aqui com novos parceiros, né, não somente com os estados, municípios, que a gente já dialogava muito bem, agora também com o governo federal, com o Congresso Nacional também, e, enfim, com todo mundo que quiser também participar com a gente. Estou muito feliz hoje com esse momento aqui. Muito obrigado, gente, que daqui 15 anos a gente volte para celebrar mais 15 anos Gerando Falcões também. Muito obrigado. Obrigada, Lucas. E daqui 15 anos eu vou estar aqui nessa mesa com vocês, com certeza. Para quem está acessando agora as redes sociais do Senado ou ligando a TV Senado, deixa eu explicar. Nós estamos numa sessão especial, espetacular, homenageando a ONG Gerando Falcões. E está do meu lado direito, é um bom lado para ficar, tá? O lado direito, o fundador da instituição, que é o Edu Lira. Gente, o Edu Lira, ele tem um reconhecimento internacional. Além de todo o reconhecimento nacional, ele tem um reconhecimento internacional como um dos 100 afrodescendentes mais influentes do mundo. E nós temos muito orgulho disso, viu, Edu? Muito orgulho. E a Gerando Falcões está em todos os estados do Brasil, mas também está lá em Nova York. O Edu, em 24, apresentou na ONU, em Nova York, um projeto Favela 3D, um projeto muito aplaudido na ONU, e por conta disso, o mundo inteiro conhece a Gerando Falcões. Parabéns, Edu. É uma honra ter um jovem brasileiro avançando fronteiras e mostrando que é possível transformar a pobreza em dignidade. Parabéns. Mas tem mais uma deputada que vai participar da nossa sessão, que não pôde estar presencialmente, porque a nossa sessão é semipresencial, o Congresso Nacional está de forma semipresencial essa semana, mas tem uma deputada que fez questão de estar presente por meio de vídeo e que é apaixonada pela Gerando Falcões, que é a nossa querida deputada federal Renata Abreu. Eu peço à Secretaria-Geral da Mesa a exibição do discurso da nossa deputada Renata Abreu.
Renata Abreu. Olá, amigos e amigas parlamentares, toda a diretoria da Gerando Falcões, autoridades, convidados. Eu sou a deputada federal Renata Abreu. Infelizmente, hoje eu não pude estar presente nessa homenagem, mas eu fiz questão de deixar registrado aqui a minha admiração por uma organização que há 15 anos vem transformando a realidade de muitas famílias brasileiras. Uma entidade que nasceu na periferia de Guarulhos, do sonho do Edu Lyra, e de um grupo de amigos que acreditavam que sim, era possível transformar a própria realidade numa oportunidade para outras pessoas. E é disso que a gente está falando, de pessoas que transformam vidas. E como deputada federal, eu tive a oportunidade de acompanhar de perto esse trabalho e tenho muito orgulho do que eu vi. Várias comunidades sendo revitalizadas, famílias recuperando a esperança, crianças e jovens enxergando novas possibilidades para o futuro deles. O programa da Favela 3D, gente, o Decolagem, o Asmara, nos mostram que é possível unir, sim, inovação, gestão e compromisso social. Tudo isso para promover transformação de verdade. Transformação na veia. E essas iniciativas, elas criam sim oportunidades para que as pessoas tenham autonomia, para que elas gerem renda, para que elas possam construir uma nova realidade para a vida delas. Isso é muito mágico. E o mais bonito é poder ver uma organização que nasceu na periferia de São Paulo, hoje está presente em todo o Brasil. Parabéns, de verdade, Gerando Falcões. São milhares de lideranças comunitárias, mobilizadas, são organizações fortalecidas, são mulheres que estão conquistando independência financeira, são comunidades que estão sendo transformadas, são famílias que estão redescobrindo a dignidade, estão redescobrindo a esperança. E o Brasil precisa reconhecer e fortalecer iniciativas como essa. Porque combater a pobreza é um desafio que exige um compromisso de todos nós, do poder público, da iniciativa privada, do terceiro setor, das comunidades, de todos que conhecem de perto as suas necessidades e o seu potencial. A gente sabe que os desafios são muitos ainda, mas a história de Gerando Falcões mostra que é possível construir caminhos diferentes, que é possível gerar oportunidade, onde por muito tempo só existia dificuldade. Essa é a realidade que vocês estão transformando. Parabéns, Edu Lyra. Parabéns a toda a equipe da Gerando Falcões. E parabéns também a milhares de famílias, de lideranças comunitárias e de parceiros que fazem parte dessa história. Um grande abraço da sua deputada e fã, Renata Abreu. Obrigada, deputada Renata Abreu. Também uma amiga querida, uma deputada incrível. E ela está sempre falando de vocês. Ela tem muito orgulho da Gerando Falcões. Mas agora a gente tem uma surpresa, ao vivo. Não sei se ele está em Marte, não sei aonde ele está. E nós temos alegria, vai entrar ao vivo agora, por meio do Zoom, das nossas tecnologias aqui do Senado Federal, o autor do requerimento, o nosso querido senador, astronauta Marcos Pontes. Senador, seja bem-vindo, senador. Agora são 3 horas e 22 minutos. Senadora Damares, está me ouvindo aí agora? Agora estamos. O senhor está em Marte e o senhor está na Terra. Estou aqui, olha, eu gostaria muito de estar aí com vocês, né? Parabéns, parabéns. Eu quero primeiro agradecer a senadora Damares por presidir essa sessão. A gente precisa promover entidades como a Gerando Falcões, 15 anos, muito importante. Eu fiquei muito feliz em poder contribuir com isso. Como novamente, eu gostaria de estar aí presente. Só que hoje eu sou homenageado aqui em São Paulo também, né, com a Força Aérea, eu já tinha marcado, mas, em todo caso, eu só entrei para deixar o meu abraço aí para cada um, dizer da minha satisfação em podermos contar com instituições como vocês. Nossa juventude, nossos jovens precisam de apoio, né, para poder, primeiro, reconhecer as oportunidades, depois
se engajar, né, e se tornarem cidadãos produtivos no nosso país. E, olha, todo jovem tem talento, que eu vivo repetindo isso, todo jovem tem talento. A gente precisa trazer esse talento para que ele aflore, que a gente apoiar, né, criando os caminhos, essas oportunidades. E eu tenho certeza que ações como essa mudam o futuro. E quando você muda o futuro de um jovem, você não muda o futuro só daquele jovem, você muda o futuro daquela família, da família daquele jovem na frente. Ou seja, é uma semente que você planta que vai dar muitos frutos bons. Parabéns ao Edu Lira, parabéns a todos aí que acreditam e fazem acontecer. Eu sei o quanto é difícil ter uma instituição do terceiro setor, eu também tenho uma fundação, é complicado para você manter, mas é uma das coisas que dão mais alegria. Porque lá no final da vida, né, eu imagino quando você olha para trás, você tem que olhar para a sua vida e falar assim, pô, valeu a pena. E esse valeu a pena, ele não é de acordo com o que você tem na conta do banco, quantas casas, sei lá, quantas coisas você tem materialmente. São quantas pessoas você conseguiu ajudar na sua vida, quantas pessoas você conseguiu transformar, dar essa oportunidade. Então, parabéns a vocês, eu tenho certeza que esse dia é muito merecido e virão muitos outros anos aí de sucesso da organização. Contem comigo, o que eu puder fazer do ponto de vista legislativo, do executivo, se um dia eu tiver executivo, onde eu tiver, né? Porque essas coisas que a gente tem que avivar no nosso país e fazer acontecer. Parabéns e obrigado, senadora Damares. Esse é uma causa que está exatamente alinhado com tantas coisas boas que essa senadora faz para o nosso país e para muitas pessoas do nosso país. Obrigado, Damares, obrigado a todos vocês. Obrigada, senador Marcos Pontes, obrigada. Amigo querido, um homem motivado também a mudar o Brasil, uma pessoa extraordinária. Senhoras e senhores, neste momento, daremos início à homenagem aos parceiros e às lideranças que ajudaram a construir a trajetória de 15 anos da Gerando Falcões. Como forma de reconhecimento institucional, o Senado Federal confere este certificado de reconhecimento em agradecimento à relevante contribuição prestada à promoção do desenvolvimento social e ao enfrentamento das desigualdades em todo o país. Os homenageados não fizeram e não fazem o que estão fazendo em busca de reconhecimento. Mas nós, o Senado, que queremos fazer esse reconhecimento, nós que desejamos, é uma obrigação nossa, dizer a vocês muito obrigado, em forma desse certificado de reconhecimento. Eu convido para vir à frente da mesa o senhor Edu Lira. Eu convido também o senhor Alex dos Santos, eu convido também a senhora Nina Hentel, eu convido também para se posicionar em frente à mesa o senhor Lucas Cepeda, e eu tenho a alegria de convidar uma pessoa que está no plenário para também se posicionar aqui, em que nós vamos entregar um certificado de reconhecimento, a senhora Gabriela Zittelmann, acho que eu falei certo, a Gabriela Zittelmann, que também fez a Gerando Falcões ser a instituição que é nos últimos 15 anos como apoiadora do Instituto. Você acompanha pela TV e Rádio Senado a sessão especial para celebrar os 15 anos da ONG Gerando Falcões. A sessão foi solicitada pelo senador Marcos Pontes, do PL de São Paulo. Ele informa que a instituição registra uma relevante contribuição para a promoção do desenvolvimento social em territórios vulneráveis e diversas regiões do país. O senador lembra que a Gerando Falcões é uma organização do terceiro setor brasileiro e tem o objetivo de transformar a pobreza das favelas e periferias e a missão de desenvolver, em parceria com as comunidades, soluções inovadoras, sustentáveis para superar a pobreza. Você que acompanha pela Rádio Senado, nesse momento entrega-se
os diplomas aos homenageados de hoje, que é do Lira, que é fundador e CEO da Gerando Falcões, também a Nina Renten, Lucas Cepeda, também Alex dos Santos, todos eles são da ONG Gerando Falcões, que estão sendo hoje homenageados aqui pelos 15 anos dessa ONG. Gerando Falcões tem sede na região metropolitana de São Paulo e uma sede de ONGs uma sede de ONG com mais de 2.000 líderes sociais em todo o país. E quem presidiu e quem está presidindo é a senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal. Presidente, porque a gente pode quebrar protocolo. E eu vou quebrar protocolo. Gabriela, volta. Gabriela, você tem 5 minutos para usar a tribuna. Sim, Gabriela. Ela está emocionada. Nós queremos te ouvir, Gabriela. Eu vou falar uma frase que eu aprendi com o Edu. O tamanho do seu privilégio define o tamanho da sua responsabilidade. Então, eu acho que eu tenho um privilégio de poder contribuir para que esse Brasil seja um Brasil digno, para que a gente, de fato, tire 1 milhão de pessoas o quanto antes da pobreza e traga para a dignidade. É só isso. Contem comigo sempre. Sempre, sempre, sempre. Gabriela, te homenageando, a gente homenageia todos os parceiros do Instituto, todas as instituições da rede. Então, a gente não podia deixar você de fora. Então, você representa aqui todos os demais colaboradores. E se alguém que está nos assistindo, você tem uma instituição, quer fazer parte dessa rede, corre, procura Gerando Falcões, venha fazer parte de uma rede, a rede do bem que está mudando o Brasil. Senhoras e senhores, ao encerrarmos esta sessão especial, registramos o reconhecimento do Senado Federal à trajetória de 15 anos da Gerando Falcões e ao seu compromisso com a transformação social, a geração de oportunidades e o enfrentamento das desigualdades em territórios vulneráveis de todo o país. Que o trabalho dessa organização siga inspirando a sociedade civil, o setor privado e o poder público atuarem de forma corresponsável em favor de um Brasil mais justo e com mais oportunidades. Edu, a gente encerra. Esse plenário é palco das grandes decisões do país. Esse plenário também é palco de muitas brigas, brigas feias. Eu, às vezes, brigo. Eu sento ali onde está aquela jovem de amarelo. Ali é meu lugar. Aqui é o lugar de briga. Mas aqui também já foi lugar, inclusive, um senador matou o outro aqui dentro. Não sei, vocês são jovens, que vocês não lembram disso. Esse plenário já foi cenário de tanta confusão. Mas hoje ele se transformou num palco de agradecimento e de chamamento ao Brasil a responsabilidade social. Homenagear Gerando Falcões é homenagear todas as instituições também. Eu quero estender, me permita, Edu, me permita, Alex, estender a homenagem de vocês a todas as instituições do Brasil que estão cuidando dos pobres dessa nação, que estão trabalhando para transformar a pobreza em dignidade. Assim, cumprida, eu estou muito emocionada. Que bom que Marcos Pontes faltou hoje. Tinha que ser eu. Deus faz coisas que a gente não entende. Isso aqui não é uma coincidência. São coisas do céu. Cumprindo a finalidade dessa sessão especial do Senado Federal, eu agradeço as personalidades que nos honraram com sua participação. Convidamos as autoridades, os homenageados e os demais participantes depois para subirem aqui para um registro fotográfico. Enquanto vocês sobem, eu declaro encerrada essa linda sessão. Obrigada a todos vocês.
programa a seguir é livre para todos os públicos. Brasil acolhe imigrantes de mais de 200 nacionalidades. Santa Catarina se destaca como um dos destinos preferidos. Manaus se enfeita para a Copa. Tradição é patrimônio cultural da cidade. Agricultores do Espírito Santo que participam do projeto Arranjos Produtivos vão receber créditos de carbono. Câmara debate políticas públicas para jovens não adotados que devem deixar os abrigos quando completarem 18 anos. E o Parlamento Brasil leva você numa viagem no tempo, diretamente para o São João de Campina Grande, 20 anos atrás. E De Volta ao Futuro também mostra como a festa está agora. O Brasil tem mais de 5.000 parlamentos, nos municípios, estados, Distrito Federal, além do Senado e da Câmara. Em cada um, decisões importantes para o brasileiro. A gente conta tudo para você aqui no Parlamento Brasil. Há 20 anos no ar, o Parlamento Brasil é feito em parceria com as emissoras legislativas de todo o país. Eu sou Andréa Alves e te convido para um giro. Eles vieram em busca de uma vida melhor. Muitos fugindo de guerras, conflitos, crises econômicas ou ambientais em seus países. Hoje são mais de 2 milhões de imigrantes de cerca de 200 nacionalidades vivendo aqui no Brasil. Santa Catarina é um dos destinos favoritos, tanto para os estrangeiros como para os brasileiros que escolhem o estado para recomeçar. Eu sou da Haiti, eu tenho 12 anos morando aqui no Brasil. Meu nome é Gerline Paul Giuseppe. Gerline deixou o Haiti aos 23 anos. Meu marido estava entrando no Brasil primeiro. Depois de 7 meses, eu entrei atrás dele. Eu entrei como refugiado, porque quando eu saí lá estava bem difícil mesmo. Nós entramos somente com uma mala que tem algum pouco de roupas. Depois que eu tenho um mês aqui, eu consegui andando, procurando serviço. No começo, ela trabalhou em 2 empregos para dar conta do sustento dela no Brasil e dos 2 filhos no Haiti. Há 11 anos, a Gerline é colaboradora de uma empresa terceirizada da Alesc. Assim como a Gerline, outros imigrantes estrangeiros têm vindo para Santa Catarina, assim como imigrantes de outros estados. Nos últimos anos, Santa Catarina recebeu mais de 500 mil pessoas de fora do estado que vieram construir a vida por aqui. Neste mês do imigrante e do refugiado, a Assembleia Legislativa promoveu, por meio da Comissão de Direitos Humanos e da Família, uma audiência pública para debater as principais demandas desta população, como a regularização de documentos, acesso aos serviços públicos e a integração social. Santa Catarina é um dos estados que mais recebe a população migrante, é um dos estados que tem maior acesso a trabalho, emprego e renda da população migrante, porém, esse número também traz a necessidade de criar estruturas, como mediadores para a população migrante que consigam ser bilíngue. E a mensagem é clara: acolher, integrar e garantir direitos para quem escolhe Santa Catarina para recomeçar e voltar a sonhar. Eu quero ser uma cozinheira aqui no Brasil. E o sonho pode ir ainda mais alto. Eu quero abrir um restaurante aqui no Brasil, por meu nome é Gerline Paul Giuseppe. Em Manaus, moradores transformam ruas e comunidades em cenários de celebração da Copa do Mundo. No Espírito Santo, agricultores vão receber dinheiro de créditos de carbono. Veja o que foi notícia nas casas de leis do país. Crédito de carbono é um tipo de moeda ambiental usada para compensar a emissão de gases que causam o aquecimento global. Com essa iniciativa, os produtores capixabas cadastrados no projeto receberão quantias em dinheiro para preservar a natureza.
Então, se o solo não estiver degradado, estiver com uma boa cobertura, independente da cultura, se é uma pastagem, se é um cultivo de café, se é de pimenta do reino, se é cacau, enfim, as plantas elas têm carbono na sua composição, a matéria orgânica é carbono e isso gera um saldo positivo. E pensando aí nos acordos internacionais, o que acontece? Os países que mais poluíram, eles precisam tem metas de redução e remoção de CO2 da atmosfera. Então, ele faz a compensação de crédito para esses países onde tem saldo. E aqui no Brasil, os nossos produtores rurais, graças a Deus, eles têm esse crédito. Os produtores que assinaram o contrato passaram por reuniões de mobilização para entender a iniciativa. A remuneração a ser recebida varia conforme o desempenho ambiental de cada propriedade. Os retornos financeiros dependem de etapas de validação e certificação, não sendo imediatos. O produtor ele vai receber de acordo com a quantidade de toneladas de carbono equivalente que ele tem por hectare na sua propriedade ao longo dos 40 anos. E a previsão é que um ano após a certificação desse carbono, o recurso já comece a chegar na conta dos produtores e também o apoio aos projetos aí para o desenvolvimento da comunidade. O presidente da ALES, deputado Marcelo Santos, e a prefeita de São Domingos do Norte, Ana Malacarne, também participaram do evento. Quem cuida da terra tem direito a esse crédito carbono. E esse é o nosso programa, que agora, além de levar conhecimento, diversificação, preservação ambiental, certificação de agroindústrias, constituição de associações, também leva o crédito carbono para o homem e para a mulher do campo. É o trabalho do arranjo produtivo da porteira para dentro. E aqui no nosso município está acontecendo isso, o povo está acreditando, a gente está acreditando no programa porque já está fluindo, já está acontecendo. Então é uma coisa assim, que o município está encantado e se Deus quiser vai crescer cada vez mais. A abertura do mercado de crédito de carbono realizada pela ALES é conduzida em parceria com a aceleradora de Biosócio-Desenvolvimento, ACBio, associação sem fins lucrativos, com sede em Minas Gerais. O país do futebol em clima de Copa do Mundo. Em Manaus, a animação não é diferente e toma conta das ruas. Bandeiras, pinturas e decorações em verde e amarelo estão colorindo diferentes bairros da cidade. Com certeza. Tem que torcer e ter fé. Se não tiver fé, só lamento. Muita gente não sabe, mas essas ornamentações fazem parte do patrimônio cultural da capital amazonense. O reconhecimento está na Lei Municipal número 369 de 2022. Essas ruas elas sempre foram bem tradicionais na cidade de Manaus. Eram ruas que participaram da nossa infância. Quando tinha a Copa do Mundo, os meus pais já me levavam, né, para essas ruas para ver as ornamentações. Né? E quando eu entrei aqui na Câmara, eu tive muito contato, né, com as pessoas que faziam esse trabalho nas comunidades em relação à Copa do Mundo. E aí surgiu a ideia de tornar patrimônio público, né, da nossa cidade. É interessante ressaltar que durante a Copa, essas ruas elas tornam-se locais de visitação, atraindo vários turistas e gerando também emprego na comunidade, né? Porque as pessoas acabam ali colocando suas bancas, colocando os produtos para vender e trazer recursos para os seus familiares. Então isso é muito importante. Entre as ruas reconhecidas, 3 estão na Zona Sul. A 24 de agosto, no bairro Morro da Liberdade, a Santa Isabel, na Praça 14 e a Leonardo Malcher, no bairro Aparecida. Na Zona Centro-Oeste, o destaque fica na rua Professora Isaura Barroncas, no Alvorada 1. De 4 em 4 anos, esses espaços se transformam em verdadeiros palcos de celebração, onde a criatividade dos moradores mantém viva uma tradição passada de geração em geração. É um clima maravilhoso. Para quem já foi conhecer, vê que a comunidade ela interage, os vizinhos ali promovem jantar para ficar a noite toda ornamentando a rua. Então é um clima que toma conta, né, de todo o bairro, de toda a comunidade, em que os vizinhos eles se esforçam para dar o melhor, né? Não só para aquele bairro, mas o melhor para quem também vai visitar. Então é um clima que só sabe quem participa e quem vivencia. Em 2026, a rua do bairro Compensa, na Zona Oeste, também passou a receber decoração.
Outra novidade é que o local incentiva a sustentabilidade. A via de acesso à Secretaria Municipal de Limpeza Urbana ganhou novas cores e um novo significado. Criada pelos próprios trabalhadores da CEBUSP, a Rua da Copa se transformou em um espaço de arte, convivência e também de integração, valorizando os servidores da limpeza urbana e aproximando o público das atividades realizadas pela equipe. Essa é a primeira vez que nós estamos ornamentando para a Copa, mas a gente já tinha uma decoração de Natal aqui que chamou bastante a atenção da cidade. E principalmente que todo o material que a gente utiliza aqui, ferro, é material reciclado. E o que não é reciclado passa a ser reciclado após o evento. E foi uma iniciativa dos próprios servidores da limpeza pública de transformar isso aqui na Rua da Copa, como uma forma de homenagear a cidade, né? E também entrar na torcida pelo esse hexa que a gente espera que venha para a seleção brasileira, né? Ferros, resíduos e materiais que poderiam ter como destino o lixo ganharam nova utilidade. As peças se transformaram em itens decorativos. O resultado é um cenário que chama a atenção de quem passa pelo local e, ao mesmo tempo, reforça a importância da coleta seletiva e da preservação do meio ambiente. Toda a produção, desde as pinturas no chão até a confecção das bandeirolas, foi realizada pelos próprios garis e servidores da secretaria. Todo esse resíduo que poderia estar entupindo bueiros, provocando alagação, poluindo o Rio Negro, é reaproveitado e transformado em peças de decoração, como você está vendo aqui, trazendo essa coisa linda e levando energia, né, para a seleção brasileira. E para quem ainda não sabe onde vai assistir aos Jogos da Seleção Brasileira, todas essas ruas se tornam pontos de transmissão. Está muito lindo, ficou bonito, só gratidão. E eu espero que todo mundo venha curtir essa Copa aqui, né? A seleção brasileira ganhe também, né? E dê orgulho para o povo brasileiro, que é o nosso sonho, né? A ganhar a Copa. Com certeza, amigos, família, todo mundo trazendo para cá. Uma prova de que arte, sustentabilidade e geração de renda também podem jogar no mesmo time de futebol. O futebol é a raiz nas nossas comunidades. Toda comunidade aqui na cidade de Manaus tem um campinho de futebol que a gente presencia várias crianças que têm um sonho de ser um jogador de futebol. Então o clima de Copa do Mundo é um clima maravilhoso para nós brasileiros. Cerca de 4.000 jovens que não foram adotados estão prestes a deixar os abrigos. Quais são as garantias que o Estado dá para ajudá-los a fazer a transição para a vida adulta? O assunto foi debatido na Comissão de Direitos Humanos, aqui da Câmara dos Deputados. Mesmo com aproximadamente 3.000 unidades de acolhimento disponíveis, que abrigam 33.000 crianças e adolescentes, o país tem desafios. Quase 4.000 jovens entre 16 e 17 anos estão próximos a enfrentar a realidade fora do abrigo. O assunto foi discutido na Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial ao debater o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. A principal preocupação: quais são as garantias que o Estado dá para esse adolescente? A representante do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Enide Rocha, informou que recente pesquisa realizada pelo IPEA indica que o Estado não tem conhecimento de 80% dos meninos e meninas que completaram 18 anos e continuam vivendo nos serviços de acolhimento, quando há vagas nas repúblicas destinadas a esse fim. O levantamento também definiu o perfil desses adolescentes. Na maior parte são meninos com problema de deficiência mental ou física, com baixa escolaridade, sem vínculo com a comunidade e sem qualquer preparo para fazer essa transição para a vida adulta fora dos serviços. Como contribuição para elaborar políticas públicas para os adolescentes que deixaram os locais onde moraram até a idade limite, o IPEA fez algumas sugestões. Todo adolescente deve sair com CPF e documentação civil completa. Inscrição ou atualização no cadastro único. Continuidade escolar ou acesso à EJA, Educação de Jovens e Adultos.
avaliação de saúde, saúde mental e deficiência, assim como a existência de uma pessoa ou serviço de referência após a saída. Difícil realidade enfrentada por Jackson dos Santos, ex-acolhido. Infelizmente não existe políticas públicas, né, para o jovem pós-acolhimento, né? Então, basicamente, o acolhimento faz um acompanhamento de 6 meses e muitas das vezes esses meninos vão para a rua, volta para a família que foi retirada, né, quando ele era criança ou adolescente, mas na maioria dos casos o adulto, né, agora com 18 anos, acaba indo morando sozinho mesmo. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, autora do pedido para a realização da audiência pública, defendeu iniciativas concretas para garantir esses direitos. Perto de chegar aos 18 anos, é fundamental que se faça uma preparação para que esses jovens possam se incorporar à própria sociedade. Então, portanto, são políticas públicas, políticas de geração de emprego e renda, políticas de priorização no mercado laboral, são iniciativas que nós precisamos tomar para que esses jovens e essas jovens possam continuar exercendo o seu direito à cidadania. A Comissão de Educação aqui do Senado aprovou um projeto que cria uma série de regras e procedimentos padronizados para orientar professores sobre casos de racismo, misoginia e discriminação nas escolas. O projeto apresentado pela senadora Tereza Leitão estabelece diretrizes gerais para orientar a atuação de professores e dirigentes escolares em casos de racismo, misoginia, discriminação por motivo de orientação sexual ou de identidade de gênero nas escolas. O texto prevê que toda manifestação ou suspeita de discriminação deve ser comunicada aos diretores, que são obrigados a notificar as autoridades competentes, por exemplo, o Conselho Tutelar ou o Ministério Público. Também prevê a adoção de medidas de conscientização e reparação e a formação de comissão representativa da comunidade escolar para acompanhar o cumprimento do protocolo. O projeto prevê ainda campanhas educativas anuais sobre o tema, capacitação de professores e profissionais da educação, a criação de espaços de reflexão e ações de apoio emocional e psicológico às vítimas por meio de equipes multiprofissionais. Embora as escolas convivam cotidianamente com situações de racismo, misoginia e outras formas de hostilidade, o que se observa na prática é uma resposta fragmentada, excessivamente dependente da iniciativa individual de professores e gestores, sem fluxos definidos e encaminhamento, registro, acolhimento e acompanhamento. Essa ausência de balizas institucionais gera insegurança para os profissionais da educação, fragiliza a proteção das vítimas e contribui para a subnotificação dos casos. Nesse cenário, o projeto sob exame apresenta mérito ao deslocar o foco da resposta improvisada para uma atuação institucional organizada. Nas comemorações dos 20 anos do Parlamento Brasil, a gente está reexibindo matérias legais de programas antigos. Como estamos nos festejos juninos, a gente escolheu uma reportagem de 2007 da própria TV Senado. A gente foi checar o São João de Campina Grande. A apresentação do Parlamento Brasil na época era da nossa colega Érica Seolim. Quando o assunto é festa junina, o Nordeste se destaca. Mas em qual dos estados nordestinos se faz o maior São João do mundo? O Parlamento Brasil foi a Campina Grande, na Paraíba, para conferir de perto. A 120 quilômetros de João Pessoa, Campina Grande é o destino de milhares de turistas do Brasil inteiro no mês de junho. Tudo por causa desse ritmo. O forró, que esquenta 30 dias de festa, faz a fama da cidade. E não é para menos. São quase 1,5 milhão de turistas. O
Parque do Povo, ponto principal da festa, tem 43 mil metros quadrados e fica lotado de forrozeiros. São mais de 500 horas de forró, shows e quadrilhas. E no maior São João do mundo não tem espaço certo para dançar forró. Quem pega esse trem sabe que o balanço natural dos vagões é só um empurrãozinho a mais para entrar no ritmo do autêntico forró pé de serra. Desde a Estação Velha, em Campina Grande, até o distrito de Galante, são 18 quilômetros, cerca de 2 horas de sacoleixo e muito forró. E o melhor vai ter forró, Rocha. Vem cá você ver como é que dança forró. Beleza pura, gente. Eu só peço ao povo que não se mexa, não se bula, não dê trombique, não dê bilola. Senão eu te reto lá, se for desse teu corpo igual a Arupema. Outra atração da festa é o Sítio São João, uma réplica perfeita dos antigos povoados sertanejos, com pracinha, capela, alambique e até uma autêntica bodega, com tudo que tem direito. Aqui tem um rolo de fumo, a rabada de porco, tem o coalho para fazer o queijo, para coalhar o queijo, o leite para fazer o queijo, o alho, tem aqui a cebola, tem o abano para abanar o fogo, tem a bolacha ali, o biscoito, a pão daquele balaio, viu? Tem tudo que a senhora está vendo aqui na bodega. Tem também o depósito de mangaio. O depósito de mangaio é aquele lugar do sítio onde você guarda tudo mesmo. O que presta, o que não presta, o que poderá servir um dia ou o que um dia deverá ir para o lixo. Quem é da terra garante que Campina Grande faz mesmo o maior São João do mundo. O de Caruaru é um bom São João, é um extraordinário São João, mas não é melhor do que o de Campina. Desculpa a todos os irmãos pernambucanos. São João de Campina Grande traduz todo o sentimento do nordestino, a alegria, a forma aberta de receber os turistas que aqui chegam. E a Paraíba tem essa festa como tradicional. Então nós nos orgulhamos do nosso São João de todos os paraibanos, mas principalmente do São João de Campina Grande, que pelo nome ele já diz tudo, é o maior do mundo. E será que o São João de Campina Grande mudou muito nesses quase 20 anos? A TV Assembleia da Paraíba conta pra gente. Há 20 anos, uma equipe da TV Senado percorreu as ruas de Campina Grande para mostrar ao Brasil a força de uma festa que já era considerada uma das maiores manifestações culturais do país. 2 décadas depois, a TV Assembleia da Paraíba vai a Campina descobrir o que mudou na cidade e mostrar como o maior São João do mundo cresceu sem perder sua identidade. Campina Grande fica a cerca de 127 quilômetros de João Pessoa e hoje é reconhecida como um dos principais polos econômicos, tecnológicos e culturais do Nordeste. Mas é durante o mês de junho que a cidade vive sua maior transformação e se torna destino de milhões de visitantes. Fica muito mais animado, muito mais gente, vem turista, vem um monte de coisa e eu acho que sempre eles tentam inovar mais coisas. Fica bem legal mesmo. Muda tudo, fica tudo mais bonito, perfeito. No São João se torna a melhor época, porque temos vários turistas, a cidade fica bem mais enfeitada e tudo fica em clima de São João. Aquele climinha gostoso que todo mundo gosta de curtir. O desenvolvimento, muitos turistas, pessoas de fora, que vêm e ajudam as pessoas que estão trabalhando, que estão fazendo seus artesanatos, estão fazendo suas comidas, tudo de bom. Quem chega a Campina nessa época do ano percebe logo as mudanças. A decoração toma conta das ruas, o fluxo de visitantes aumenta e a cidade inteira entra no clima do maior São João do mundo. Estou achando maravilhoso, adorando. O que está gostando mais? Eu gostei do espaço aqui,
Gostei muito aqui dos shows. Na reportagem exibida há 2 décadas, a Praça da Bandeira já aparecia como um dos pontos de encontro da população. Hoje o espaço continua sendo referência, mostrando que algumas tradições resistem ao tempo, mesmo diante das transformações vividas pela cidade. Se há 20 anos o Parque do Povo já impressionava pelo tamanho e pela movimentação, hoje a estrutura revela a dimensão que a festa alcançou. O espaço se modernizou, ampliou sua capacidade e passou a reunir ainda mais atrações, comerciantes e visitantes, sem abrir mão das raízes culturais que fizeram do evento uma referência nacional. Além de toda a disponibilidade do governo do estado na área da saúde e da segurança pública, nós retomamos um investimento que fazia décadas que não existia, que é o investimento financeiro para contribuir com a realização da festa. Então a gente está tanto no Parque do Povo como no Festival das Quadrilhas Juninas de Campina Grande e da região agreste. Esses barraqueiros que estão comercializando aqui contam com investimentos também do governo do estado através do programa Empreender Paraíba. Então, assim, são vários investimentos, são 23 milhões de reais em investimentos para fortalecer o maior São João do mundo. Ao revisitar Campina Grande, é possível perceber que o crescimento da festa veio acompanhado do fortalecimento dos espaços dedicados à preservação da cultura nordestina. Um exemplo é o Sítio São João, que ajuda a manter viva a memória das antigas cidades do interior e das tradições juninas que atravessam gerações. Campina Grande cresceu, a festa se expandiu e a cidade se consolidou como um dos principais destinos turísticos do Brasil durante o mês de junho. Mas entre as mudanças e novidades, permanece aquilo que faz do São João Campinense um evento único. A capacidade de reunir gerações em torno da música, da cultura popular e das tradições nordestinas. O lucro do São João é muito bom, prometeu mesmo. 3 anos que eu trabalho aqui dentro, nem um ano foi ir para mim, sempre é bom. Entre bandeirolas, forró e tradição, Campina Grande mostra porque recebe o título de maior São João do mundo. Uma festa linda que movimenta a economia, fortalece a cultura e coloca a Paraíba em destaque para todo o Brasil. Só falta uma coisa nessa festa, hein? A equipe do Parlamento Brasil curtindo por lá. Valeu, Angelina! Olha, a gente vai ficando por aqui. Você sabe que se quiser rever qualquer conteúdo da TV Senado, tem tudo na internet, no site da TV ou no YouTube. Até semana que vem, pessoal. Tchau! A maioridade penal deve ser reduzida em casos de crimes graves? Jovens infratores precisam de punição mais rígida ou de políticas de prevenção? O procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, Edilson Mongenot, e a promotora de Justiça do Ministério Público do Paraná, Daniele Tuotto, respondem a essas e a outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 8h30 da noite. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O Brasil possui o maior sistema de transplante de órgãos do mundo. A cada ano, milhares de vidas são salvas. Transplantes precisam de órgãos e órgãos dependem de doação. Hoje nós vamos falar de um sistema barato, de fácil acesso, que facilita a adoção dentro da lei. Conosco aqui no estúdio, Márcia Schwarzer, coordenadora do projeto AEDO do estado da Bahia. Seja bem-vinda, Márcia. Muito obrigada. Estamos aqui para somar. O Brasil
possui um sistema maravilhoso de transplante de órgãos. No entanto, os dados dos últimos anos apontam que entre 28 e 30 mil transplantes são realizados por ano, mas ainda corremos atrás de uma diferença. Existem cerca de 60 a 70 mil pessoas na fila de espera. Por que isso acontece? Então, as pessoas ainda, da experiência que a gente tem, a gente percebe o quanto as pessoas ainda têm receio de ser doador de órgãos. E no Brasil há vários comentários e as pessoas acabam indo para esses comentários e não conseguem ver a importância do ato de ser um doador de órgãos. Então, nós temos uma fila enorme de pessoas esperando os transplantes e nós temos essa defasagem de pessoas que realmente querem ser doadores. E por isso que a AEDO, que é Autorização Eletrônica de Doador de Órgão, começou de uma forma tão forte há 2 anos. Estamos comemorando 2 anos dessa plataforma exclusivamente do Colégio Notarial do Brasil, em companhia junto com o provimento do CNJ, aonde a gente consegue fazer de forma totalmente gratuita e se a pessoa não quiser ir ao cartório, ela pode fazer totalmente de forma online, fazer seu certificado digital no seu celular e a partir dali a gente vai fazer uma videoconferência e ela vai escolher quais são os órgãos que ela quer doar. E no Brasil nós temos milhares e milhares de pessoas esperando um rim, um pulmão, córneas, um coração. E nós precisamos muito trabalhar isso. E o notariado tem essa missão, uma missão única, que nós assumimos para fazer com que essa ponte aconteça entre a pessoa que quer ser doadora e aquela que precisa receber esse órgão. Bom, a gente já está acostumado a pensar em cartório, nossa, aí vai assinar papel, é burocracia e tudo, e vocês aparecem, de repente, com uma solução que é dentro de um aplicativo, né? Você não precisa mais do que acessar seu aplicativo, se inscrever lá. O aplicativo é o aplicativo do e-notariado, né, que é o aplicativo dos cartórios, onde você pode assinar, você pode autorizar, você pode participar de conferências, né? Ali dentro você faz um diálogo ao vivo com a pessoa. Isso. Então não existe mais essa dificuldade. Então você entra lá no e-notariado e dentro do e-notariado tem as opções e você vai chegar na AEDO, A-E-D-O, Autorização Eletrônica de Doação de Órgãos. Como é que esse salto, como é que vocês chegaram até isso? Uma parceria do tabelionato, vocês são uma entidade civil. Sim. Né? É uma parceria do tabelionato com o Conselho Nacional de Justiça e com o Sistema Único de Saúde. Né? Isso. Começou no Rio Grande do Sul, uma iniciativa do Tribunal de Justiça, junto com o Colégio Notarial do Rio Grande do Sul, e foi feito como um teste embrionário, e tudo por escrituras públicas assinadas dentro do cartório. Então, foi um trabalho muito bonito que começou por lá. Só que as pessoas não têm mais essa condição de ir aos cartórios, depois da pandemia mudou muita coisa. Aí sim, o Colégio Notarial do Conselho Federal, porque cada estado tem uma seccional. Então, a seccional do Rio Grande do Sul teve essa ideia e começaram a fazer lá em 2009, mas somente há 2 anos atrás que isso se tornou, realmente o CNJ veio junto, editou um provimento, trazendo o AEDO de forma totalmente digital, numa plataforma que nós já tínhamos. A plataforma do e-notariado, ela permite que todos os atos públicos sejam assinados através dela. E pode ser baixado através dos 2 sistemas, do sistema do Android e do iOS. Né? Os 2 sistemas. É diferente de essas outras plataformas de reconhecimento de assinaturas em contratos particulares. A plataforma do e-notariado é exclusiva para atos notariais. A gente lava escrituras, testamentos, inventários, procurações, autorização eletrônica de viagem e a AEDO agora, que é mais um serviço nessa plataforma. Quando você abre o aplicativo do e-notariado, apresenta todos os serviços que podem ser feitos da sua casa, né? Agora as pessoas o celular faz parte da vida das pessoas hoje. Quer dizer, isso aí tornou muito mais fácil. Só para relembrar um pouquinho, como é que era antes, o que a pessoa tinha que fazer para
autorizar a doação de órgãos e que dificuldades havia, assim, dificuldades emocionais, é claro. Depois a gente fala um pouquinho sobre isso. Isso. Eu acho que a gente já passou por uma etapa muito grande, por isso essas filas enormes, né? Quantas pessoas, às vezes a fila diminui porque as pessoas acabaram morrendo por falta de transplantes, né? E a burocracia realmente naquela época era muito grande, mas também até quando eu fazia a carteira de identidade, o senhor lembra que também poderia declarar ali se era doador ou não? Só que o grande... Mas isso não eliminava todas as etapas, né? Não eliminava. Por quê? Vamos supor, eu faleci, vamos dizer que eu suponho que eu morri e deixei lá, sou doador de órgãos. Mesmo assim, meus órgãos não poderiam ser retirados para doação sem autorização da família, é isso? Exatamente, isso continua a mesma forma e isso é muito importante que a população saiba. A AEDO, ela não substitui a ciência da família naquele momento. O que a AEDO está trazendo? A autorização. O que a AEDO está trazendo? Está trazendo, como é uma declaração eletrônica de doador de órgãos, o médico, essa central da AEDO, o médico consulta no hospital no momento que ocorre o óbito de alguma pessoa. Então, ele vai saber se aquela pessoa é doadora ou não, coisa que antes ele não sabia. Então, facilita. Estavam falando que de 4 horas antes que o médico levava para conversar com a pessoa, para saber se queriam ou não doar os órgãos, hoje deve ser mais de 2 horas que ele leva até ter esse consentimento da família. Então, abreviou muito esse tempo, porque antes era saber da família naquele momento de dor, onde perderam um ente, se aquela pessoa, se eles queriam ou não doar o órgão. Hoje, o médico já está trazendo para a família. Eu consultei esse ente querido, ele quis sim ser doador, ele registrou nessa plataforma o seu desejo de ser doador. E isso muda tudo. E de uma certa forma restitui ao morto o direito de sua vontade fosse cumprida. De ser atendida. Então mudou muito por causa disso. A família já não tem mais dúvidas. Naquele momento de dor ali, ela não tem mais dúvidas, porque está aí o documento assinado e é isso que ela precisa fazer, atender à vontade daquela pessoa que partiu e em vida queria que seus órgãos fossem doados. Bom, vocês têm contato pesquisaram muito, viram quais eram digamos assim, aquelas situações mais problemáticas, tiveram que ser muito práticos, né, em eliminar essas barreiras e o lado desnecessário da burocracia. Que tipo de situações vocês pensaram em resolver quando instituíram, quando implantaram o AEDO? Principalmente a facilidade de ser um documento eletrônico, da pessoa não precisar ir até o cartório. É praticamente o cartório indo até essa pessoa. Tem cartório em todo lugar do Brasil? Isso que é uma das coisas mais interessantes, o porquê o tabelião de notas é tão importante nesse processo. A capilaridade dos tabelionatos de nota, dos cartórios no Brasil, é uma das instituições que mais presente está, seja nas grandes cidades, pequenas cidades, localidades, distrito, nós estamos em todos os lugares do nosso Brasil, a gente chega até todos os cidadãos. E o mais importante, que o tabelião naquela comunidade, ela conhece as famílias, conhece a sua comunidade, as lideranças. Então, esse movimento que o tabelião está fazendo para trabalhar esse assunto, que é um assunto muito humano, eu digo que é uma das missões, uma das missões mais importantes do notariado brasileiro. Essa da doação de órgãos. Eu volto a dizer que a gente pensa sempre em tabelionato, cartório, como aquela coisa mais complicada, né? E até, digo, até paradoxal que tenha surgido uma solução exatamente pulando tudo isso, né? Que é gratuito, não há nenhum dispêndio, né? Mas o que muda juridicamente? Vocês não tiveram que enfrentar alguma barreira dentro desse desenvolvimento do AEDO? Na verdade, quando o CNJ
viu o movimento que estava acontecendo no Rio Grande do Sul e os resultados do Rio Grande do Sul, então esse provimento do CNJ, ele trouxe toda essa resolução de tudo que deveria ser feito para atingir isso aí. E lembrando, a família ainda tem que decidir. A lei, primeira, não mudou. A família vai só ficar sabendo e o médico vai ficar sabendo que aquele ente querido, ele optou em ser um doador de órgãos, mas não elimina a ciência da família e o consentimento da família naquele momento. E isso é muito importante ficar ali. A primeira lei não mudou, continua sendo a mesma, só que a forma de fazer a declaração passou a ser uma autodeclaração eletrônica. Hospitais, delegacias, o serviço público, de uma maneira geral, pode acessar os dados da pessoa, se a pessoa é doadora ou não? Eu acho que eu não tenho essa resposta para o senhor, mas eu acho que dentro da Secretaria da Saúde, os médicos sim têm essa condição. Eu acho que ainda está num modo mais sigiloso, em desenvolvimento ali. Eu não sei até onde vai ser a extensão da publicidade de quem é e não é doador. Vamos lá para o seu município, que é Mata de São João, que é a região metropolitana de Salvador. Que diferença você notou lá nos resultados da implantação até agora? Então, a gente está começando um projeto muito bonito, onde eu sou a coordenadora, e movimentando todos os tabeliões de notas da Bahia. E é muito importante que cada tabelião de notas sinta que essa é uma missão dele mesmo, que depende dele. Porque até nós chegarmos nessa pessoa e trabalhar esse consentimento dessa pessoa e fazer com que ela faça a declaração, nós precisamos estar motivados. Nós precisamos saber o quão importante é para a nossa atividade ser esse portador, né? Ser essa ponte, como eu digo, entre esses dois lados e a partir daí trabalhar com a sua comunidade, a partir do seu cartório, com os seus colaboradores, com os familiares deles, com a comunidade, e isso vai reverberando. E é esse o trabalho que a gente tem que fazer agora. Nessa divulgação, acho que vocês têm um papel fundamental, que é pisar naquela tecla e insistir em por que doar órgãos. E o que vocês dizem nas palestras, na divulgação da AEDO? Por que doar órgãos? É pensar que quando eu não estiver mais aqui, por que não doar aquilo que não me serve mais? São córneas, rins, coração, tudo que eu aproveitar. Qual é a finalidade de tudo isso? Por que não doar? Eu acho que a pergunta que eu faço é diferente. Por que não doar? Né? Por que não doar? Eu não vou mais aproveitar. E sempre tem esses receios, porque tinha venda de órgãos, né? Se ouviu muito nos noticiários, então as pessoas têm medo, às vezes, de doar, porque podem comercializar. Isso a gente tem que enfrentar. Aí, por causa de o AEDO, inclusive, nesse sentido, pode ser uma ferramenta de controle? Pode ser uma ferramenta, exatamente. Então, assim, a gente tem que parar de criar desculpas, obstáculos, e a gente tem que ir. Por que não doar? Por que não doar? O que vai acontecer comigo depois que eu não estiver mais aqui? E aí a resposta é justamente quantas vidas eu posso... Uma pessoa pode salvar 8 vidas, ser doador de 8 órgãos. Bom, vocês são uma instituição civil, né? Vocês, eu digo, do tabelionato. Qual o papel do tabelionato e como é que ele se vê em todo esse esquema de montagem, de divulgação e de promoção da autorização eletrônica de doação de órgãos? O Colégio Notarial do Brasil, o Conselho Federal, que tem sede aqui em Brasília, junto com o CNJ, lançou uma grande campanha há 2 anos e agora nós estamos renovando essa campanha para atingir ainda mais pessoas. Mas a coordenação é toda aqui da capital. E em cada estado a gente busca a parte dessa campanha e começa a trabalhar e sempre trazendo um pouquinho a mais para atingir aquele público, né? O Brasil é muito grande, então nós temos uma campanha nacional, mas cada estado está fazendo o seu papel, buscando aquilo que é mais peculiar como é que eu posso atingir mais a minha comunidade. Então a gente trabalha também, tanto que provavelmente na Bahia nós vamos conseguir uma projeção nos estádios de futebol.
e no intervalo do jogo, porque isso é importante. A pessoa está lá num momento feliz, mas é importante também naquele momento saber que pode ser um doador, né? Então nós vamos também levar para os estádios de futebol essa mensagem do Aedo, seja um doador. Vocês ainda estão desenvolvendo o projeto e recebendo feedback dos 2 primeiros anos depois da implantação, que aconteceu em 2024. Né? Então, você já tem um retorno de quantas inscrições já foram colocadas? Foram mais de 30 mil autodeclarações que foram feitas nesse período. E de uma forma, eu digo assim, muito singela. Eu acho que agora a gente está mais pronto, mais preparado, mais consciente para que cada estado trabalhe muito mais, para chegar muito mais longe. E esse projeto, ele não tem um prazo findo. Porque esse projeto vai ser sempre... Na verdade, ele não já vai deixar de ser um projeto. Exato, exato. Muito bem. E ele vai sempre ocorrer. Então, nós temos que realmente motivar. Lá na Bahia, nós estamos fazendo um espelho moldurado, onde a pessoa vai chegar no atendimento ou vai chegar no banheiro do cartório e vai ter um espelho, é você. Ele vai se olhar no espelho e é você. Bem pensado. E a gente está criando isso e todos os cartórios vão ter esse espelho onde a pessoa vai olhar e vai se sentir assim, porque não é o senhor, não é outra pessoa, é eu. Entende? A gente tem que parar de pensar que, outra pessoa... Não, é você, agora é você. Nós, no meio de uma multidão, é você. Cada uma dessas pessoas pode ser um doador de órgãos e salvar vidas. Bom, a gente sempre pensa em que isso deveria ser esse estímulo deveria ser contínuo durante todo o ano. Mas vocês também realizam campanhas localizadas e também sazonais, em determinadas épocas do ano, não? Nesse relançamento agora, eu como coordenadora do Aedo, que assumimos agora no início do ano, a gente está com esse projeto mesmo de fazer reuniões nas regiões da Bahia, que é um estado muito grande, e em todas essas reuniões das regiões, nós vamos fazer já de imediato, convocar a população, ir na Câmara de Vereadores, a OAB está junto com a gente também nas suas circunscrições, então a gente vai fazer esse trabalho de campanha mesmo. De todas essas regiões, a gente está lá e fazendo efetivamente essas autodeclarações. Quais são as parcerias que vocês têm procurado para ajudar para juntar forças no desenvolvimento? O Tribunal de Justiça, sempre junto com a Corregedoria, nós estamos com a desembargadora Pilar, que é uma pessoa assim apaixonada pelo tema, então a gente tem muita sorte de termos ela, tem o Dr. Valnei, e isso nos ajuda muito, porque ter a Corregedoria do nosso lado, sonhando junto, executando essa missão com a gente, é muito bom. E aí ainda a OAB também entrou com a gente nisso aí, porque como nós precisamos de capilaridade, a OAB também tem circunscrições em todas as regiões. As câmaras de vereadores, a gente quer visitar, cada tabelião vai visitar as câmaras de vereadores, uma sessão da Câmara de Vereadores falar sobre a Aedo, prefeito, Secretaria de Saúde. Então, assim, é um movimento pequeno que a gente vai começar de dentro da nossa casa, dentro de cada município, e a gente vai reverberando isso e vai dar muito certo, tenho certeza disso. Nós estamos aqui dentro da casa do Congresso Nacional, da casa que elabora, que planeja e que pensa nas leis do país. As leis para os transplantes de doações de órgãos, elas precisam de algum aperfeiçoamento, no entender de vocês? Houve um debate muito interessante nisso e me parece que o Brasil está em grande vantagem, é exemplo a ser seguido dentro de toda essa estrutura de transplante como em legislação. Me parece que nós estamos muito bem. O que nós precisamos realmente é nos motivar sabendo que nós somos parte. Está tudo pronto, só precisamos que mais pessoas sejam doadoras de órgãos. Bom, eu acho que para a pessoa que estuda, que tem uma formação, uma instrução básica, pelo menos, fica mais fácil entender. Mas quando você se põe diante de uma situação que é um parente seu, que está lá entre a vida e a morte, e que pode doar, tudo isso transforma, porque tem aquele lado emocional, né? E isso também não mereceria, assim, tipo, uma abordagem de divulgação,
que aquela pessoa que está ali pode ajudar outra, enfim. Existe alguma intenção de vocês em motivar as pessoas através desse tipo de publicidade? Sim, a gente está trabalhando até com onde que cada tabelião possa trabalhar até com os próprios médicos da sua comunidade, porque tem um texto pronto para o médico não pode chegar nesse momento, ele tem que estar preparado, porque vai depender muito dele naquele momento também, ainda que a gente faça todo o trabalho antes, mas se o médico também não estiver lá na ponta, sabendo o que ele precisa falar com essa família, também não vamos ter o resultado. Então, realmente, é uma engrenagem que tem que estar todo mundo ali junto, trabalhando. E esse trabalho a gente vai tentar fazer na Bahia. A gente está motivado para fazer com que essa comunicação saia dentro do cartório, do tabelião de notas e passe por toda a comunidade. Nós vamos trabalhar cada um desses flancos aí para a gente ver se a gente consegue juntar realmente e tentar fazer com que Bahia seja um estado. Você já tem um feedback de como está sendo a adesão nos outros estados também? Os outros estados já fizeram bastante, já estavam mais avançados nos outros anos, eles vêm fazendo, vêm trabalhando. Mas eu acho que nesse relançamento, depois dos 2 anos, eu acho que as pessoas... houve uma reunião onde 23 presidentes de seccionais estavam presentes. Então, nesse relançamento, nesse aniversário dos 2 anos. Então, é muito importante, depois que eles estão nesse lugar e vê o que estão acontecendo, eles voltam para os seus estados também mais motivados para implementarem novas técnicas para fazer com que as pessoas consigam ter esse coração mais aberto. Eu digo que é um ato de generosidade que a gente tem quando a gente faz isso. Eu vou pedir que você recapitule aqui brevemente as possibilidades da autorização eletrônica de doação de órgãos. Não é mais aquele caso de você não precisa mais ir no cartório, não precisa mais pedir autorização, registrar em cartório. No seu celular você pode fazer isso, né? Eu queria que você desse um recado para o espectador, ensinando como é que se faz. Muito bem. Hoje nós temos um QR Code que vamos colocar depois à disposição aí, mas acessando esse QR Code, você vai acessar a plataforma do aedo.org.br. É uma plataforma onde logo abaixo vai ter fazer o seu formulário. No momento que começa a preencher o formulário, aí já tem todas as opções ali, vai colocar nome, CPF, data de nascimento, é a sua qualificação. E esses dados, caso não tenha ainda o certificado digital do e-notariado, nós temos que primeiro fazer esse certificado e aí pelo pelo CEP da sua localidade, vai aparecer no aplicativo quais são os cartórios de notas mais próximos da sua residência. Vai optar por um deles, que costuma utilizar para os seus atos públicos. Clicando em cima de um deles, você vai esperar que esse cartório retorne ao senhor e à senhora para fazer a sua videoconferência. Vai fazer a videoconferência para fazer com que o certificado digital esteja correto no seu celular, esteja autêntico, porque lembrando, isso é um documento público, então todos os cuidados, você não vai mais ao cartório, mas todos os cuidados necessários estão aqui naquele sistema ali pela videoconferência, com o seu documento, vão conferir e legitimar que é a pessoa que está fazendo esse cadastro. Após isso, começa pelo próprio aplicativo, clica lá no Aedo e começa a fazer a sua autodeclaração. O documento originado, ele vai ser ratificado numa nova videoconferência feita por um colaborador do cartório para reafirmar se você tem certeza que quer ser doador de órgãos. A partir desse momento, o documento fica registrado com a sua assinatura online e aí já começa a subir na plataforma nacional de doadores de órgãos. Muito bem, muito bem. Muito obrigado por você ter vindo aqui e volte sempre que você quiser. Uma causa muito nobre. Obrigado a você. Muito obrigada. Estamos sempre disponíveis aqui. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/TV, ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania.
Brasil registra 150 casos de abuso de vulnerável por dia. Espírito Santo cria Semana Estadual de Combate ao Etarismo. Câmara proíbe o uso de substância tóxica em chupetas. Aprovado o projeto que institui o programa Contrato de Primeiro Emprego. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Calendário Eleitoral 2026. De 4 de julho até a posse das eleitas e dos eleitos, fica proibido nomear, contratar ou admitir, assim como demitir sem justa causa, remover, transferir ou exonerar servidoras e servidores públicos na circunscrição da eleição. A regra vale para agentes públicos, sejam eles servidores ou não. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O homem disse logo, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, eu sou Antônia Márcia Vale e neste Agenda Econômica vamos falar de saúde mental no trabalho. Esse aspecto das condições de trabalho é pouco falado e em alguns lugares é quase um tabu, mas é fundamental para a qualidade de vida e a produtividade de todos os trabalhadores. Em maio de 2026, entrou em vigor uma atualização da norma regulamentadora número 1 do Ministério do Trabalho, que colocou a saúde mental na lista de riscos ocupacionais a serem gerenciados pela direção das empresas. Para falar sobre o impacto dessa medida, nós vamos conversar com o diretor do Departamento de Segurança da Saúde do Ministério do Trabalho, Alexandre Scarpelli. Alexandre, bem-vindo. Quase que eu tropecei no seu nome, né? Por gentileza, vamos conversar um pouquinho sobre essa questão de saúde mental no trabalho, que apesar de ser antiga, ela aparece agora quase como uma novidade em termos de regulamentação, né? O que aconteceu, porque alguns especialistas, outros com quem eu conversei, eles dizem que, na verdade, essa questão, a saúde mental, já deveria estar sendo cuidada pelas empresas, já é contemplada nessa norma, mas ela agora foi mais explicitada, é isso? Exato. Bem, muito obrigado pela oportunidade de falar um pouco sobre esse assunto. É exatamente isso. Desde 2022, a gente já trabalha dentro de uma lógica da norma regulamentadora número 1, que prevê o gerenciamento de riscos ocupacionais nos ambientes de trabalho, mas de todos os riscos ocupacionais. Então, a gente está falando de um gerenciamento mesmo, de a gente ter, num monitoramento constante das empresas, todos os riscos do ambiente de trabalho. Ao mesmo tempo, nós temos também a norma regulamentadora 17, que trata da ergonomia nos ambientes de trabalho. Então, a leitura mais correta desde 2022 seria de que todos os riscos do ambiente de trabalho já deveriam estar englobando também os riscos ergonômicos, que têm a ver com a organização dos processos de trabalho. Então, a organização do ambiente de trabalho faz parte também da ergonomia. Então, nessa lógica, os riscos psicossociais que são provenientes dessa organização do trabalho, eles já deveriam estar sendo enfrentados pelas empresas. Só para a gente esclarecer o conceito aqui, ergonomia é a adequação do ambiente de trabalho à pessoa. Ao trabalhador, exatamente. Então, a gente tem que sair também um pouco daquela lógica, quando a gente fala em ergonomia,
né, de que são os movimentos repetitivos ou que tem a ver com o mobiliário do ambiente de trabalho ou com as posições que são colocadas e as cargas de trabalho dos trabalhadores, isso também é ergonomia. Mas a ergonomia tem a ver com a organização do ambiente de trabalho. E o entendimento é de que os riscos psicossociais, eles derivam de falhas na organização, na distribuição das tarefas, em como que o ambiente de trabalho é gerenciado e organizado. E é sobre isso que os riscos psicossociais estão falando nessa inovação de agora, de 2026, quando foi aprovada a inclusão explícita na norma regulamentadora número 1, a questão do risco psicossocial. Você vê ainda, já que existe essa certa dificuldade para implementar essa norma, você vê algum tipo de preconceito nas empresas, sejam pequenas ou grandes, para se falar nesse assunto? Porque as doenças mentais ou digamos assim, as questões de saúde, né, envolvendo a psique ainda sofrem um preconceito na sociedade de uma forma geral. Sim, a gente tem que saber que esses adoecimentos, esses sofrimentos dos trabalhadores, eles estão presentes ali no ambiente de trabalho. Tá? As empresas precisam estar atentas aos sinais. Por quê? Porque eu preciso fazer a adaptação do meu trabalho às características psicofisiológicas de cada um dos trabalhadores. É isso que é ergonomia. Então, eu tenho que levar em consideração como é que está o estado de saúde de cada um dos meus trabalhadores e perder o tabu. O adoecimento mental, ele é um adoecimento comum, como qualquer outro, né? Então, a gente tem que entender que isso é algo que pode estar acontecendo dentro das organizações do trabalho. Mas é também importante destacar que a norma regulamentadora número 1, ela não está pedindo o tratamento desses trabalhadores. O que ela pede é que a organização do ambiente de trabalho não esteja provocando ou agravando os eventuais adoecimentos que podem já estar estabelecidos no ambiente de trabalho. E o mais importante, não provocar esses adoecimentos. Eu vou aproveitar essa sua deixa, então vou pedir para o nosso diretor Assis colocar na nossa tela aqui uma lista de alguns pontos que estão previstos lá na norma que podem ser riscos, né, psicossociais no trabalho. E aí, ritmo excessivo de trabalho, jornadas prolongadas, pressão excessiva, exigências cognitivas elevadas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, ausência de clareza nas funções, assédio moral e ou sexual, falha de comunicação, falta de apoio organizacional. Quando vocês levantaram essa lista, que eu sei que não é a lista completa, qual é a motivação para cada uma delas? Então, isso aqui, ela entra. Quando a gente está falando de gerenciamento de riscos ocupacionais nos ambientes de trabalho, a gente sempre tem que pensar que a primeira etapa que eu tenho que tentar, né, quando eu vou fazer esse gerenciamento de risco, eu identificar quais são os perigos do meu ambiente de trabalho, quais são esses fatores de risco dentro do ambiente de trabalho. Para os riscos psicossociais, a gente traz isso de maneira exemplificativa. Tá? Então, assim, não são esses, não vão estar presentes em todos os ambientes de trabalho. A gente tem níveis de complexidade, né, tamanhos de empresas, né, as organizações de trabalho, elas são extremamente variadas. Então, aqui a gente traz uma lista aqui do que poderia ser identificado como alguns desses perigos no ambiente de trabalho. Então, o que é importante é que a empresa faça a identificação de situações como essa, né, ritmo de trabalho excessivo, a jornada prolongada, pressão excessiva, né? Quando eu estou falando aqui de pressão excessiva, a questão das metas pode estar envolvido aqui, exigências cognitivas elevadas, ou seja, eu estou passando para um trabalhador tarefas para as quais aquele trabalhador não está qualificado, não está preparado, não está treinado, né? A ausência de clareza, sabe, esse ambiente de trabalho onde ninguém sabe qual que é a atribuição de cada um, qual que é a responsabilidade de cada um. Assédio moral e sexual, a gente tem que cuidar muito disso, lideranças capacitadas para evitar que esse tipo de situação seja possível de ocorrer. A gente tem ambientes onde fica mais favorável que o assédio moral, o assédio sexual ocorra. Então, a gente tem que trabalhar o ambiente de trabalho, a organização, para que essas questões estejam controladas e onde não tem um ambiente propício para isso. Falha de comunicação, né, as pessoas não sabendo exatamente o que precisam fazer, e o apoio organizacional. Quando um trabalhador se depara com uma tarefa para a qual ele não está conseguindo vencer, ele tem que ter o apoio, ele tem que ter uma equipe, ele tem que ter os mecanismos para poder vencer essas tarefas. Então, repare que isso tudo eu estou falando da organização do trabalho. É aqui que a gente
quer frisar bem. Quando eu estou falando de riscos psicossociais, eu estou falando da ergonomia, dessa organização. E, é claro, essa lista não é exaustiva. Aqui a gente traz alguns exemplos para que fique mais claro, para que as pessoas entendam do que é que a gente está falando. Agora, essa nova regra ela foi definida em uma comissão tripartite no Ministério, ou seja, formada por representantes do governo, dos empregadores e dos trabalhadores, e ela era para ter entrado em vigor em abril de 2025. Na época, os patrões pediram para adiar, né? E agora queriam adiar novamente. O que você vê como de grande dificuldade para ser implementada? Existe alguma coisa nas empresas, de uma forma geral, que dificulte essa implementação? Ou é apenas a cultura de não estabelecer essas modernidades aí no mundo do trabalho? Eu acho que é um pouco de tudo, assim, um pouco de desconhecimento do que a gente estava falando. A gente começou a ver também no mercado, né? Existe todo um mercado de segurança e saúde no trabalho, né? De empresas que oferecem essas consultorias. Muitas empresas oferecendo serviços que a gente não julga adequados, tá? Não existe solução milagrosa. A gente não está falando também de assistência, ou seja, de eu colocar o trabalhador em algum programa de atendimento psicológico, de atendimento psiquiátrico. Não é sobre isso. Tá? É claro que o trabalhador adoecido precisa ser dado encaminhamento para ele fazer o tratamento, mas o enfrentamento de risco psicossocial não tem a ver com assistência. Então, com essa oferta de soluções milagrosas, me parece que o próprio mercado, né, as empresas se perderam um pouco qual era a obrigação. E a gente tem trabalhado aí bastante na divulgação para poder deixar claro. É um enfrentamento das questões ergonômicas e de organização do trabalho. De eu observar essas questões de jornada, de trabalhadores que estão cansados, de trabalhadores que estão em excesso de tarefas e tentar controlar essas situações no ambiente de trabalho. Não é uma coisa individual. Você pode até ter pessoas com problemas com questões individuais que você vai identificar, mas vai ver se a sua estrutura de trabalho não está favorecendo aí esse adoecimento. Chegamos no ponto. É uma abordagem coletiva, uma abordagem de olhar o ambiente de trabalho. Eu não preciso ficar olhando cada um dos trabalhadores. Não estou dizendo que as empresas podem negligenciar um trabalhador que esteja doente, um trabalhador que já esteja apresentando sinais, né, de sofrimento mental, de algum tipo de adoecimento mental, não é para negligenciar. Mas o enfrentamento do problema é no campo da prevenção, é no campo coletivo de organização do ambiente de trabalho, de olhar para as cargas de trabalho, para olhar como é que está a distribuição dos fluxos de trabalho, como que se dão os processos de comunicação entre os trabalhadores de mesma hierarquia, entre o trabalhador e a sua chefia, entre o trabalhador e os seus subordinados, né? Então, como é que se dá essa comunicação, a distribuição das tarefas, né? Então, a distribuição de metas, as metas são atingíveis, os trabalhadores entendem bem o sistema de metas. Então, são diversos aspectos que cada uma das organizações vai precisar estabelecer uma metodologia para entender quais são as fontes de perigo e tentar controlar. Agora, Alexandre, a gente tem aí um levantamento que é feito pelo Ministério da Previdência Social, e eu vou pedir ao nosso diretor para colocar aqui na tela, que são os afastamentos de trabalhadores por doenças psicossociais, por doenças mentais, né? No popular, por questões de psique, afastamento formais por transtornos mentais, né? É o nome técnico dado no Ministério da Previdência. E isso aqui são trabalhadores formais, né? Com carteira assinada, que pediram afastamento e conseguiram afastamento. De 2021 para cá, a gente tinha 185 mil. É um pouco maior, eu arredondei para o número central. Subiu de 185 mil em 2021 para 546 mil em 2025. A gente tem esses números desde 2014 e eles vinham aí mais ou menos nessa média de 180, 185 mil. Mas tem esse crescimento exponencial aqui nesses últimos 5 anos. Isso aqui não é tudo doença, é afastamento de trabalhador. Isso. Mas não é tudo doença causada por questões de trabalho, obviamente, né? Eu acho que esse gráfico mostra muito o que está acontecendo na sociedade como um todo. Tá? Então, assim, se a gente for olhar os dados de saúde em geral, a gente vai observar essa mesma curva de crescimento. Então, assim, o mundo está vivendo uma explosão no número de casos de adoecimentos mentais. Tá? E isso tudo se reflete no mundo do trabalho. Então, assim, parte desses adoecimentos que a gente está vendo aí, parte deles tem origem lá no ambiente de trabalho, nem todos. Tá? Então, aqui a gente está falando dos afastamentos. O que a gente está agora buscando é que
o mundo do trabalho entre nessa luta para que a gente consiga controlar esses transtornos mentais, esses sofrimentos, né, da população como um todo, mas para que os ambientes de trabalho não sejam as fontes de origem e nem sejam as fontes de agravamento. Né? Então, quando a origem não for no ambiente de trabalho, mas que o ambiente de trabalho também não seja uma fonte de agravamento desse sofrimento mental, desses adoecimentos mentais que a gente está enxergando na população como um todo. Agora, como é que as empresas podem atuar, né, a partir dessa nova regra, né? Porque a gente sabe que as empresas têm as famosas CIPAs, né? Que são as comissões Comissões internas de prevenção de acidentes e assédio. E assédio. Pois o assédio foi acrescentado depois. Antes era só prevenção de acidentes, né? Entrou o assédio também. Como é que essas comissões vão ficar responsáveis por isso? São essas comissões, porque hoje são comissões formadas pelas direções das empresas, mas também muito por trabalhadores. Quem é que vai cuidar dessa questão dentro da empresa? Quem tem que cuidar do risco psicossocial é a empresa, tá? Então, naquelas empresas onde a gente tem CIPA, não são todas as empresas, isso vai depender do grau de risco e do número de trabalhadores de cada uma das empresas, mas nas empresas onde a gente tem a CIPA tem um papel fundamental. Porque a CIPA pode ser um mecanismo de levantamento, né? Pode ser uma instância de debate e de levar informações para os trabalhadores, porque o trabalhador consciente também tem um potencial muito maior de identificar onde estão os problemas. E para o enfrentamento do risco psicossocial, isso é uma questão crucial. A participação dos trabalhadores é fundamental. A gente não consegue fazer o gerenciamento de risco ocupacional para o risco psicossocial se o trabalhador não for ouvido, tá? Porque quem sabe onde estão os problemas, quem sabe se o trabalho é com sobrecarga, se está acontecendo uma questão de sobrejornada, é claro que a jornada a gente tem os controles internos da empresa também, mas a questão desse cansaço do trabalhador, a questão desses fluxos de trabalho, de distribuição das tarefas, da questão das metas, então tudo aquilo que a gente coloca como os fatores de risco, se a gente não tiver a voz do trabalhador, se o trabalhador não tiver voz ativa para que proponha soluções, para que aponte onde estão os problemas, a gente não vai ter um enfrentamento correto. Você está falando aí em jornada e a gente tem uma discussão, né, que tomou conta do país aí no último ano, que é a questão da jornada de trabalho, numa parcela muito grande dos trabalhadores, mais de um terço, que é a jornada de 6x1, ou seja, 6 dias de trabalho para apenas 1 dia de descanso. Qual é o impacto? Vocês conseguem medir? Vocês conseguem ter alguma informação sobre o impacto dessa jornada de trabalho na saúde mental, na saúde geral dos trabalhadores? É uma questão crucial, fundamental e central nesse debate, tá? Do risco psicossocial, ele está intimamente ligado ao sofrimento do trabalhador. Que quando eu estou falando de sofrimento, né, dessas questões que o trabalhador enfrenta ali no dia a dia do trabalho, o trabalhador descansado, com 2 folgas na semana, ele tem muito mais capacidade de enfrentar. O mundo do trabalho, ele traz pressão para todo mundo. Nós todos passamos por pressões, né? Nós todos temos que entregar resultados, né? E é assim que as coisas funcionam. A vida é assim, né? A vida é assim, exatamente. O que a gente está pedindo aqui é que não se extrapole ao ponto de eu provocar um sofrimento no trabalhador. Quando eu estou falando, então, da jornada 6x1, a gente está falando de uma jornada que traz um sofrimento por natureza. Um trabalhador que precisa se deslocar para o ambiente de trabalho, que precisa entregar, né, e se dedicar à empresa 6 dias da semana e fica com apenas 1 dia de folga, ele fica sem tempo para conviver com a família, ele fica sem tempo para cuidar das suas questões pessoais, fica sem tempo para poder progredir, estudar e tentar melhorar de carreira, melhorar, né, dentro da empresa. Então, é uma questão assim, central. A gente, quando está falando de risco psicossocial, adoecimento mental, eu estou falando muito também de jornada e de descanso dos trabalhadores. Então, as duas pautas estão intimamente relacionadas. Agora, essa norma não determina, né, uma metodologia específica para que como as empresas vão fazer esse controle. Que tipo de orientação vocês estão dando? Nos primeiros 3 meses não haverá multa, né? A informação que a gente tem é que o Ministério, os fiscais do trabalho vão fiscalizar as empresas, vão avaliar, vão orientar, mas qual é o tipo de orientação? O que as empresas podem fazer?
Bem, é uma determinação legal, né? Não foi assim um prazo maior que o Ministério do Trabalho tenha concedido. A gente tem uma previsão na própria CLT de quando a gente tem um normativo novo, a gente tem que passar por um período orientativo, e esse período orientativo é dado também por regulamentação em 90 dias. Então, é isso que nós estamos agora nessa etapa de orientar as empresas. Basicamente, o que as empresas precisam fazer agora é o início do enfrentamento do problema. Então, é enxergar o problema, reconhecer os riscos, os fatores de riscos psicossociais dentro do seu ambiente de trabalho. Alguns daqueles exemplos que nós já colocamos ali, jornada, distribuição das tarefas, as questões das metas, né, descanso do trabalhador, fluxo de comunicação, esses são alguns dos exemplos, mas fazer um exercício de identificar quais são esses fatores de risco e estabelecer medidas de controle. Quando eu estou falando de gerenciamento de risco ocupacional, eu estou falando de um processo de planejamento, né, que eu faço a identificação do problema, eu planejo medidas de controle, eu adoto medidas de controle e eu monitoro essas medidas de controle para poder saber se elas estão efetivamente funcionando ou não. E aquilo que não estiver funcionando, as empresas vão readaptando. Então, o que nós vamos pedir para as empresas agora? Iniciem o enfrentamento. Vai tudo ser resolvido? Não, no primeiro momento a gente tem consciência. É um processo de enfrentamento de um problema que é complexo, mas precisa ser iniciado. A gente tem também uma listinha de pontos que podem levar as empresas a sofrerem algum tipo de sanção se não forem atendidos, que é, no caso, como está começando, então, a partir de um momento, a não identificação dos riscos, a não adoção de medidas para evitar os danos, a implementação de ações insuficientes e também deixar de monitorar esses riscos ao longo do tempo. Como é que uma empresa pode identificar os riscos que podem causar adoecimento, algum tipo de transtorno mental em seus funcionários, em seus trabalhadores? Olha, tudo vai depender do nível de complexidade dessa organização da empresa. Então, eu pergunto isso porque a gente sabe que desculpa eu te interromper, por exemplo, é famoso que restaurante, cozinha de restaurante é um lugar para fazer, é uma máquina de fazer doido. Redação de jornal também, né? Mas hospital também, são lugares onde o estresse natural, digamos assim, é muito grande. Como é que se lida numa situação dessa? Vai depender do nível de complexidade. Então, o que a gente está orientando as empresas? Existe uma ferramenta essencial que é a avaliação ergonômica preliminar, tá? Que ela está prevista lá na NR17. Para avaliação ergonômica preliminar, existem algumas metodologias de avaliação ergonômica preliminar reconhecidamente eficazes, tá? Comprovadamente, cientificamente eficazes para fazer isso. O que a gente está sugerindo e colocando para as empresas? Tudo vai depender do nível de complexidade. Então, quando eu estou falando de uma pequena loja, né, que está trabalhando ali com 5, 6 empregados, eu tenho a questão dos atendimentos ao público, isso pode estar expondo os trabalhadores a sofrimento, né? A gente nem sempre controla, né, como que o público vai lidar com os trabalhadores, né? Então, eu tenho... Mas entenda que, assim, uma empresa pequena, 5 trabalhadores, 10 trabalhadores... eu vou ter um nível de complexidade, de arranjo entre a distribuição das tarefas, entre as responsabilidades de cada um, muito menor. E coloquei aqui também que precisa ouvir os trabalhadores. Nesse caso, ouvir os trabalhadores é ouvir mesmo, é conversar com os trabalhadores, em uma entrevista, uma conversa, um bate-papo, para poder tentar entender e identificar, para que os próprios trabalhadores colaborem na identificação desses pontos que precisam ser controlados e melhorados dentro da empresa. Se eu estou falando de uma grande empresa, muito provavelmente a empresa já vai ter que lançar mão de questionários organizados, anônimos, para poder dar um pouco de liberdade para o trabalhador, estabelecer esses canais de comunicação. Então, tudo vai depender da complexidade de cada uma das empresas para que ela adote as medidas mais eficazes e mais adequadas para aquele nível de complexidade. Agora, essa fiscalização vai ser feita pelos fiscais do trabalho, né? Eles vão precisar de alguma autorização judicial para fazer essa fiscalização ou é de ofício? E aí, eu queria lhe perguntar um pouco sobre questões, por exemplo, a gente sabe que muitas empresas constrangem e algumas até, de fato, ameaçam fiscais do trabalho no exercício de sua função, né? Eu me lembro bem do assassinato de alguns fiscais do trabalho há alguns anos, né? Por conta de fiscalização, principalmente em áreas rurais, em fazendas. Como é que vai funcionar essa questão?
Bem, assim, todas as empresas, isso é bom que fique claro, tá? O auditor fiscal do trabalho não precisa de autorização de ninguém para poder entrar na empresa, tá? Então, essa é uma autorização que vem da legislação, a gente já tem autorização uma natural, onde houver trabalhadores, né, desempenhando suas funções, o auditor fiscal do trabalho tem a permissão para entrar naquele ambiente. Como que a fiscalização vai ocorrer para isso daí? A gente vai entrar e entrevistar os trabalhadores, entrevistar os gestores da empresa, tentar entender os mecanismos, quais são as ferramentas que eles são utilizadas, por exemplo, para estabelecer meta do trabalhador, ou para os controles que são colocados, né, os sistemas de software, ou mesmo as ferramentas, as máquinas de trabalho que estão por ali. Imagina um trabalhador dentro de uma indústria onde a máquina dele está o tempo inteiro quebrando e ele não consegue entregar a produção que é exigida para ele. Isso pode constituir um risco, um fator de risco psicossocial, além dos riscos da máquina, né? Quando a gente vai nos ambientes, a gente está olhando todos os riscos de maneira geral. Então, deixem os auditores fiscais do trabalho entrarem nas empresas, conversarem com os trabalhadores, porque se houver qualquer tipo de embaraço, a primeira medida da inspeção do trabalho é um auto de infração por embaraço, por não deixar a gente desempenhar a nossa função. E isso faz com que o valor de todas as multas que poderiam ser aplicadas seja um valor elevado, ela fica multiplicada. A gente tem nas relações de trabalho no Brasil alguns fatores que são meio que estruturais, como vínculos de trabalho precários, né? A gente tem aí a pejotização, jornadas muito longas, pressões nesses momentos de mudança tecnológica. Como é que se lida com essa situação? Bem, então a gente tem visto tudo, né? Então, assim, quando a gente vai fazer uma inspeção do trabalho, a gente tem um escopo, né, do que a gente está indo olhar dentro de cada uma das empresas, mas em geral a gente olha tudo, né? Então, assim, as questões de jornada são sempre observadas, a gente vai olhar todo o gerenciamento de risco, seja o risco psicossocial, seja risco químico, físico, biológico, né, de acidente, né, de trabalho. Então, é assim que a gente atua, entrando nas empresas e lembrando sempre que, assim, é um trabalho que as empresas que não têm problemas ou que elas estão conseguindo fazer todo o atendimento da legislação e com os ambientes sem risco para os trabalhadores ou com os riscos controlados a níveis aceitáveis, essa empresa não vai ter nenhum problema com a fiscalização. Vai simplesmente receber uma visita do fiscal, apresentar a documentação e encerrar a fiscalização sem nenhum problema. Quando são observados problemas, aí sim caberão os autos de infração. A partir de que momento que o Ministério do Trabalho, que os fiscais poderão começar a autuar as empresas que não estejam cumprindo as determinações? Para o risco psicossocial, 90 dias após o dia 26 de maio, que foi a entrada em vigência do novo texto da NR1. Tá? Agora, para os demais riscos, e aí eu tenho questões que estão relacionadas, por exemplo, jornada. A jornada já está dado, já está previsto na legislação, não é nada de novidade. Então, empresas que estão com problema de jornada, empresas que estão com problema, por exemplo, nas questões de assédio, nós já temos mecanismos para poder fazer os autos de infração. E, como eu estou falando de ergonomia do trabalho, se o processo de ergonomia do trabalho estiver faltando também, a NR17 está vigente desde 2022. A gente já tem os autos de infração de ergonomia que podem ser feitos. Alexandre Scarpelli, agradeço muito a sua presença aqui, os esclarecimentos. Eu já deixo o convite para daqui a um ano, quando vocês tiverem um levantamento, você voltar para a gente saber quanto daqueles afastamentos por questões de saúde mental podem estar vinculadas, de fato, às condições de trabalho. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa está no site senado.leg.br/TV ou no canal da TV Senado no YouTube. Aproveite, se inscreva no canal, curta o programa e garanta seu acesso à informação de qualidade. Até o próximo Agenda Econômica. Quando eu era criança, cara, e eu com a minha irmã, a gente acordava com os gritos dos pescadores. Eles ficavam alegres, né? Eles tinham cercado um cardume muito grande. A gente acordava com os gritos. Hoje em dia, para pegar um lote grande de tainha aqui, tem que ficar olhando bem atento. Habitar, Habitat. Neste sábado, 4 horas da tarde, aqui na TV Senado.
Em setembro do ano passado, o entregador Valério Souza Júnior foi baleado no pé depois de se recusar a subir até o apartamento de um cliente para fazer uma entrega. O caso acendeu o alerta sobre a violência contra esses profissionais. Tem cliente que é muito cabeça dura ainda, que tipo assim, não entende, quer que a gente faça a vontade deles, quer que a gente suba no tempo deles. E tipo assim, às vezes fala, sobe aí que a gente dá uma gorjeta. Nunca dá uma gorjeta, é sempre uma mentira. Com a nova lei, as entregas de pequeno porte devem ser feitas na portaria do condomínio. O objetivo é trazer mais segurança aos entregadores. Eu acho que é uma boa medida de segurança, o entregador não precisar subir para fazer a entrega e também seja compreensível que a pessoa que está solicitando o iFood entenda que aquilo dali está colocando em risco a segurança dele e a segurança do entregador. O pessoal acha que a gente é obrigado a subir, só que não é, entendeu? Aí vai diminuir sim a violência. A violência política de gênero tenta silenciar as mulheres. Mas você não precisa enfrentar isso sozinha. O Zap Delas é o canal da Procuradoria da Mulher do Senado para acolher e orientar candidatas e lideranças. É um espaço seguro para denunciar ataques, ofensas e perseguições. Anote o número 619-8309-0025. Zap Delas, um canal da Procuradoria da Mulher do Senado. Eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu sei que vou chorar a cada ausência. A gente exibe um programa especialíssimo. O cantor e compositor Toquinho, acompanhado pela Orquestra Sinfônica de Campinas. Espaço Cultural, neste sábado, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Aquele post na rede social, aquela mensagem no grupo da família, é verdade ou mentira? Se você receber uma informação duvidosa sobre o Senado, mande para o Senado Verifica, um serviço de checagem que analisa notícias e responde se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado Verifica. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O Brasil tem uma nova licença paternidade. A licença paternidade atual foi aprovada pelo Senado em março de 2026 e sancionada pela Presidência da República no mesmo ano, no dia 31 de março. A lei tem nome, ou melhor, número 15.371 e passa a valer a partir de janeiro de 2027. Agora, com a lei aprovada, as empresas, os empresários estão com dúvidas de como vai funcionar e os futuros papais, as futuras mamães e as famílias também querem entender. E é sobre isso que nós vamos falar agora no Cidadania. Eu recebo a advogada da COPAI, a Coalizão pela Licença Paternidade, Mariana Covre. Mariana, bem-vinda ao estúdio da TV Senado, bem-vinda ao Cidadania. Obrigada, Marcelo. Então, vamos começar aqui. O que muda com a nova licença paternidade a partir do dia 1º de janeiro de 2027? Muda tudo. Em termos de prazo, que hoje a gente tem 5 dias, e na COPAI a gente diz que 5 dias de licença paternidade é menos que o carnaval no Brasil, não é justo? A partir de 1º de janeiro de 2027, a gente passa a ter um novo prazo de licença paternidade, implementado em regime de escalonamento. Então, o ano que vem, 2027, passamos a ter 10 dias de licença paternidade, em 2028, 15 dias e em 2029, 20 dias. Então, a gente vai entrar num regime de escalonamento e ampliando de 5 em 5 dias e a partir de 2029 em diante teremos 20 dias.
Bom, é 4 vezes mais do que nós temos hoje. Isso faz uma diferença muito grande, especialmente nos primeiros dias de vida das crianças, menino, menina, enfim. Como é que vai funcionar essa nova licença paternidade? Os empresários querem saber quem paga o salário do pai nesse período. Essa nova lei da nova licença paternidade cria o salário paternidade, que a gente não tinha até agora, porque a licença paternidade não tinha o caráter previdenciário. Com essa lei, ela passa a ter esse caráter previdenciário, como acontece com a licença maternidade hoje no Brasil, e é criado o salário paternidade. O que é isso? É a garantia da remuneração durante aquele período que o pai se ausenta do trabalho para cuidar do filho que está chegando, ele tem a garantia de que a remuneração dele permanece a mesma naquele período. E esse salário paternidade é pago pelo INSS, assim como acontece na licença maternidade. Então, essa conta, ela é passada para o INSS. Ele vai formalizar o seu pedido na empresa e o INSS, quem faz esse pagamento, cobre essa conta por ter um caráter previdenciário. Bom, então, no final das contas, é uma escolha que vem chancelada pelo Parlamento, uma lei regulamentada pelo Parlamento, chancelada pela Presidência da República, sancionada. No final das contas, é uma escolha da sociedade que quer os pais participando mais da vida dos seus filhos, especialmente nos primeiros dias. E isso também vai ao encontro de tantas políticas públicas que têm sido aprovadas aqui em defesa da mulher no mercado de trabalho, das questões, inclusive, de violência doméstica. E esse é um ponto importante. Muitas pessoas com quem eu conversei durante a tramitação da lei, um pouco antes da lei ser aprovada, falavam sobre riscos de casos de violência domésticas e daí o pai, logo no começo, nos primeiros dias, seu filho está ali junto com a mãe dentro de casa e isso poderia acabar gerando problemas nesse sentido. Esse é um aspecto que é tratado na lei também, né, dessa licença paternidade. Em casos de violência doméstica, o que acontece, principalmente durante a licença paternidade, existe alguma punição? Esse é um ponto fundamental e inovador da nossa nova lei de licença paternidade, da nova licença paternidade, tendo uma lei pela primeira vez para tratar do assunto. O legislador, sensibilizado com os altos índices de violência doméstica, que tem uma escalada no Brasil, trouxe essa inovação para a lei. Portanto, o pai, homem, que for responder ali, acusado de responder a um crime de violência doméstica, ele pode perder, ter esse direito cassado, o direito da licença paternidade. Então, ele é suspendido por ordem judicial e ele deixa de ter acesso a esse direito. No caso também de abandono material desse menor, o direito à licença paternidade daquele pai que abandona o seu filho materialmente também poderá ser cassado. Então, a licença paternidade, ela é um direito e, como todo direito, cria deveres também. Vai criar deveres para a empresa, vai criar deveres para os pais. Quais são os deveres dos pais, dos futuros pais, que vão poder utilizar essa nova licença paternidade a partir de 2027 para com as empresas? O que eles devem informar quando tiverem a bela notícia de que vão ser pais? O primeiro dever é cumprir o seu papel ali na corresponsabilidade do cuidado, o dever do cuidado com o filho que chega. Com relação ao vínculo empregatício, ele tem alguns deveres, sim, para exercitar esse direito à licença paternidade. Ele precisa comunicar à empresa, assim que souber do estado gestacional, né, da companheira, enfim, da chegada do filho. E também ele tem o dever de comunicar se ele quer exercer o direito de acumular suas férias. Então, ele vai ter direito à licença paternidade e a lei garante como benefício ele dizer à empresa: eu quero acumular com a minha licença paternidade o meu período de férias. A empresa precisa de uma previsibilidade para isso. Então, a lei traz o dever do pai de comunicar com antecedência esse exercício do direito de acumulação das férias, assim como a previsibilidade da gestação. Esse é um ponto importante, é importante os futuros papais, as futuras mamães saberem, porque hoje, pela legislação, para um pai acumular seus pequenos
5 dias de licença paternidade com as férias, é preciso um acordo com a empresa. A lei não garante isso. A nova licença paternidade passa a garantir isso como um direito dos pais. E aí, é claro, vale fazer uma comunicação à empresa para que ela possa se organizar e, assim, isso permite mais tempo de cuidado aos filhos, de apoio à mãe, que é o objetivo dessa licença. Agora, uma grande parte dos nossos trabalhadores hoje estão não na economia informal, eles são formalizados, mas são os chamados trabalhadores pejotizados, principalmente aqueles plataformizados, é uma grande parte dos trabalhadores e trabalhadoras hoje em nosso país. No caso desses trabalhadores, quando eles vão ser pais, eles vão ter o direito também à licença paternidade? Como fica a situação deles? Sem dúvida. A gente falou aqui da relação com a empresa, né? Isso está muito claro. Agora, o trabalhador que é autônomo e recolhe para o INSS, ele vai também ter direito à nova licença paternidade, bastando comunicar diretamente ao INSS. Então, todas as pessoas podem usufruir da nova licença paternidade, todos os homens, desde que façam o recolhimento previdenciário. Agora, como a gente tem esse objetivo da legislação, que é justamente permitir aos pais terem mais tempo de cuidado, isso passa por uma mudança de cultura. E esse é um dos pontos que vocês, na Coalizão pela Licença Paternidade, têm trabalhado, que agora, depois de aprovada a lei, a gente precisa mudar a cultura e entender o papel do homem também como um papel de cuidador. Vocês têm alguns dados, algumas pesquisas que mostram os benefícios desse cuidado paterno, dessa proximidade, dessa presença paterna nos primeiros dias e, claro, ao longo da criação dos filhos. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como é que isso se reverte, como é que isso impacta a vida da mãe, do pai e principalmente da criança. Os benefícios são inúmeros, Marcelo, e são de todas as ordens e para todas as partes interessadas ali numa relação familiar, né? Os benefícios para as crianças, os benefícios para os pais, para as empresas que passam a ter um turnover ali muito menor, com pessoas trabalhando muito mais satisfeitas. Os homens ganham muito, tem um dado muito interessante da neurociência que já viu que não só nós, mulheres, no ato de gestar e dar à luz a um filho, produzimos ocitocina, mas o homem também passa a produzir quando ele está naquele primeiro momento da chegada do filho, do nascimento ou da adoção, recebendo o filho com toda aquela emoção. Há alguns estudos da neurociência que mostram como que o cérebro do homem ele se modifica com essa chegada, a gente chama de cérebro paterno. E ele também produz ocitocina, que é o que permite esse grande afeto naquela chegada, aquela grande felicidade, se criando ali um momento decisivo para se firmar um vínculo afetivo para o resto da vida, para o longo do tempo. Quando a gente olha a quantidade de crianças e brasileiros que não têm o pai no registro de nascimento, né? A gente tem quase 2 milhões de crianças no Brasil ainda sem esse registro do pai na certidão de nascimento. Quando a gente olha dados de menores institucionalizados, menores infratores, que não têm ali o pai, em sua grande maioria, mais de 90% do registro da certidão de nascimento. E, por outro lado, quando a gente estuda países que já trouxeram essa corresponsabilidade num nível de maturidade muito maior, para a parentalidade, para o pai presente nesse primeiro momento, a gente vê que os índices de violência caem. Esses menores têm uma propensão muito menor à violência. Então, são inúmeros benefícios. E para a equidade de gênero, para a mulher realmente não só entrar no mercado de trabalho, mas permanecer, ascender. Não existe equidade de gênero numa cultura que ainda deposita toda a responsabilidade do cuidado no papel da mulher. Para a gente avançar enquanto sociedade, enquanto país, a gente precisa dessa corresponsabilidade, do cuidado compartilhado. Então, eu acho que essa lei, ela traz a nova licença paternidade com uma série de benefícios previdenciários trabalhistas, mas fundamentalmente como colocando a nova licença paternidade no Brasil como um catalisador decisivo para impulsionar mudanças comportamentais,
mudanças de mindset, de modelos mentais e, principalmente, mudança cultural na nossa sociedade. Eu vejo que hoje nós estamos mais maduros para tratarmos esse tema e a gente recebe essa entrega legislativa, que foram quase 38 anos, desde a Constituição Federal, a gente aguardando. Essa é a primeira lei da licença paternidade no Brasil. A gente tinha uma previsão meramente constitucional de que, olha, todo trabalhador tem direito à licença paternidade no Brasil, a Constituição disse em 88. Mas ainda o legislador não tinha cumprido o seu papel de trazer a regulamentação, de trazer uma lei que, de fato, tratasse de um prazo maior que refletisse a realidade social e das famílias do Brasil. Então, a gente recebe essa lei com muita alegria, com muita expectativa e vamos agora startar mais ainda movimentos de informação, sensibilização e conscientização para uma mudança cultural no Brasil. Essas questões que você trouxe tem um aspecto muito importante que nós conversamos antes também, você me passou alguns dados bem importantes. A licença maternidade, ela é meio que a referência para essa lei da licença paternidade. A nova lei da licença paternidade, ela se espelha na lei da licença maternidade, com diferenças. A mulher ainda tem um tempo maior de licença para esses primeiros dias, meses de cuidado com as crianças. Há uma expectativa, claro, da coalizão de muitos setores da sociedade. Eu faço parte dessa expectativa também de que haja uma licença parental, em que os dois tenham, de fato, mais tempo de licença. Mas o ponto que eu quero trazer é que a licença maternidade, embora seja um direito já da Constituição, já de muitos anos, desde 1988, apesar de ser um direito garantido, reconhecido e até incorporado já na nossa sociedade, há ainda um grande número de mulheres que são demitidas logo após encerrado o período da licença maternidade. Essa nova lei pode ajudar um pouco nesse equilíbrio e diminuir esses índices? Sem dúvida. Como eu falei, essa nova lei, essa nova licença paternidade é um catalisador fundamental para impulsionar a equidade de gênero no aspecto de mercado de trabalho, por exemplo. Que quando a gente olha, a mulher já consegue hoje ascender e ingressar no mercado de trabalho e caminhar junto com o homem, né, num paralelo. Quando vem o filho, a chegada do filho, a mulher decai, ela sai do mercado de trabalho. A gente tem um alto índice, mulheres continuam sendo demitidas no Brasil no retorno da licença maternidade. A gente tem um índice de aproximadamente 56% das mulheres sendo demitidas. E por que isso? Porque a gente não tem uma maturidade para uma plena equidade de gênero. A gente ainda não olha para a corresponsabilidade, para o papel do cuidado dividido de forma mais igualitária entre homens e mulheres. E isso é decisivo e se reflete, sim, no mercado de trabalho. Essa sobrecarga da mulher com todo o cuidado que requer um recém-chegado, os cuidados da casa e tudo que envolve o cuidado com uma criança, sobrecarregam de uma forma que ela não consegue permanecer, e isso não é equidade de gênero. E a gente também, além de ter essa cultura ainda, esse modelo mental que coloca, na maior parte, em cima da mulher as responsabilidades com o cuidado, a gente tem algumas empresas ainda no Brasil, muitas, que entendem que a mulher, depois que vira mãe, não tem o mesmo nível de entrega, o que é absolutamente mentira, é falso, é desinformação. Quando a gente olha estatísticas e as empresas que já têm um nível de maturidade e entendimento sobre isso, mostram essas estatísticas dos resultados de quando eu tenho uma corresponsabilidade respeitada, um olhar para a parentalidade, não só para a maternidade, trazem números que precisam ser visibilizados, de efetiva entrega, de famílias mais comprometidas com a entrega dos negócios para esse país. Então, vou repetir, a nova licença paternidade é um catalisador fundamental para o Brasil enquanto sociedade, para as empresas, para as famílias, para os homens, para as mulheres, compreenderem ainda mais a importância real da equidade de gênero no mercado de trabalho, inclusive. E é interessante porque nós vivemos hoje um momento, né, nós estamos gravando essa entrevista em maio de 2026, isso fica aí para a história da nova licença paternidade,
E hoje se discute no Brasil uma redução da escala 6x1. Não vou entrar nesse detalhe, mas há um ponto que é muito falado, que é a tal da produtividade. E a produtividade de um pai ou de uma mãe, depois que chega uma criança, ela tende justamente a aumentar na medida em que você tem esse cuidado, porque é a tal da ocitocina que vai, né, dando essa vontade, essa vitalidade que é tão importante para as famílias. Agora, tem algumas outras perguntas que as pessoas querem saber, principalmente os futuros pais, e que não estão claras ainda nessas novas regras. No caso de adoção, já se entende que a mulher, quando adota, ela tem o direito à licença maternidade da mesma forma. E a adoção se adota criança recém-nascida, com poucos meses de vida, com poucos dias, com alguns anos de vida e até adolescentes. Todos esses casos de adoção, eles serão protegidos pela lei da licença paternidade? Os pais que adotarem terão esse direito? Com certeza. E aí é bem importante a gente pensar assim, a nova licença paternidade é para o pai do filho que chega, seja o filho que nasce, o filho biológico, ou que chega por adoção, criança ou adolescente, tá? E também para aqueles pais que têm uma decisão judicial de guarda para fins de adoção. Em todos esses momentos, a licença paternidade, a nova licença paternidade está garantida agora por essa lei. Bom, nos casos de casais homoafetivos, vale também a lei? Com certeza, a lei vale para toda a sociedade brasileira, para todo cidadão e cidadã brasileira. Não tem distinção, não pode haver discriminação. A lei traz uma amarração fundamental para políticas antidiscriminatórias. E a gente já tem decisões judiciais, inclusive, que reconhecem essa realidade social e trazem um entendimento. O Supremo Tribunal Federal já enfrentou a questão de união homoafetiva para duas mães, entendendo em caso de repercussão geral, que significa que o judiciário está analisando casos semelhantes numa série de processos. Então, é muito claro deixar que legislação sobre licença paternidade, licença maternidade é direito de todo cidadão brasileiro, sem distinção. Bem importante você colocar essa questão do STF, da repercussão geral, porque a gente está falando aqui da instância máxima da nossa justiça, e quando se fala em repercussão geral, quer dizer, essa lei vale para todo mundo, sem distinção, e abarca todos os casos. Agora, tem um ponto que é bastante importante, você trouxe também um dado, que aqui vai uma notícia boa para brasileiras e brasileiros, que essa nova lei vai colocar o Brasil na liderança na América Latina em termos de licença paternidade. Conta isso para a gente. Exatamente. Quando a gente atingir os 20 dias de licença paternidade, de 2029 em diante, o Brasil se torna o país na América Latina com a licença paternidade mais sólida. A gente não tem hoje nenhum país com mais de 15 dias de licença obrigatória e remunerada. Então, a gente está dando um passo tão fundamental em termos de sociedade que isso se reflete num cenário global, sem sombra de dúvidas, tornando o país aí uma referência global, num olhar, num passo, numa jornada de maturidade para a equidade de gênero. Agora, nós tivemos uma lei aprovada pelo Senado Federal, sancionada pela Presidência da República, fizeram essa parte do dever de casa, mas falta regulamentação. E aqui a gente tem um ponto muito importante, a gente precisa aqui puxar a orelha do Poder Executivo, porque agora a bola está com vocês. E sem essa regulamentação, a lei não vale? A lei precisa para que, a partir de 1º de janeiro, ela entra em vigor, 1º de janeiro de 2027. Ela só tem como ser operacionalizada, só tem como as empresas demandarem o INSS se a gente tiver uma regulamentação que agora depende, de fato, do Poder Executivo Federal, um decreto regulamentador do Presidente da República e portarias interministeriais, assim como aconteceu com a licença maternidade. Há um comprometimento muito grande com o cumprimento efetivo, se dar eficácia para essa lei, com esse esforço que agora é a próxima fase, que é o esforço da regulamentação da lei.
trazendo ali todos os parâmetros, dúvidas que ainda pairam sobre o texto legal, como que ela vai ser operacionalizada na prática, aonde que as empresas têm que lançar no sistema do governo federal a entrada ali do pedido de licença paternidade, tudo isso vai ser abordado no âmbito da regulamentação, que está sendo bem já discutida e tem um comprometimento do Executivo com isso. Você falou em obrigatoriedade e remuneração. O pai, a partir de 2027, especialmente com a vigência da nova lei, ele tem a obrigação de tirar a licença paternidade ou isso é uma faculdade, ele escolhe se vai tirar ou não? É um direito-dever, né? Todos os pressupostos que a lei traz de como ela foi pensada, como essa nova licença paternidade foi pensada, e um dos pressupostos é para que o pai efetivamente tenha todas as garantias de remuneração, de trabalho, de estabilidade, de férias para estar naquele momento com o filho. Então, é pressuposto para ter o direito, exercer o direito da licença paternidade, que ele de fato esteja com o filho na sua chegada. Se o pai sai e não goza desse direito, ele perde a licença paternidade. A lei proíbe outra atividade remunerada sendo exercida no período de licença paternidade. Então, a licença paternidade não é para férias, não é para terminar aquele mestrado que foi começado, é efetivamente para botar a mão na massa, com toda a felicidade que é com a chegada de um filho. E ajudar em todas as tarefas ali, inclusive ter a criança no colo, como é fundamental, porque esse momento é decisivo. E veja, Marcelo, como a sociedade, o legislativo, os governos, as empresas, esse grande movimento, esse coletivo multissetorial de pessoas, de empresas, de governos, do legislativo também, do judiciário, que nos ajudou a impulsionar essa pauta, no sentido de criarmos mecanismos para efetivamente esse pai poder sair e ficar esse tempo com seu filho. Então, os pressupostos são esses. Se ele não gozar isso, ele não vai ter os benefícios que a licença está trazendo. O salário paternidade, a estabilidade, a possibilidade de emendar férias, é isso. É isso, a licença paternidade para exercer a paternidade na sua plenitude e, eu falo pela minha experiência, não existe nenhuma experiência mais enriquecedora do que a paternidade. Essa é a minha experiência de vida, se eu posso contribuir de alguma forma. Agora, tudo isso que nós falamos de licença paternidade, desses direitos, a gente está falando de direito de família, de justiça, isso é assunto de cidadania. E para você, Mariana, o que é cidadania? Cidadania é uma corresponsabilidade no cuidado das crianças, dos filhos no Brasil, totalmente compartilhada entre homens e mulheres. Para mim, cidadania é isso, Marcelo. Bom, Mariana Covre, advogada da Coalizão pela Licença Paternidade, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo e pela entrevista. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia. Brasil registra 150 casos de abuso de vulnerável por dia. Espírito Santo cria Semana Estadual de Combate ao Etarismo. Câmara proíbe o uso de substância tóxica em chupetas. Aprovado o projeto que institui o programa Contrato de Primeiro Emprego. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Nas orquestras, este instrumento do naipe das madeiras é considerado um dos mais difíceis de se tocar, pois exige um grande controle das suas palhetas duplas. O instrumento de que vamos falar no Concertos em Geral será o oboé.
uma coisa que eu gosto de chamar a atenção, que eu quero chamar a atenção, que o oboísta e o fagotista, além de o seu estudo diário, ele tem uma outra questão, a confecção da própria palheta. Eu sou Olívia Dias Moreira Duarte, sou jornalista e sou supervisora de qualidade de programação aqui no setor de Vivo e Íntegras da TV Senado. O que a gente faz, basicamente, é captar e transmitir tudo que é atividade legislativa aqui no Senado Federal. A pessoa que vai sentar à noite e assistir uma TV comercial do jornal mais assistido do país, ela vai assistir uma coisa que foi captada aqui por esse setor da TV Senado. A transparência é o principal produto que o Vivo oferece, a transparência pública. Então a TV, eu acho que ela contribui com a democracia e com a cidadania mesmo. Você vê a diversidade desse país, a cultura desse país, em que você está valorizando a política, em que você está valorizando o diálogo, o debate. Então eu tenho orgulho de trabalhar nesse veículo e eu tenho orgulho de trabalhar com essa equipe. Justiça Eleitoral apresenta V de Verdade. Em terra de fatos, fake não tem vez. A variedade de assuntos é uma das principais características das redes. Ela também é um dos 5 Vs que tornam difícil separar os fatos das fake news. Isso porque, diante de tantos temas diferentes, a gente nem sempre presta atenção no que está vendo. Quem espalha notícias falsas se aproveita dessa distração, principalmente em época de eleições. Para tentar enganar os eleitores, as fake news se misturam de propósito aos conteúdos verdadeiros. Por isso, a gente precisa tomar alguns cuidados. Consulte a informação em outras fontes ou em sites de checagem de fatos. Desconfie de mensagens muito genéricas e sem informações específicas como datas e locais. E na dúvida, não compartilhe. Se ligue nos próximos vídeos e não se esqueça, a letra mais importante para a democracia é o V de Verdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O homem disse logo, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Muitas pessoas têm a pressão de querer conquistar tudo muito cedo. As crianças estão muito assim, sem convívio social, é muito em casa, muito internet. Fazer exercício, fazer caminhada, ser alegre, ter paz. Você tem que deixar o jovem à vontade e você se colocar como amigo. Sétima reunião da Comissão Senado. Elas estão mais tristes do que eles. Em 2024, cerca de 30% dos estudantes entre 13 e 17 anos tinham esse sentimento. A vontade de se machucar de propósito também atinge mais as meninas do que os meninos. Mais de 40% dos adolescentes de 13 a 17 anos afirmaram a insatisfação com o próprio corpo. Yasmin, 8 anos nessa trajetória, cuidando de adolescentes. Quando a gente fala de saúde mental, muita coisa mudou de lá para cá? Sim, o mundo mudou, os adolescentes nessa fervilhão de crescer também vão mudando completamente, né? A gente tinha
muito mais adoecimento nos adultos relacionados ao trabalho, e aí a gente vê isso atingir mais os adolescentes e até mesmo as crianças, né? Então a gente tem aí um aumento muito importante de casos de transtornos de saúde mental nos últimos anos. Isso coincide, seja por coincidência mesmo ou não, com o advento das redes sociais, mas a gente sabe que isso não é um fator único. O que se falava, o que se pensava sobre saúde mental, isso mudou radicalmente. Em que momento isso mudou e por que mudou? A gente vinha antigamente ainda com um estigma muito forte quando a gente falava de saúde mental, né? Muitas vezes associado à ideia de loucura mesmo, de não funcionamento dentro da sociedade. Isso vem evoluindo muito através também das manifestações sociais, do maior entendimento do que é a saúde mental, que não é só olhar para o transtorno, né? Mas olhar para ela dentro de um espectro, que você pode ter uma saúde mental ótima, e do outro lado está o transtorno e você transita dentro desses eixos. O senhor foi para o plenário do Senado e começou falando que tem uma geração que está pedindo socorro e muitas vezes em silêncio. Por que isso? É inegável que nós temos num momento que grande parte da juventude está atravessando, digamos, um período muito triste da sua própria história, da história deles, né? Eu venho acompanhando isso e a pesquisa mais recente mostra, né? Grande parte da juventude brasileira está desanimado, está triste. Muitos cometem aquela violência nos pulsos e outros dizem que não têm expectativa de um futuro melhor. O mundo digital é um vilão, não tenha dúvida, cara. Essa coisa do jovem se isolar na tela de um aparelho, de um celular, e ficar nesse mundo virtual, ele esquece que a vida é real. Vamos começar lá do início, aos 14 anos. 14 anos. O que estava acontecendo nessa época? Comecei a entrar num processo assim, de tristeza profunda. Eu sempre fui uma pessoa ansiosa, né? Assim, eu sempre tive problema com ansiedade. Mas aí a depressão, ela veio depois. Foi uma época difícil, principalmente porque eu estava na escola, né? Então, passei de aluno exemplar para ter dificuldade de estudar, ter dificuldade de me relacionar. O que mexe na cabeça desse adolescente para a gente estar falando de saúde mental? A gente tem aí nessa época a formação da nossa personalidade também. Começa desde a infância, na adolescência a gente vai encontrando os nossos grupos, encontrando a nossa rede de apoio. Isso tá diferente no mundo, né? A gente está num mundo muito mais virtual do que o contato realmente físico, orgânico. O próprio bullying, né? Que sempre existiu, mas existia lá, naquele ambiente, os pais estavam observando, quando chegava um pai, isso parava, a pessoa ia para casa, isso parava, e hoje isso continua, né? Porque na casa ele tem acesso também às redes, é um bullying que perdura aí todas as esferas da vida daquele indivíduo. Bullying, na sua época, me parece que poderia até ser uma brincadeira, mas no seu discurso o senhor fala, bullying não é brincadeira. Bullying é uma agressão. Ele vem de todo sentido. Porque você é negro, a tua orientação sexual, se você é migrante ou imigrante. Essa formação, infelizmente, ela vem das próprias famílias. O combate ao bullying é super importante, não é isso? E como é que ele afeta a saúde mental de jovens e adolescentes? Com certeza, o bullying é um grande fator de risco aí para problemas de saúde mental, principalmente de adolescentes, porque, de novo, essa fase de mudança, né? Então tem mudança física e também tem a mudança mental que esses jovens atravessam, e existe nesse momento uma necessidade muito grande de pertencer a grupos, né? Então essa violência, seja ela física, mas principalmente, né, a violência verbal, ela acaba afetando muito a saúde mental quando ela gera exclusão, né? Quando ela gera essa dor, esse sofrimento de não pertencer, de não ser bonito o suficiente, de não ser inteligente o suficiente, de não ter, de repente, tantos seguidores ou de não ter tantas curtidas. Agora, tudo isso entra, então, agora como fatores de popularidade, entre aspas, desse pertencimento. Isso aconteceu por algum motivo específico ou não? De repente, você começou a ter esse sentimento?
a gente vai se sentindo um pouco menos disposto, um pouco menos vontade de estar em ambientes com muita gente, de conversar com as pessoas e se incomoda com barulho. E a relação com os colegas de escola, esse distanciamento, elas notaram? Como é que foi esse relacionamento a partir daí? Eu me isolei. Eu me distanciei de todas as pessoas, eu não conseguia prestar atenção nas aulas, eu dormia nas aulas. Gosto de fazer exercício, faço terapia, que eu acho que é importante. Comparado a amigos, pedindo ajuda para outra pessoa, um profissional de fato ajuda. Aquele famoso preconceito contra o psicólogo, contra o psiquiatra, já que a gente está falando de saúde mental, um tema polêmico. E aí fica mais difícil. A gente vê uma resistência do adolescente também aí, né? Mais alguém que vai concordar com meu pai, que vai dizer eu tô errado, ele tá certo. E quando a resistência vem dos pais. Mais frequente ter de adolescente, mas dos pais também é muito significativo. E aí vai entrar as outras redes de apoio. A gente tem uma história da psiquiatria que se construiu de uma forma ruim e hoje a gente tem uma outra visão, né? Já era lido como médico de doido mesmo e hoje a gente sabe que a saúde mental é primordial e que todos nós estamos suscetíveis. Há ainda preconceito quando se fala do tratamento, para as famílias, inclusive, falar: ah, não, com meu filho está tudo bem, não é preciso. Há preconceito? Sim, a gente ainda tem um estigma muito grande quando fala disso. Como eu falei, a gente tem melhorado nesse sentido de falar sobre saúde mental, sobre as diferentes formas de tratamento, e isso é muito importante, mas a gente sabe que ainda tem, sim, esse estigma e muitas pessoas evitam, né? Exatamente isso. Ah, não, meu filho não tem nada, ou tipo, isso não acontece na minha família. Ou a ideia de que quem precisa de tratamento é alguém mais dentro do espectro do que a gente considera, entre aspas, a loucura, né? Alguém que realmente destoa demais, assim, né, do que a gente considera como normal. Às vezes é invisível isso, você sofre calado e até buscar ajuda demora muito. Como é que foi isso para você? Eu, às vezes, chegava a não querer levantar da cama 2 dias e, sabe, não querer tomar banho, não querer me alimentar. E é nessa fase que as pessoas de fora começam a notar. Porque quem tá sentindo, né, a gente tem o sentimento de que, né, não tá tudo bem ali, mas as pessoas de fora demoram pra você perceber que a pessoa não tá bem. Então, quando chega nesse estágio de você pensar, poxa, a pessoa não tá querendo sair de casa. E aí, acho que foi assim que a minha mãe notou. No caso dos jovens, dos adolescentes, quais são os sinais? Quando é que os pais têm que se preocupar? O que a gente costuma dizer, os especialistas também costumam trazer, primeiro é observar mudanças bruscas de comportamento. Ao acompanhar o seu filho ou sua filha, por exemplo, se ele deixa de fazer alguma atividade que ele fazia muito antes, se ele perde interesse em atividades que ele costumava ter mais interesse, isso são sinais que a gente deve monitorar, porque podem indicar algum tipo de sofrimento psíquico. Também, por exemplo, não querer mais ir para a escola, dormir muito ou deixar de dormir, mudanças de padrão de alimentação, né, de sono, de interação social, então de repente quer ficar mais isolado. Isso tudo são sinais que podem indicar, sim, um alerta. Quando há sinais, existe o adoecimento acontecendo e não há a procura pelo socorro, quais são as consequências? O objetivo é que a gente veja logo no início que talvez um ajuste de menos horas de telas, mais uma atividade física, uma rotina de sono para que aquilo se organize, já vai resolver. E aí a gente vai com os passinhos, né? Então, organizou isso, ainda temos algumas coisas, de repente a gente vai precisar de uma intervenção psicológica. E aí, em último caso, a gente vai pensar também numa medicação. Todos, sem exceção, deve procurar uma ajuda psíquica, fazer uma avaliação psicológica. Tantos transtornos hoje em dia, né, tem a depressão, a ansiedade, né, as neurodivergências, né, que entra o autismo, né, o TOD, o TDAH. A assistência da sua mãe, como é que ela entendeu tudo isso? Como é que foi a união de vocês para conseguir esse tratamento? O apoio dela foi essencial, sem dúvidas. De estar ao meu lado em todo o processo
de correr atrás de médico, de psicólogo, de medicamento, de acompanhar todo o tratamento. Os jovens também, dentro de casa, se sentem desamparados, eles não encontram nos pais, não identificam aquelas pessoas que podem ajudá-los. Acho que a principal violência, infelizmente, com crianças, adolescentes e idosos, vem de dentro da própria família. A forma como você trata o teu filho é que vai apontar no futuro quem ele será. Falando aqui de família, de escola, como é que cada componente desse pode ajudar? A escola tem que estar com um olhar muito afiado realmente para essas mudanças de comportamento dos jovens, mas também para discutir saúde mental e trabalhar na ideia da prevenção também. E é um lugar onde o jovem está aprendendo a socializar, é um lugar onde o jovem passa a maior parte do seu tempo, então é muito importante que a escola esteja atenta a essa questão da saúde mental, que a gente tenha profissionais que recebam treinamento para olhar para isso também. Família é fundamental, então é fundamental que os pais observem os filhos, é fundamental que os pais conversem, né? E conversar é realmente ouvir, ter diálogo aberto, criar uma relação de confiança e um vínculo importante. Conversar mesmo assim, ser aberto. Todos nós somos responsáveis, e esse nós é a escola, é a família. Precisa, enquanto sociedade, também ter um olhar para essa adolescência. Criança, a gente tem um olhar mais atento, mas depois que vira adolescente parece, já... E é justamente aí que a gente tem uma ruptura. Na sua visão, como é que a rede social impacta na questão da saúde mental de crianças e adolescentes? Precisa uma reeducação em relação ao próprio celular. Você vê hoje crianças com 2, 3, 4, 5 anos já grudada no celular. Em que momento a rede social tem uma relação forte com essa questão da saúde mental? Essa geração de adolescentes agora é a primeira geração que de fato é exposto à rede social desde criança, né? Então a gente consegue agora começar a entender como isso impacta na saúde mental desse grupo. A rede social ela acaba tendo impactos em diversos níveis. Então, por exemplo, a questão da autoestima, né, e da comparação com o outro. Meninas, principalmente, a questão da imagem corporal é muito afetada por isso. A gente tem uma maior exposição à violência, que é o tempo também que os jovens hoje ficam nas telas, né? Pode deixar de fazer uma atividade física, pode deixar de estudar, comportamentos saudáveis e que ajudam a prevenir, ou acabam não acontecendo mais porque o jovem prefere ficar no celular, sozinho, dentro do quarto. A internet, né, essa informação muito rápida, muito fácil, muito mais difícil lidar com isso, porque quando você pensa, já viu. Agora, curioso, você mexe com rede social profissionalmente e é onde muitas vezes essa questão da saúde mental entra forte. É um ambiente muito propício para você se comparar, para você ficar triste, para você se sentir inferior. Então, recorrer a isso, que muitas vezes, né, com o isolamento do mundo real, as pessoas recorrem às redes sociais para se confortar. Não é a melhor opção, sem dúvidas não é a melhor opção. Quando não se procura o tratamento, essa questão do sofrer pode evoluir para casos graves. Eu estou falando aqui de suicídios, de coisas muito ruins. Na adolescência, principalmente, a gente tem muito autolesão, que são adolescentes que praticam cortes, machucados, né? Coisas realmente para se prejudicar. E aí tem uma questão muito de comunicação entre eles, isso está muito mais comum do que no passado. Mas é um pedido de ajuda. Como diferenciar, como fazer para que as pessoas mais jovens entendam que cada um tem o seu momento, tem o seu jeito de viver? A importância da gente ser quem a gente é e também a ideia de que a gente não precisa agradar todo mundo, né? Isso, e tá tudo bem, assim, não, essa ideia de que a gente precisa pertencer a todos os ambientes, pertencer a todos os grupos, na verdade, ela praticamente não acontece. Um dos maiores fatos foi que meu pai morreu na minha frente, né? No banheiro. Eu tinha 17 anos, aí eu tive que tirar ele do banheiro. Aí não deu uma semana, um amigo meu se matou, com depressão também. Eu falei, velho, não vou me cair nisso. A pessoa que está sofrendo tem que buscar ajuda e quem está ao lado tem que apoiar. É isso. Às vezes são pequenos prazeres que vão perdendo a graça e as pessoas de fora notam também.
Então a gente não pode ignorar, a gente não dá para ignorar esses sinais. Eles começam assim, mínimos, e daí passam para algo pior, né, no isolamento total. Então é muito importante que tanto as pessoas de fora quanto quem está sentindo procure ajuda, fale com alguém, busque terapia, busque conversar com alguém próximo para entender o que está sentindo. Então essa questão da formação, da reeducação, porque dá a impressão que a sociedade avança com esse bullying, com novas tecnologias, com essa força das redes sociais, mas esqueceram de reeducar os pais, mães e também reeducar nas escolas. É fundamental uma reeducação do respeito ao próximo. Eu digo, para o próximo aquilo que você gostaria para você e para os teus filhos. Se as pessoas passarem a fazer o bem sem olhar a quem, essa discriminação hedionda, né, que leva a esse desespero dessa juventude, seria resolvida. Qual é o conselho? O que tem que fazer? Existe uma saída? Se não causa sofrimento, estamos dentro das nossas diferenças. À medida que isso atrapalha algum dos meus funcionamentos, está me atrapalhando na escola, está me atrapalhando com a minha família, está todo mundo se afastando, meus amigos estão se afastando. Se há uma mudança desse funcionamento, aí a gente está falando talvez de um adoecimento e vale a pena procurar ajuda. Quanto mais cedo identificar uma mudança de comportamento, já agir imediatamente, eu emendo uma segunda pergunta. Quando isso não acontece, quais são as consequências? É muito importante que, quando possível, sim, se tome atitude o mais cedo possível, porque a gente pode buscar ajuda nesses momentos e isso pode tornar o tratamento, inclusive, mais fácil, né? Porque você já está agindo antes desses sintomas se agravarem, então, em termos de medicação, em termos de outras referências, como, por exemplo, o uso da psicoterapia, né? Outras formas de terapias também. Então, tudo isso, quanto mais cedo a gente observa essas mudanças, é melhor de agir. É o mal do século, né? Depressão, ansiedade, insônia. Como é que foi o retorno? Foi melhorando e novamente no colégio, no trabalho, enfim, como é que foi esse retorno a uma vida como você já conhecia? Algum dia eu imaginei que não valia a pena viver, sabe? E hoje eu vejo diferente, né? Eu tô bem, ainda bem que eu consegui e cheguei até aqui. Porque não foi fácil, óbvio. É muito bom ver que vale a pena. Como é que o Congresso Nacional, como é que as políticas públicas podem corrigir essa questão da saúde mental de crianças e adolescentes? O papel de nós aqui no Parlamento, como você muito bem, nós temos uma tribuna, nós temos comissões, mas tem que se aprofundar cada vez mais na valorização da nossa juventude. Você tem uma legislação onde o SUS abraça esses jovens e adolescentes no tema saúde mental. Assim como o envelhecer tem mais transtornos, a adolescência é um outro grande pico. E é importantíssimo que eles tenham acesso, né, à informação, a saber onde procurar, a ter essa resposta, esse apoio quando procurarem, né, ter acesso ao tratamento. Assistência pública existia à época, você conseguiu, como é que foi? A gente buscou, na época, o CAPS. Primeiro que para buscar o psicólogo, né, que foi lá o primeiro passo, já é muito difícil público, não tem. E aí, quando eu precisei buscar psiquiatra, eu não tinha assistência porque eu era menor de idade. Normalmente no CAPS ou no hospital psiquiátrico público são a partir de 18 anos, então não tive essa assistência. Tem uma legislação, um sistema único de saúde, o SUS, que apoie crianças e adolescentes no tratamento de saúde mental. É uma coisa fundamental. Ter acesso a isso na saúde pública é indispensável. Só assim a gente vai conseguir solucionar os problemas de verdade. Pro psicólogo ele falou, não precisa vir pra cá não, vai pro psiquiatra. Fui, aí me indicaram remédio. Fala um pouquinho sobre o que mudou da psiquiatria e da saúde mental. Evoluiu de que forma? A gente tinha muito mais uma lógica manicomial. Aquele indivíduo está diferente dos outros, então ele precisa ser afastado dessa sociedade. A gente entende que o diferente faz parte
e que ele não precisa se adequar. Às vezes a sociedade precisa se adequar. O medicamento está aí para nos auxiliar quando for necessário, quando o especialista achar que é preciso. Esse medicamento age de que forma? Existe? Qual é o grau de uso desse? Leve, moderado, grave? O tratamento ele tende a ser bem personalizado, porque a gente vai ter que considerar diversos fatores para entender qual a melhor medicação. Mas, de maneira geral, é isso. A medicação ajuda a lidar com esses sintomas. Importante falar que a medicação ela está aí para ajudar com certeza, ela tem seus efeitos. Então, é uma parte desse cuidado, uma parte importante, uma parte que, quando bem usada, traz resultados positivos. Mas é importante a gente associar isso com outras medidas também. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, mudou. Agora, fica assegurado o acesso a programas de saúde mental promovidos pelo SUS, com formação específica e permanente para os profissionais que atuam na prevenção e tratamento. Nós temos aí uma lei federal que acaba de ser sancionada pelo presidente Lula, que fala sobre a abertura do SUS para crianças e adolescentes para o tratamento da saúde mental. A importância. Avançando agora com essa lei aprovada no Congresso e que o presidente Lula sancionou, nós temos condições de dar esse atendimento. Em relação à saúde mental, qual seria a mensagem? Buscar essa rede de apoio é muito importante, né? Não negligenciar essa sensação, esse sentimento, não ter vergonha, não ter medo e procurar ajuda quando necessário. A gente precisa primeiro tirar a nossa régua de medir o sofrimento do outro, mas sempre ter um olhar atento e sempre procurar. Então não dá pra gente relevar. Pedir ajuda. Não sentir vergonha, não achar que vão te julgar. Pedir ajuda, falar com alguém próximo que você confie, que você possa se abrir, falar o que está sentindo. Ou, se não, buscar diretamente um apoio profissional de um psicólogo já ajuda muito. E, óbvio, para quem está de fora, não fechar os olhos, né? Porque muita gente ignora falas depreciativas, por exemplo, ignora esse isolamento, e a gente não pode fechar os olhos para isso. A maioridade penal deve ser reduzida em casos de crimes graves? Jovens infratores precisam de punição mais rígida ou de políticas de prevenção? O procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, Edilson Mongenot, e a promotora de Justiça do Ministério Público do Paraná, Daniele Tuotto, respondem a essas e a outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 8h30 da noite. Em março, o governo federal lançou o Plano Clima, debatido em várias audiências públicas no Senado. Na prática, serve para planejar municípios mais resilientes, inclusive a forma de ocupação territorial, com metas de redução de emissão de gases de efeito estufa e adaptação a eventos extremos. O pessoal da Secretaria Nacional de Periferias está inovando numa estratégia que é as soluções baseadas na natureza nas periferias. Então, ao invés de eu concretar totalmente um morro, uma contenção de uma encosta, é pensar também algumas estratégias verdes associadas, né? Isso ajuda a aumentar a permeabilidade do solo. Claro, isso não é solução para todos os casos do país, acho que depende muito do grau de risco, né, e da característica do solo daquela região, mas de uma maneira geral a gente tem apostado de que trabalhar com estratégias que se voltem mais para as infraestruturas naturais são mais, digamos assim, sustentáveis ao longo do tempo. Eunice Miquiles foi a primeira senadora a romper a barreira da exclusividade masculina no Senado. A gente acompanha esse dia da articulação, onde ela vai conseguir emplacar a ministra da Educação, mas a gente acompanha também como elas viviam nessa época, né? Esse projeto, ele tem a função de fazer as pessoas que vêm visitar o Congresso conhecerem um pouco mais da história do Parlamento. No filme de realidade virtual, você tem uma câmera que capta 360 e não tem cortes. A gente nunca gravou dentro de um carro em realidade virtual, então a gente conseguiu esse carro que era maior do que os outros, para a gente fazer uma cena onde a pessoa
vai se sentir teletransportada para dentro de um carro daquele período, e um carro muito lindo que os senadores usavam, aquele tipo de carro. A visita, ela deixa de ser só uma visita turística e ela vira uma visita também, de alguma forma, emocional. A alma é o princípio inteligente que anima o corpo e usa os sentidos físicos como agentes na exploração do mundo exterior ou material. Boto Fé, neste sábado, 7 da manhã, aqui na TV Senado. A crônica brasileira, em sua tradição, em seu nascedouro, trazia sobretudo as vozes das ruas. José Castelo, no seu novo livro Histórias Miseráveis, traz de volta esta voz da rua, este sentimento do espaço urbano como elemento fundamental para suas narrativas. O que eu procuro fazer, assim, não ficar apenas no aspecto lírico, mas mostrar um pouco, tentar mostrar para o leitor que ele vem misturado com vários outros aspectos da realidade, aspectos difíceis, né? O lirismo é muito bonito, todo mundo gosta de ter um momento lírico, de ter uma ideia lírica sobre as coisas, né? Mas o mundo que a gente vive, sobretudo, né, é um mundo muito complexo, muito fragmentado. De cada 10 pessoas que presenciam atos de agressão contra a mulher, 7 são crianças. A maioria delas, filhos e filhas da vítima. Essa violência tem que acabar. Acolha, denuncie, ligue 180. Quando está recomendado fazer cada um desses exames? Somos o maior parceiro comercial sérvio na América Latina. O que está por trás dos algoritmos e também dos aplicativos de inteligência artificial. Aquele post na rede social, aquela mensagem no grupo da família, é verdade ou mentira? Se você receber uma informação duvidosa sobre o Senado, mande para o Senado Verifica, um serviço de checagem que analisa notícias e responde se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado Verifica. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Os Estados membros da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, aprovaram no início de junho a primeira norma internacional de promoção do trabalho decente na economia de plataformas digitais. Eu vou conversar agora com o advogado Maximiliano Garcês. Ele participou da Conferência Internacional do Trabalho em Genebra, na Suíça, onde aconteceu essa decisão. Olá, Maximiliano, seja bem-vindo. Muito obrigada por vir aqui participar do nosso programa Cidadania. Conta pra gente, vamos começar, o que é a OIT? Ótimo, eu que agradeço o convite. Eu sou um admirador da TV Senado, uma TV pública, imparcial e de alta qualidade. A OIT foi criada em 1919, faz parte das Nações Unidas, apesar de ter sido criada antes da própria ONU e depois incorporada. E ela foi criada num momento nevrálgico da história, que foi após a Primeira Guerra Mundial, em 1919.
E o objetivo foi tentar fazer com que o mundo do trabalho pudesse ser uma parte de levar a paz mundial. A Primeira Guerra Mundial, um dos motivos dela foi a briga por espaços e territórios de comércio, inclusive. Então, a lógica lá atrás foi que você conseguisse dar um pouco mais de dignidade à classe trabalhadora e estaria também competição entre os países para ver quem que rebaixaria mais os direitos trabalhistas. E hoje nós estamos numa situação muito semelhante a essa. E um mundo com instabilidade, com guerras, e essa injustiça no mundo do trabalho é uma das forças motoras para toda essa ordem muito caótica de coisas. E a convenção vem exatamente nesse momento para tentar dar um pouquinho mais de estabilidade, de dignidade, previsibilidade para a vida das pessoas. E como foi essa negociação e qual foi o seu papel nessa negociação? Pois não. É uma negociação de vários anos e uma luta muito grande da classe trabalhadora e de vários governos sensíveis ao tema, como o do Brasil, que foi uma liderança, e resultou ano passado na aprovação pela OIT, na última conferência, que existiria uma convenção. E esse ano foi a decisão do conteúdo desta convenção. Eu estava lá representando a Associação Latino-Americana de Advogados e Advogadas Laboralistas, que tem o status consultivo, a OIT, e participa como observador, mas sem direito a voto. Os votos, tem um colégio eleitoral da OIT, 50% são os governos, 25% os trabalhadores e 25% o patronato. E quando a gente fala em plataformas digitais, né, do que a gente está falando? Ótima pergunta, porque uma parte da imprensa vem colocado essa convenção como é a convenção dos trabalhadores e trabalhadoras em transporte, em aplicativos, empresas como Uber. E não é isso. É sobre qualquer pessoa que hoje está plataformizada. E hoje nós temos advogados, advogadas, engenheiros, engenheiras, trabalhadoras na área doméstica que vêm sido contratados dessa forma, criando uma instabilidade gigantesca. As pessoas não sabem quanto vão ganhar, quando vão trabalhar. E isso tem reflexo que vai até além do mundo do trabalho. Não é uma convenção que interessa só a trabalhadores e trabalhadoras, mas a qualquer pessoa que quer viver numa sociedade com um mínimo de harmonia e que não deixe aí uma grande gama de pessoas ao relento, sem saber se vão conseguir comer amanhã. Né? Então, tem reflexos muito grandes aí para toda a sociedade mundial. E o que a convenção traz, então, de mudança? Ela é uma convenção, eu considero que seja o fato mais importante nas relações capital-trabalho em todo o mundo nas últimas décadas. E tem um impacto enorme, por isso que teve muita resistência, principalmente do governo estadunidense, que formou um bloco junto com Israel e Argentina, tentando inviabilizar a convenção com apoio de lobistas de grandes empresas. E o que ela garante é um mínimo de dignidade a qualquer pessoa que trabalha em aplicativos, seja na economia formal, seja como seletista, seja na informal. Garante, por exemplo, um salário mínimo, garante acesso à previdência social, garante as garantias mínimas de saúde e segurança, garante que essas grandes empresas não possam excluir as pessoas de aplicativos assim ao relentos, de uma hora para outra, sem nenhum tipo de justificativa. Então, as empresas precisam agora, depois da ratificação por cada país da convenção, dar uma justificativa para isso, porque tem vários estudos científicos mostrando que esses algoritmos que acabam decidindo quem vai sair, quem vai entrar, acabam levando em conta muitas vezes a etnia da pessoa, se a pessoa participa de algum setor excluído da sociedade. Né? Então, tem uma série de garantias muito, muito importantes. É interessante que o senhor mencionou os algoritmos, né? Assim, uma das previsões é exatamente que essas decisões mais impactantes vão ter que ser revisadas, passar por um ser humano ali, opinião humana, não é isso? Exatamente, exatamente.
E é importante a tua pergunta, porque essa era uma das questões mais importantes que grandes empresas estavam tentando inviabilizar, que é uma certa transparência nos algoritmos, na maneira como são feitas as decisões, né? A redação não foi a ideal. A redação acabou sendo um pouco desidratada, ainda foi até melhor que esperávamos, mas na questão da transparência ainda teve uma redação um pouquinho vaga, mas que garante um certo avanço e impede que isso seja feito de maneira completamente às cegas, né? Não vai ser exatamente, a gente sabe que exatamente não vai ser uma decisão humana em cada exclusão de aplicativos, mas ao menos vai garantir que sindicatos, os próprios trabalhadoras consigam ter um pouquinho mais de ingerência e saber o que está acontecendo nas suas vidas, né? E como é que fica essa questão da transparência, né? Porque também, né, assim, tinha uma questão, assim, no caso das corridas de carro, né? Assim, quem é indicado, como é que é e tal, assim, tinha essa demanda, né, por mais transparência. Sim. A redação da convenção obriga as empresas e também os governos a criarem sistemas de supervisão, de fiscalização que impeçam que essa exclusão seja injustificada ou que adote critérios que sejam discriminatórios, né? E tem vários estudos mostrando que pessoas aí especialmente em países desenvolvidos, acabam tendo notas menores com o mesmo desempenho só pelo fato de serem refugiados, imigrantes, ou não terem aquela cor da pele que os usuários em geral desejam, muitas vezes com caráter racista, ou homofóbico, ou misógino. A convenção tenta minimizar esse impacto, mas ainda assim a gente vive num momento muito delicado para o mundo do trabalho. Não só a questão da plataformização, mas a questão da inteligência artificial, a questão da robótica, né? As pessoas vêm sido tratadas cada vez mais como mercadoria. E o mote principal, a frase principal que gerou a fundação da OIT em 1919 era: o trabalho não é mercadoria. E hoje a gente está vivendo exatamente o oposto. As pessoas têm sido coisificadas, né? E quando as pessoas falam em terceirização, uberização, muitas vezes não é isso. O que acaba acontecendo na prática é o aluguel de pessoas. As pessoas são tratadas como um bem qualquer que você aluga, não quer mais jogar fora, de uma maneira desumanizada. E isso traz impactos muito grandes além do mundo do trabalho, né? Uma pessoa que é mãe ou pai sabe que uma criança precisa de algum tipo de previsibilidade, de segurança. E um trabalhador ou trabalhadora que não sabe quando vai trabalhar, quanto vai receber, tem muita dificuldade de conseguir gerir um lar, de conseguir prover educação. Tem impactos muito grandes na saúde mental, inclusive, que as pessoas ficam desesperadas de não saber o dia de amanhã. E isso gera também uma concentração brutal de riqueza, né? A gente tem hoje algumas poucas pessoas tentando criar ilhas nas quais as leis não se aplicam e uma multidão de pessoas aí ao relento. Então, é algo muito preocupante até para o futuro da sociedade que a gente vai ter. E como ficou no texto a questão do vínculo empregatício, que é sempre, né, um grande debate, né? De um lado tem gente que diz que não, eles estão só facilitando um trabalho autônomo. Como é que ficou essa redação? Infelizmente, a redação não atingiu o objetivo que nós queríamos nesse ponto. Ela deixa para os governos, na legislação que vai regular a convenção, decidir quais os critérios para configurar se alguém é elitista ou não, por exemplo, dentro do Uber. Por isso que a redação da convenção, ela tenta lidar com esse ponto, aplicando as garantias tanto para quem é elitista na economia formal, quanto informal, né? Mas garante salários mínimos e tem uma previsão geral que se assemelha um pouco ao artigo 3º da CLT, que quando há
algo que seja periódico, com subordinação, haveria uma relação de emprego, mas nesse ponto ela ficou vaga. Então, ela vai depender ainda de cada ordenamento jurídico que garanta um mínimo de dignidade às pessoas. E então, esse é algo que tem que ser tratado numa legislação brasileira. Então, o caminho agora, a luta é que o governo federal, assim que seja possível, que já tenha algumas outras trâmites internos na OIT, que seja aberto prazo para a ratificação da convenção, que o faça, e depois da ratificação pelo governo é enviado uma mensagem ao Congresso Nacional, então as duas casas precisam aprovar a convenção. Existem duas maneiras no Brasil para que uma convenção seja aprovada. Uma delas em formato de projeto de lei, com maioria simples das duas casas, e uma outra possibilidade é aprovar no mesmo rito das emendas constitucionais, que são de 2/3. Eu creio que seja improvável que esse rito seja adotado dos 2/3, porque já é algo que tem uma certa controvérsia. Então, o mais provável é que seja via o rito ordinário. E é assim que isso ocorrer, então a convenção vai ser aplicável e ela tem o mesmo status de lei e revoga disposições anteriores, permite que o judiciário verifique se está sendo observada a convenção. Existe, além do controle de constitucionalidade, que não só o Supremo, mas qualquer juiz ou juíza faz, existe também o controle de convencionalidade. Então, ela vai ter uma aplicação muito grande no dia a dia das pessoas. Mas ela só passa a vigorar a partir dessa ratificação. Exatamente, a partir dessa ratificação e existe um prazo de 1 ano para ela entrar em vigor e depende da aprovação das duas casas. Agora, existe também uma certa folga nessa aplicação, assim, os diferentes países vão adequar às suas realidades locais. Exatamente. A convenção, assim que ratificada, ela é aplicável com os seus termos. Tem alguns dispositivos que são um pouco vagos, mas já tem garantias que, a partir do momento que um parlamento a ratifica, já estão aplicáveis. Então, garantias básicas, como o salário mínimo para as pessoas que atuam com frequência nos aplicativos, mas isso já passa a valer. Mas esse salário mínimo é local, né? Assim, é local. É o salário mínimo brasileiro que vai ser diferente do europeu, por exemplo. Exatamente. Quiséramos nós que fosse o salário mínimo lá em Genebra, né? E a gente tem um salário mínimo que, apesar de todos os avanços dos últimos anos, ainda é muito baixo. Não é por isso que... é um dos motivos pelos quais o Brasil é o país mais desigual das Américas e um dos 10 mais desiguais do mundo, né? E uma outra questão também polêmica são os acidentes de trabalho. Como é que isso ficou no texto da convenção? Essa é uma das partes que eu fico mais feliz com o conteúdo da convenção, porque ela determina que essas garantias de saúde e segurança no mundo do trabalho se aplicam também aos trabalhadores e trabalhadoras em aplicativos. E isso independe da pessoa ser elitista ou estar aí na economia formal, a pessoa que trabalha numa plataforma digital algumas horas por semana ou 60 horas por semana, como acontece com muita gente, apesar de ser ilegal. Todos eles têm essa garantia. E hoje a gente vê motoristas de aplicativos, outras pessoas que são plataformizadas, quando tem algum tipo de acidente, essas empresas ficam só com o lucro, né, com os bônus, e externalizam todos os ônus para a sociedade, né? Os custos para o SUS, para o INSS, né, para os reflexos sociais das pessoas que perdem emprego, que têm um acidente, famílias que ficam no desamparo. Então, o objetivo é tentar evitar essa enorme concentração de riqueza que as plataformas vêm gerando. Algumas poucas empresas lucrando gigantescamente e quando alguma coisa dá errado, é a sociedade que paga, os governos que pagam. Quando a gente fala assim num acidente mesmo de trabalho, né, assim, é um momento ali que isso ocorre, mas às vezes tem também questões crônicas que vão aparecendo ao longo do tempo, isso, inclusive às vezes até de saúde mental. Sim. Né? Isso também está previsto, as plataformas também vão ter que arcar com isso?
A convenção não entra em detalhes dessa natureza. Ela fala da garantia à saúde e segurança do trabalho, né? E hoje em dia, a gente vive num mundo do trabalho que é diferente de 30, 40 anos atrás, né? Por exemplo, quem é bancário ou bancária, em geral, na década de 70, 80, sofria basicamente LER e DORT. Hoje, as doenças do mundo do trabalho são, em boa parte, psíquicas, né? Então, isso vai depender da maneira como vai ser interpretado. Eu considero que saúde e segurança abrange, sem dúvida, a saúde mental. E a gente vive hoje uma pandemia de sofrimento mental dos trabalhadores e trabalhadoras de aplicativos. Seja pela natureza do trabalho, quem dirige, por exemplo, mas principalmente pela maneira, a lógica da coisa, que deixa a pessoa sem nenhum tipo de garantia. A pessoa está trabalhando e não sabe dizer para o filho ou para a filha como é que vai ser semana que vem. A pessoa tem um adolescente. Mamãe, papai, será que eu vou poder fazer uma faculdade privada? Olha, vai poder fazer, posso pagar os primeiros meses, mas daí depende do algoritmo, depende do aplicativo, depende das mudanças que vão acontecer. Então, é para dar um pouquinho mais de dignidade para o mundo do trabalho e para a sociedade. Senão a gente vai virar numa sociedade que fica todo mundo ao relento, né? Imagina aqui se o Senado decide plataformizar todos os jornalistas. Dizer, não, você vai trabalhar, quando tiver um programa a gente te chama, ou chama quem responder mais rápido, né? Uma vez até numa audiência pública na Câmara dos Deputados, eu estava debatendo com um desembargador e falei, imagina se o judiciário faz isso. O juiz, a juíza, o desembargador, a desembargadora, ele recebe quando é chamado. Quando tem volume de processos, ele é chamado, senão ele fica ao relento, né? E sexta-feira de tarde você vai trabalhar, depois vai ficar 3 dias sem trabalhar, depois trabalha no domingo. Quem que consegue ter um lar decente, ter uma narrativa de vida dessa maneira? Por isso que eu acho que a aprovação da convenção é algo que interessa a qualquer pessoa e a qualquer deputado, deputada, senador ou senadora, independente de ser de esquerda ou de direita. A gente está falando aqui de uma questão ideológica, uma questão de dignidade do trabalho, né? Por exemplo, a bancada evangélica ou religiosa que defende a família, em tese, para você poder ter uma família funcionando com um mínimo de dignidade, você precisa ter condição de se organizar e garantir o teu ganha-pão, um tipo de previsão, de projeto de futuro. Então, os reflexos são muito grandes, né? Se todo mundo está fora da CLT, é peixotizado, uberizado, terceirizado, você não tem mais INSS, você não tem fundo de garantia e você não tem mais um mínimo de coesão social. Isso reflete na violência, reflete na diminuição da qualidade do trabalho das pessoas, né? Muitos empresários brasileiros reclamam da produtividade brasileira, que é difícil contratar gente qualificada. Mas como é que vai esperar que você tenha um país que consiga disputar grandes nacos do capitalismo internacional, produzir ciência, tecnologia, valor agregado, tratando as pessoas dessa maneira transitória, todo mundo vagando no emprego aqui, um subemprego aqui, uma terceirização, né? Sem condição de estudar, sem condição de garantir que seus filhos e filhas estudem adequadamente. Então, isso é algo que interessa a todo mundo, inclusive aos empresários, inclusive a pessoas de qualquer classe social. Não sei que você seja um mega bilionário, que você já tem sua própria ilha, mas mesmo empresários precisam ter uma sociedade que consiga consumir, que consiga estudar, que consiga ter dignidade. A convenção vem para isso, evitar que a gente entre no mundo de um futuro distópico, de um cada um por si, de uma parte da sociedade que é completamente, que pode ser eliminada, né? Além disso, a gente vai enfrentar as mudanças climáticas, o avanço da robótica, da inteligência artificial, né? A gente não pode transformar o nosso mundo num salve-se quem puder, e qualquer religião, por exemplo, defende valores que dialogam com a convenção. Dentro dessa questão da dignidade, né, além dessa previsibilidade, conseguir fazer um planejamento, a pessoa, né, precisa trabalhar um mínimo para conseguir ganhar, mas tem também o outro lado, que é o excesso, né? Às vezes a pessoa
fica trabalhando ali vai ter ser observado assim, um limite máximo, ou a pessoa pode ficar ali aceitando serviços 24 horas e trabalhar direto, o que também vai prejudicar, né, a saúde e a família também? A Convenção tem dispositivos, ainda que genéricos, que garantem essa defesa da dignidade da pessoa humana. As garantias da saúde, da segurança, do ordenamento jurídico evitam também isso, né? Acabou de sair, eu estava lá em Genebra e vi o New York Times de segunda-feira e tinha todo um debate que muito parecido com o que você está tratando, sobre os trabalhadores e trabalhadoras na Índia, que estão agora em várias cidades com 45 graus de temperatura e as pessoas tendo que decidir se iam ter o risco de desmaiar ou de morrer ou se iam ter direito ao descanso não remunerado. Então, a gente não pode ter uma sociedade na qual a pessoa decide se vai trabalhar e vai ganhar ou se vai morrer, né? Você precisa ter um mínimo de dignidade. Se não por altruísmo, pelo menos por interesse próprio das pessoas de viverem numa sociedade minimamente racional, minimamente digna. Senão você vai ter que ficar só todas as pessoas com carros blindados, quem pode, né, em castelos armados e uma multidão de excluídos e excluídas e quem perde, no fundo, é toda a humanidade. Então, parece exagerado, mas eu acho que a gente está num momento crucial da história. Mas e o senhor acha, então, que essa convenção, o senhor falou que é, né, a maior decisão aí dos últimos tempos, né, em questões trabalhistas, ela veio, então, para endireitar aí os rumos dessa questão? Ela ajuda, né? Com certeza ajuda, mas não é uma panaceia para esses problemas. A gente ainda tem problemas gigantescos, crescentes hoje no mundo do trabalho, que precisam ser tratados. E uma das questões que vai ser inevitável é uma garantia de uma renda mínima para todas as pessoas que vão acabar sendo excluídos. Eu creio que o mercado de trabalho, infelizmente, não vai conseguir abranger todas as pessoas. Tem milhões de pessoas que estão ficando excluídas do mercado de trabalho. E não é só pessoas de trabalho braçal, por exemplo. Existem milhares de tradutores e tradutoras que perderam os empregos nas últimas décadas, pessoas, muitas delas altamente remuneradas, com o avanço de tecnologias. Isso cada vez mais vai acontecer em outros setores, né? Então, por isso que a gente precisa reorganizar a sociedade para que tenha um mínimo de dignidade, né? E também para garantir o mercado consumidor, garantir algum tipo de organização que não faça com que todos acabem perdendo nessa corrida, em inglês se chama race to the bottom, a corrida para ver qual país que oprime mais suas pessoas para poder competir mundialmente. A gente está numa situação muito parecida com aquela que eu me referi no começo, sobre a criação da OIT depois da Primeira Guerra Mundial. Então, vamos lá torcer para que seja ratificado o quanto antes essa convenção, né? Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa Cidadania. E eu agradeço também a você que nos assiste. Esse programa já está disponível no nosso site senado.leg.br/TV e no canal da TV Senado no YouTube. Mais uma vez, obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania. Peça central no repertório sinfônico coral, a missa, em sua forma musical sagrada, sempre fez parte das composições de consagrados compositores através dos tempos. Um homem se relacionava com Deus cantando, e isso veio para a nossa tradição ocidental. Concertos em Geral, neste sábado, 18h, aqui na TV Senado. Eu era feliz? Não sei. Fui o outrora, agora. Quer dizer, e é uma coisa, mas o que quer dizer outrora agora? Como é que eu posso ser outrora agora? Pode. No meu agora, o que eu penso do passado, daquela infância, se eu era feliz,
Fui agora, nesse momento eu me dou conta de que eu era feliz. Quer dizer, o meu passado eu o trago para um presente em que eu posso garantir que estou sentindo felicidade do passado. É um lindíssimo poema, são dessas coisas ternas do Fernando Pessoa. E ele diz, eu nunca consegui fazer um drama em gente, faço os dramas em almas. Você, mulher que quer entrar para a política, agora pode contar com o Guia da Candidata. Um manual prático, feito pela Procuradoria da Mulher do Senado para ajudar em cada passo da sua jornada. A publicação mostra o que você precisa para começar. Estar em dia com a Justiça Eleitoral, garantir sua filiação a um partido e o domicílio eleitoral 6 meses antes da eleição. Lá, você descobre como garantir os recursos para a sua campanha, como os 30% do fundo eleitoral e do tempo de rádio e TV, que são seus por direito. O material também ensina a organizar a campanha, cuidar da segurança na internet e o que fazer em casos de violência política. Acesse o guia na página da Procuradoria do Senado na internet. Basta clicar em Publicações no alto da página e selecionar o Guia da Candidata. É informação rápida e segura para você ocupar o seu lugar na política, porque não existe democracia sem a sua participação. A maioridade penal deve ser reduzida em casos de crimes graves? Jovens infratores precisam de punição mais rígida ou de políticas de prevenção? O procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, Edilson Mongenot, e a promotora de Justiça do Ministério Público do Paraná, Daniele Tuotto, respondem a essas e a outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 8h30 da noite. Um grande evento vem aí. Uma festa para milhões de pessoas e ninguém quer ficar de fora. Se você pensou em Copa do Mundo, acertou também. Mas eu tô falando mesmo é das eleições 2026. Em outubro, a Justiça Eleitoral vai fazer o meio de campo.